Queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da jornada de trabalho em debate no Congresso Nacional ganhou as ruas e as redes sociais. O fim da jornada 6x1, em que o empregado tem um dia de folga para cada 6 dias trabalhados, ganhou força com uma proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados no dia 1º de maio de 2024. Entendo que pode acontecer para a classe trabalhadora e para os empresários, caso a proposta seja aprovada. Direito ao trabalho digno é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, Elise Ramos Correia. Elise, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Isso está bem em pauta. Então, vai ser ótimo conversar isso com vocês. Então, vamos começar explicando, Elise, as regras atuais, né? A Constituição, ela define um limite da jornada de trabalho e a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que também trata do assunto. Queria que você dissesse para a gente primeiro, hoje, qual é a jornada de trabalho máxima permitida no Brasil e quais são as regras estabelecidas na nossa legislação? Então, hoje, a Constituição, no artigo 7º, ela trata da jornada máxima de 8 horas diária e 44 horas semanais, né? A CLT também vai no mesmo entendimento, que são 8 horas diárias e 44 semanais. Não podendo se extrapolar isso, né? No máximo 2 horas extras diárias, né? Que aí são horas extraordinárias. Mas a jornada legal são 44 semanais. E uma coisa que tem chamado muita atenção é porque tratam da jornada e da escala. Porque a Constituição, nem a CLT, ela trata sobre escala, né? Que aí vai exatamente essa escala de 4x3, 5x2, 6x1, né? 12x36. Essa parte da escala, ela é definida por acordo coletivo, é por setor? Como é que funciona à luz da legislação, a definição dessas escalas, o que está dentro da lei e o que não está? Então, são contratos individuais ou os contratos coletivos, né? Que normatizam a questão da escala. Então, geralmente, o comércio, a maior parte, na verdade, dos trabalhadores, eles trabalham na jornada hoje 6x1, né? Saúde, vigilância, algumas categorias especiais que acabam trabalhando com a jornada 12x36, né? Mas o habitual hoje é a 6x1 ou a 5x2, né? Que você trabalha 5 dias e folga 2, ou trabalha 6 e folga 1, né? Mas sempre limitado ao máximo de 44 horas semanais. Exatamente. Bom,
A PEC, ela ganhou o apelido da PEC 6x1, é o que está sendo falado, o que está colocado nas redes sociais, mas, na verdade, a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada na Câmara dos Deputados, ela é um pouco mais substancial na redução da jornada de trabalho e propõe uma redução para 4x3, que a gente teria, a sexta-feira seria um novo sábado, né? Seriam 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. A proposta de emenda à Constituição, o caminho escolhido para mudar essas regras, para a redução da jornada de trabalho via emenda constitucional, é mais interessante do ponto de vista da construção política do direito, ou seria mais interessante para os trabalhadores buscar essa redução via consolidação das leis do trabalho? Então, pela PEC, né, pela emenda constitucional, seria muito mais sólida, né, a questão dessa alteração. Até, primeiro, porque se alterar uma Constituição é muito mais difícil do que alterar uma lei ordinária, que seria a CLT, né? Então, assim, já começa por aí. Segundo, que se fosse alterado só a CLT, que ela fizesse alteração de jornada para a gente ir para 36 horas, isso muito provavelmente iria bater no Supremo com a alegação de inconstitucionalidade, porque como é que a CLT ela normatizaria 36 horas e a Constituição 44, entendeu? Então, haveria confrontos e seria uma lei inconstitucional. Então, realmente, a questão de alteração via PEC, ela é muito mais fortalecida. Ela teria uma garantia maior de direitos dos trabalhadores se aprovada pela Constituição. Sim, da mesma forma quando também traz a questão do... Muita gente tem trazido, até o ministro do Trabalho, ele já trouxe a questão da alteração por negociação coletiva, né? Mas a negociação coletiva também, ela se altera, né, anualmente, né? Então, ano a ano. Então, pode ser que esse ano uma determinada categoria conseguisse aquela alteração da jornada de 36 horas, né? Mas não há garantia que nos próximos anos essa jornada também permaneceria, né? De 36 horas. Então, assim, teria que ser uma construção anual e não uma construção para sempre, né? A reforma trabalhista de 2017 privilegiou justamente esses acordos coletivos para diferentes discussões em termos de direito do trabalho. Uma das mudanças que a reforma trabalhista trouxe também foi a retirada, né, da obrigatoriedade do imposto sindical, chamado imposto sindical, da contribuição sindical. Isso enfraqueceu, obviamente, os trabalhadores, né, os coletivos de trabalhadores, e desmobilizou, de certa forma, a classe trabalhadora. Sim. Nesse cenário, você acredita que a reforma trabalhista ela atrapalharia uma mobilização dos trabalhadores? Quer dizer, você vê a classe trabalhadora hoje com força suficiente para se organizar e conquistar um direito como esse, a redução da jornada de trabalho, por mobilização social, com peso político suficiente para pressionar o Congresso a aprovar uma eventual redução? Então, de fato, Marcelo, a questão da reforma trabalhista ter diminuído profundamente o poder dos sindicatos é uma verdade, né? Os sindicatos foram absolutamente enfraquecidos com a falta das contribuições. E isso, com certeza, enfraquece toda a movimentação sindical dos trabalhadores para fazer um enfrentamento junto ao Congresso, né, e aos seus parlamentares. Por outro lado, né, a gente vê que nessa discussão da PEC, da jornada de 36 horas, ela abrangeu e abarcou os movimentos sociais, né? Então, assim, ela transcendeu. Ela veio agora também com os movimentos, aquele VAT e vários outros movimentos sociais fazendo pressão nas redes sociais, inclusive, para que os parlamentares possam fazer e acolher essa proposta de emenda à Constituição, né, de alteração da jornada. O VAT é a vida além do trabalho, né? O movimento que foi iniciado no Rio de Janeiro justamente por um balconista de farmácia, né? Uma categoria
categoria que trabalha 6 por 1 e que se revoltou num dia em que ele foi chamado a trabalhar no dia seguinte ao dia da folga, um pouco mais cedo. O vídeo dele viralizou e foi a partir daí que veio a ideia da proposta de emenda à Constituição, que ganhou o apelido de proposta, né, do fim da jornada 6 por 1, porque é o que propunha esse então balconista, hoje vereador pelo Rio de Janeiro, o Rick Azevedo. Agora, uma parte da força de trabalho brasileira, cerca de 38%, está na informalidade. A gente tem mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, como os plataformizados, né, os motoristas de aplicativo, né, muitos trabalhadores hoje são microempreendedores individuais, e essas pessoas não seriam imediatamente atingidas por uma mudança na legislação, por uma mudança da Constituição reduzindo a jornada de trabalho. Como você vê com essa organização, com essa configuração da nossa força de trabalho, a possibilidade de, aí eu vou meio que repetindo a pergunta, né, de a classe trabalhadora conseguir conquistar esse direito pela via política, por manifestações, enfim, como foram feitas em outros momentos do passado, né, a própria conquista do 13º, no momento em que os sindicatos eram fortes, que tinham ali greves, uma organização muito forte. Nesse contexto do mundo do trabalho hoje, você acha que tem a possibilidade, por exemplo, de adesão dessas categorias que não fazem parte diretamente das regras? Eu acredito que seja uma boa chamada para você agregar a esses trabalhadores hoje que não são seletistas, que não têm carteira assinada, né? Porque muitos, inclusive, eles dizem que não têm carteira assinada e não querem porque não tem tempo, porque exatamente é uma jornada extenuante e acabam que não tem um tempo para levar o seu filho na escola, a sua esposa no médico, acompanhar. Enfim, não pode tirar um tempo para ele, que seja o ócio que seja, né? E eu acredito que essa jornada 3x4 ou 4x3, ela venha como um benefício, né? Inclusive para trazer os informais para a formalidade, né? Então, assim, porque eles vão ter os mesmos direitos daqueles seletistas, que é o salário no final do mês, o 13º, o FGTS, INSS, enfim, né? Todas as contribuições trabalhistas vão estar garantidas, asseguradas, e ainda por cima eles vão ter o tempo também para poder fazer da forma que achar melhor, né? Você acha que isso pode desencadear um movimento pela volta dos seletistas, né? Pela volta da formalidade no mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma boa chance de tirar muitos da informalidade e trazer eles para a formalidade, à luz da formalidade. Então, assim, com essa flexibilização do tempo, né? Então, assim, o trabalhador, ele terá como dispor melhor do seu tempo, que é a grande reclamação, com razão, dos trabalhadores. Então, eu acredito que eles realmente tenham o que agora seria uma balança que ficaria mais equilibrada, né? Você ter tempo e você ter garantias trabalhistas, né? Isso porque hoje fica muito desequilibrado. Agora, uma proposta de emenda à Constituição como essa, se aprovada, ela vai valer para todos os setores. E o mercado de trabalho é muito heterogêneo. A gente tem diferentes setores, indústria, farmácia, comércio, enfim, as áreas de tecnologia, são áreas com necessidades muito diferentes, com forma de funcionamento também muito diferentes. No caso das microempresas e pequenas empresas, há um temor de que essa proposta seja aprovada, porque são empresas que vão ter mais dificuldades para contratar mais pessoas e há reclamações, há uma preocupação por causa dos altos impostos e encargos sociais que são pagos pelo empregador. Como é que você acredita que ficaria a situação para as micro e pequenas empresas no eventual aprovação? Pelo conhecimento que você tem das regras de trabalho, dos impostos, encargos, pesaria muito para a microempresa uma situação como essa? E completando a pergunta, o governo poderia, alguma margem do governo para fazer parte da solução, reduzindo, por exemplo, algum imposto ou algum encargo que não
se refletisse em perda de direitos dos trabalhadores? Então, aí é que tem, eu acho que é uma grande falácia, né? Porque, na verdade, o que onera uma empresa não são os encargos trabalhistas, são os encargos fiscais, né? Tenta-se sempre colocar essa pecha de que o trabalhador, que é o grande peso de uma empresa com relação à questão financeira, sendo que o grande problema motor de uma empresa na verdade, questões tributárias fiscais, né? Então, não vejo que os encargos trabalhistas seja o ônus, né, de um processo de não contratação ou de não conseguir fazer essa alteração de jornada. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, todas as alterações, né, sempre criam muito frisson, né, pelo empresariado, principalmente, né? Então, assim, se a gente for antes da Constituição, éramos 48 horas, né? Na Constituição, tentaram reduzir para 40, não conseguiram, foi para o movimento do 44 horas semanais. Então, assim, também não tinha direito a 13º, o trabalhador ganhou o 13º salário, né? Vieram agora, assim, a questão das domésticas, as domésticas não tinham direito, né, a FGTS, feriados, horas extras, né? Também foi feito um grande frisson de que isso geraria um grande desemprego, que as pessoas não contratariam e nada disso aconteceu, né? Então, as pessoas precisam se adaptar, as empresas precisam se adaptar aos novos tempos, né? E sempre quando há um peso aqui, né, vira um outro para cá. Então, assim, nas domésticas, por exemplo, quando houve a questão dessa alteração e normatização da legislação das domésticas, o que aconteceu? Muita gente, final de semana, que almoçava, né, em casa, passou a almoçar na rua, para poder... Não tinha quem cozinhasse, passou a almoçar na rua. Fez o quê? Aumentou o comércio, aumentou a contratação nos restaurantes a quilos. Então, assim, tira um pouco daqui, mas coloca um pouco cá, entendeu? Acaba movimentando a economia. De fato, no caso do 13º salário, houve muita reclamação na época de que isso ia onerar muito, aumentar custos, e que ia haver quebradeira das empresas, mas no final das contas o que houve foi injeção de capital, né, de dinheiro na economia, e isso acabou gerando, né, um efeito positivo para a economia. No caso de uma eventual aprovação dessa jornada 4x3, você acredita que isso, ao invés de gerar quebradeira ou todos esses problemas que estão sendo alardeados pelos contrários à proposta, isso teria impactos positivos para a economia e para a geração de empregos? Eu acho que só teria impactos positivos para a geração de emprego e para a economia. Eu acho que a gente viraria um círculo, né? Teria mais empregos, as pessoas teriam mais condição de renda, o comércio se movimentaria e faria com que houvesse maior demanda de trabalho, e assim iria, né? Então, assim, um motor de que com certeza faria uma geração de empregos maior. Eu acredito nisso. Existe uma outra proposta de emenda à Constituição que já estava tramitando na Câmara dos Deputados. Ao que me parece, essa proposta, inclusive, foi retirada para que a proposta atual ganhe mais força. E essa proposta, ela propunha também uma redução da jornada de trabalho, mas de forma escalonada, ao longo do tempo. Inicialmente 10 anos e depois esse período de adaptação passou a ser negociado. Na sua opinião e com a sua experiência junto, né, ao direito do trabalho, você acredita que essa proposta seria um bom caminho para se conseguir a redução da jornada de trabalho, permitindo aos dois lados, né, empresários e trabalhadores, uma adaptação e, assim, evitar os problemas que estão sendo colocados como obstáculos à aprovação da proposta? Eu acredito que essa PEC que foi apresentada, ela é a 221, eu acho, né, de 2019, se eu não me engano, ela dava um prazo de 10 anos para as empresas se adaptarem. Sim. Eu acho que é um prazo muito longínquo, né? Como volto para a questão das leis da lei das domésticas, que ela simplesmente
Na hora que ela entrou em vigência, eu acredito que tenha sido aí 6 meses da publicação a sua vigência, pronto, passou a se efetivar e aconteceu, né? Houve muita movimentação, dizendo que, como eu disse anteriormente, que aumentaria o desemprego, as pessoas, haveria demissão em massa e nada disso aconteceu. Então, assim, eu não acredito num prazo muito longo para a aplicação de uma legislação. Eu acredito que ela passou, tramitou, publica-se e cumpre-se, né? Os defensores do liberalismo usam muito a expressão da mão invisível do mercado, em alusão ao economista Adam Smith. Você acredita que essa mão invisível do mercado, que muitas vezes é usada como justificativa para que oferta e demanda se autorregulem, preços de mercado, menor intervenção do Estado, você acredita que essa mão invisível iria solucionar a adaptação a uma nova regra na jornada de trabalho? Eu acredito que, não sei se é a mão invisível, mas eu acredito que a necessidade de cumprimento com uma fiscalização efetiva, né, do Ministério Público do Trabalho, eu acredito que haveria, e dos sindicatos também, né, eu acredito que haveria um cumprimento efetivo dessa jornada. Nós recebemos aqui no Cidadania, um pouco antes de gravarmos essa entrevista, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves, e falamos também sobre essa questão da redução da jornada de trabalho, especialmente sob a perspectiva feminina, né? A mulher, ela hoje está no mercado de trabalho, é grande parte da força do mercado de trabalho, também do eleitorado, e ainda tem a chamada jornada tripla de trabalho, né? Nessa perspectiva, você acha que para as mulheres uma redução da jornada de trabalho teria efeitos positivos também no mercado? Você acha que teria uma grande adesão do público feminino à aprovação dessa proposta? Sem sombra de dúvidas, porque hoje a mulher é o motor da maioria das casas, né? Então, é ela que movimenta, é a matriarca, né? Então, com certeza, haverá uma adesão enorme das mulheres, porque nós hoje temos tripla jornada, não temos mais dupla jornada, né? Então, assim, o que a gente fala hoje realmente é uma jornada que vai muito, muito além de casa e trabalho, né? Então, com certeza a adesão vai ser em massa. Hoje o tempo, na verdade, é o nosso bem mais valioso, né? Não à toa que falam que time is money, né? Então, assim, realmente, tempo hoje nos custa muito, é muito caro, né? É engraçado, Marcelo, porque isso, inclusive, no direito consumerista, né, no direito do consumidor, o nosso tempo, ele já custa. Você vai, o direito comum, ele já onera, ele já condena quem te faz perder tempo, né? Então, se você ficava nas filas do banco por muito tempo, e o banco não cumpria, deixasse você mais de 30 minutos numa fila, você tinha direito a ser ressarcido pelo tempo que você gastou naquele banco, né? Então, para você ver hoje como o tempo, hoje é realmente um dos nossos bens mais valiosos, né? A jornada 4x3 tem sido experimentada em vários países do mundo. Na Inglaterra, várias empresas já iniciaram essas experiências. Em Portugal também foi iniciado com 41 empresas, fizeram voluntariamente a adesão à jornada de trabalho 4x3. E aqui no Brasil também algumas empresas já vêm testando essa nova forma de relação do trabalho. Os resultados têm sido positivos e grande parte dessas empresas está mantendo o que começou como uma experiência. Quais seriam os grandes ganhos para os trabalhadores, por exemplo, na questão da saúde mental, que é um dos problemas apontados como um dos problemas graves aqui no Brasil, né? O país ele tem um índice elevado do chamado burnout, que é justamente causado por esse excesso de trabalho que há tempos atrás poderia ser comparado àquelas lesões por esforços repetitivos, né? Na época em que éramos mais indústria e menos serviços, menos tecnologia, como somos hoje. Quais seriam esses benefícios, na sua opinião, em termos de saúde do trabalhador e como isso se refletiria na economia?
Eu acompanhei algumas pesquisas, né, nesse sentido, e esses experimentos eles têm demonstrado 100% de êxito. Eles colocam, inclusive, a escala 100, 80, 100. Né? 100 de salário, né? Sem redução de salário, 80% de escala e 100% de produtividade. Então, a produtividade continua elevada, mas eles têm tempo para poder fazer aquilo que querem. E isso, como eu tinha dito, o tempo hoje é o maior bem, né? Então, você coloca um tempo livre para você se harmonizar, seja emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né? Que as doenças hoje do trabalho, como você bem colocou, elas são elevadíssimas. Então, os afastamentos são muito grandes, seja por ansiedade, por estresse, por depressão. Então, assim, são inúmeros afastamentos. Acredito eu que isso só vai trazer ainda mais ganho, porque um trabalhador saudável, né, ele produz mais, produz melhor, e não é só saudável, um trabalhador saudável e feliz. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado mostrou que 40% das pessoas entrevistadas utilizariam o tempo livre, caso a jornada de trabalho fosse reduzida para 4 por 3 ou qualquer redução de jornada de trabalho que fosse aprovada, 40% das pessoas usariam esse tempo para ficar com a família. Esse resultado da pesquisa pode ser o elemento que conseguiria unir em torno dessa proposta, que nasce de um partido de esquerda, seria um partido bem à esquerda, né, no espectro político brasileiro. Conseguiria reunir também o centro e a direita, por ser uma pauta que hoje está em evidência também, que é justamente essa pauta da família, que entra na questão dos costumes e que tem dividido os dois lados políticos, entre esquerda e direita. Esse fator, o resultado dessa pesquisa, pode ser o catalisador de uma reunião de direita e esquerda em torno da aprovação de uma eventual redução na jornada de trabalho? Eu acredito que seja mais um fator, né? A questão de estar em família, né? Estar com sua família, ela seja mais um fator de união. Mas, realmente, hoje, esse mote está muito, muito alto. A necessidade de você ter tempo à disposição, realmente, ele está latente na população. Então, acredito que não só... como eu falei, até o empresariado, ele quer o seu empregado feliz, porque seu empregado, ele produz mais, ele rende mais, ele se licencia menos, ele fica menos tempo afastado, né, por conta de doenças. Então, assim, realmente é uma união de conjuntos e um aumento na economia. Então, eu não vejo como isso não favorecer uma pauta de esquerda e de direita. Eu falei no começo da entrevista, direito ao trabalho digno é assunto de cidadania. E agora eu pergunto para você, na sua opinião, nas suas palavras, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a expressão da democracia. É uma composição de direitos e deveres. E nisso a gente pode colocar direito ao trabalho e direito ao lazer. Bom, Elise Ramos Correia, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo e pela sua entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo no jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cuidar da primeira infância de nossas crianças é o mesmo que edificar a casa sobre a rocha.
Novas crianças que nascem são novas pessoas que precisam de assistência à sua saúde, de assistência social e de assistência à educação. Que o melhor interesse da criança e do adolescente prevaleça no final. 3 milhões de crianças são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente. Criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. Quanto mais cuidarmos de nossas crianças, dos seus direitos, nós estaremos protegendo o presente e o futuro do Brasil. TV Senado. Democracia todo dia. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Bom dia, terça-feira, 3 de dezembro, o Senado Notícias está no ar. A licença maternidade pode se estender se alguma deficiência for constatada no recém-nascido. É o que prevê projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne daqui a pouco, às 10 da manhã. Os senadores vão analisar outras propostas nas áreas da saúde e da educação, inclusive uma que incentiva doações a universidades. A matéria será votada em turno suplementar. O texto permite que empresas deduzam valores doados para fundos patrimoniais que apoiam instituições educacionais e de pesquisa. Pelo projeto, doações a fundos que apoiam instituições públicas de ensino superior, institutos federais de educação, ciência e tecnologia ou instituições científicas, tecnológicas e de inovação pública poderão ser deduzidas da base de cálculo da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, até o limite de 1,5% do lucro operacional da empresa. Já as doações a outras instituições públicas e instituições de educação e de assistência social, a dedução será de até 2% do lucro operacional da empresa. Também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos projeto que isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária bolsas de estudo de pós-graduação, de pesquisa e de extensão e as que forem concedidas em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A comissão pode votar ainda o projeto que aumenta o período de licença maternidade se o recém-nascido for diagnosticado com alguma deficiência. Nesse caso, a licença passa de 120 para 180 dias. Outra proposta na área da saúde que os senadores vão analisar é a que inclui lúpus e epilepsia na lista das doenças que não precisam cumprir carência para receber os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Senadores se reúnem em plenário hoje à tarde para votar 4 projetos. Um deles é o que cria o marco jurídico dos bioinsumos. A proposta já foi votada na Câmara dos Deputados e depende da aprovação de regime de urgência para ser votada direto pelo plenário do Senado.
O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária. Bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica, usados para combater pragas e doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. Substituem os produtos químicos tradicionais. O texto dispensa o registro dos bioinsumos e cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização do Ministério da Agricultura. O plenário também deve analisar proposta que permite zerar o imposto de importação sobre medicamentos no regime de tributação simplificada. A isenção deve valer para remédios de até $10 mil, importados por pessoas físicas para uso próprio. São medicamentos importantes para determinadas patologias e que assim passam a ter mais condição de serem acessados pela população brasileira. O projeto também altera o programa Mobilidade Verde e Inovação. O Mover prevê crédito e redução de IPI para estimular soluções tecnológicas mais sustentáveis no mercado de automóveis. A mudança determina que as importações com a redução de impostos poderão ser feitas também por empresas intermediadoras. Outra proposta na pauta estende a condição de segurado especial do INSS para integrantes de cooperativas. Atualmente, só as de agropecuária e crédito rural têm direito ao benefício. Ficam de fora as cooperativas de trabalho. E os senadores devem começar a discutir nesta terça-feira a PEC sobre defesa e segurança cibernéticas, transporte de valores e segurança das instituições financeiras. A proposta de emenda à Constituição determina que só a União poderá legislar sobre esses assuntos. O texto deve passar por 5 sessões de discussão no primeiro turno e 3 no segundo turno de votação. 16 reuniões de comissões, sendo 2 de CPIs e sessão deliberativa no plenário. Confira a previsão da agenda para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista reunião deliberativa na Comissão de Infraestrutura. Na pauta está o projeto que regulamenta o potencial energético offshore, que é a produção de energia em alto mar usando a força dos ventos. Também às 9, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve se reunir para deliberar sobre as emendas da comissão ao projeto de lei orçamentária para 2025. No mesmo horário, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública para debater o tema O impacto da inteligência artificial nos direitos humanos. Como vimos há pouco, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada para examinar projetos. Um deles é o que prevê, em caso de recém-nascido com deficiência, que sejam prorrogados os prazos de estabilidade provisória, de licença maternidade e de licença paternidade. Também às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que regulamenta o contrato de pesquisador da pós-graduação. Às 10h30, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é aguardado para uma audiência na Comissão de Segurança Pública. O ministro deve falar sobre planos e metas da pasta e também das ações empreendidas no combate ao crime organizado. Às 11 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir para examinar as emendas da comissão ao projeto de lei orçamentária para 2025. E logo após a reunião da CCT, a Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil deve se reunir para apreciar os projetos que tratam do assunto em tramitação no colegiado. Também às 11 horas, a CPI das Betes deve tomar os depoimentos de Azenclever Lopes Cansado, presidente da Loterge, e de João Studart, CEO da empresa Bet Nacional. A CPI também deve votar dezenas de requerimentos de convite, convocação, pedidos de informações, entre outros. Logo mais, às 1h30 da tarde, a comissão temporária criada para examinar projetos de reforma dos processos administrativo e tributário nacional deve se reunir para apreciar emendas de plenário a projetos que estão na comissão. Às 2 horas, a Comissão de Agricultura tem audiência pública prevista para debater a modernização do seguro rural. Outra audiência está marcada para as 2 da tarde, é na Comissão de Assuntos Sociais. Lá o tema é o projeto que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. E ainda uma terceira audiência pública está prevista para o mesmo horário, é na Comissão de Educação. O assunto é o projeto de desenvolvimento musical Orquestrando.
No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para examinar as emendas da comissão ao projeto de lei orçamentária para 2025. Também às 14 horas, como vimos, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto que cria o marco legal dos bioinsumos. Às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir para tomar os depoimentos de Gesileia Fonseca Teles, superintendente da Anatel, e de Renato de Oliveira Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. A CPI também vota requerimentos de convocação e de pedidos de informações e quebra de sigilos. E às 15h, a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados deve se reunir para apreciar as emendas da comissão ao projeto de lei orçamentária para 2025. O pagamento de emendas parlamentares foi liberado nesta segunda-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, desde que senadores e deputados enviem recursos para seus estados de origem ou para projetos nacionais. O pagamento de emendas estava bloqueado desde agosto, com o argumento de falta de transparência e rastreabilidade. Mas semana passada, o presidente Lula sancionou um texto aprovado pelo Congresso que garante mais transparência. Até amanhã, as comissões permanentes do Senado se reúnem para definir as emendas de orçamento de 2025. O senador Ângelo Coronel, relator do projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, comentou a decisão do ministro Dino. O ministro Flávio Dino, seguindo um processo de 2022 patrocinado pela ministra que é aposentada Rosa Weber, deu uma decisão em cima do PLP 175 que foi aprovado aqui no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Evidentemente tem alguns pontos que divergem do PLP, mas nós vamos continuar tocando dessa maneira. A ideia, amanhã na reunião da CMO, a gente dá seguimento para abrirmos o prazo para emendas e tentarmos chegar até o dia 19 com o orçamento aprovado tanto na CMO como também no plenário do Congresso Nacional. Então vamos tentar dissecar essas diferenças da decisão do ministro Flávio Dino em relação ao que foi aprovado, que está no PLP, no PLC 175. Vamos tentar, de toda maneira, apaziguar e voltar à normalidade no Congresso Nacional e que os três poderes mantenham-se o que sempre foi preconizado na Constituição: harmonia e independência. A norma brasileira de televisão digital, que define os padrões para o novo modelo de TV 3.0, deve ser publicada no ano que vem. É o que foi previsto na audiência desta segunda de manhã do Conselho de Comunicação Social. A TV 3.0 agora é DTV+. Do passado analógico, sem cor, com cor, até a TV digital, a gente estava lá com você. E chegou a hora do novo de novo. Mais um passo para o futuro da televisão. O novo formato de televisão que está sendo desenvolvido deve unir broadcast, a transmissão ao vivo e simultânea, e broadband, ou banda larga, a conexão de internet de alta velocidade que permite a interatividade do conteúdo sob demanda. A ideia é juntar a TV aberta com a conveniência do digital. Com a possibilidade de pausar, rever, compartilhar, comentar. Os canais viram aplicativos, reunidos em um ambiente seguro e intuitivo para a gente navegar como faz no computador ou celular. Uma central de entretenimento completa na sua TV. É tecnologia também a favor da acessibilidade, inclusão com legendas, audiodescrição e língua de sinais. Outra novidade é o recurso de alertas. Em situações de emergências climáticas ou de segurança pública, entidades de defesa civil poderão emitir avisos para garantir a sua proteção. A indústria promete mais cores, mais resolução e a possibilidade de fazer algumas escolhas, como votar no vencedor de um reality show, escolher outra câmera em uma transmissão esportiva e fazer compras diretamente pelo aparelho televisor. A TV também vai oferecer conteúdos. Esse representante do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, do setor que analisa o mercado, explicou que atualmente os anunciantes, sobretudo os pequenos, percebem um maior custo-benefício na internet. Por que o mercado publicitário tem optado por anunciar na internet ao invés da televisão?
Maior segmentação e personalização. Na internet, os anúncios podem ser direcionados a públicos específicos com base em dados demográficos, interesses, comportamentos de navegação e até localização geográfica. Isso permite que as campanhas sejam mais personalizadas, o que aumenta a relevância dos anúncios para cada consumidor. Mensuração precisa de resultados. Diferente da TV, onde a medição de audiência é menos precisa, o ambiente digital oferece ferramentas robustas para mensurar o impacto dos anúncios em tempo real. As empresas podem monitorar cliques, visualizações, interações e conversões de forma direta, o que permite ajustes rápidos nas campanhas para otimizar os resultados. A coordenadora de migração do Fórum disse que a expectativa é que no ano que vem já tenhamos uma norma brasileira de TV digital. Ela relatou que o trabalho começou a partir do decreto de abril do ano passado, que criou a política pública da TV 3.0. Então, ali foram estabelecidos não apenas as características a serem construídas para o sistema de TV 3.0, também como alguns prazos para que esse trabalho fosse concluído. E ele foi. Todo esse trabalho ele foi feito dentro do fórum, com o apoio e financiamento do Ministério das Comunicações, e ele está 100% concluído nesse momento. Ele foi completado, toda a parte de tecnologias, em agosto desse ano, de forma a permitir que a gente tenha ainda em 25, no início de 25, o projeto formal de padronização desses documentos pela BNT, a publicação na forma de uma norma brasileira de TV digital. E o Conselho de Comunicação Social voltou a se reunir na parte da tarde para debater as sugestões para alteração no regimento interno do Conselho. A proposta vai ser encaminhada para análise da mesa do Congresso Nacional. A segunda reunião do Conselho de Comunicação Social discutiu as sugestões para a reformulação do regimento interno, abrindo mais espaço para audiências públicas e reuniões virtuais. Uma das propostas em estudo trata da periodicidade das reuniões, a duração do mandato e a relatoria dos conselheiros. O Conselho de Comunicação Social reunir-se-á mensalmente nas dependências do Palácio do Congresso Nacional. Então, um acréscimo da periodicidade das nossas reuniões. Como se reúne uma vez por mês, você esperar reunir para distribuir a relatoria, eu acho que a ideia, quando foi criado aqui o texto, ele possibilita que o presidente, ele de ofício, autorize o secretário da comissão a distribuir a relatoria do que for, do assunto ou do projeto. A proposta de alteração no regimento interno será analisada pela mesa do Congresso Nacional. O Conselho de Comunicação Social voltará com as reuniões a partir de fevereiro de 2025. O mandato dos atuais conselheiros termina em maio do próximo ano. No intuito de não haver intervalo entre este e o próximo mandato do Conselho, iniciamos com um chamamento público o processo de recebimento de sugestões de nomes para a próxima eleição do Conselho, já tendo recebido das entidades representativas mais de 35 nomes que foram lidos nesta reunião e publicados na página do Conselho para envio à mesa do Congresso Nacional. A insegurança alimentar atinge com maior intensidade os povos indígenas e os povos de comunidades tradicionais. Os dados foram apresentados em reunião da Comissão de Direitos Humanos em audiência pública ontem. Na reunião foi lançada uma cartilha sobre o assunto. O último censo mostra que a população indígena tem quase 1.700.000 pessoas. Já os quilombolas passam de 1.330.000. Esse tema que nós vamos ver que ele está começando a ser estudado, mas precisa de muito mais informações, mais estatísticas, mais dados, para que nós possamos pensar em políticas públicas efetivas, O gráfico aí mostra que, em geral, ao longo dos anos, a insegurança alimentar, aquela parte lá de baixo, ela tem variado bastante ao longo dos anos. Em 2018, nós chegamos ao ponto mais grave no país, Foram 41% dos brasileiros declarados como se declararam
foram identificados como estando em segurança alimentar, e para a população indígena, para as pessoas que se autodeclaram indígenas, esse número sempre foi maior, historicamente é sempre maior do que na população como um todo. Nesse mapa, eles fazem 2 indicadores, déficit de peso para a idade e déficit de altura para a idade, são para crianças, né, com menos de 5 anos. É uma medida, né, que dá a ideia de desnutrição, da insegurança alimentar, das necessidades que essa população vive. E a situação é parecida, né, com os indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. A produção de alimentos nas próprias comunidades é uma das soluções apontadas para reduzir a insegurança alimentar. Mas a falta de incentivos para produzir é um dos principais problemas enfrentados. Não tem como também a gente falar de segurança alimentar se a gente não fala hoje em dia sobre produção agrícola, uma produção voltada à agroecologia também, uma produção que não seja exploratória ou de monocultivos. É muito difícil eu ver entrega de trator, de máquina, de equipamento para os povos tradicionais. É muito mais fácil eu ver a entrega para outros que atuam na área rural, e eu acho que dentro do possível tem que atender a todos, mas não tem como excluir os povos indígenas e os quilombolas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social tem incentivado a compra de alimentos produzidos próximos ou mesmo dentro das comunidades, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Essa agenda que nos é tão cara, que é a agenda de povos e comunidades tradicionais, nós tanto flexibilizamos os documentos de entrada para permitir a participação de povos indígenas e povos quilombola, como também flexibilizamos as exigências sanitárias para que a compra e doação de alimentos se dê dentro dos próprios territórios indígenas e dentro dos próprios territórios quilombolas, de forma que a gente possa reforçar essa necessidade de um autoconsumo, né? A sessão marcou o lançamento da cartilha com diretrizes para o atendimento de povos indígenas e povos de comunidades tradicionais em programas de segurança alimentar e nutricional. Então, nós elaboramos essa cartilha que, a partir desse diálogo com os diferentes segmentos de povos e comunidades tradicionais presentes na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, esse documento aqui que está disponível. A Comissão de Direitos Humanos vai colaborar, naturalmente. Vamos botar em todas as nossas redes, como vocês recomendaram, porque de uma forma ou de outras, muitas vezes o nosso povo, como ele não tem acesso à informação, não sabe como chegar lá, né? Aí tem que procurar intermediário aqui e acolá. Então, parabéns, viu? O Senado fez nesta segunda-feira uma sessão especial para homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, conhecido como Brasil Educação. Fundado em 2008, o Fórum Brasileiro de Educação Particular reúne 15 entidades representativas do setor educacional privado. Elas representam instituições com e sem fins lucrativos que vão desde a educação infantil até a pós-graduação. Para homenagear a instituição, o Senado realizou uma sessão especial. Os serviços prestados pelo Fórum e a importância do fortalecimento da educação foram ressaltadas durante a sessão. Se existe ao menos um consenso político possível, um consenso de abrangência mundial, este consenso reside na centralidade da educação para o pleno desenvolvimento do indivíduo, portanto, de qualquer sociedade humana. Ao mesmo tempo, nesse esforço permanente de cada país na promoção e no aprimoramento da educação, é preciso reconhecer que não existe um modelo único a se adotar. Desse modo, aqui e em outros países, os setores público e privado se complementam e se auxiliam nesse propósito de promover o desenvolvimento da sociedade. Praticamente 80% dos alunos do ensino superior hoje matriculados
no nosso país, somos da responsabilidade desses heróis da educação. Representantes de associações que integram o fórum falaram sobre a atuação da entidade para defender a educação particular no Brasil. Nós decidimos pensar juntos quais eram as nossas bandeiras. Porque, claro, nós temos as nossas diferenças. Nós temos instituições filantrópicas, empresariais, comunitárias, evangélicas, católicas. Para que a gente pudesse reunir todas, nós tínhamos que pensar em bandeiras comuns. Assim, o Brasil Educação passou a se constituir no principal espaço de discussão e defesa de políticas públicas de qualidade e avançadas, que promovam a inclusão, a diversidade e o acolhimento dos cerca de 16 milhões de estudantes do setor particular. Por isso, o Brasil Educação é tão importante, é uma entidade muito importante, porque une, porque juntos lá nós temos sinergia, e a sinergia nos faz pulsar. A sinergia é paixão, e paixão nos move. Representantes do Executivo brasileiro falaram do papel e das contribuições da educação privada no Brasil. Não conseguimos pensar o amanhã, não vou nem falar o futuro, que é muito distante, mas o amanhã da educação superior no Brasil, sem incluir ou sem levar em consideração, principalmente, essa contribuição trazida pelas instituições de educação superior privadas. A 18ª Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência começou ontem e vai até quinta-feira no Senado. A programação inclui exposição, diversas atividades e a entrega do Caminho da Alegria. A 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência acontece de 2 a 5 de dezembro no Senado. Uma programação voltada para a inclusão e a promoção de acessibilidade no Senado. O Senado já faz 18 anos, todos os anos, promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. É uma semana de reflexão, de debate, de discussão sobre cidadania, dignidade, acesso a direitos, como que os direitos podem ser concretizados. Então, um debate grande. Ter a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência nos estimula a iniciativas que podem trazer essas sensações todas especiais. No entanto, essas iniciativas não devem ficar restritas a uma semana, tem que ser um valor contínuo e continuado, na compreensão que todos nós precisamos definitivamente ou em algum momento adaptações. A exposição ela visa dar visibilidade realmente a todas as pessoas com deficiência e mostrar que nós podemos fazer trabalhos que incluam todas as pessoas. A exposição Niemeyer, Utopia do Movimento, do fotógrafo espanhol Juan Carlos Vega, faz parte da programação da semana. Arquitetura, dança, fotografia, manifestações artísticas se complementam na mostra, que é acessível e interativa e pode ser explorada pelos visitantes de forma sensorial, por meio de painéis em braille e fotografias em relevo. Que para nós esse momento é único, é importante, porque uma coisa que a gente está lutando muito é que a gente vai aos eventos e eles não deixam que nós toquemos nas peças, esquecendo que a gente só consegue depreender o conhecimento através do toque. Então, eles deveriam colocar réplica. Aqui não, aqui está tudo acessível. Isso facilita muito o nosso entendimento. Em el 23 foi quando discorri o relevo nas fotografias. E el 24 a apresentação mundial desta exposição em relevo aqui na Casa del Senado, para que a gente com acessibilidade, que são cegos, com dificuldades visuais, possam tocá-los e possam disfrutar como fazemos nós. Esta parceria entre Brasil e Espanha mostra um pouco desses interesses comuns que têm as instituições espanholas e brasileiras por o bem-estar de seus cidadãos. A semana prevê ainda diversas atividades e entregas, como a inauguração do Caminho Feliz, em que 2.400 metros de calçadas e rampas no Senado e arredores foram recuperados ou construídos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet
senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Se você pudesse definir de uma forma simples para quem está nos assistindo, o que é economia circular? Economia circular é um novo modo de produção, um sistema econômico que mantém a circulação dos materiais dentro do fluxo produtivo no seu mais alto valor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Eu estava ali olhando para essa sessão plenária e lembrando quando João Paulo II foi a Belo Horizonte, fez um grande encontro com a juventude. E tem uma frase dele, eu era jovem, viu, gente, naquela época, que me marcou muito, porque ele olhou os jovens e falou, que Belo Horizonte. E é claro, como eu sou de Minas, de Belo Horizonte, olhando para esse plenário, eu queria dizer para vocês, que Belo Horizonte. Como é bom ver essa juventude, crianças e adolescentes aqui, nessa celebração dos 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A proteção à infância é um desafio internacional, enorme, necessário e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. O futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades. Estamos de volta, 9h em ponto. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o tema, o impacto da inteligência artificial nos direitos humanos. Acompanhe. Nos direitos humanos. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, em senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Os palestrantes terão 10 minutos, com mais 5, se necessário for, e com a devida tolerância dessa presidência. Como é de praxe, farei aqui a leitura
do texto de início dos trabalhos organizado pela consultoria do gabinete. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, dou boas-vindas aos representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que propuseram, em conjunto com a CDH, essa audiência pública sobre o impacto da inteligência artificial nos direitos humanos. Agradeço também a participação dos convidados, de todos os presentes, dos que nos assistem pelos canais do Senado Federal, Agência Senado, enfim, todo o sistema de comunicação da Casa, Rádio Senado. Essa audiência pública se insere numa série de debates que vem sendo proposto pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos em torno do tema da inteligência artificial. Parabéns pela iniciativa. O último desses encontros ocorreu no Rio de Janeiro, há 2 semanas, no âmbito do G20 Social. As conclusões desse evento reforçam a importância da regulação imediata como estratégia para promover o desenvolvimento ético e inclusivo da inteligência artificial. Não há dúvida de que a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para mudar o mundo. Está aí, não tem volta. Seus benefícios são óbvios. O IA permite o processamento rápido de grandes volumes de dados, a automação de processos e a personalização de procedimentos. Aumenta a eficiência e a produtividade, reduz custos, promove crescimento e desenvolvimento. Há mesmo quem afirme que estamos diante de uma nova revolução no mundo do trabalho e das comunicações. Seus impactos sobre os direitos humanos são, porém, contraditórios. Por isso estamos aqui hoje, né? De um lado, cresce a expectativa de avanços consideráveis na saúde, com diagnósticos mais precoces e mais precisos, medicina personalizada e assistência remota. O IA vem promovendo também avanços na educação, com maior disponibilidade de informação, mais facilidade de acesso a dados e aprendizado adaptativo. Espera-se que contribua também para avanços na preservação do meio ambiente, com sistemas de monitoramento mais abrangentes e otimização de recursos. Devemos também avançar em tecnologias assistivas, com base em inteligência artificial, tem um enorme potencial de ampliar a acessibilidade, romper barreiras linguísticas e promover inclusão social. No entanto, existem também os riscos. O risco de desigualdade digital, de que os benefícios do IA sejam apropriados por apenas uma parte da população e que terminem por reproduzir o mesmo agravar a desigualdade social, que é uma grande preocupação dessa comissão e, por isso, é a Comissão de Direitos Humanos. O risco da perda de privacidade e de controle sobre os dados pessoais em uma sociedade de vigilância máxima. O risco da discriminação e do viés, o chamado racismo algoritmo, que pode perpetuar ou mesmo amplificar preconceitos. O risco da desinformação e da manipulação, de disseminação de discurso de ódio e de ataque coordenado às instituições ou mesmo às pessoas, as famosas fake news. O risco de substituição massiva de trabalhadores por meio da automação sem o devido debate, e aqui eu me dou o direito de dizer, por exemplo, da redução de jornada sem redução de salário, e o debate que o mundo faz hoje é 4 dias por semana, 4 por 3.
Esse debate está aqui no Brasil também por inúmeras iniciativas de redução de jornada. Só eu tenho uma PEC de 2015 e 2 projetos. E aí tem o senador Hever, tem uma outra que eu sou relator. Na Câmara dos Deputados está em avanço essa campanha contra o 6 por 1, que é 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Não podemos permitir que a inteligência artificial venha retirar direitos e emprego dos trabalhadores. Eu tenho um debate longo que eu trato dessa área e já tive em outros países debatendo isso. Quando a tecnologia avança de forma surpreendente e positiva, e ninguém pode ser contra a tecnologia, mas cada vez aumenta, digamos, a automação, você tem que ver como é que fica o trabalho dos seres humanos, né? E aí o caminho, na minha ótica, um deles, não é só ele, é a redução da jornada de trabalho. Enfim, podemos ter repercussões sobre todo o sistema de assistência e previdência social. O risco da concentração do saber e do poder tecnológico e do aumento da exclusão digital, principalmente de países como o Brasil, que chegou atrasado a essa corrida pela inovação. Não são poucos os desafios éticos, os desafios sociais da inteligência artificial. Estamos aqui hoje para discuti-los de forma tranquila, com uma visão ampla e que nós queremos apenas fazer o bem a todas as pessoas. O Senado constituiu há pouco, há mais de um ano, uma comissão temporária interna, destinada especificamente a preparar uma proposta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Foi a alternativa encontrada para dar conta da enorme quantidade de propostas sobre a matéria. Só no Senado são hoje mais de 20 projetos de leis que discutem a inteligência artificial. O ponto de partida da comissão aqui no Senado foi o projeto de lei número 2338 de 2023, que é resultado do trabalho de uma equipe de juristas. A proposta tem como autor principal o presidente Rodrigo Pacheco. O relator é o senador Eduardo Gomes. A proposta reproduz, em muitos pontos, as orientações aprovadas recentemente pela União Europeia. O texto original do projeto, a comissão incorporou elementos de várias outras proposições, entre as quais o projeto de lei número 21 de 2020, já aprovado pela Câmara dos Deputados. E para a discussão desse texto, precisamos de parâmetros que esperamos sejam construídos a partir de um debate que já está acontecendo, né? Com muito equilíbrio, muita tranquilidade, de forma tal que a inteligência artificial venha para fazer o bem. E quando eu digo bem, eu uso sempre aquela frase conhecida, fazer o bem sem olhar a quem. Enfim, parâmetros que esperamos que sejam construídos a partir de grandes debates, como estamos fazendo já no Brasil, e o mundo todo já fez e está fazendo. Portanto, esse é o objetivo dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos. A participação de vocês é essencial. O tema que discutimos hoje aqui é nada mais do que o nosso futuro que o mundo já está debatendo. Muito bem, feita a introdução, vamos de imediato para a primeira mesa. Eu vou... Ok. Eu ia já chamar e farei assim mesmo, já fica anunciado, a senhora Estela Aranha, assessora especial da Assessoria Especial da Previdência da República, membro do Conselho Consultivo de alto nível da ONU para a Inteligência Artificial. Se ela quer estar a caminho, enquanto ela chegar, ela então já vem para a mesa. Paula Guedes, representante da Coalizão Direitos na Rede.
Paula Guedes já se encontra. Por favor, Paula Guedes, prazer recebê-la aqui. Ataúpa Blachett, representante do Instituto Políticas Públicas e Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Admirson Medeiros, representante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Essa primeira mesa, todos aqui presentes. Aproveito para cumprimentá-los. Bem-vindo. Bem. Oi, tudo bom? Teve algumas pessoas que, quando chegaram aqui, quiseram tirar uma foto comigo e eu estava abrindo a sessão. Mas todos são bem-vindos. Ninguém pode ir embora sem tirar foto, hein? Ou individual ou coletivamente. Isso é praxe nessa comissão já, viu? Mas vamos lá, pessoal. Com esse espírito de alegria e de que avançaremos, vamos iniciar o nosso debate. Eu passo a palavra, então, já que a senhora Estela não se encontra, a doutora Paula Guedes, representante da Coalizão de Direitos na Rede. Isso. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, representando a Coalizão Direitos na Rede. Já agradeço o convite do senador e também do Adilmilson, dos meus colegas aqui. É um prazer estar representando a sociedade civil nessa mesa. E, bom, acho que o senador já adiantou bastante sobre os impactos da inteligência artificial em direitos humanos. Acho que isso é claro para todo mundo e que é uma realidade, né? A gente não está falando mais de uma tecnologia que vai chegar, mas é algo que já está nas nossas vidas, inclusive na palma das nossas mãos, quando a gente pega o celular, às vezes, para desbloquear o telefone, por exemplo, para acessar aplicativos nas redes sociais e por aí vai. Mas acho que a minha missão aqui hoje é de falar que a gente não está lidando só com riscos de uma tecnologia futura, mas com benefícios, claro, e com alguns danos que já são sentidos por muitas pessoas, em especial em grupos vulneráveis. E aí, quando a gente fala em grupos vulneráveis no nosso contexto do Brasil, que é um país de sul global, é ainda mais sentido, né? Ainda tem esse reforço. E acho que a missão aqui é mostrar o porquê que a gente deve, sim, olhar para direitos humanos quando a gente fala de inteligência artificial e por que a regulação é uma aliada para a tecnologia nesse contexto. E aí o senador também pontuou muito bem que a gente tem aqui no Brasil, desde 2020, um projeto de leis que fala sobre inteligência artificial. Na verdade, a gente tem vários projetos de lei que falam sobre inteligência artificial já hoje em dia. O PL 2120 nasceu na Câmara dos Deputados, hoje em dia ele está na Comissão Temporária de Inteligência Artificial, junto com a pensada outros projetos, né, como o 2338 de 23, para análise no Senado. Mas eu queria fazer com vocês aqui, na verdade, um histórico, de pensar que no início do boom da inteligência artificial, que ela voltou às conversas, lá por volta de 2019, 2018, houve também uma explosão de princípios éticos que falavam de governança desses sistemas. E de 2019 para cá se viu que, na verdade, só estratégias principiológicas de autorregulação já não são suficientes para conter os riscos e os danos dessa tecnologia. Então, se viu necessário criar regras cogentes, né, com força de lei, com força vinculante, para que os agentes que estão aí desenvolvendo, implementando, utilizando sistemas de inteligência artificial, eles possam se adequar e respeitar direitos humanos e direitos fundamentais. E é aqui que a gente está hoje em dia, quando a gente fala de regulação de inteligência artificial. Então, eu agora, na minha fala, eu gostaria de falar do que é importante que uma regulação de inteligência artificial para o Brasil deveria ter, né? E a gente tem visto já como uma tendência internacional a regulação de sistemas de IA a partir do risco. E eu acredito que seja muito positivo
e por experiência de outros países também, de outras regiões, a gente tem visto que isso tem virado quase a tendência quando se fala em regulação de inteligência artificial, porque a tecnologia ela é muito ampla, né? Então tem sistemas que eles têm baixo risco, médio risco, alto risco e riscos que são inaceitáveis e por isso não podem ser aceitos. Então nem toda tecnologia é indispensável e é inevitável. A gente pode sim escolher qual tipo de tecnologia que a gente quer. E, para isso, a gente precisa de regras bem estabelecidas, né? Então, para regular a inteligência artificial, uma tendência que temos observado é essa regulação baseada em riscos, mas o projeto de lei brasileiro, e aqui eu falo do projeto de lei 2338 de 2023, ele não é só baseado em riscos, mas também é baseado em direitos. E isso é muito importante considerado o histórico do Brasil, que tem uma Constituição com um rol de direitos fundamentais amplo, inclusive com a possibilidade de inclusão de outros direitos fundamentais, direitos humanos, né, a partir de tratados internacionais incorporados aqui, que têm status de emenda condicional. Então, é super importante que quando a gente olhe para a inteligência artificial, a gente tenha que ter uma regulação que pense nesses sistemas protetivos de direitos responsáveis e que não seja uma inovação a qualquer custo, que vai violar direitos e vai gerar vários problemas sociais que depois a gente vai ter que correr atrás para corrigir. Então, a regulação de inteligência artificial ela é baseada em riscos, pelo projeto 2338, ela é baseada em riscos e em direitos, porque ela tem, por enquanto, pelo menos, um rol de direitos aplicáveis aos eventuais afetados por esses sistemas. Ela conta também com um arranjo regulatório, e aqui, pensando no contexto brasileiro, ele é até um pouco inovador, porque a gente conhece, porque teria uma agência coordenadora, junto com autoridades setoriais que estariam trabalhando nesse sentido para fiscalizar e regulamentar também eventuais outras necessidades do projeto. E, com isso, você dá dentes também, né? Para que a regulação ela não seja só uma norma aberta e que ela tenha, de fato, como ser implementada e fiscalizada. E aqui uma fiscalização a posterior, né? Os agentes de inteligência artificial, eles teriam a obrigação, então, prévia, deles mesmos fazerem esse movimento de se avaliarem e cumprirem com as obrigações e, eventualmente, a autoridade está ali para fiscalizar e para garantir que aqueles agentes estão, de fato, prestando contas. E essa avaliação, essa abordagem baseada em risco faz com que a gente não coloque todo o peso regulatório da mesma forma para todos os agentes, mas sim que alguns sejam mais regulados do que outros. E aqui é importante falar que, como eu já mencionei um pouco alguns minutos atrás, mas que tem alguns sistemas que eles são inaceitáveis. Então, por exemplo, você fazer pontuação social da população é um caso em que é inaceitável porque viola muitos direitos humanos, muitos direitos fundamentais. Então, deveria ser um caso de uso de sistemas de inteligência artificial, desde logo banidos. Então, proibidos pela futura lei. Os casos de alto risco são os casos que são permitidos a princípio, mas têm que cumprir com uma série de obrigações de governança, e aqui eu coloco como destaque as obrigações de impacto algoritmo, outras obrigações de transparência e prestação de contas, de garantir critérios de segurança, de confiabilidade, de robustez e com destaque essa avaliação de impacto, né? E outro ponto que também é muito importante quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial é também considerar a participação dos grupos que vão ser eventualmente impactados, né? Nada melhor do que ouvir quem vai sentir na pele os impactos daquela tecnologia para ter insights, eventualmente, do que pode ser feito para melhorar, ou se aquela população, de fato, precisa daquela tecnologia, que nem sempre é o que acontece. E acho que esse projeto de lei que vai ser, inclusive, talvez votado hoje às 11 horas na Comissão Temporária de Inteligência Artificial, ele é um primeiro passo positivo que o Brasil pode dar em direção à regulação desses sistemas, passando uma mensagem adequada internacionalmente também, de que o Brasil ele quer inovações que sejam responsáveis e protetivas de direito, e passando o recado também que regulação ela não é contrária à inovação, muito pelo contrário. Porque a gente tem uma inovação, essa inovação ela tem que proteger as pessoas que moram aqui ou estão aqui, que proteja direitos fundamentais das pessoas. Não adianta criar qualquer tipo de inovação ou de tecnologia que depois vai gerar danos
inclusive danos reputacionais para as próprias empresas com violações de direitos. Então, no passado, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é muito palatável. No passado, a gente via muitos casos de produtos que eram defeituosos, explodiam e feriam consumidores. E hoje em dia, a gente não vê tantos casos assim porque o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado e ele criou obrigações para que os fornecedores eles cumprissem e que os produtos e serviços, então, colocados no mercado, disponibilizados para serviço, eles tenham critérios de condições para circular e para estar em contato com os consumidores. Então, esse é um exemplo muito claro de que o Brasil ele é capaz de produzir, de continuar produzindo inovações, mesmo com regulação. Então, regulação não é oposta à inovação e quem usa esse argumento é normalmente tendencioso, é um argumento muito falacioso que não, na concretude não se mantém. E aí, para finalizar a minha fala, que estou vendo que o meu tempo está acabando, reforçar que esse projeto ele também olha para particularidades do Brasil. Então, ele lida... Mais 5. Ah, é? Agora, depois do sinal, mais 5. Ah, que ótimo. Então, ganhei 5 minutos. Mas, ok, esse projeto... Maravilha. Então, esse projeto ele também tem a particularidade de olhar para o que o Brasil tem de especial. E aqui eu coloco o Brasil quanto um país de sul global, que a gente tem as nossas particularidades também de um contexto de discriminações estruturais, principalmente de racismo estrutural. E esse projeto ele olha para isso com um primeiro exemplo, conceituando o que seria a não discriminação e considerando, inclusive, discriminação indireta, que é um conceito que vem da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Olha, estou louca. Da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que também tem status constitucional aqui no Brasil. Com certeza, mas eu estava usando a convenção errada, para quem está ouvindo, né, para saber a referência certinha. Mas, então, esse projeto ele olha para isso, ele traz uma proteção de direitos fundamentais de não discriminação também importante, ele traz a proteção também especial para grupos vulneráveis, principalmente crianças, adolescentes e idosos. E esse projeto, então, ele, na última versão publicada pelo senador no dia 28 de novembro, ele traz um mínimo necessário. Então, ele traz uma abordagem baseada em riscos, ele traz casos proibidos, ele traz os casos de alto risco com um rol exemplificativo, trazendo medidas de governança, como as avaliações de impacto, ele traz o sistema de fiscalização, regulação, governança. Ele traz também a proteção ao trabalho, ao trabalhador, a sustentabilidade, aos direitos autorais, mas ele também traz alguns retrocessos, principalmente por conta de lobby que aconteceu principalmente de big techs e do setor industrial. Então, o projeto, ele cada vez mais ele vem se desidratando e parece que a atenção aos direitos fundamentais vai diminuindo também, quanto mais apresentam-se novos relatórios. E acho que aqui é um momento também para a gente reforçar o quanto é importante que a regulação que saia desse Senado e que depois vá também continuar o processo legislativo para a Câmara, eventualmente para cá de novo, que ela seja protetiva de direitos e que ela traga uma inteligência artificial responsável. Porque, de novo, eu estou sendo repetitivo aqui porque é de fato importante, que a inovação ela não é contrária, a regulação não é contrária à inovação, muito pelo contrário. O que a gente quer é estimular a boa regulação, aquela regulação que ela vai proteger direitos fundamentais e potencializar o que o Brasil tem de bom. E o que a gente tem de bom aqui é muita capacidade de criar e de ter inteligência artificial que seja protetiva de direitos e responsável. Então, eu devolvo com 3 minutos de volta para vocês. Ela disse que guardou 3 minutos porque ela voltará na hora dos debates. Mas quero cumprimentar a Paula Guedes, representante da Coalizão Direitos na Rede, e já dar uma salva de palmas aí pela a sua brilhante explanação. Mostra que realmente conhece o tema e demonstrou a todos que regulamentar não significa proibir. Regulamentar significa garantir o direito de todos, moralizar e não permitir fake news. Acho que o resumo é meu, viu? Se estiver errado, foi ele que disse. Mas parabéns, viu, Paulo? E você terá a oportunidade de falar novamente. Agora, nos solicitou, que ele está com outro compromisso, para que ele possa entrar por videoconferência, o senhor Renan Bernardi Caril, procurador do Trabalho, coordenador nacional
da CONAFRET e membro do grupo de trabalho sobre inteligência artificial do MPT. Por favor, doutor Renan Bernardi Calil. O tempo é seu, 10 minutos com mais 5. Bom dia a todas e todos. Dia. Bom dia, senador Paulo Paim. Gostaria de inicialmente agradecer o convite em nome do Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, para o Ministério Público poder estar nesse momento importante, nessa audiência pública que trata do impacto da inteligência artificial e nos direitos humanos. Esse é um tema fundamental para os dias que a gente vive e o Ministério Público do Trabalho tem grande interesse em estar nesses debates e apresentar as nossas contribuições. Então, gostaria de fazer esse agradecimento inicial e iniciar minha fala um pouco no sentido para retomar o que a Paula veio dizendo e que o senador também colocou, né? Que a regulação ela não é contrária e ela não tem nenhuma dificuldade com a inovação, né? Pelo contrário, me parece que essa questão, como o senhor mencionou, né, ela é fundamental para a gente encarar que as inovações tecnológicas, inclusive, elas não são forças isoladas que são produzidas por valores neutros e sem qualquer tipo de interesse, sem vinculação com as relações de poder instituídas. É importante que a gente coloque que essas inovações tecnológicas elas estão inseridas dentro desse contexto mais amplo, né? Elas são desenvolvidas dentro de um sistema socioeconômico em que a gente vive e, de alguma forma, elas estão reproduzindo e estão atendendo alguns ditames que se relacionam com essas relações de poder que estão dadas. Se a gente olha para a tecnologia única e exclusivamente como se ela fosse uma força condutora de uma marcha inexorável, a caminho de uma direção unívoca, a gente vai simplesmente desprezar possibilidades de intervenção na realidade para moldar o presente e o futuro, a partir de formas alternativas, inclusive, que entendem que não deve haver qualquer tipo de regulação e que tudo isso vai se dar por meio de uma autorregulação, eventualmente por parte das empresas, e nos coloca numa posição de eventualmente moldar de forma marginal esse futuro que a gente está querendo debater aqui, esse presente, na verdade, porque a inteligência artificial já é uma realidade para todos. Então, gostaria de iniciar minha exposição colocando o tema dentro dessa premissa, que me parece fundamental isso e se relaciona com essa preocupação que o senador trouxe, que a Paula mencionou na fala dela, de ressaltar a importância da regulação nesse sentido. A preocupação que eu vou tratar com mais detalhe aqui, senador e demais presentes, ela, até por conta da instituição da qual eu pertenço, o MPT, ela vai muito direcionada para a figura do trabalhador e das entidades sindicais, tá? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, geralmente a gente imagina aquele modelo de linguagem, algum tipo de sistema, algum artefato técnico que está interagindo conosco de forma automatizada sem que exista qualquer tipo de mediação realizada por um ser humano. Mas os sistemas de inteligência artificial, eles não se desenvolvem dessa forma. Quando a gente entra em contato com um chat GPT, com esses modelos de linguagem, por exemplo, ou com qualquer outro mecanismo de inteligência artificial que faz verificação de imagem e tudo isso, para que esse produto chegue até nós, enquanto consumidores, isso passou por uma espécie de treinamento e customização que envolveu trabalho de pessoas, trabalho de seres humanos, né? Existem plataformas de crowdwork, por exemplo, que é uma modalidade de trabalho via plataforma digital, que ocupam um papel fundamental nisso. E os trabalhadores que fazem essa espécie de treinamento e de customização desses modelos de inteligência artificial, eles vão realizar algo que alguns estudiosos vão chamar de trabalho cultural. O que é esse trabalho cultural? Quando a gente olha para trabalhadores que vão gerar essas informações treinadas e customizadas que eu estou mencionando,
eles vão ensinar os algoritmos, de alguma forma, a combinar e a compreender padrões que são produzidos por seres humanos em relação a determinados assuntos. Essas empresas de tecnologia, elas precisam dos trabalhadores, porque os softwares, os computadores, enfim, eles não vão ter as referências culturais necessárias para interpretar linguagens, sons e imagens que são questões relacionadas diretamente aos seres humanos. E um exemplo, senador, para tentar ilustrar isso que eu estou mencionando, um exemplo desse trabalho cultural é a avaliação de timeline de usuário de rede social, por exemplo, e o julgamento de disputas que pode existir em relação a um conteúdo denunciado em página da internet. Isso vai exigir a existência de um conhecimento de contexto, de peculiaridades, de particularidades, na verdade, próprias das interações humanas, em que a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, não vai ter uma limitação para fazer essa análise, né? Então, conforme os seres humanos vão realizando atividades e vão treinando essas tecnologias, as capacidades da inteligência artificial elas vão avançar e as pessoas vão ser designadas para realizarem outras atividades. Isso é um ciclo que é virtuoso para as empresas de tecnologia, mas é um trabalho que não é apresentado e colocado à luz do sol para as pessoas, né? Não é à toa que vários estudiosos do tema vão caracterizar e vão denominar esse tipo de trabalho como trabalho fantasma, como trabalho escondido, como trabalho atrás das cortinas, porque todos esses modelos, todos esses produtos que se relacionam com a inteligência artificial e que chegam até nós, muito pouco do trabalho humano que é colocado nisso vai ser mencionado e exposto, né, para a sociedade. Então, essa é uma preocupação inicial que eu gostaria de trazer. A segunda se relaciona até com o que o senador trouxe na fala inicial, né, com a preocupação dos trabalhadores não ficarem para trás e de a gente não ter apenas e tão somente um cenário em que os trabalhadores vão ser substituídos por máquinas, por robôs, e que eles vão ficar sem um emprego, sem uma fonte de subsistência do trabalho deles. Para a gente evitar isso, é fundamental que a gente pense numa regulação que reforce o papel que os sindicatos vão ter e que a negociação coletiva de trabalho ela vai ser estimulada. É somente dessa forma que impactos da robotização eles vão poder ser mitigados e os trabalhadores não vão ser prejudicados no curso desse processo. E vejam que eu não estou fazendo essa colocação apenas e tão somente para reforçar o papel dessas instituições que são centrais para o mundo do trabalho, mas porque a gente possui experiências em outros países que demonstram que quando os sindicatos intervieram em processos de debate sobre o uso de máquinas que eventualmente iam substituir trabalhadores, quando existia um número grande de sindicalizados ou quando negociações de coletivas de trabalho foram celebradas, os impactos foram positivos para os trabalhadores. E existem dois casos que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro é em relação à Alemanha. Tem um artigo científico muito interessante que demonstra que nos anos 90 houve um boom da introdução de robôs na indústria manufatureira na Alemanha e que, por meio das pesquisas que analisaram o impacto do que aconteceu com os trabalhadores, esses autores eles conseguiram identificar que aqueles trabalhadores que tiveram as atividades repassadas para os robôs, eles não foram demitidos, mas eles foram treinados e alocados em outros trabalhos mais complexos na linha de produção da empresa. E isso aconteceu com mais intensidade em locais em que havia um maior número de trabalhadores sindicalizados. Um outro exemplo que eu chamo a atenção é o caso da Suécia, né? A Suécia, diferentemente de outros países, eles têm lidado de uma forma um pouco mais otimista com a automação e a robotização por conta de uma combinação que existe lá de uma forte rede de proteção social, de sindicatos fortes e importantes e de uma cultura de cooperação entre trabalhadores e empregadores. Então, diferentemente de outros países em que a automação geralmente é vista como uma ameaça ao emprego, na Suécia isso foi encarado, foi visto e se lidou como uma oportunidade para tornar as empresas mais eficientes, mas para que também os trabalhadores fossem beneficiados. E os sindicatos tiveram um papel crucial nesse processo. Então, ao invés de eles resistirem à automação, eles realizaram negociações de contratos coletivos para assegurar
salários justos, que é fundamental para os trabalhadores, mas também boas condições de trabalho e treinamentos para requalificar esses trabalhadores. Porque a preocupação das entidades sindicais ali não é com o emprego em si, mas do que está acontecendo com os trabalhadores, né? Então, se um posto de trabalho está sendo fechado, a gente tem que olhar para aquele trabalhador que está, de alguma maneira, saindo desse posto de trabalho para conseguir entrar numa outra atividade, né? Então, existe essa preocupação que o sindicalismo sueco está trazendo e que tem sido tratado de forma positiva por lá. Além disso, existem outras questões que me parecem fundamentais e que têm uma relação com um debate que a Paula trouxe, né, sobre a classificação em riscos e como que a gente olha para as relações de trabalho. No PL 2338, na versão anterior do relatório, no artigo 56, existia uma série de direitos que se que tratavam dos trabalhadores, que foram enxugados e reduzidos a apenas 3 incisos na versão atual do artigo 58. E me parece que esse enxugamento, essa redução dos incisos, ela retira elementos fundamentais para que o trabalho não seja deixado para trás nessa conversa que a gente está fazendo sobre regulação da inteligência artificial. Então, a gente prevê que questões relacionadas com monitoramento dos trabalhadores e decisões automatizadas passem por revisão humana é fundamental para que os trabalhadores tenham uma clareza a respeito do que está acontecendo na relação de trabalho e que eles possam compreender esse gerenciamento algorítmico que eventualmente as empresas vão conduzir. A obrigatoriedade de uma revisão humana diante de decisões automatizadas que impactam a vida dos trabalhadores, que era uma previsão no último inciso do artigo 56 do PL, e que foi retirada nessa nova versão, ela é uma questão que afeta não só a inteligência artificial diretamente, mas relações de trabalho que estão constituídas hoje em dia e que a gente vê se desenvolver nas ruas do Brasil inteiro. Então, nesse debate, por exemplo, que trata da situação de motoristas e entregadores que atuam por meio de plataformas digitais, uma das principais demandas que eles sempre colocam em todos os debates em que eles participam é a forma pela qual as empresas aplicam suspensões e bloqueios nesses trabalhadores, a eles, né? Eles não têm clareza alguma disso e se eles ficam insatisfeitos com a forma pela qual isso se dá, eles invariavelmente não conseguem ter uma resposta satisfatória das empresas e são obrigados a recorrer ao judiciário para entender o motivo pelo qual eles estão sendo afastados do trabalho, estão sendo bloqueados, estão tendo essa fonte de renda suprimida deles. Então, a previsão de se colocar ali no PL a importância de se assegurar uma explicação do motivo pelo qual esses trabalhadores estão sofrendo o seu interesse está sendo de alguma forma prejudicado e que diante de decisões automatizadas eles tenham direito à revisão, uma revisão humana disso, é fundamental também, inclusive, que isso eventualmente seja reconsiderado para reintroduzi-lo no PL 2338 que está sendo debatido, como já foi mencionado anteriormente. Então, esses eram os principais aspectos que eu queria abordar. Estou vendo aqui que eu já estou chegando perto do meu limite de tempo, inclusive dos 5 minutos adicionais que o senador franqueou para os expositores. Então, eu finalizo a minha fala trazendo essas preocupações que os trabalhadores têm que estar dentro dos centros das preocupações, das conversas que a gente faz quando a gente está regulando a inteligência artificial. Tentei trazer aqui alguns elementos relacionados a isso e gostaria de desejar uma ótima continuidade de audiência pública para todas e todos e reiterar o agradecimento do convite para o MPT participar dessa atividade. Muito obrigado. Muito bem, senhor Renan Bernardi Caril, procurador do Trabalho, coordenador nacional da CONAFRET e membro do Grupo de Trabalho sobre Inteligência Artificial do Ministério Público do Trabalho, e que enfocou ali, eu até comentava aqui com a Paula, que ela foi a primeira a falar, a questão do desemprego. Fiquei um pouco mais preocupado,
que pode gerar, e diz a Paula, não, já está gerando, não é que pode gerar, né? E mais do que nunca, eu me lembro aqui do debate, e tem aqui o nome da deputada federal, da Érica Hilton, né? Érica Hilton, que conseguiu, via as redes sociais, fazer uma grande mobilização nacional contra o sistema de jornada de 6x1, e ela defende, como eu defendo no meu projeto, 4x3, né? E eu faço esse vínculo, porque inclusive o doutor Renan, ele falou muito da questão do movimento sindical, e falou positivamente qual é o papel do movimento sindical agora com a inteligência artificial. São outros tempos, como eu disse antes aqui na minha fala inicial, é quase que uma revolução no mundo do trabalho e também, naturalmente, da comunicação. E achei muito interessante o enfoque aí que o movimento sindical tem que ter. E, claro, que eu aproveito como ex-sindicalista de trazer também para a mesa a questão da redução da jornada sem redução salarial. O mundo está fazendo esse debate, o Brasil também está fazendo, que para podermos um dia, eu sei que isso não é do dia para a noite, né? O projeto que eu apresento, na Constituinte nós reduzimos de 48 para 44. Sério que ia ser o fim do mundo, ia demitir todo mundo, não demitiu ninguém, aumentou o emprego e tivemos já um período que tínhamos aqui no Brasil em torno de 4% só de população desempregada, de 4% a 5%. De lá para cá, nós brigamos muito para reduzir para 40 horas. Apresentamos diversas vezes, não só eu, mas outros deputados e senadores, não conseguimos aprovar. Mas o debate continua. Eu tenho a PEC aqui, que é de uma emenda constitucional, que é de 2015, que ela traz primeiro para 40, depois 1 hora por ano a menos, até construir o sistema de 4x3, né? E a deputada Érica Hilton, que é a que está liderando na Câmara esse processo, o dela também vai nessa linha. Só para ter uma ideia, rapidamente, eu pedi para a assessoria, redução de jornada no Senado, PEC 148 de 2015, Paulo Paim, só vou dizer o título, o PL 1000, o númerozinho que está danado aqui, esse númerozinho dela aqui eu estou tentando decifrar, viu? 1105. Ah, é 1, aquilo ali, né? Aquele N ali é o U. Tá, 1105 de 2023, senador Everton. Na Câmara, quem está encabeçando lá, a PEC da deputada Érica Hilton, contra o 6x1, que é 4x3, e temos também um do deputado do PT lá, que está junto com a Érica, liderando lá. Só é bom, por questão de justiça aí, botar o nome do deputado, é só pesquisar. Não, o dela tudo bem, o dela eu já falei. PEC da deputada Érica Hilton, eu quero o nome do deputado do PT, porque depois ele vai me cobrar. Pô, pai, por que tu omitiu logo o meu nome? Que ele está junto com a Érica, inclusive fizeram um debate junto, está muito bem encaminhado o debate lá. Aqui o Rogério Carvalho, o senador, é o relator dessa PEC de mentoria e já deu o parecer e está fazendo agora uma série de audiências públicas. Mas vamos em frente, o debate aqui não é redução de jornada. Deputado Reginaldo Lopes, que apresentou também um projeto nesse sentido há um bom tempo já. Agora vamos então, não sei se a senhora quer falar agora? Tá bom. Então, vamos para o senhor, eu vou chamar todos de doutores aqui, viu? Se é ou não é, não importa. Doutor Ataulpa Bleche, representante do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos, IPPDH. Bom dia a todas e todos. Senador Paulo Paim, muito obrigado por esse convite. Quero parabenizar também o Senado Federal e essa comissão, na figura do senador Paulo Paim, do meu estado, do Rio Grande do Sul,
meu senador, Paulo Paim. Gaúcho, Zé Gaúcho, de todas as querências. Todas as querências. Já agradecemos a solidariedade de todo o Brasil no caso das enchentes, né? Exatamente. Uma salva de palmas não ao Rio Grande, mas o Brasil que apoiou o Rio Grande, que vocês todos aqui representam muito bem. Começou bem, Obrigado. viu? Já iniciou recebendo palmas já. Obrigado, senador. Na verdade, a palma foi para o nosso estado e eu vi que eu me sinto também incluído nessa homenagem, embora eu more no Uruguai, né? Eu estou vinculado ao Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Tu mora no Uruguai? Moro em Montevidéu. Que tô com ciúme dele agora. Por causa da última eleição que passou agora. Pois é, estava lá, né, acompanhando esse processo. E parabéns. Receberemos lá no nosso país, vizinho, meu país também, Uruguai, porque eu sou brasileiro, Uruguai, com os braços abertos. Uma salva de palmas ao Uruguai agora. Ao Uruguai, viu, pelo resultado eleitoral recentemente. Muito obrigado. O grande Mujica, né? Então, que é uma liderança mundial, o Mujica. Viu? Então, senador, aproveitando já que estamos nesse clima, né, amigável aqui, descontraído, né? Queria saudar também a todos os presentes aqui, sobretudo saudar a iniciativa do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também por ter proporcionado esta atividade e de ter juntado uma verdadeira comunidade integrada em torno da perspectiva de direitos, né, no âmbito da inteligência artificial. Então, temos pessoas aqui, representantes de governo, de organismos internacionais, de movimentos sociais, tá? Dentre outros, acadêmicos, sobretudo, também me considero, né, um integrante da comunidade acadêmica. Quero aproveitar para saudar os colegas do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, da USP, né, onde nós também temos um grupo sobre inteligência artificial responsável, né? Eu justamente participo de um grupo sobre inteligência artificial e trabalho ali, né? E também o pessoal da PUC de São Paulo, né, que tem um grupo também chamado Transformação Digital e Sociedade. Quer dizer, no Brasil nós temos muitos pesquisadores valorosos, né? Inclusive temos aqui a Estela, que está aqui com a gente também, que tem desenvolvido um trabalho fundamental para representar o nosso país no âmbito das discussões nos foros multilaterais com relação ao tema de inteligência artificial. E falando sobre o Pepe Mujica, já aproveitando que o senador comentou... Mas eu gosto de ouvir esse som do nome desse cara. Principalmente aquela que ele está com uma dancinha na vitória. O vídeo, né? Eu acho que todo mundo acho que rodou, né? O vídeo do Pepe, né? O Pepe é uma figura fantástica, né? Eu tive uma oportunidade, já fazendo um gancho com a apresentação brilhante do Renan Calil, né, representante do Ministério Público do Trabalho, com quem já tive a oportunidade também de dividir mesa mais de uma vez sobre esses temas atinentes aos impactos da inteligência artificial no âmbito do mundo do trabalho. E uma atividade da Confederação Sindical das Américas, da CSA, que foi realizada num sítio, né, no rancho do Pepe Mujica, tá, que tem um quincho, né, de um vizinho. E eu tive uma rara oportunidade, senador, e presentes aqui, que foi de sentar ao lado do Pepe Mujica durante alguns minutos para conversar sobre inteligência artificial. Sentei ao lado dele, nós estávamos elaborando um documento de referência no âmbito do Mercosul, né? Nós temos uma declaração vigente no âmbito da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul, que é a Declaração de Princípios, né, de Direitos Humanos no âmbito da inteligência artificial. Foi aprovado durante a presidência pro tempore brasileira, né, em dezembro do ano passado, e é um documento de referência, que inclusive enfrenta temas como o caso, por exemplo, do racismo algorítmico, né, do uso, né, dos vieses nos sistemas, por exemplo, de reconhecimento facial, né, os temas relacionados ao meio ambiente, né, o gasto e o dispêndio de energia e de água necessário para manter, né, em funcionamento um sistema de um data center, por exemplo, na, né, questão do respeito, né, às línguas, saberes, né, e cultura dos povos e comunidades tradicionais, de que forma isso se insere no âmbito, né, dos modelos, dos grandes modelos de linguagem, como foi bem feito o raio-x aqui por parte do Renan, de como funciona esse tipo de sistema, né, de que forma ele é alimentado. Porque esses sistemas, na verdade, pessoal, eles são alimentados por humanos, são alimentados com dados pré-existentes, né, por pessoas, senador, que estão realizando um trabalho altamente precarizado em diversas partes do mundo, principalmente em países do sul global, né, países africanos, na Índia. Então, em função dessa compressão, tá, de dados e pela forma como o processo algorítmico é desenhado, que é um processo desenhado por meio de padrões estatísticos, esses sistemas acabam replicando vieses e estruturas de discriminação já existentes no seio da nossa sociedade. Então, quando eu sentei ao lado do Pepe Mujica, a pergunta que ele me fez, que é a pergunta que muitos aqui devem se fazer, é como a máquina aprende?
Foi a pergunta que ele me fez. E aí eu tentei brevemente explicar como é que se dá o processo, né, das conexões neurais, do machine learning, esses termos mais técnicos, né, mas, sobretudo, destacar que esses sistemas são alimentados por pessoas, por humanos. Humano demasiadamente humano. E aí ele ficou me olhando, assim, o Pepe, daquele olhar, né, profundo dele, e diz assim, mas então não é tão artificial. Eu digo, não. Ele diz, mas também não é tão inteligente. Então, nós estamos falando de sistemas que são sistemas construídos por pessoas, por humanos, e que todas as variáveis de cunho cultural, político e histórico estão inseridos nesse contexto. E aí, ao mesmo tempo, queria utilizar uma expressão que se vem aplicando agora também no âmbito acadêmico, que se aplica muito no tema da regulação, que é o chamado dilema de Collingridge. Tá? Tem um professor chamado David Collingridge, que nos anos 80, ele justamente definiu, né, o dilema quando nós estamos tratando de regular um aspecto, né, principalmente quando se trata de inovações tecnológicas, que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em curso. Então, fazendo uma analogia bem simples, é como trocar o pneu do carro com o carro andando. Ou seja, as coisas estão acontecendo, os impactos estão, em maior ou menor medida, sendo identificados, como a Paula, inclusive, salientou agora na fala anterior, né, no âmbito, por exemplo, da questão do desemprego, né, ou seja, o impacto que já vem gerando a utilização dos sistemas de inteligência artificial, né, no âmbito do mundo do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho publicou agora, há mais ou menos uns 2 meses, um informe, um relatório no âmbito da América Latina, em que aponta que a inteligência artificial generativa pode impactar, né, em 28% a 36% dos empregos da nossa região. O que significa que no universo de 5 a 10 anos, nós podemos ter um impacto em milhões e milhões de empregos. Mas a questão é, em que velocidade vão se criar falando no campo das oportunidades, vão se criar os novos empregos, os novos trabalhos, as novas profissões relacionadas à era digital, com relação à velocidade em que ocorrerá o fenômeno chamado em inglês de displacement, né? Ou seja, né, dessa substituição da mão de obra humana pelo processo de automação. E aí, no mundo do trabalho, eu quero deixar muito claro, fazer esse recorte no âmbito do mundo do trabalho, porque é fundamental, como colocou o Renan aqui, o colega do Ministério Público do Trabalho, que nós estejamos atentos à inserção dos direitos dos trabalhadores no âmbito do projeto de lei 2338. E estou falando, né, tanto no âmbito das macro-regulações, como é o caso, por exemplo, da recomendação da Unesco sobre a ética na inteligência artificial, a própria declaração, né, de princípios e direitos humanos no âmbito da inteligência artificial, que citei agora no âmbito do Mercosul, né, que destaca princípios éticos e de princípios da inteligência artificial responsável, que são necessários que estejam presentes e que permeiem todo o conteúdo, né, da regulação nacional. Porque a regulação nacional, uma lei nacional, ela está inserida num contexto, no âmbito internacional. E existem diferentes graus de proteção aos direitos humanos, que se dão por meio do Sistema Internacional de Direitos Humanos, por meio, né, do arcabouço de direitos no âmbito do direito constitucional e também por meio da legislação. E aí também entramos no âmbito das micro-regulações, como é o caso das negociações coletivas, no âmbito do mundo do trabalho, as negociações coletivas, tá? E a questão da própria normatização, né, de que forma entra, né, a tecnologia e a inovação no âmbito do mundo do trabalho. Por isso é importante também fazer o diálogo tripartite nos moldes, como propugna a Organização Internacional do Trabalho. E aí, pessoal, queria agora destacar, né, que no âmbito acadêmico já vem sendo pesquisado, né, de que forma esses direitos vêm entrando no âmbito das negociações coletivas. Tá? Então já há cláusulas de negociação coletiva, por exemplo, que regulam a utilização dos dados que são coletados de trabalhadores por meio de sistemas de inteligência artificial. Tem um caso emblemático nos Estados Unidos, senador, que é o caso dos jogadores de basquete da NBA, que eles não permitem o uso dos dados que são coletados por sistemas de inteligência artificial para realizar a negociação salarial. Eles inseriram uma cláusula. Agora, recentemente, né, os trabalhadores de instituições financeiras aqui do Brasil conseguiram inserir cláusulas dentro da sua convenção coletiva, no sentido de que os trabalhadores estejam abrigados por um processo de requalificação profissional, para que eles possam se adaptar
na chamada interação humano-algoritmo e utilizar a tecnologia a favor do humano. Ou seja, um dos princípios é a centralidade humana, o princípio do controle humano, um princípio ético. Nós estamos falando, por exemplo, da negociação coletiva com relação à questão do controle de trabalhadores e vigilância por meio de sistemas de gestão algorítmico. Há casos no Japão que já há câmeras que fazem o chamada leitura emocional, em que os trabalhadores são monitorados se estão sorrindo, se estão alegres, se não estão. Como é que isso pode entrar dentro de uma escola, por exemplo? De que forma um sistema como esse pode ser aplicado? Então, nós temos que começar a pensar nisso. De que forma vai se regular os chamados agentes da inteligência artificial, que são sistemas que têm um grau de autonomia muito maior do que os chamados assistentes da inteligência artificial? De que forma a gente vai trabalhar o casamento entre os sistemas de inteligência artificial e a neurotecnologia, onde já é possível, inclusive, né, se pensar e se debater no âmbito internacional em princípios, como é o caso do princípio da privacidade mental. A pessoa poder ter direito a garantir que os seus pensamentos estejam guarnecidos por um direito. Não estou falando de ficção científica, estou falando de uma recomendação que já vem sendo trabalhada no âmbito da Unesco. É uma recomendação da ética na neurotecnologia. Então, como é que nós vamos debater esses temas? Essas coisas já estão em curso e por isso que é fundamental, né, os princípios. Né? A negociação coletiva, por exemplo, ela vai garantir o direito de um trabalhador de não ser monitorado de forma abusiva por meio do chamado princípio da transparência algorítmica. Esse princípio é um princípio fundamental que vem vinculado a um outro princípio que se chama explicabilidade. Ou seja, é o direito da pessoa saber, que está sendo monitorada. 2, quais são os critérios utilizados nesse monitoramento para tomada de decisão e de que forma os dados que são coletados por esses trabalhadores, eles são utilizados. Então, isso precisa ser pensado no âmbito da regulação, se não de forma, como querem, retirar do projeto, mas franquear que isso seja tratado não só no projeto, mas também no âmbito das negociações coletivas. Isso é preciso estar presente. E, finalmente, a questão dos trabalhadores de plataforma. Por quê? Porque hoje qualquer trabalhador é passível de passar por um processo de plataformização. Basta que ele esteja conectado a um dispositivo móvel com uso de internet. Não se trata só de motoristas, de entregadores. Se trata hoje em dia de trabalhadoras domésticas, que em vários países já vem passando por um processo de plataformização, dentre outros. E aí, isso se vincula já ao contexto da informalidade estrutural que temos no âmbito do mundo do trabalho e também ao contexto de intensificação das dinâmicas de precarização das relações de trabalho. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. E dentro do mundo do trabalho é onde a gente verifica justamente o tensionamento da aplicação desses direitos e, ao mesmo tempo, o mundo do trabalho é um grande laboratório da utilização desses sistemas em outros âmbitos. Seja por meio da questão do controle e vigilância, do monitoramento. E aí, para finalizar o tempo que eu tenho aqui, eu quero aproveitar para agradecer essa oportunidade de estar aqui, me abrir para que nós possamos dar seguimento a esse diálogo e pensar num projeto legislativo que tenha não só a perspectiva de inovação, mas que tenha, sobretudo, uma perspectiva de direitos, porque, ao fim e ao cabo, nós temos que pensar que o direito ele contribui para a melhoria da vida das pessoas e a tecnologia tem que estar a serviço do nosso bem-estar, das pessoas, para que nós possamos ter uma vida mais digna e não o contrário. Nós não estamos aqui para ser escravizados pela tecnologia, muito pelo contrário, para que ela funcione e sirva ao nosso favor. Então, eu quero agradecer, senador, mandar um grande abraço e espero encontrá-lo agora, seja no Uruguai ou na nossa região aqui, agradecer ao Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos por esta oportunidade, ao CNDH e ao Senado Federal, e um abraço a todas e todos, vamos continuar dialogando, porque isso agora é só o começo, tá bom? Muito obrigado, um abraço grande. Muito bem, senhor doutor Ataúba Blachete, representante do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos. Parabéns pela fala. Não só porque falou do Pepe Mujica, porque eu sou fã dele. Não foi só por causa disso, não, viu? Mas
pela forma do enfoque que você também deu, na mesma linha da Paula, mostrando o alto conhecedor do assunto, e a importância do movimento sindical participar ativamente desse debate. Eu já digo que fica nos meus encaminhamentos, de eu apresentar, e vou pedir que os convidados de hoje estejam presentes, dentro do possível, não é esse ano, o ano que vem, de um debate no plenário do Senado Federal, chamada sessão temática, né? Eu mesmo estava olhando de longe a inteligência artificial, com algumas preocupações, mas aqui vocês estão aprofundando, levemente aprofundando. Eu sei que vai muito mais longe, né? A questão do mundo do trabalho, das relações, da negociação coletiva, inclusive, que tem que ter cláusulas lá no acordo coletivo, ou mesmo no dissídio coletivo, que nem sempre é acordo, né? Quando vai para a instância do judiciário é o dissídio coletivo. Mas parabéns pela fala aí. Tudo que eu falar aqui agora não completa nem ajuda, eu só vou comentar o que você falou. Então tá, vamos em frente para que outros possam falar também. Então, de imediato, eu passo a palavra para Renata. Ok? Videoconferência, doutora Renata Miele, representante do Comitê Gestor da Internet do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A palavra é sua, doutora Renata, 10 minutos com mais 5. 15 segundos. Opa! Muito obrigada, senador Paulo Paim. Em seu nome, eu agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa. Acho fundamental essa iniciativa de discutirmos aqui as várias intersecções entre a inteligência artificial e os direitos humanos. É uma pena que não tenha tido possibilidade de estar presente para cumprimentar todos e todas e rever colegas queridos, porque a pesquisa, a política e a atividade que nós fazemos no cotidiano também se dá por afetos. Então, eu queria cumprimentar aqui o Greg, com quem já trilhei várias jornadas, a Estela, o Ataúpa, a Paula. É um prazer poder dialogar e estar com vocês nessa mesa. E dizer, senador, que acho que nas suas considerações iniciais, mas também nas falas dos colegas que me antecederam, mas a sua fala ela traz, né, um conjunto bastante abrangente de quais são as oportunidades, né, as possibilidades que a inteligência artificial traz para o desenvolvimento da sociedade, para o avanço, inclusive da inclusão social, da redução de desigualdades, ou seja, é uma tecnologia que pode representar uma série de melhorias para a vida em sociedade, para processos produtivos, otimização da gestão pública, ou seja, estamos falando de uma tecnologia que tem aspectos positivos, mas também, como na sua fala, traz inúmeras incertezas acompanhadas de muitos riscos se não for bem desenvolvida, se não possuir um arcabouço regulatório que defina os parâmetros para o uso dessa tecnologia em prol, né, do bem, né, das pessoas e da humanidade. Então, queria então dizer que acho que a IA e o debate sobre os impactos da IA nos direitos humanos, ele pode ser feito por inúmeros aspectos, né? É um assunto complexo, né? E que tem muitas condicionantes e variáveis. Como são muitos, né? Aqui o Renan, a Paula, o Ataúpa já citaram alguns deles. Eu fiz uma escolha, né, porque a gente tem 10 minutos com mais 5, eu fiz uma escolha de abordar 3 ou 4 pontos, são 3 pontos com um ponto desdobrado, algum deles que já foram trazidos aqui, mas que eu vou, então, como foi a minha escolha de recorte para discutir o aspecto, eu vou tentar trazê-los com algumas informações adicionais. O primeiro recorte que eu queria trazer para discutir os impactos da IA nos direitos humanos é exatamente essa questão do trabalho.
já trazida aqui pelo Renan, pelo Ataúpa, acho que é um aspecto, e pelo senador, né, que tem essa trajetória histórica de compromisso com a luta dos direitos dos trabalhadores. Como o Renan e o Ataúpa já trouxeram, nós precisamos compreender e, de certa maneira, desmistificar para a sociedade o que são sistemas de inteligência artificial. Os nomes que nós damos às coisas, esses nomes eles têm peso na compreensão e na maneira como a gente interage, né? Principalmente com a tecnologia. Eu tenho uma visão muito crítica, senador e demais, dessa tendência de utilizarmos termos próprios de características humanas para nomear e caracterizar as tecnologias. Isso pode induzir a imensos erros. Então, inteligência artificial é um nome que traz muitas dificuldades de compreensão do que nós estamos tratando neste momento, né? Nós estamos falando de sistemas tecnológicos que são construídos a partir de um problema desenhado por pessoas, que são parametrizados por pessoas que desenvolvem, né, os algoritmos, o software, todo o processo de construção dos parâmetros e que são alimentados por dados. E esses dados, eles não são apenas bits, bytes ou informações tecnológicas. Eles são reflexos do que nós, seres humanos, fazemos no ambiente digital. Então, o conjunto de dados utilizados para treinar esses sistemas são fruto da interação humana. Mas não só como trouxe o Renan e o Ataúpa. Eles são também treinados, eles são também revisados e eles são também avaliados por pessoas, que são os tais dos trabalhadores invisíveis que atuam nessa cadeia da inteligência artificial. Trabalhadores invisíveis que, na sua grande maioria, como muitos projetos de pesquisa já demonstram, que trabalham de forma completamente precarizada, em algumas condições, em situações análogas à escravidão, porque exercem jornadas extenuantes num trabalho automático, tendo que fazer revisão de imagens, textos, de uma forma, lidando com conteúdos muitas vezes degradantes, né? Sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de formalidade nesse trabalho. Pesquisas feitas por laboratórios e centros de pesquisa brasileiros mostram que no Brasil esses trabalhadores têm em média entre 16, 18, 30 anos, são, portanto, formados por uma população jovem e que recebem numa média mensal de R$ 580 para realizar esse trabalho no país. Internacionalmente, estudos demonstram que esses trabalhadores ganham $2 por hora de trabalho. Portanto, senador, nós lidamos com duas dimensões do impacto da inteligência artificial no trabalho. Quer dizer, duas para simplificar aqui, porque são muitas, né? Mas eu queria trazer aqui essas duas. O microtrabalho, esse trabalho precário, que não tem nenhum tipo de proteção, né? Que essas pessoas não têm uma organização sindical por detrás, porque não há um sindicato desses trabalhadores, que estão completamente na informalidade, que nós precisamos desenvolver e pensar mecanismos de proteger esses trabalhadores. E o outro é o desemprego gerado pelas tecnologias, que é uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial, de fato, vai substituir uma série de funções hoje realizadas por humanos, mas isso também não é uma novidade na história da nossa sociedade, da humanidade. A tecnologia, sempre que se desenvolve, ela substitui trabalho humano. O que nós precisamos é compreender
como nós vamos gerar novos postos de trabalho com valor agregado mais qualificado para elevar a renda e melhorar as condições do trabalho das pessoas. Então, essa dimensão dos impactos da IA no trabalho, ela é um aspecto que precisa ser melhor discutido em termos de regulação e de políticas públicas. E aí eu acho que a regulação, muitos já trouxeram aqui, nós temos em debate no Senado o PL 2338, mas eu queria trazer aqui que em termos de políticas públicas, o Brasil está lançando agora, lançou o nosso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, uma iniciativa que foi coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que contou com o envolvimento e a participação de inúmeros ministérios, foi um pedido feito ao Conselho de Ciência e Tecnologia pelo presidente Lula, e neste plano nós temos um eixo um dos eixos do plano é exatamente a questão da formação, da qualificação e da requalificação dos trabalhadores para lidarem de uma maneira mais consciente e informada com estas tecnologias de inteligência artificial e digital. Isso é fundamental para que a gente possa exatamente fazer este salto, de trabalhadores que estão hoje submetidos à tecnologia, para termos trabalhadores que estejam autônomos, independentes e utilizando essa tecnologia para a melhoria do seu próprio trabalho, não só das cadeias produtivas, mas para a melhoria da sua renda, da sua forma de trabalho, e isso está diretamente relacionado com o debate da redução da jornada de trabalho no Brasil. Então, esse era um dos aspectos que eu queria trazer brevemente para a nossa reflexão. O segundo ponto que eu destaquei para que a gente discutisse aqui também, para refletirmos um pouco sobre os impactos da inteligência artificial sobre os direitos humanos, são as maneiras através das quais esses sistemas de inteligência artificial reproduzem vieses, preconceitos, discriminações já existentes na nossa sociedade. Isso porque, senador e demais, como já foi dito aqui, esse sistema, ele não é 100% artificial, Ele é reflexo, ele é, de certa maneira, um espelho de tudo o que nós, enquanto humanidade, fazemos no ambiente digital, porque são com os nossos dados que eles são treinados. Mas tem uma questão adicional que eu queria trazer aqui. Esses modelos de inteligência artificial, e hoje a inteligência artificial no mundo, é uma tecnologia altamente concentrada. É um monopólio que está na mão de poucas empresas estrangeiras, na sua grande maioria estadunidenses, e que dominam toda a cadeia produtiva da inteligência artificial. Portanto, nós, países do sul global, como o Brasil e outros países, nós estamos hoje, dentro do cenário internacional, como no lugar de consumidores de uma tecnologia que está sendo desenvolvida e treinada em outros países. Quando nós falamos isso, é preciso colocar um acento nessa questão, porque, como eu disse anteriormente, quem desenvolve e treina são normalmente pesquisadores, pessoas do norte global, a partir das suas visões políticas, culturais, sociais, econômicas do norte global, para atender interesses privados e com dados que são majoritariamente em inglês. Há pesquisas que mostram que 80% ou mais de 80% desses modelos de inteligência artificial são treinados em língua inglesa. E o que isso representa em termos de impacto do uso desses modelos, dessas inteligências artificiais nos países do sul global e os seus impactos para os direitos humanos? Ocorre que a ausência de diversidade, pluralidade linguística, que se realiza nessa data de 3 de dezembro de 2024. Comunico que foi apresentado à comissão o seguinte documento: ofício número 042,
2024 da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estará disponível para consulta no site desta comissão, pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. A presente reunião está dividida em duas partes. A primeira parte ocorrerá a deliberação de emendas à LOA. Na segunda parte, apreciaremos as matérias da pauta. Senadora Damares, gostaria de iniciar nossa reunião falando do projeto de lei complementar número 167 de 2023, de autoria da senadora Mara Gabrilli e relatoria da senadora Damares Alves, que pretende prorrogar os prazos de estabilidade provisória das gestantes, licença maternidade e licença paternidade para mães e pais de recém-nascidos com deficiência. A estabilidade provisória no emprego para mães de recém-nascidos com deficiência subiria de 150 para 180 dias após o parto. Já a licença maternidade seria elevada de 120 para 180 dias, ao passo que a licença paternidade ganharia mais 60 dias. Importante ressaltar o que diz a relatora quanto ao crescente custo de vida que atinge particularmente as famílias. Boa parte do gasto das famílias é com cuidado, com serviços, e eles estão cada vez mais caros. Enquanto produtos industrializados ficaram mais baratos ao longo do tempo, com avanços tecnológicos e abertura comercial, o contrário acontece com os serviços. Nos últimos 20 anos, serviços subiram quase 20% mais do que o IPCA, mais do que compensando a deflação que ocorreu com os manufaturados. Parabéns à autora pela iniciativa e à relatora pelo trabalho realizado que resultou no parecer apresentado. Outra proposta que eu gostaria de destacar é o projeto de lei número 5178 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, e relatoria da senadora Tereza Leitão, que pretende fortalecer o mercado de trabalho dos cuidadores, ao conferir maior segurança jurídica e contratual para a atuação de tais profissionais, seja em âmbito domiciliar, quando são identificados como cuidadores de pessoa, ou em instituições de acolhimento social, quando então são identificados como cuidadores sociais de pessoas. Essa segurança jurídica e contratual decorre da clara e detalhada definição das atribuições do âmbito de atuação e dos padrões éticos dos cuidadores, assunto de notória relevância para o dia a dia de nossos cidadãos que necessitam dos serviços desses importantes profissionais. Parabéns ao autor pela iniciativa e à relatora pelo competente trabalho na elaboração de seu parecer. Por fim, destaco o projeto de lei número 2472 de 2022, de autoria do senador Paulo Paim e relatoria da senadora Damares Alves, que inclui o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Se aprovada a matéria, esses segurados estarão isentos do cumprimento do período de carência para a concessão do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por invalidez dessa forma. A medida trará mais justiça social a esses trabalhadores ao possibilitar-lhes usufruir de benefício que os auxiliarão no enfrentamento de suas doenças. Parabéns ao autor pela iniciativa e à relatora pelo importante trabalho na elaboração de seu relatório. É o que tinha a dizer e boa reunião a todos nós. Como relator, senador Nelsinho Trade
não chegou, ele está a caminho, mas podemos inverter aqui, já passar para os projetos, se os senadores concordarem. Senador Rogério concorda, senadora Damares também. Então vamos para os que estão aqui, relatores aqui presentes. Isso aqui é o turno suplementar, só para informar que não teve emenda. Vamos ler o item 1 aqui, senadora. Turno suplementar do item 1. Turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2440/2023, terminativo. Dispõe sobre o incentivo fiscal às doações realizadas a organizações gestoras de fundo patrimonial, constituída nos termos de Lei 13.800/2019 sobre sua tributação. Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95, a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e da outras providências. Autoria, senador Flávio Arnes. A matéria volta a cair para apreciação do substitutivo em turno suplementar. Observações. Até o momento não foram apresentadas emendas em turno suplementar. A matéria está em discussão. Esclareço que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do RISF. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 4. Projeto de Lei Complementar número 167/2023, não terminativo. Altera o Decreto-Lei número 9500. Altera o Decreto-Lei número 5452, de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho, CLT, e a Lei número 8213, de 24 de julho de 1991, para que, em caso de recém-nascido com deficiência, sejam prorrogados os prazos de estabilidade provisória, de licença maternidade e de licença paternidade. Autoria, senadora Mara Gabrilli. Relatoria, senadora Damares Alves. Relatório favorável ao projeto nos termos das emendas número 1 da CDH substitutivo. Observações. A matéria foi apreciada pela CDH com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CDH substitutivo. A matéria será apreciada pela CAS. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senadora. Presidente, eu peço permissão para ir direto à análise, sem antes deixar de lhe cumprimentar pela sensibilidade de, na data de hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o senhor pautar hoje nessa comissão 2 importantes projetos que vão, com certeza, ajudar na garantia dos direitos da pessoa com deficiência no país. Parabéns por sua sensibilidade. Essa é uma comissão que produziu muito este ano, pensando nas questões econômicas, mas também trazendo o coração para as discussões. Vou direto à análise, inclusive de forma resumida. O projeto de lei de autoria da senadora Mara, quanto à constitucionalidade, o projeto prestigia os mandamentos da Carta Magna, em especial o artigo 227, que garante prioridade absoluta e a proteção das crianças. Nesse sentido, eu peço aos agentes do governo que estão presentes que hoje não é dia de pedir vista e nem é dia de pedir retirada de pauta de projetos de lei que falem sobre pessoas com deficiência. No mérito, somos favoráveis. O PLP equilibra o apoio às crianças com deficiência com a necessidade de manter a empregabilidade dos pais, não gerando ônus excessivo para os empregadores que pudessem desincentivar a contratação de potenciais genitores, sobretudo mães e jovens já penalizados no mercado de trabalho. Em particular, 2 temáticas fundamentais para o nosso país, hoje e no futuro, são encaminhadas pelo PLP. Uma é o chamado inverno demográfico,
demográfico, para usar a expressão do Papa Francisco. O Brasil passa por uma veloz transição demográfica, não só com o bem-vindo aumento da expectativa de vida dos mais velhos, mas também com uma assustadora queda no número de nascimentos. Os dados do último censo indicam que esse processo está mais acelerado do que sabíamos. Urge a necessidade de proteção da família. Precisamos dar amparo para pais e mães. O passo que estamos dando, abraçando as famílias de crianças com deficiência, vai nessa direção, de tornar menos difícil a constituição de uma família, de diminuir os receios que casais possam ter sobre ampliar o seu lar. A segunda temática que destaco é o crescente custo de vida que atinge particularmente as famílias. Boa parte do gasto das famílias é com cuidado com serviços. E eles estão cada vez mais caros, enquanto produtos industrializados ficaram mais baratos ao longo do tempo com avanços tecnológicos e abertura comercial. O contrário acontece com os serviços. Nos últimos 20 anos, serviços subiram quase 20%, mais do que o IPCA, mais do que compensado a deflação que ocorreu com os manufaturados. Assim, é importante estender os prazos para as mães e pais com filhos. Além, a redução das famílias implica também uma redução da rede de cuidadores. Há cada vez menos irmãos, tios, primos para se contar. O cuidado nas gerações mais jovens recai estritamente sobre os pais de uma forma que antes não era tão comum. Espero, assim, que possamos avançar nestes temas na nossa legislatura. E, naturalmente, não poderíamos deixar de começar com quem mais precisa de nós, as crianças e as famílias de pessoas com deficiência, especialmente neste grande dia. Ademais, destaco que são bem-vindas as alterações feitas pela CDH, que tornam a proposta mais robusta do ponto de vista formal e de técnica legislativa. A emenda número 1, ali aprovada, dispõe sobre prazo para processamento de pedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, perícia e transfere a discussão sobre licença paternidade para os outros debates que se realizam aqui no Poder Legislativo e no Judiciário. A emenda 1 da CDH, em respeito à necessidade de exposição de fonte de custeio em caso de extensão de benefícios da Seguridade Social, prevista no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, apresenta a estimativa do impacto financeiro. Na tabela que apresento aqui no relatório, eu trago esse impacto. Diante do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar 167 de 2023, na forma da emenda número 1 substitutivo, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa. Cadê o governo? Senadora Damares, parabéns pelo seu relatório. Aprovado. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Nos termos da emenda número 1 da CDH, cai substitutivo. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Presidente, eu tenho 2 projetos para relatar. De costume já está na mesa dele, já estou sabendo. Vai entrar como extra pauta. A mensagem 57. Senhor presidente. Senador Omar, com a palavra, senador Omar. Eu peço a Vossa Excelência, pelo exíguo prazo que nós vamos terminar, e tem um empréstimo para a cidade de Parintins, no meu estado do Amazonas, e eu pediria extra pauta e que eu pudesse ler o relatório e Vossa Excelência mandar o
os senadores e senadoras apreciarem esse empréstimo. É de importância muito grande, é de interesse do meu estado, dos senadores do Amazonas, senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, senador Plínio Valério, e pediria a sua compreensão como presidente dessa comissão. Senador Omar estará incluído, aliás, já está incluído, como item extra pauta, a mensagem número 57. Obrigado. Vamos para o próximo. Se você quiser entrar direto no extra pauta ou passar para o senador. Item extra pauta, mensagem número 57, 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º e 7º e 8º da Constituição. Autorização para contratar operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do estado do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se ao Programa de Saneamento Integrado de Parintins. Autoria, Presidência da República, relatoria, senador Omar Aziz, relatório favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Senador Omar, com a palavra. Senhor presidente, é de uma importância muito grande esse empréstimo, se tratando de uma cidade que fica no meio da floresta da Amazônia. Parintins é uma cidade conhecida pelo Festival Folclórico, onde duas agremiações, Boi Garantido e Boi Caprichoso, se apresentam. É uma cidade no Baixo Amazonas. Quando a gente fala baixo, que ela está abaixo do nível do Rio Amazonas. O Baixo Amazonas nós temos, em época de seca, muita dificuldade, e temos na época da cheia também um grande problema, que é inundações de ruas, e temos problema de saneamento muito grave. Por isso, desse empréstimo, que é de uma importância grande para a cidade, é um pedido do governo do estado do Amazonas. O PROSAI, como é chamado, que se iniciou no governo do Eduardo Braga, na cidade de Manaus, que era o PROSAMIM, Programa de Saneamento, e deu continuidade por mim e por outros governos, e agora eu tinha feito na cidade de Maués o PROSAI de Maués, que foi de uma importância muito grande para o saneamento da cidade. E isso agora é estendido para a cidade de Parintins. Por isso que eu venho a essa casa e vou à análise. A Constituição Federal estabeleceu meios de controle das operações financeiras externas da União, consoante o artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º, sendo a Câmara Alta disciplinando a matéria mediante a Resolução 48, do 21 de dezembro de 2007, e alterações e a Resolução número 41, de 21 de dezembro de 2001. São essas alterações do Senado. Eu vou ao voto pedindo a compreensão, até pelo exíguo tempo que nós temos, que tem outras comissões em que está se votando agora o orçamento das comissões. Então, pelo exposto, senhor presidente, eu peço a aprovação desse empréstimo no valor de 70 milhões de dólares. Espero ter a compreensão de todos os senhores senadores e senhoras senadoras.
Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, senador Omar. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Excelência, que pedisse a urgência, porque se a gente não aprovar esse ano, o ano que vem nós não teríamos condições mais de... Teríamos que refazer tudo ao mesmo tempo. Ou voltarmos hoje, ou podemos votar até a semana que vem, senhor presidente. Pedido de urgência do item 57, mensagem número 57 de 2024. Senadores e senadoras que concordam com o pedido de urgência feita pelo relator senador Omar Aziz, permaneçam como se encontram. Aprovado. O pedido de urgência, senador, vai a plenário. Eu quero agradecer, senhor presidente, a Vossa Excelência e às colegas senadoras e aos colegas senadores. Próximo aqui, João. Qual que é o próximo? Aqui, essa aqui mesmo. Esta parte da reunião destina-se à discussão e votação das emendas desta comissão ao LOA 2025, projeto de lei número 26/2024 da CN, que estima a receita e fica as despesas da União para o exercício financeiro de 2025. Relatoria do projeto, senador Nelsinho Trade. Observações: foram apresentadas 74 emendas, sendo 72 emendas de apropriação e 2 emendas de texto. Com a palavra o relator das emendas, senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, peço licença para Vossa Excelência para ir direto ao relatório e análise. Por favor, senador. Autorizado. A Comissão de Assuntos Econômicos recebeu no prazo estabelecido 74 propostas de emendas a serem apresentadas ao PELOA 2025, conforme discriminado nos anexos que acompanham esse parecer. Dentre as propostas apresentadas, 72 referem-se a emendas de apropriação e 2 de emendas de texto. Não foram apresentadas emendas de remanejamento nem emendas de reestimativa de receita. Cabe ressaltar que essa Comissão de Assuntos Econômicos pode apresentar até 4 emendas de apropriação e até 4 emendas de remanejamento ao projeto de lei orçamentário anual. Quanto às emendas de texto e à receita, não há limitações quantitativas para apresentação. Em todos os casos, as emendas apresentadas devem guardar pertinência temática com as matérias regimentalmente atribuídas à comissão e representar interesse nacional ou regional. Considerando o número de sugestão de emendas de apropriação apresentadas, além da análise de compatibilidade com a legislação vigente, foi necessária a seleção de um número de sugestões que atendesse ao limite legal de 4 emendas desse tipo. Visando atender o maior número possível de sugestões, todas de inegável mérito, nossa análise contemplou a semelhança verificada entre as que propunham aplicações dentro da mesma ação orçamentária, agrupando as propostas de acordo com esse critério. Dessa forma, verificamos quais foram as ações mais demandadas pelos integrantes desse colegiado. Com o objetivo de conferir tratamento equânime às indicações feitas pelos senadores e senadoras dessa comissão, foram desconsideradas dessa ponderação as sugestões repetidas realizadas para cada ação, ou seja, aquelas sugestões da mesma autoria realizadas com a mesma ação. Subsidiariamente, como critério de desempate entre as ações com o mesmo número de sugestões, consideramos o grau de alinhamento às prioridades das políticas públicas a cargo dos órgãos afins às competências regimentais da Comissão de Assuntos Econômicos. Por fim, dentre os grupos de emendas escolhidos,
selecionamos como representante aquele de maior valor. A partir desse critério e considerando que as propostas selecionadas não contrariam os requisitos de admissibilidade expostos anteriormente, acolhemos as seguintes emendas de apropriação. Proposta 39, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Promoção do Desenvolvimento Industrial, 200 milhões. Número de propostas atendidas, 13. Proposta 18, Ministério de Empreendedorismo da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, Administração Direta, Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato, 350 milhões. 10. Ministério do Trabalho e Emprego, Administração Direta, Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo, 50 milhões. 7. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Administração Direta, Municípios Verdes e de Promoção do Desenvolvimento da Economia Verde, Descarbonização da Bioindústria, 100 milhões. Propostas 7. Quanto à proposta da emenda de texto 33, não identificamos óbices quanto à sua admissibilidade, motivo pelo qual a acolhemos. Com relação à emenda de texto de número 59, que propõe criação e o provimento de cargos, funções, gratificações em institutos federais de ensino, entendemos que ela carece de pertinência temática com a atuação dessa comissão. O voto. Diante do exposto, votamos pela aprovação da proposta de emenda 33, bem como das seguintes propostas de emenda de apropriação. No âmbito do MDICS, a proposta de emenda 39, atendendo conjuntamente às indicações das propostas de número 2, 5, 14, 16, 19, 28, 39, 44, 49, 53, 54, 64, 67. No âmbito do Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a proposta da emenda número 18, atendendo conjuntamente às indicações de propostas 1, 4, 7, 11, 18, 20, 31, 60, 61, 62. No âmbito do Ministério de Trabalho e Emprego, a proposta de emenda 12, atendendo conjuntamente às indicações das propostas 12, 41, 46, 47, 48, 51 e 69. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a proposta de emenda 21, atendendo conjuntamente às indicações da proposta 21, 40, 42, 45, 50, 55 e 70. Lembramos que as emendas da comissão devem ser acompanhadas da data dessa reunião, na qual se especificam as decisões horas tomadas, bem como identificação nominal dos autores e sugestões de emenda. Sugerimos ainda que a Secretaria da Comissão adote as providências que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, CMO, com especial atenção à necessidade de que as emendas sejam apresentadas à CMO com indicador de resultado primário, 2, RP2, e a vedação à apresentação de emendas com modalidade de aplicação a definir, 99. Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2024, assina como relator, senador Nelsinho Trade, e como presidente, Vanderlan Cardoso. Parabéns, senador Nelsinho Trade. As emendas estão em discussão. Em votação. Senadores e senadores que concordam. Senadora Tereza. Eu me inscrevi porque eu quero fazer um registro, senhor presidente. E ao relator também. Eu apresentei, ou tentei, ou quis apresentar 3 emendas a este relatório. Uma emenda de estudos, pesquisas e geração de informações sobre trabalho, emprego e renda, destinada ao DIEESE, uma emenda de promoção de trabalho industrial, neoindustrialização verde, e uma emenda de fomento e fortalecimento da economia solidária, associativismo e cooperativismo, que está em debate. Por 2 minutos, a minha assessoria perdeu o prazo. 202.
Era meio-dia, as emendas foram apresentadas às 12h02. Então, esse rigor de regra, eu não tenho problema nenhum de seguir. Eu sou exigente também. Às vezes até espero para as coisas começarem, porque chego na hora, né? Me senti prejudicada quando fui informada. Eu pedi ao presidente, senador, mas não houve possibilidades dessas emendas serem acolhidas no seu relatório, segundo a secretaria da comissão. Então, eu queria que essas emendas, pelo menos, constassem de ata, porque eu preciso dar uma satisfação a quem as pediu, a mim, e dizer que por 2 minutos eu cochilei, ou a minha assessoria cochilou, e verei outra maneira de contemplar essas instituições. Então, por favor, eu queria que fosse registrado em ata, que por 2 minutos as minhas emendas não foram incluídas no relatório. Será atendida, senadora. Vai constar em ata. Senadora Tereza, eu recebi, senadora Tereza, de alguns senadores, mesma fala, né, observação que Vossa Excelência está fazendo. E ao perguntar aqui à mesa, né, quem coordena os trabalhos aqui, que é o João, ele disse, olha, não foi da senhora, foi do Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros e outros senadores, senador, o Confúcio. Ele disse, olha, esse rigor, esse horário, caso receba passando do horário, pode dar problema se houver questionamentos, né? Porque ele é registrado online, na hora, né? Então está constando 12h02. Agora, confesso a Vossa Excelência que se acontecesse comigo também, eu ficaria muito indignado, porque 2 minutos somente, né? Mas as regras aqui na comissão, a gente vai constar em ata, né? E esse presidente pede desculpas à senhora por não ter tido a condição, senador Espírito Amin, de resolver essa questão. Tá? Em votação, senadores e senadoras concordam com as emendas? Presidente Vanderlan. Sim, senador, eu visto. Só para pedir para registrar meu voto contrário. E por que eu sou contrário? Eu acho que o Brasil passa por uma situação terrível, dólar disparando, dívida pública dificilmente será paga. Nós caminhamos célere para uma dívida que em breve pode chegar muito próximo a 100% do PIB, e isso vai nos levar a um estado de dominância fiscal. Ou seja, quando a dívida interna for igual ao PIB, você vai ter que pagar um juro absurdo, como já se paga hoje, de 7% ao ano, real, tirando a inflação. O que vai acontecer com isso? O Brasil não vai crescer 7% nunca. Ou seja, essa dívida vai disparar, a curva dela vai se distanciar do PIB cada vez mais. Já está chegando no 100 e vai passar do 100. Então eu acho que seria muito legal, muito importante, que esse Congresso, que o Poder Legislativo desse uma contribuição. Se nós temos críticas diárias na televisão, em tudo quanto é canto, que essas emendas subiram para 48 bilhões. O Supremo coloca restrições da forma como nós fazemos isso. Não é? E assim como eu acho linda a democracia, quando o Poder Legislativo impede, por exemplo, as decisões monocráticas do Supremo. Acho que um poder tem que limitar o outro. E bato palma para o Supremo quando ele limita essa gula por emendas que tem no Poder Legislativo, que não tem fim. Então eu acho que nós deveríamos acabar com todas as emendas de comissão, com todas as emendas de relator, e que ficássemos simplesmente nas emendas individuais, que são mais do que suficientes para que cada parlamentar faça política com a sua base. Aliás, eu acho que nem essas seriam necessárias. Mas, já que estão lá, que ficasse. Agora, o ritmo de crescimento dessas emendas é uma coisa absurda. E nós precisamos dar uma contribuição para o nosso país. Só a emenda nós poderíamos dar uma contribuição na ordem de 50 bilhões. Então, eu quero dizer que eu votarei contra toda e qualquer projeto de emenda
do Legislativo daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, senador. Os senadores e senadoras que concordam com as emendas permaneçam como se encontram. Aprovadas as emendas número 39, 18, 12 e 21 de apropriação e número 33 de texto, remuneradas como emendas número 1 a 5 da CAI, estão aprovadas e serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com voto contrário do senador Oriovisto. Item. Senador Nelsinho, quer usar a palavra? Não. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 2670 de 2022, não terminativo. Dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo, de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão e dá outras providências. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Nelsinho Trade. Relatório, favorável ao projeto nos termos do substitutivo. Observações. A matéria será apreciada pela Comissão de Educação. Concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência para ir direto à análise. Senador, por favor. Nos termos do artigo 97 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão analisar e emitir parecer sobre assuntos submetidos ao seu exame. Como a prática do setor público já tem sido a isenção do imposto de renda, bem como a não retenção de contribuições para a Seguridade Social nas bolsas de estudos, a proposta não traz qualquer impacto econômico financeiro para a União, tendo em vista que não há nova renúncia de receitas. Dado o exposto, entendemos que o presente projeto visa muito mais dirimir possíveis dúvidas interpretativas e positivar uma simetria entre instituições públicas e privadas de fomento à formação acadêmica, que alterar a sua conduta quanto à retenção de impostos e contribuições. Não se torna, portanto, necessário verificar o atendimento do disposto na legislação sobre finanças públicas, em especial as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para políticas que impliquem renúncia de receita ou aumento de despesa. Quanto ao mérito, o projeto é importante para assegurar novos investimentos na formação acadêmica dos brasileiros, bem como fornecer segurança jurídica à concessão de bolsas de estudo, de forma que os beneficiários possam se concentrar na sua produção acadêmica sem a preocupação de ter parte de sua bolsa retida para outras finalidades. Apesar do setor público já adotar essas práticas, há lacunas legais que precisam ser preenchidas e esse projeto garante com transparência e clareza o direito dos bolsistas de todo o país. Não obstante a excelência do projeto apresentado, entendemos que alguns aperfeiçoamentos pontuais podem ser oferecidos ao texto. O primeiro seria explicitar mais claramente o conceito ampliado de bolsa sugerido no artigo 2º do projeto, explicitando ainda que elas poderão ser recebidas também por técnicos e pesquisadores. Dessa forma, evitam-se interpretações restritivas e excludentes. O segundo seria deslocar o parágrafo único do artigo 3º do projeto para o artigo 1º, para explicar que as bolsas concedidas por acordo coletivo têm as mesmas restrições que as demais. Por fim, ao conceito ampliado de bolsa, no artigo 1º, seriam aplicadas as ressalvas relativas ao pagamento do imposto de renda e à retenção de contribuição social, considerando que se trata de doação de natureza indenizatória. Essas modificações visam tão somente o aperfeiçoamento do projeto, tornando mais claros os conceitos e evitando interpretações restritivas da norma. Tais alterações são apresentadas no substitutivo que apresentamos. O voto. Conforme o exposto, o voto é pela aprovação do PL 2670 de 2022, com a seguinte emenda substitutiva. Dispõe sobre a natureza de bolsa de estudos de graduação, pós-graduação, de pesquisa de extensão e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre as bolsas de natureza acadêmica em curso de graduação e pós-graduação para a execução de projetos de pesquisa e de extensão concedidas a alunos, a docentes, a técnicos e pesquisadores por entidades públicas ou privadas de fomento que sejam cumulativamente 1. Caracterizada como doação ou obrigação de meio e 2. Recebida exclusivamente para proceder a estudo, pesquisa, extensão
ou outras atividades acadêmicas cujos resultados não representem vantagem financeira para o doador, nem importem contraprestação de serviço, exceto para o desenvolvimento dos próprios projetos que motivaram sua concessão. Parágrafo único. Incluem-se entre as bolsas referidas no caput desse artigo aquelas concedidas em função de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que mantidas as mesmas condições expressas no inciso 1 e 2 do caput. Artigo 2º. Para fins do disposto na linha A do inciso 1º do caput 195 da CEF, Constituição Federal, as bolsas que tratam o artigo 1º não constituem ou não integram qualquer forma de salário ou rendimento, pois trata-se de doação de natureza indenizatória. Artigo 3º. As bolsas de que se trata o artigo 1º dessa lei são isentas do imposto de renda nos termos do artigo 26 da Lei 9250, de 26 de dezembro de 1995. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala da comissão, relator, senador Nelson Trade. Parabéns, senador. Parabéns, senador Nelson Trade. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Nos termos da emenda número 1 da CAI, substitutivo, a matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Item 6 da pauta. Projeto de lei número 5178 de 2020, não terminativo. Dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de pessoa ou cuidador social de pessoa e altera as leis número 10.741 de 1º de outubro de 2003, número 13146 de 6 de julho de 2015, número 8069 de 3 de julho de 1990. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senadora Tereza Leitão. Relatório favorável ao projeto e à emenda número 2, com 7 emendas de sua autoria e contrário à emenda número 1. Observações. A matéria será apreciada pela Casa em decisão terminativa. Foram apresentadas as emendas número 1 e 2. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Senadora Tereza. Obrigada, presidente. Eu vou direto à análise. Por favor. Nos termos do inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre o aspecto econômico-financeiro do PL 5178 de 2020. Antes, porém, cumpre avaliar os requisitos de admissibilidade da proposição referentes à sua constitucionalidade, regimentalidade, técnica legislativa e juridicidade. Quanto à constitucionalidade, o PL observa a competência da União para dispor acerca de direito do trabalho e penal. Cumpre a competência legislativa do Congresso Nacional e não viola a iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos, respectivamente, do inciso 1º do artigo 22, do artigo 4º e do parágrafo 1º do artigo 61, todos da Constituição, do artigo 48, melhor dizendo. Ademais, não se vislumbra no conteúdo da proposição qualquer violação material ao texto constitucional. Quanto à regimentalidade e à técnica legislativa, não há qualquer afronta ao regimento interno desta Casa ou às disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Há tão somente a necessidade de um ajuste textual na ementa e nos artigos 3º, 4º e 6º, para que se garanta o paralelismo e a melhor forma textual, o que será feito por meio de emendas de redação ao final consignadas. Ainda quanto à juridicidade, a proposição inova o ordenamento jurídico e é dotada de abstração, generalidade e coercitividade. Avança-se, então, ao mérito econômico e financeiro da proposição. Sob a perspectiva econômica, o PL fortalece o mercado de trabalho dos cuidadores, ao conferir maior segurança jurídica e contratual para a atuação de tais profissionais, seja no âmbito domiciliar, quando são identificados como cuidadores de pessoa, ou em instituições de acolhimento social, quando são identificados como cuidadores sociais de pessoas. Essa segurança jurídica e contratual advém da clara e detalhada
detalhada definição das atribuições, do âmbito de atuação e dos padrões éticos dos cuidadores. Além disso, revela-se fundamental a regulação das jornadas de trabalho e a expressa indicação da legislação trabalhista aplicável a cada caso. Outro efeito da proposição é a qualificação dos serviços dos cuidadores, uma vez que o exercício profissional passará a depender da conclusão de cursos de formação. Em um cenário onde a demanda por tais serviços é ascendente, o que se depreende, por exemplo, da análise do rápido envelhecimento da pirâmide etária brasileira, essa qualificação garantirá uma expansão saudável, bem alicerçada e com os devidos padrões de qualidade deste mercado. Ainda no que tange às balizas que o PL institui para a atuação dos cuidadores, há a previsão de majorantes penais que visam dissuadir ações deletérias de tais profissionais em face dos vulneráveis com que lidam cotidianamente, como idosos, pessoas com deficiência e crianças. Essa, portanto, é outra medida que projeta efeitos necessários para o devido crescimento e aperfeiçoamento dos serviços prestados por cuidadores no país. Há, nesse caso, tão somente a necessidade de atualizar a redação dos artigos 8º, 9º e 10º do PL, que institui tais majorantes para que passem a referenciar expressamente os cuidadores sociais de pessoas. Isso porque, na ausência de menção literal aos cuidadores sociais, os dispositivos poderiam ser interpretados com o intuito de afastar a aplicação da majorante dos crimes cometidos por eles. Por esse motivo, apresentamos emendas ao final para afastar essa interpretação e também para atualizar a numeração dos dispositivos conforme as alterações recentes na legislação penal e para adotar a terminologia usual empregada na definição das causas de aumento de pena. Em relação à emenda número 1, CAI, apesar de seu louvável intuito, ela faria com que o PL causasse um gravoso impacto fiscal sobre a União, o que poderia embaraçar sua aprovação neste Congresso Nacional. Por esse motivo, optamos nesse momento por rejeitá-la, sem prejuízo de sua ulterior reapresentação com proposição autônoma. Em relação à emenda número 2, CAI, reputamos que ela deve ser aprovada. Isso porque o regime jurídico dos microempreendedores individuais, MEI, de fato, reveste-se de maior liberdade contratual e econômica, o que torna importante sua submissão às disposições do artigo 6º do PL. Por fim, sob a perspectiva financeira orçamentária, a proposição não impacta receitas e despesas da União, uma vez que se restringe a regular matérias de cunho trabalhista e penais. Voto. Ante o exposto, manifestamos-nos pela aprovação do projeto de lei 5178 de 2020, com as 7 emendas abaixo consignadas, pela aprovação da emenda 2, CAI, e pela rejeição da emenda número 1, CAI. Emenda número 1, CAI. Desse ao projeto de lei 5178 de 2020 a seguinte redação: dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de pessoas e de cuidador social de pessoa, e altera as leis número 10.741, de 1º de dezembro de 2003, número 13.146, de 6 de julho de 25, e número 8069, de 13 de julho de 1990. Emenda CAI de redação. Desse ao artigo 3º do projeto de lei 5178 de 2020, a seguinte redação: artigo 3º. Poderá exercer a profissão de cuidador o maior de 18 anos que tenha concluído o ensino fundamental e que tenha concluído com aprofundamento, com aproveitamento, curso de formação de cuidador de pessoa idosa, cuidador em saúde mental e cuidador de pessoas com deficiência, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou por associações profissionais e representativas de segmentos da sociedade, associações de cuidadores
cuidadores e instituições de ensino reconhecidas por órgão público, federal, estadual ou municipal competente, com carga horária mínima de 160 horas, das quais 30% devem ser destinadas ao exercício prático de estágio. Parágrafo único. São dispensadas da exigência de conclusão de curso de cuidador as pessoas que, à época da entrada em vigor desta lei, venham exercendo a função há pelo menos 2 anos. Emenda de redação. Desse ao artigo 4º do projeto de lei 5178 de 2020, a seguinte redação. Artigo 4º. É vedado ao cuidador de pessoa e ao cuidador social de pessoa o desempenho de atividade que seja de competência de outras profissões da área de saúde, legalmente regulamentadas, exceto se regularmente habilitados para exercê-la. Emenda de redação. Desse ao caput do artigo 6º do projeto de lei 5178, a seguinte redação. A jornada de trabalho do cuidador de pessoa ou cuidador social de pessoa poderá ser fixada na forma de jornada de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso ou na forma de jornada semanal de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. Outra emenda de redação. Outra emenda. Desse é o artigo 8º do projeto de lei, a seguinte redação. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescida do artigo 94-A. As penas de que tratam os artigos 96, 97, 99, 100, 3, 92, 105, 106, 102, 105, 106 e 107 será aumentada de 1/3 quando os crimes nelas referidos forem cometidos por cuidador ou cuidador social de pessoa idosa no exercício de sua profissão. Outra emenda de redação, desse é o artigo 9º, projeto de lei número 5178 de 2020, a seguinte redação. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 91-A. As penas de que tratam os artigos 89, 88, 89, 90 e 91 serão aumentadas em 1/3 quando os crimes neles referidos forem cometidos por cuidador ou cuidador social de pessoa com deficiência no exercício de sua profissão. A última emenda desse é o artigo 10 do projeto de lei 5178 de 2020, a seguinte redação. Artigo 10. A Lei 8069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 244-D. As penas de que tratam os artigos 232, 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 243, 244-A, 244-B, 244-C serão aumentadas em 1/3 quando os crimes neles referidos forem cometidos por cuidador ou cuidador social de criança ou adolescente no exercício de sua profissão. Essas últimas alterações se prendem a uma relação com a lei, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa Deficiente e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, senadora. Parabéns pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Senadora Damares, para discutir. Presidente, essa é mais uma matéria que a CAI hoje dá de presente para as pessoas com deficiência no Dia Internacional. E não cabe hoje pedido de vista a um projeto como este, que é de 2020, que foi idealizado pelo ilustre senador Paim, e esse voto extraordinário da senadora Tereza. Gente, um voto desse dá um trabalho muito grande para fazer. Eu sei o cuidado que a senadora Tereza teve com este voto. Parabéns, senadora. E por que, presidente? É um presente para as pessoas com deficiência. Eu não posso falar de pessoa com deficiência e esquecer o cuidador.
e que neste dia a gente faça uma homenagem a esses cuidadores, essas pessoas que dedicam suas vidas, cuidando de pessoas com deficiência, cuidando de idosos, cuidando das pessoas com doenças raras. Hoje a gente dá um passo importante no reconhecimento ao trabalho desses heróis, desses valorosos cuidadores no Brasil. Parabéns, senadora Tereza. Presidente, senador Fernando, com a palavra. O PL 5178, ele é muito oportuno. O relatório da senadora Tereza foi muito bem feito. Isso é o mundo real. A longevidade traz uma demanda ascendente, como ela disse no próprio voto, fortalece as relações entre as partes, oferecendo, sobretudo, segurança. Trata, entre muitas disciplinas, da questão da jornada de trabalho, mas também da qualificação profissional. E esse depoimento é apenas para fortalecer o que está aqui posto pelo relatório. E, mais uma vez, a sensação é que a gente chega atrasado, porque essa é uma providência, como falou a senadora Damares, de um projeto de 20, e que aqui, praticamente em 25, ainda nós estamos tratando dele. Portanto, parabéns, senadora Tereza, pelo voto, e, se Deus quiser, vamos tentar ver se, pelo menos aqui no Senado agora, a gente dá uma providência de uma agilidade, já que vai para a Comissão de Assuntos Sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fernando Doeire. A matéria continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 2 e 3 a 9 da CAI. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Item 7 da pauta. Projeto de lei número 2472/2022, não terminativa, altera a lei número 8213 de 24 de julho de 1991 para incluir o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senadora Damares Alves. Relatório favorável ao projeto com emenda apresentada. A matéria será apreciada pela CAS em decisão terminativa. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senadora. Presidente, que dia feliz para mim, um dia muito feliz. E vou direto à análise, sem antes mandar um abraço para todas as pessoas com epilepsia no país e um abraço especial para a família lúpica do país. Os lúpicos vieram o mês passado a esta casa pedir socorro e nós estamos dando uma resposta a uma audiência pública que aconteceu nessa casa, reconhecendo que eles precisam realmente desse acolhimento e desse atendimento, e parabenizo o autor do projeto de lei, nosso querido senador Paim. E vou avisando ao pessoal da base, não vale pedido de vistas hoje no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Quanto aos requisitos de constitucionalidade, constatamos que não há vício de iniciativa ao PL, nos termos do artigo 61 da Constituição. A proposição também está adequada quanto à juridicidade e à regimentalidade. Quanto ao mérito, presidente, o PL seguramente almeja garantir maior assistência e proteção aos trabalhadores acometidos pelo lúpus e pela epilepsia. Se aprovada a matéria, tais segurados estarão isentos do cumprimento do período de carência para a concessão do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por invalidez. Desta forma, a medida trará mais justiça social a esses trabalhadores ao possibilitar-lhes usufruir de benefícios que os auxiliarão no enfrentamento de suas doenças.
Segundo o Ministério da Saúde, em torno de 2 milhões de brasileiros convivem com a epilepsia, sendo que 25% são portadores da condição em estágio grave. Na maioria dos casos, a epilepsia não incapacita o indivíduo para o trabalho, sendo possível manter a doença controlada por meio de tratamento. No entanto, uma pequena parcela se vê incapacitada, enfrentando maiores dificuldades em inserir-se e manter-se no mercado. Esse projeto dirige-se para esse grupo de trabalhadores que necessitam requerer o auxílio-doença com mais frequência ou aposentar-se antecipadamente por incapacidade. O lúpus, a outra doença, é uma doença autoimune crônica, assim como a epilepsia. Em alguns casos, pode se tornar incapacitante para o trabalho. Não vemos motivo para que ambas as doenças não figurem junto às demais constantes no rol do artigo 151 da Lei 8213 de 91. Afinal, todas elas colocam o acometido em uma mesma condição, incapacitante para o trabalho, com orçamento onerado por elevados custos de tratamento e desgastes emocional. Assim, o projeto possibilita que esses segurados possam acessar os benefícios previdenciários que permitirão enfrentar com menos dificuldade a situação em que se encontram. É oportuno destacar, outro sim, a atuação da proposição em reduzir as disparidades de gênero e raça que decorre da incidência desigual das doenças, especialmente o lúpus. Neste caso, em relação ao lúpus, presidente, a maior incidência do lúpus em mulheres. De cada 10 pacientes com lúpus, 9 são mulheres. Grupos que já são mais vulneráveis socialmente. Além disso, cabe ressaltar que a concessão tanto do auxílio por incapacidade temporária quanto da aposentadoria por invalidez permanece, como na regra geral, condicionada à realização da perícia médica, de forma que a proposição apenas trata de reduzir o ônus suportado pelos portadores das referidas doenças ao isentá-los da carência para fazer jus ao benefício. Com relação à análise financeira da medida, há dificuldade em estimar o impacto da matéria em razão da imprevisibilidade da ocorrência das doenças. Entretanto, considerando dados do Ministério da Previdência, do total de auxílios por incapacidade temporária de natureza previdenciária concedidas em 23, somente 0,23 foram direcionados à epilepsia e somente 0,15 para lúpus. Então, o impacto é muito pequeno, senhores. Portanto, espera-se um impacto financeiro muito reduzido, que poderá ser absorvido pelo orçamento da Seguridade Social e trará um grande benefício aos portadores do lúpus e da epilepsia. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do PL 2472 de 22, com uma emenda de redação que já foi publicada. Este é o voto e eu peço aos pares apoio à matéria. Bem, senadora Damares, no seu relatório, a matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório é apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com emendas número 1 da CAI. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Item 8. Projeto de Lei número 5703 de 2023. Não terminativa. Altera a Lei número 9656 de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para vedar a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes, no caso de recém-nascido, inscrito em plano privado de assistência à saúde, dentro do prazo máximo de 30 dias do nascimento ou adoção. Autoria, senadora Ana Paula Lobato. Relatora, senadora Tereza Leitão. Relatório, favorável à matéria. Observações. A matéria vai à casa em decisão terminativo. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Senadora Tereza, antes de Vossa Excelência fazer o relatório, queria só pedir aqui à mesa e fazer o comunicado a Vossas Excelências para que, quando tivermos aqui dois
projetos aqui com o mesmo relator, 2 ou mais, que sejam em sequência, né? Como foi o caso hoje, a senadora Tereza Leitão estava com 2 projetos, a senadora Damares com 2 projetos, e não estava em sequência. Então, pediria aqui, João, que na próxima a gente já siga essa sequência. Senadora Tereza, com a palavra. Vou direto à análise, senhor presidente. Com relação ao mérito da proposta, o projeto tem o poder de conferir maior segurança jurídica às relações comerciais no setor de saúde, visto que atualmente o direito a ser protegido encontra-se apenas em um ato infralegal, a súmula normativa número 25, de 13 de setembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, pode-se esperar que haja redução do número de litígios em relação ao tema e dos custos de prestação de serviços de saúde. Em adição, é digno de elogio que o PL assegure um atendimento efetivo às crianças que nascem com alguma condição de saúde pré-existente, tendo em vista que, em muitas oportunidades, essa atenção inicial pode reduzir as chances de sequelas para o resto da vida. Com isso, pode-se dizer que a proposição ataca uma questão com impactos a longo prazo para a saúde da população e para o desenvolvimento do país, já que o capital humano é um fator fundamental para o crescimento econômico e social. Vale destacar também que, com a maior segurança de que seus filhos receberão atendimento adequado caso necessitem, os pais, mães ou responsáveis poderão dedicar-se às suas atividades com maior tranquilidade, o que pode contribuir para diminuir afastamentos, desligamentos e quedas de produtividade. Por fim, é importante pontuar que o projeto não traz impacto orçamentário e financeiro para as finanças da União. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5703 de 2023, de autoria da nobre senadora Ana Paula Lobato. Obrigado, senadora. Parabéns pelo seu relatório, senadora Tereza. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente. Não, senador Duílio. Cumprimentando Vossa Excelência, eu estava na Comissão de Infraestrutura. Gostaria de consultar Vossa Excelência se a gente poderia votar o item 5 da pauta. Sim, item 5 da pauta. Já atendendo o pedido de Vossa Excelência, item 5 da pauta. Projeto de Lei Complementar número 92 de 2024, não terminativo. Altera o artigo 3º da Lei Complementar número 116, 31 de julho de 2003, para explicitar que o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, incidente sobre o serviço de guincho extramunicipal, guindaste e içamento é devido no local da execução da obra. Autoria, senador Jaime Bagatoli. Relatoria, senador Laércio Oliveira. Relatório favorável à matéria. Concedo a palavra ao senador Laércio para a leitura de seu relatório. Com a palavra, senador. Cumprimentando Vossa Excelência, senador Vanderlan Cardoso, meu particular amigo. Cumprimentando os senhores senadores, senhoras senadoras aqui presentes e todos que estão conosco aqui na comissão. E com a sua concordância, eu gostaria de análise posteriormente ao voto. A competência desta comissão para apreciar o PLP 92 de 2024 está prevista no inciso 4º do artigo 99 do Regimento do Senado Federal. Esse dispositivo dá atribuição regimental à CAI para opinar sobre tributos, como é o caso. Por sua vez, a competência do legislador federal para dispor sobre normas gerais do ISS, por meio de projeto de lei complementar, advém da interpretação combinada dos artigos 24I, 48I, 61 e 146.3, letra A, todos da Constituição Federal.
Em relação à juridicidade, não há óbice a regular a tramitação do projeto, tendo em vista que, por meio de instrumento legislativo adequado e eficaz, ele inova a legislação sem ofender os princípios e as normas diretoras do ordenamento jurídico brasileiro. A técnica legislativa empregada está em conformidade com a LCP número 95 de 98. No tocante às exigências de responsabilidade fiscal, o projeto não provoca perda de arrecadação para a União, nem aumenta suas despesas. O escopo do projeto é fixar regra que explicite o local, ou seja, o município onde o ISS incidente sobre os serviços de guindaste e içamento será devido. Por essa razão, consideramos o projeto adequado do ponto de vista orçamentário e financeiro. No mérito, o PLP 92 de 2024, nos termos de sua bem lançada justificação, propõe-se a pacificar conflito de competência entre municípios surgido após a edição da LCP 157 de 2016, que incluiu na lista de serviços anexa à LCP 116 o citado subitem 14.4, guincho intramunicipal, guindaste e içamento. Desde então, tanto o município da sede local do estabelecimento prestador avoca para si a competência para instituição e cobrança do ISS sobre o içamento e serviços de guindastes, quanto o município do local em que são efetivamente executadas as operações de içamento e de guindastes, normalmente os locais onde são realizadas obras de construção civil, requer para si a mesma competência, este último sob a premissa de que, para os efeitos legais, o local em que efetivamente é executada a atividade econômica é aquele em que se materializa o fato gerador do ISS. Esse conflito de competência é deslindado pelo PLP 92 de 2024, que expressamente atribui competência para exigir o ISS ao município do local da execução da obra, onde são prestados os serviços de guindaste e de içamento. Vale observar que não nos referimos aos serviços de guincho intramunicipal, porque estão fora da controvérsia. Se o serviço é intramunicipal, o município competente para exigir o ISS será sempre o mesmo, já que nele estarão localizados tanto a sede da empresa prestadora do serviço, quanto o local de execução da obra onde o serviço é prestado. Lembramos, por fim, que somente a partir de 2029 as alíquotas do ISS começarão a ser reduzidas em face da instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, nos termos do artigo 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluída pela Emenda Constitucional 132 de 2023. O artigo 129 prevê a extinção do ISS a partir de 1º de janeiro de 2033. Logo, se convertido em lei complementar em 2025, as disposições do PLP número 92 de 2024 produzirão efeitos por 8 anos. Voto, senhor presidente. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei complementar 92 de 2024, com os cumprimentos ao autor do projeto, o senador Jaime Bagatoli. É o voto, senhor presidente. Senador, parabéns pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, com sua permissão, gostaria de pedir urgência a esse projeto para que a gente levasse ao plenário. Obrigado. Em votação, pedido de urgência feito pelo senador Laércio Oliveira, ao item 5 da pauta, projeto de lei complementar 92/2024. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, vai a plenário com pedido de urgência. Presidente, eu queria propor a Vossa Excelência o item 10, o relator não está no plenário. Há uma concordância com o mérito que consta do parecer do relator, mas falta uma informação sobre a compensação para viabilizar
essa anistia do Pronaf. Então, como ele não está aqui, eu queria sugerir que a gente retirasse de pauta o item 10. A concordância por parte do governo e a concordância, mas tem aí um problema do próprio governo que ainda não mandou a regra de compensação e eu quero trabalhar para que isso seja resolvido e a gente apreciar na próxima reunião. De pauta, senador, é pedido para possível acordo com o governo. Senhor item presidente, 12. O item 11 também o relator não está. Eu acho que poderia tirar também de pauta. Item 11. O item 11... A informação que nós temos, senador, eu vi que o item 11, a senadora Dorinha está vindo para relatar a DOC, a pedido do senador Flávio Arnes, não é isso? Ok. Pois não, senador. Então, tudo bem, eu não sabia dessa informação. Ok. Eu só queria consignar o seguinte, eu participei, inclusive, da reunião da Comissão de Educação, estão lá o senador Flávio Arnes e a senadora Dorinha, deliberando sobre as emendas da comissão. O que eu gostaria de assinalar é que esse projeto é matéria mansa, pacífica, pacificada com o governo, fruto de uma longa negociação, e, em síntese, ele faz o seguinte: em vez de esterilizar os recursos do Pronamp, quer dizer, o que os mutuários do Pronamp receberam de empréstimo no período da pandemia, da parte que eles pagam, ou já pagaram, isso tudo ia ser colocado para pagar dívida do governo. Ou seja, não reverteria para essa finalidade. O que se pactou é o seguinte: 50% para o pé de meia, que eu acho que deveria ser objeto de uma alteração no arcabouço fiscal, mas tudo bem, o governo já aprovou um projeto de lei destinando saldos do Pronamp para essa finalidade, que eu acho uma excelente aposta educacional. E os outros 50% voltam a financiar a micro e pequena empresa. Esse é o acordo feito. Portanto, nós estamos... Uma parte já foi salva, a outra parte será salva. Para quê? Para a mesma finalidade que todos nós sabemos, senador Oriovisto, é o recurso que vai para empréstimo que mais gera emprego e que mais contribui para a manutenção de emprego, referindo-me a microempresa e micronegócio. Então, por essa razão, como a senadora Dorinha, que eu já mencionei, estava relatando as emendas na Comissão de Educação, eu acho que esse assunto, com matéria pacificada, se resolve com uma designação ad hoc. Acabou de chegar a relatora. E eu concordo com tudo que ela falou lá na Comissão de Educação sobre aquela destinação de 50% de emendas para a saúde, em detrimento de todas as outras comissões e funções. Obrigado, amigo. Item 11 da pauta, projeto de lei número 3190 de 2023, terminativo. Altera a lei número 13636 de 20 de março de 2018, para aprimorar e fomentar o microcrédito e as microfinanças. Autoria: senador Espiridião Amin, senador Joyce Seif, senadora Margarete Busetti, senador Everton, senador Jaime Bagatoli, senadora Damares Alves, senador Plínio Valério, senador Jorge Cajuru, senador Carlos Portinho, senador Hamilton Mourão, senadora Tereza Cristina, senador Efraim Filho, senador Stevenson Valentim, senador Ângelo Coronel, senador Jaime Campos, senadora Tereza Leitão, senador Marcos Duval, senador Luiz Carlos Reis, senadora Leila Barros, senador Dr. Irã, senador Alan Henrique, senadora Zenaide Maia, senador Exalci Lucas, senador Rogério Carvalho, senador Eduardo Girão, senador Astronaldo Marcos Pontes, senador Messias de Jesus, senador Chico Rodrigues, senadora Ivete da Silveira, senador Flávio Arnes, senador Flávio Bolsonaro, senador Paulo Paim, senador Romário e senador Nelsinho Trade.
Relatoria, senador Flávio Arnes. Relatório. Pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1 da CAI, substitutivo. Observações. A matéria foi apreciada pela CAS com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 da CAS, substitutivo. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha para fazer leitura do relatório ad hoc. Com a palavra, senadora. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras. Vou direto à análise e voto. Compete à CAI a análise dessa matéria, atende todos os critérios de regimentalidade, juridicidade, e o projeto tem, dado que a proposição não modifica aspectos estruturais do sistema financeiro nacional, consideramos adequada a apresentação desse projeto em termos de lei ordinária. O PL não tem impacto orçamentário e financeiro, e também atende à boa técnica legislativa. Quanto ao mérito, consideramos que o PL traz aprimoramentos relevantes ao microcrédito e às microfinanças no Brasil. O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, PNMO, foi criado em 2005. Entre 2008 e 2023, foram realizadas mais de 64 milhões de operações de microcrédito, com valor concedido superior a 162 bilhões, sendo que cerca de 14 bilhões foram concedidos apenas em 2023. Com o PNMPO, muitos empreendedores que tinham dificuldade de acessar os produtos financeiros tradicionais passaram a ter uma opção acessível e ajustada às suas necessidades. De fato, o microcrédito fortalece os pequenos empreendedores e fomenta a criação e ampliação de pequenos negócios, contribuindo tanto para a inclusão social e a redução da pobreza, como para o crescimento econômico do nosso país. No entanto, muitos empreendedores de baixo poder aquisitivo continuam sem acesso a crédito para finalidades essenciais relacionadas à cidadania e seu desenvolvimento. Nesse sentido, a proposição prevê, no âmbito da microfinança, a possibilidade de que o empreendedor obtenha crédito para o aprimoramento de sua formação profissional, para aquisição de bens e serviços, tais como moradia de baixo valor, veículos utilitários, tratamento de saúde e equipamentos especiais para locomoção de pessoas com deficiência. Dessa forma, os empreendedores terão acesso a crédito para viabilizar a compra de bens e serviços fundamentais para a sua subsistência e crescimento pessoal, permitindo uma maior dedicação e qualidade no oferecimento de bens ou serviços. Como o projeto prevê, a destinação às microfinanças de um montante adicional, no máximo de 20% do saldo devedor das operações de microcrédito produtivo, orientado do tomador em uma mesma entidade, mantém-se o foco do empreendedorismo e na atividade produtiva. Outras medidas importantes do projeto são o estabelecimento de limites diferenciados de taxas de juros no âmbito do PNMPO, de acordo com o custo da captação das instituições concedentes de crédito e a disposição que a regulamentação estabelecerá nas condições especiais no acesso aos recursos do FAT para as instituições operadoras sem fins lucrativos. Essas medidas atuam no sentido de aumentar o funding das instituições e OCIPs de microcrédito e microfinanças, ampliando a capacidade de atendimento a pequenos empreendedores. Por fim, as modificações na Lei 9.790, de 1999, são importantes para explicitar que a realização de operações de microfinanças não constitui um impedimento para que a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, se qualifique como OCIP, assim como para aumentar a segurança jurídica de que a disponibilização de produtos ou serviços na área do microcrédito produtivo orientado e das microfinanças que fazem parte do rol de finalidades que permitem a qualificação como OCIP. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 3.190 de 2023, na forma de substitutivo aprovado na CAIS. Este é o nosso voto.
Parabéns, senadora Dorinha, pela leitura do relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. A votação será nominal. Em votação substitutivo ao projeto de lei número 3190 de 2023, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senadores... Tá ok? Já pode votar? Abriu o painel? De lei. Tem aqui. Presidente, enquanto estão todos votando... Já está aberto, podem votar. Eu queria, se o senhor me permitisse, eu queria fazer alguns comentários. Pois não, senador. Aproveitar esse momento da votação. Ontem foi noticiado o crescimento do Brasil no último trimestre de 0,9%, o que representa o crescimento de 4% ao longo de um ano, ou seja, no período de um ano o Brasil cresceu 4%. Isso se reflete no emprego, que está em torno de desemprego, que está em torno de 6%, quase próximo aos 5%, que é considerado emprego pleno, né? Isso também vem acompanhado de uma ocupação da capacidade produtiva da indústria, que está alcançando o máximo da sua capacidade instalada. Isso também se reflete no aumento da renda das famílias, de uma maneira geral, né? Ou seja, não há motivo para o pânico que o mercado tenta passar. E quando Vossa Excelência, há pouco, me consultou sobre uma relatoria e eu escolhi um determinado dirigente do Banco Central, é porque eu tenho uma preocupação muito grande com a gestão da política monetária brasileira, que é feita pelo Banco Central. Porque nós temos uma parte da dívida pública que equivale a 1,3 trilhão, 300 bilhões, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões aproximadamente, que equivale a mais ou menos 10% da nossa dívida bruta, que, na verdade, não é decorrente de déficit fiscal, é decorrente de contração de dívida, ou seja, o governo e o Tesouro emitem títulos de curto prazo, que são as chamadas operações compromissadas, para fazer gestão monetária. Ou seja, a gestão monetária no Brasil, ela produz impacto fiscal. O Banco Central autônomo deveria não interferir na política fiscal. E isso por quê? Porque 75% dos recursos dos bancos brasileiros estão empacotados sob a forma de fundos. E deixa o governo refém na hora de fazer o enxugamento e a gestão monetária. Então, a gente precisa fazer esse debate, aprofundar esse debate, porque não é qualquer coisa, é 10% da nossa dívida bruta. Isso aumenta o prêmio na hora de rolar a dívida, isso deixa o país próximo de uma dívida de 90, 90 e poucos %, o que poderia ser menor se nós não estivéssemos lançando mão de títulos da dívida pública para fazer gestão monetária. Então, eu acho que o Brasil não deveria, e nós não deveríamos estar submetidos a essa pressão especulativa diante dos fundamentos da nossa própria economia. É importante também chamar a atenção, já que estamos aqui votando, não sei se já tem suficiente, eu vou concluir, é importante também chamar a atenção para a nossa
da vulnerabilidade dos países em desenvolvimento em relação à variação cambial. Nós precisamos encontrar algum mecanismo de proteção desses países e talvez os BRICS, uma moeda própria para fazer comércio, inclusive contrair empréstimos para operar determinados setores que hoje têm uma dependência enorme do dólar. Por exemplo, empresa aérea. Eu pergunto aqui, qual é a empresa aérea que nasceu e que não morreu em 20 anos? Todas foram. Por conta de quê? Basicamente... Combustível e dólar. O dólar no combustível ou o dólar no leasing. O dólar no leasing. Então, uma empresa que tem uma margem operacional de 10%, 12%, um aumento do dólar em 6 meses ou em 3 meses de 15%, 20%, essa empresa já está inviabilizada. É só olhar a situação das nossas empresas aéreas, todas elas em situação de extrema dificuldade financeira, de extrema dificuldade de honrar os seus compromissos, e os brasileiros e as brasileiras, e nós pagando o preço de não termos voo, alternativas, ou seja, o país num colapso logístico de transporte de passageiros. Então, eu queria chamar atenção para essas questões, mas reforçar, nós não estamos vivendo um momento difícil. Precisamos, sim, fazer esse ajuste fiscal. Precisamos, sim, fazer essa contenção e reorganizar o país para que a gente encontre uma conta e esse arcabouço fiscal se torne, de fato, um instrumento de controle do gasto público e que enquadre o gasto público dentro de uma regra que seja razoável e que acompanhe o crescimento das nossas riquezas, sem, com isso, estrangular setores importantes como educação, saúde, previdência, assistência social e o investimento, porque sem investimento esse crescimento não se sustenta. Sem investimento em bens de capital, na indústria, na infraestrutura, esse crescimento econômico não vai se sustentar. Portanto, a gente precisa de sobra. Por isso, o ajuste fiscal é fundamental e acho que as duas casas e a nossa casa vai dar essa contribuição ao Brasil. Não é a este ou aquele governo, mas ao Brasil. Obrigado, senhor presidente. A observação. Consulto os senadores e senadoras se podemos encerrar a votação. Podemos encerrar? Senadora Dorinha, podemos encerrar? Já tem número suficiente. Senador Reis, já votou, senador? Já, ok. Alan Henrique. Está encerrada a votação. Abre, por favor. Senador Amin. Só quero fazer um registro rápido de agradecimento à senadora Dorinha. Tenho certeza que o seu humor melhorou da educação para cá, da Comissão de Educação, porque lá todos nós deploramos essa, não que não mereça, mas essa concentração de recursos das comissões e em favor da saúde, respeitável a destinação, mas prejudicando outras prioridades, né? Então, foi uma fatalidade, né, na votação. Não tivemos, eu votei porque houvesse um número menor. Mas aqui nós estamos votando também um número menor do que gostaríamos, 50% do retorno. Mas estamos garantindo algum recurso, presidente, para microcrédito e para microfinanças. Lembrando que o nosso sistema financeiro não atua nessa área. Quem dialoga com o micro, com o pequeno empresário, com o MEI, são as associações de microcrédito privadas, ONGs ou CIPs. São as cooperativas de crédito, importantíssimas. São os bancos comunitários que se criam pelo Brasil afora e que nós precisamos, já vou deixar aqui pautado, os próximos dirigentes do Banco Central que virão aqui, são 3, né? Que vão ser... Tem que trazer notícias sobre microcrédito. Porque no caso específico do Pronamp, o governo botou 41 bilhões.
os bancos emprestaram 41 bilhões e 900. Ou seja, emprestaram a garantia. Não colocaram nada deles. Nada. Então, o dinheiro que deveria, desculpa a expressão, gerar 400 bilhões. Deveria ser impulsionado pela alavanca, né? Famosa alavanca, e emprestar 6 vezes, 10, sei lá quanto fosse. Ele foi o chamado infértil. Quer dizer, o dinheiro que o governo botou foi emprestado. Ninguém arriscou nada, em plena pandemia. Então, esse retorno, que vá, pelo menos em parte substancial dele, para o microcrédito e as microfinanças, que são comprovadamente os recursos que mais geram e mantêm empregos. Disso ninguém tem dúvida. Então, queria cumprimentar a todos esses que votação unânime, a todos os, vamos fazer uma brincadeira aqui, a todos os cúmplices do projeto, se ouviu, o senhor até cansou quando leu a nominata, não é? São os parceiros, não é um projeto de fulano de tal, é um projeto para o Brasil. E esse é garantido, esse faz o bem. Muito obrigado. Senador. Com certeza. Senadora Dorinha. Senadora Dorinha, depois senador Reis. Bom, eu, na verdade, só queria, como o senador Espiridião Amin mencionou algumas vezes, eu fui relatora agora lá das emendas da Comissão de Educação. O que eu lamentei foi o formato, que eu entendo que hoje nós temos um formato, é o primeiro ano, mais equivocado. Não quer dizer que o modelo anterior estava perfeito em relação às comissões, mas eu entendo que existe hoje uma distorção, né? E eu falo de 2 áreas em especial, educação e área social, que todas as comissões perderam a possibilidade de ter recursos, ou seja, antes de ser distribuído um montante, metade dos recursos da comissão serão para a saúde. Eu estava ali numa escolha difícil na área da educação, nós acabamos optando por uma ação direcionada para educação básica, ampliação de estrutura, vaga, obras, creches, estrutura, uma para o ensino superior e uma para a cultura. São 4 emendas só e nós tínhamos esse desafio. O senador Marcelo Castro apresentou uma emenda importante que eu não pude acolher, que é do transporte, porque eu acho que todos nós aqui que lidamos diretamente na ponta, a gente tem recebido muita demanda pelos ônibus, pelo transporte escolar. Então, foi essa a minha menção. Eu acho que nós estamos indo por um caminho. Precisava regulamentar, mas acho que o desenho ficou ruim. Né? E a gente não sabe ainda, fizemos ali, como todas as comissões estão fazendo, a gente não sabe de verdade o que nos interessa, qual é que vai ser o valor para cada comissão, quem vai ditar isso. Nós vamos de novo entrar nas regras de uma concentração em alguns lugares, com alguns objetivos, então foi essa a minha preocupação. Mas eu queria falar a importância desse projeto que eu relatei, porque quando a gente fala do microcrédito, né, da microfinança, a capacidade que tem de, através do microcrédito, fortalecer o empreendedorismo e isso gerar independência, renda, crescimento. E essa abertura que foi apresentada aqui pelos colegas senadores nesse projeto que eu pude relatar, que permite a qualificação, a profissionalização, a adequação para que esse empreendimento possa dar condição de vida, de organização para as pessoas que estão procurando um outro caminho de crescimento. Nós que lidamos com a política, a gente o tempo todo é procurado por gente que terminou a sua formação, até com mestrado, pessoas com qualificação que não conseguem a sua ocupação no mundo do trabalho. E a oportunidade de, através do microcrédito, começar a sua ação, o seu negócio, e não ficar, né, dependendo de uma busca de um trabalho dentro da estrutura pública, que não aguenta mais, não é esse modelo de Estado que nós queremos. Então, parabenizar todos os colegas pela iniciativa desse projeto tão importante e que vai permitir, de verdade, inclusive a iniciativa com qualificação, para que de verdade possa concorrer no mundo do trabalho e ocupar seu espaço. Parabéns a todos pela iniciativa. Obrigado, senadora.
Votação encerrada. Foi verificado o seguinte resultado: 16 sim, nenhum não. Agora, senador Reis, com a palavra. Eu só queria encerrar a votação. Não pode encerrar. Vossa Excelência está com a... Pode encerrar? Já falei o resultado, já. 16 favoráveis. Senador Vanderlan, obrigado. E cumprimentar o senador Dorinha e ao senador Amin, que é autor do projeto. E aqui fazer referência a Isabel Baggio Amin, lá de Lages, que tem um banco de microcrédito. E essa pessoa, essa senhora, tem trabalhado também no Rio Grande do Sul, orientando os gaúchos o modelo que vocês têm em Santa Catarina, que é exemplar a mim. A senadora Dorinha falou que o pessoal com doutorado, pós-graduação, formação. Agora imagine, professor Dorinha, pessoa que nem formação tem. Eu tenho um prefeito aqui, o prefeito Gardel, de Tavares, município do Rio Grande do Sul. Imagina lá, Gardel, os pescadores da Lagoa do Peixe. Eles não chegam na frente de um banco para tirar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Não tem acesso. E com essa formatação, pessoas sem formação, Dorinha, podem também se beneficiar. E hoje são excelentes pescadores. Qualquer 5 mil, 10 mil para ele é muito dinheiro. E não tem acesso aos bancos. Então, esse sistema será fundamental. Por isso, cumprimentar a senadora que relatou e ao Espiridião, que é o autor do projeto. Obrigado. Certo aqui. Aprovada a emenda número 1 da CAI, o substitutivo, ao projeto de lei número 3190 de 2023. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentadas. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Qual é a forma regimental de aprovarmos Qual é a forma Senador, regimental de acelerarmos isso? Qual é a forma? Turno suplementar. A obrigatoriedade de... Se tiver... Se tiver acordo de todos os membros. Então, votação nós podemos... de acordo. Acordo de todas as partes. Em votação, pedido de acordo suplementar feito pelo senador Espiridião Amin. Senadores que concordem, as senadoras permaneçam como se encontram. Está aprovado, senador. Tem alguém querendo apresentar a emenda no turno suplementar? Sim. Tem alguém querendo apresentar a emenda no turno suplementar? 1575 do Código Civil. Agora, o cálice para sempre. A matéria dada como definitivamente aprovada. Muito boa observação. Então, não havendo emendas, a matéria é dada definitivamente como aprovada. E aí eu peço urgência, né, presidente? Não pode ficar terminativo. É terminativo, senador. Aí não pode. Já foi. Item 12 da pauta. Obrigado, então eu quero agradecer a todos e lembrar o artigo 1575 do Código Civil, que fala dos proclamas do casamento. Isso ainda existe. Item 12 da pauta. Projeto de lei número 3594 de 2023. Terminativo. Altera a lei número 7678. Altera a lei 7678 de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho. Define o vinho como alimento natural e dá outras providências. Autoria, senador Luiz Carlos Reis. Relatoria, senador Alan Rick. Relatório pela aprovação do projeto. Observações. A matéria foi apreciada pela CRAR com parecer favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Alan Rick para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador. Presidente Vanderlan, primeiramente agradeço Vossa Excelência, cumprimento todos os amigos senadores, assessores e todos aqueles que nos acompanham. Muito me honra receber a oportunidade novamente pelo autor da matéria, senador Luiz Carlos Reis, de relatar nesta Comissão de Assuntos Econômicos um tema tão importante para um setor
que emprega mais de 200 mil famílias no Brasil, notadamente ali na terra do autor da proposta, senador Luiz Carlos Reis. Vou direto à análise, presidente, com a aquiescência de Vossa Excelência. O artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece a competência da CAI para opinar sobre aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. Sobre a proposição, não foram encontrados vícios de constitucionalidade e regimentalidade. Não há qualquer conflito com os artigos 170 e 174 da Constituição Federal de 88, os quais dispõem sobre a ordem econômica e sobre o papel do Estado como agente normativo e regulador. O PL é meritório ao aperfeiçoar a definição do vinho, deixando claro o cunho do produto como alimento natural. O vinho é um alimento produzido a partir da fermentação natural das uvas, sem a adição de produtos químicos nocivos ou ingredientes artificiais. Sua composição é rica em antioxidantes, polifenóis e outros componentes benéficos à saúde, o que o coloca em uma categoria única de produtos alimentícios. Além disso, o vinho tem sido parte integrante da dieta e da cultura de diversas civilizações ao longo da história. Ao classificar o vinho como alimento natural, o projeto moderniza a legislação, alinhando-a com as práticas internacionais e promovendo o desenvolvimento sustentável do setor. Tal reconhecimento é fundamentado no crescente impacto econômico positivo dessa indústria no Brasil, bem como sua importância para a cultura e a identidade do país. A vitivinicultura está presente no Brasil desde a época colonial, com a produção local em pequena escala, para atender demandas pontuais de vinho, de celebração religiosa e consumo de fruta. A partir da imigração italiana para o sul do país, no final do século XIX e começo do século XX, a cultura começou a ganhar escala. Atualmente, o cultivo da uva no Brasil ocupa cerca de 75 mil hectares, o equivalente aí a 75 mil campos de futebol, sendo concentrado majoritariamente no Rio Grande do Sul, com 46.815 hectares em Pernambuco, com 8.256 hectares em São Paulo, com 8.022 hectares no Paraná, com 4.000 hectares em Santa Catarina, senador Espiridião Amin, com 3.940 hectares na Bahia, com 2.119 hectares e em Minas Gerais, com 1.210 hectares. No entanto, estados como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí e Goiás, entre outros, também possuem produção de uvas, o que demonstra que a cultura tem grande potencial em boa parte do país. O setor vitivinícola brasileiro desempenha ainda um papel significativo na geração de empregos e renda. Como boa parte das fruteiras, a uva não é uma cultura intensiva em área para a produção de valor agregado, pois produz muito valor e emprego em pouquíssima terra. O setor vitivinícola no Brasil movimenta um total de 26,47 bilhões de reais, incluindo vinhos, o suco de uva, a uva de mesa e o enoturismo. Somente no Rio Grande do Sul, a cadeia produtiva emprega diretamente cerca de 100 mil pessoas, sendo estimados aí 200 mil empregos em todo o Brasil. Há cerca de 1.100 vinícolas em todo o país. Cabe frisar que o consumo anual per capita do vinho no Brasil é de cerca de 2,11 litros. Para se ter uma ideia, na Argentina o consumo é de 23,8, em Portugal 67,5, na Itália 44,4, nos Estados Unidos 12,6. E é o consumo de vinhos finos, que acusou um aumento de 11,39% de 2020 para 2021. Ainda que boa parte da demanda de vinhos finos seja suprida por vinhos importados, aproximadamente 80% dos vinhos finos vendidos no Brasil vem de fora. A produção brasileira cresce a passos largos, aumentando de 17 milhões de litros em 2018 para 30 milhões de litros em 2021. A classificação do vinho como alimento natural
fortalecerá esse setor, estimulando investimentos, aumentando a demanda por trabalhadores e apontando para uma possível reconfiguração tributária que seja mais adequada às suas características. Ainda que um possível ajuste de alíquotas não seja automático, a partir da redefinição do produto, ela é importante para que se inicie tal discussão. Assim, se faz necessário que o vinho esteja corretamente classificado na lei, de acordo com suas prioridades intrínsecas. Atualmente, o vinho recebe no Brasil uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Para se ter uma ideia, o estado mais populoso do país, São Paulo, a alíquota alcança 43%, sendo 25% de ICMS, mais 2% de contribuição para o fundo estadual, 6,5% de IPI e 9,25% de PIS/COFINS. Já nos Estados Unidos, a alíquota, por exemplo, uma das cidades mais caras, que é Nova York, somados todos os tributos, é de 8%. Em Portugal, a alíquota total é de 13%. Na Alemanha, 19%. França e Espanha, 21%. E 22% na Itália, e entre outros países. Portanto, verifica-se que, sob o aspecto econômico, o PL 3.594/2023 é vantajoso para o país no sentido de possibilitar o desenvolvimento da cadeia da uva, incluindo os setores econômicos associados, com um grande potencial de ampliação de emprego e renda. Ante o exposto, somos pela aprovação do PL 3594/2023. Este é o nosso voto, senhor presidente. Parabéns, senador Alan Rick, pela leitura do seu relatório. Senador Rogério, com a palavra. Eu queria, primeiro, cumprimentar o senador Alan Rick e o senador Reis por essa iniciativa que eu acho que é extremamente importante a gente estimular essa indústria que produz riqueza efetivamente, porque transforma um produto de menor valor agregado num produto de grande valor agregado, que é o vinho, e às vezes é incalculável a agregação de valor que ele sofre ou que ele tem quando ele tem uma denominação de origem, quando ele tem um selo de qualidade específico, quando tem tantas variações para agregar valor a este produto e culturalmente ele produz outras movimentações na economia que é de grande relevância. Porém, nós estamos diante de um momento que é a reforma tributária, que vai estabelecer, eu espero que se estabeleça o imposto não pelo produto que contém álcool ou que não contém álcool, mas pela quantidade de álcool que esse produto tem. Então, por exemplo, cerveja que tem menos de 5% de álcool, tem no imposto seletivo um percentual de uma alíquota menor. O vinho, que varia entre 11% e 14%, uma alíquota um pouco maior, mas o destilado, que tem mais de 40%, tem uma alíquota acima de 20%, por exemplo, como é no mundo inteiro. Então, eu queria pedir vistas para que a gente pudesse já pensar em como isso pode dialogar com o futuro, né, que nós vamos viver, que é da reforma tributária, e pensarmos como essa questão pode já estar encaixada no conceito da reforma tributária, que nós vamos ter que aprovar o projeto de lei que vai trazer essa questão. Então, peço vistas com a permissão aqui e a concordância, já combinei com o digníssimo relator. Senhor presidente, senador, vista coletiva. Senador Amin, com a palavra. Eu vou ser muito breve. Eu acho que o senador Rogério está contribuindo, não é um pedido de vista com o objetivo de obstruir, e acho que a sua colocação foi muito importante. Quero enaltecer a iniciativa do senador Luiz Carlos Reis, do relatório do senador Alan Rick,
e dizer o seguinte: o jargão que se criou para o imposto de 60% na reforma tributária é o imposto do pecado. Eu acho que isso não pode se apropriar ao vinho. O vinho aparece na Bíblia mais vezes do que água. Olha que a água aparece bastante, mas o vinho aparece mais. Então, se ele é do pecado, está transbordando da barrica da Bíblia. Né? E, além disso, o histórico feito pelo senador Alan Henrique instrui muito. Há uma grande mobilização. O Brasil despertou para a qualidade do vinho. E eu só gostaria de dizer o seguinte: se os nossos números não são os maiores de Santa Catarina, eu posso garantir que são os mais altos. Mais altos porque a nossa especialidade é vinho de altitude, que é um diferencial de competitividade que outros estados têm. E esse diferencial está se notabilizando no mundo. O Chile, a Argentina, há muito tempo a Argentina saiu de Mendoza e foi Andes acima. Então, o vinho de altitude abriu um nicho de mercado que, como nós temos uma topografia apropriada para isso, tem sido um grande nutriente para os nossos empreendedores. Mas parabéns ao querido amigo senador Reis e parabéns ao Alan Henrique, e acho que o senador Rogério vai ajudar. Obrigado. Senador Reis, com a palavra. Presidente. Agradecer pela matéria tentada em pauta, o excelente relatório do senador Alan Henrique e o espírito de mim, de novo com as suas colocações. O senador Vanderlan é apreciador de um vinho, que eu sei que ele gosta do DV Catena, para dizer para ele que nós temos hoje em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul vinhos de excelente qualidade. As vinícolas nossas hoje ampliaram a sua qualidade a partir de que vinícolas gaúchas, senador Laércio, que queria ir lá no estado para conhecer, para visitar as vinícolas, se especializaram, Alain, com seus filhos que foram lá da Miolo, da Valduga, foram a Mendonça, foram ao Chile, e dali trouxeram de alguns anos para cá essa melhoria da qualidade do vinho. Hoje nós temos vinhos tão ou até melhores que vinhos argentinos, chilenos, e também respeitar as características dos vinhos catarinenses, são excelentes, também de excelente qualidade. Acho que nós vamos chegar a um bom acordo, senador Vanderlan, nessa comissão, se a gente puder votar na semana que vem, para nós é importante, e vamos trabalhar esse assunto ainda na Câmara, e vamos ver se a gente consegue conversar na reforma tributária, que para nós é importante. Não podemos admitir que um potencial que nós temos de crescer em empregos e geração de rendas, como esse é um setor que tem, até no Nordeste hoje está, começou no Sul, Esperidião, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e hoje o Nordeste está produzindo vinhos de qualidade e uva de qualidade. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Reis. Presidente, só uma última observação. Só uma pergunta. Quando Vossa Excelência falava do consumo per capita, o Brasil é quanto? O Brasil é um pouquinho mais de 2 litros. E o que consome mais é a Itália? Tem os dados Portugal. Aqui. Itália, Portugal. Vou pegar 40 e pouco, 60 litros, é isso? Portugal, Itália, 67,5 litros per capita em Portugal e na Itália 44. Essa observação que eu quero fazer, que eu fiz... Brasil 2,11. É que quando no Brasil começa um setor a deslanchar, as pessoas começam a acreditar que é o caso das vinícolas, do nosso vinho, parece que vem a mão forte do governo com tantos impostos, tanto isso para inviabilizar. Isso é para inviabilizar. Né? Reforma tributária, colocar o vinho e outros produtos como imposto do pecado, não dá para entender. Nós temos casos aí de bebida, o açúcar é alíquota, está na cesta básica, 0. A água é 0, se põe o açúcar na água, aí já é imposto do pecado. Né? Na Europa, Estados Unidos, quando a gente viaja, a gente nem toma água, toma vinho. É 3 euros, 4 euros, um bom vinho.
Aqui está... Nosso país nós temos que começar, senador Henrique, a observar isso. Esse projeto vem em boa hora. Ultimamente nós tivemos aí incentivo para que fosse feito aí inúmeras usinas solar no nosso país. Bilhões e bilhões foram investidos. Muita gente acreditou. Quando o governo disse invista em energia solar, em energia limpa, né? Eólica, PCHs. Agora, ultimamente, aí, muitos projetos estão sendo cancelados de uns dias para cá, depois que o governo saiu de 0% para 25%. Como é que fica a segurança jurídica? Nós estamos falando aqui, senador Espírito Amin, de item fundamental, um item fundamental que estava com bilhões e bilhões de investimentos. Nós estamos sendo procurados, eu tenho certeza que Vossa Excelência também, para entender melhor como é que fica. Esse prejuízo, quem vai pagar? Uma simples canetada muda-se o imposto de importação da noite para o dia, né? É só essa observação. Com a palavra, senador. Senador Vanderlan, muito feliz pelas palavras de Vossa Excelência, que traduziu o sentimento desse setor que no Brasil, com os números que nós apresentamos aqui, até 2021, isso tem crescido, empregava mais de 200 mil pessoas no Brasil. E o setor vitivinícola não é apenas a produção do vinho, mas também gera empregos no setor do turismo de forma agregada, hotéis, restaurantes, agências de viagem, todo um trade que ele é mobilizado diante de um segmento que o Brasil está cada vez conhecendo mais, emprega pessoas, leva riqueza, né, a tantas famílias, né, geração de emprego e renda. Portanto, o Brasil precisa entender, olhando para o mundo, que o caminho não é sobretaxar o produto importado, não. O caminho é que a gente tenha uma carga tributária adequada para que o produto nacional tenha competitividade, uma vez que o consumo no Brasil é muito maior dos importados, né? Pela cultura, às vezes pelo desconhecimento do que nós produzimos, a qualidade aqui referenciada pelo próprio autor, senador Luiz Carlos Reis, e todo o setor mobilizado do enoturismo no Brasil, que deve ser alavancado. Eu defendi uma proposta semelhante na Câmara dos Deputados, como deputado, que era a Zona Franca da uva e do vinho, que chegou a ser aprovado em várias comissões, mas que não foi a plenário lá. O projeto, senador Reis, veio ao encontro do mesmo mérito, que é estabelecer uma proposta de alíquota adequada ao nosso produto, para que ele possa competir com os produtos importados. Então, eu creio no mérito da matéria para a geração de emprego e renda, para a economia do Brasil, e que movimentará certamente não só a cadeia produtiva industrial, mas todo o setor do enoturismo no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Henrique. Concedo vista coletiva ao item 12 da pauta, projeto de lei número 3594 de 2023, e ele é terminativo. Última matéria. Item 2, projeto... Chegou? O Alan está aí? O menino está vindo? Efraim? Item 2, projeto de lei complementar número 141 de 2024, não terminativo. Altera a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal, para definir os casos em que os valores de parcerias ou de contratações firmadas pelo poder público não são consideradas no cúmpulo dos limites de despesa com pessoal. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Efraim Filho. Relatório.
Obrigado. Meu João. Não, ele foi apresentado já. Ele apresentou. Aqui, quando... A palavra ao senador Laércio Oliveira para a leitura do relatório ad hoc. Com a palavra, senador Laércio. Cumprimentando Vossa Excelência e pedindo a sua autorização, vou para análise e em seguida ao voto. Antes, cumprimentando o senador Efraim Filho, que teve a iniciativa de fazer essa brilhante relatoria. Conversei com ele agora há pouco, ele está vindo para cá, porque ele faz questão de participar desse momento, mas permitiu, conforme eu comuniquei a Vossa Excelência, que eu fizesse a relatoria. Análise, senhor presidente. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 99 do Regimento do Senado Federal, analisar os aspectos econômicos e financeiros da matéria que lhes são submetidas. Ademais, como a matéria tramitará apenas nesta comissão, deveremos analisar também a constitucionalidade, a juridicidade, bem como a aderência da matéria à técnica legislativa. Sob os aspectos formais, não vislumbramos quaisquer conflitos com as normas constitucionais e legais. O artigo 48 da Constituição confere ao Congresso Nacional a atribuição de dispor sobre as matérias de competência da União, como finanças públicas, inciso 2º, e matéria financeira, inciso 13º. Adicionalmente, o projeto não trata de temas cuja iniciativa seja privativa do Presidente da República, previstos no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição. A iniciativa parlamentar, portanto, é legítima. A proposição também atende aos requisitos de juridicidade, pois, além de se harmonizar com as normas vigentes, apresenta os requisitos de inovação, coercibilidade, generalidade, abstratividade, imperatividade e coercibilidade. Tampouco identificamos a necessidade de reparos na técnica legislativa. Conforme o parecer do plenário da Câmara dos Deputados em substituição às comissões de Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania, de autoria do deputado Nelly Aquino, a inclusão pretendida esclarece divergências interpretativas, inclusive do âmbito. Siga. Presidente, por sugestão do senador Laércio, pedindo venha se eu posso continuar a leitura do relatório. Por ele brilhante. Com a anuência do senador Laércio, está permitido, senhor relator. Você pega daqui, ó, meu irmão. Já vamos ganhar esse tempo. Talvez a primeira situação de correlatoria aqui na CAI, e agradeço o gesto do senador Laércio ter assumido para que eu pudesse chegar a tempo, estava em deslocamento, e agradeço também o gesto e a tolerância de Vossa Excelência com um tema tão importante. Conforme o parecer plenário da Câmara dos Deputados, em substituição às comissões de Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania, de autoria da deputada Nelly Aquino, a inclusão pretendida. Segue o texto. Trata-se, portanto, de regras gerais sem impacto orçamentário direto sobre as finanças públicas dos 3 níveis de governo. Verifica-se tão somente a não inclusão dos gastos excepcionalizados no teto fixado pela LRF e a consequente ampliação do espaço fiscal para outros gastos com pessoal. O valor exato do espaço criado variará de ente para ente. Nesta linha, o relatório elaborado pela deputada Nelly Aquino conclui acerca do impacto orçamentário financeiro o seguinte: pela análise das matérias principais dos apensados, observamos que dispõe somente sobre matéria normativa relativa às normas gerais de finanças públicas, ou seja, os referidos projetos não implicam em renúncia de receitas ou aumento de despesas, de modo que não cabe pronunciamento quanto à adequação financeira ou orçamentária. Quanto ao mérito, a presente proposição representa uma importante flexibilização dos limites contidos na LRF, permitindo uma ampliação tanto das subvenções sociais em prol de atividades do terceiro setor, como dos contratos de terceirização para a prestação de serviços diversos à população. A flexibilização pretendida segue a mesma linha de outra decisão recente do Congresso Nacional, qual seja o decreto número 79 de 2022.
Em ambas as situações, há uma ampliação das possibilidades de parcerias entre setor público e privado para melhor servir a população brasileira. Julgo, porém, necessário acatar a proposta de emenda formulada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e a minha encaminhada pelo seu presidente, conselheiro Edilson Silva. Trata-se de explicitar que o abatimento propugnado não afasta a competência dos tribunais e conselhos de conta de avaliar o equilíbrio das contas públicas dos poderes ou órgãos autônomos em face da nova metodologia de contabilização das despesas com o pessoal, alertando-os sobre os riscos fiscais advindos do uso indiscriminado do espaço fiscal criado. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 141/2024, com a seguinte emenda abaixo subscrita, senhor presidente. Esse é o voto e reitero o meu agradecimento e a gentileza do senador Laércio Oliveira na condução ad hoc, do início da relatoria e também ao gesto de Vossa Excelência de permitir que eu pudesse concluir o mesmo relatório. Muito obrigado. Obrigado, senador. Parabéns pelo seu relatório. E o senhor veio rápido, senador. Estava longe, veio rápido. Chamado seu não é chamado, é convocação, presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório é apresentado. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário. Senhor, pedido de urgência, o senhor ia fazer da matéria? Posso fazer o pedido de urgência verbal, agradeço a lembrança do regimento, presidente. Em votação, pedido de urgência do item 2 da pauta, projeto de lei complementar número 141 de 2024. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado, senador Efraim, vai com pedido de urgência ao plenário. Antes de finalizarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 60ª... É isso mesmo, senador Efraim? 60ª? Palavra é essa mesmo? 60ª reunião realizada em 26 de novembro e da ata da 60ª 65ª reunião. Agora saiu. Senhor presidente. Reunião realizada na presente data, 3 de dezembro. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Senador Wellington, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui na nossa comissão, a meu convite está aqui o reitor Júlio César, do Instituto Federal de Educação Tecnológica. E eu fiz questão que ele estivesse aqui, até porque o nosso estado de Mato Grosso é um estado que está tendo uma transformação muito grande na questão da mão de obra técnica, através do Instituto Federal de Educação Tecnológica. A nossa região como um todo, senador Vanderlan, e principalmente no caso Mato Grosso, que eu destaco aqui, nós vivemos hoje ainda um apagão de mão de obra qualificada. Temos lá hoje postos de trabalho e com dificuldade de encontrar a mão de obra. Por isso, o Instituto Federal tem cumprido muito bem esse papel. É hoje a instituição de ensino pública que tem o maior volume de alunos, está presente em todas as regiões do estado, também um avanço nas construções, com grandes parcerias, o Instituto com mais eficiência na aplicação do recurso e que agora também eles já estão instalando dentro lá do Parque Tecnológico de Ciência e Tecnologia da nossa Secretaria Estadual, cujo secretário é o Allan Kardec, que eu destaco aqui também a parceria do secretário Allan Kardec com o Instituto Federal, e lá eles estão implantando, então, a tecnologia da informação robótica e também a inteligência artificial na cidade de Várzea Grande. Nesse centro lá, no Parque Tecnológico, já está pronto.
E, claro, eu destaco aqui também a parceria com o senador Jaime Campos, que é o nosso grande chefe lá na cidade de Várzea Grande, um grande parceiro aqui, e tudo isso também tem também o trabalho ali, o apoio do senador Jaime Campos. Então, por isso eu quero agradecer muito aqui o reitor Júlio César, até porque também, presidente, eu fui ex-aluno do Instituto Federal. Eu estudei na Escola Técnica Agropecuária de São Vicente, que é a maior escola do mundo. Uma fazenda de mais de 5.000 hectares, bem próximo de Cuiabá. Quem sai de Cuiabá para Rondonópolis, ali no encontro da BR-163, 364 com a 070. Ali tem uma sobreposição dessas 3 BRs e essa escola, então, é uma referência, assim como também a Escola Técnica Federal de Cuiabá. Jonas Pinheiro lá estudou também, foi meu colega, médico veterinário, e a Escola Técnica Federal de Cuiabá sempre foi formadora também dos políticos de Mato Grosso. Ela tem mais de quantos anos a Escola Técnica? 115 anos. Portanto, é muito mais antiga que a nossa Universidade Federal. Então, o ensino técnico profissionalizante, ele se destacou muito no Mato Grosso, no Brasil inteiro, a partir do momento que a gente criou, então, o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Com isso, então, eles fazem toda a preparação do jovem, o trabalhador, do modo geral. Então, eu agradeço muito o Júlio César pela sua parceria e pela sua competência. Ele, inclusive, foi candidato agora pela primeira vez na história, candidato único do Instituto Federal. É um instituto extremamente politizado, mas ele conseguiu, então, ser o candidato único. E com uma votação expressiva, por isso, tem todo o nosso apoio, inclusive da bancada. Inclusive, estamos agora discutindo o orçamento, vamos colocar uma emenda de bancada para o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Wellington. Senhor Júlio César, seja sempre bem-vindo a esta comissão. Quantos institutos federais tem lá em Mato Grosso, senador? Estão 20. Já que ele franqueou a palavra, o presidente é que manda, né? Obrigado, presidente. Obrigado, senador Wellington Fagundes. Senador Wellington Fagundes tem dado uma atenção muito especial à educação, é o padrinho da educação lá no estado de Mato Grosso, das instituições públicas. Hoje, o Instituto Federal de Mato Grosso tem 19 campos em funcionamento e mais 4 unidades em implantação no nosso estado. 28 mil estudantes matriculados e nos próximos 3 anos nossa meta é chegar a 50 mil estudantes na educação profissional e técnica no estado de Mato Grosso. E o prazer em saber que o senhor é nosso vizinho de Goiás também, onde nós temos grandes parceiros do Instituto Federal e temos alguns projetos em parceria também. E Mato Grossense, que morou em Barra do Garças durante algum tempo, né? Conheço toda aquela região e sei da importância que foram os institutos federais no nosso estado de Mato Grosso, né? E eu destaco, né, presidente, também o trabalho que nós fizemos pela criação das supernovas universidade e que Vossa Excelência foi, assim, uma das pessoas extremamente importantes. Essas supernovas, nós temos a Universidade Federal de Rondonópolis, 2 universidades em Goiás, Catalão e Jataí, também uma em Tocantins, o senador Eduardo Gomes, uma no Piauí e outra em Pernambuco. Então, essas supernovas são extremamente importantes porque são universidades que estão agora se amadurecendo, né? Porque elas foram criadas, a maioria, por desmembramento das universidades federais. No caso, a de Rondonópolis, eu sei que Jataí e Catalão também muito bem, com cursos em todas as áreas. Ontem foi autorizada a criação de mais 2 cursos na Universidade Federal de Rondonópolis e nós estamos apresentando uma emenda em conjunto. A semana passada tivemos, eu e o senador Vanderlan, uma reunião com todos esses reitores. Então, o nosso cuidado é especial porque sabemos a importância que essas supernovas têm na interiorização do ensino universitário do país. Então, senador, a emenda, já falei com a senadora Dorinha, mas, claro, vai ser o prestígio de Vossa Excelência que vai consolidar para que a nossa emenda seja aprovada exatamente para permitir que essas universidades possam também contratar novos professores, profissionais, técnicos para atender essa demanda tão grande que o interior tem feito. Goiás tem crescido muito, Mato Grosso, Tocantins, então
Por isso, essa realidade é muito diferente da maioria das universidades do Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço a parceria de Vossa Excelência pela atuação firme na defesa da educação brasileira. Obrigado, senador. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente reunião. Ocorrer na medida em que nós tenhamos esta possibilidade entronizada na Constituição Federal. Então, este é o grande motivo, senador Sérgio Moro, primeiro, por razões orçamentárias, e segundo, por razões estritamente constitucionais, compatíveis com o federalismo cooperativo que nós exercitamos hoje, que nós vivemos hoje, é que nós estamos propondo, e é claro que é uma proposição, ninguém é dono da verdade, mas eu acho, senador Flávio Bolsonaro, que é o momento de nós rediscutirmos o modelo que foi gestado há 36 anos atrás, com a Constituição de 88. Então, nós estamos apresentando uma minuta, um borrão, que o Congresso Nacional soberanamente ou vai rasgar ou vai aditar e tal, mas era preciso um ponto de partida. Ninguém é dono da verdade. Essa não é a PEC do Ministério da Justiça, Segurança Pública, nem do governo Lula. Será a PEC do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional houver por bem aprovar uma PEC nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu reitero, senador Moro, senador Flávio, senadores e senadoras presentes, que nós precisamos rediscutir o sistema, o modelo que foi concebido em 1988. 36 anos depois, a criminalidade avançou muito. Ela ainda é predominantemente local, mas ela já é nacional e transnacional. Então, nós temos que ter instrumentos constitucionais para combater. Há 3 preocupações hoje do cidadão e da cidadã brasileira. É educação, saúde e segurança pública. Não por menos que a saúde e a educação estão constitucionalizadas. Então, penso respeitosamente que nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. Bom, com relação à percepção que o povo tem da segurança pública. Olha, quando alguém, e eu já fui vítima disso, meus filhos foram vítimas disso, tem um celular furtado ou roubado nas grandes capitais do país, o que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz, olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal,
que nós estamos tentando superar. Teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade. Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, e também para pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até têm a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função num tribunal federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque é uma lei que estabelece isso. Isso quanto à Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal faz das tripas o coração. Os seus 13 mil homens, que também estão aquém dos 15 mil homens que ela já tinha em seu efetivo, saindo das estradas federais, está cooperando com os governos estaduais. Está aqui o nosso senador Petecão, que pode confirmar isso, que em seu estado, no Natal, Amapá, a Polícia Rodoviária Federal está atuando em todas as áreas, de maneira que é também esta competência, atribuição inicial constitucional de atuar nas rodovias, ela já está extrapolando. Inclusive o senador Sérgio Moro, em boa hora, reconheceu isso e numa portaria ampliou essa atuação. E depois o André Mendonça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aperfeiçoou ou reformulou, aperfeiçoando naquilo que entendia correto esta portaria que ainda está em vigor, que dá poderes ou dá competências à Polícia Rodoviária para atuar fora. A Polícia Penal Federal, ela tem 1.600 homens, pasmem as senhoras e os senhores, para cuidar de 5 penitenciárias de alta segurança, tá certo? Alta segurança, de apoiar os estados, auxiliando-os, inclusive enviando forças-tarefas, fazendo cursos, dando, enfim, novas competências para as forças penais federais, estaduais, realmente já no limite de seus recursos. Então, o que eu quero dizer, senador Sérgio Moro, que no atual cenário constitucional, a atuação das forças de segurança federais são muito pequenas. Então, 13 mil homens da Polícia Federal, mais 13 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, são o quê? São 26 mil. Mas contamos 2 mil, quem sabe, exagerando, da Polícia Penal Federal. Nós temos aí, o quê? 28 mil homens. Sabe quantos homens têm os estados? Tem 500 mil homens, contando as polícias civis e as polícias militares. É um exército, enquanto as Forças Armadas têm 250 mil homens. Portanto, quer dizer, a competência fundamental básica, vamos dizer isto, com todas as letras, é das forças de segurança dos estados e complementamento dos municípios, daquilo que lhe diz respeito, que tem uma força patrimonial, que são as guardas municipais. O que é que eu estou propondo, senador Sérgio Moro, eminentes senadores e senadoras? Eu estou propondo, reconhecendo esse sentimento válido da cidadania brasileira, de que o governo está devendo na área da segurança nacional, por isso é que nós estamos propondo a PEC. Nós estamos saindo da zona de conforto, porque podíamos deixar como está, recebendo críticas, defendendo as críticas pontualmente. Nós queremos compartilhar a responsabilidade com os estados e municípios nessa área. Estamos com coragem, se me permite dizer, sem falsa modéstia, queremos compartilhar esse ônus. Queremos assumir aquela parte que nos diz respeito, ampliando um pouquinho ou reconhecendo aquilo que as polícias federais já fazem, buscando mais recursos para o sistema. Nós temos aqui, eu não sei, senador Petecão, senão eu tenho aqui um longo arrazoado dizendo o que nós fizemos aqui em matéria de combate à corrupção, mas
Então, fizemos um grupo antimáfia, eu vou tentar resumir. Nós temos o Renorcrim, que é a Rede Nacional de Unidades Especializadas em Enfrentamento das Organizações Criminosas, com o objetivo de integrar as instituições e compartilhar conhecimentos, tratar estratégias do combate, especialmente ao crime organizado, juntamente com os GAECOS. Temos o programa Recupera, que é a Rede Nacional de Recuperação de Ativos, que é coordenada pela Senasp e integrada pela... Acabou meu tempo? Não, pode. Integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas e de Recuperação de Ativos. Quero dizer que de janeiro a outubro de 2024, estou saltando para poupar o tempo dos eminentes senadores e senadoras, só de janeiro a outubro de 2004, nós já leiloamos em 345 pregões 383.851 itens apreendidos em operações policiais. O retorno financeiro aos cofres públicos foi de 109 e poucos milhões de reais. Temos o RENARC, que é a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Entorpecentes, composto pelo SENASP e pelo SENAD, que é a Secretaria Antidrogas, com o propósito de fortalecer a integração qualificada contra o tráfico de drogas no país e sufocar o financiamento de atividades ilícitas, causador de instabilidade institucional. Nós temos uma atuação muito grande no setor de políticas antidrogas e recuperação de ativos. Eu quero dizer aqui também, muito resumidamente, que de 2023 a 2024, nessa gestão ainda, e lembrando que eu tenho 10 meses de gestão à frente do Ministério, foram destinadas 15,98 milhões à qualificação de perícias por meio de convênios com Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul. Além disso, 7,64 milhões foram destinados a equipar órgãos de segurança da política de segurança pública na Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rondônia, etc. Programa Nacional de Integração de Dados e Perícias sobre Drogas, uma atuação. A Polícia Federal, que ela tem feito, ela tem atuado no combate ao crime organizado e tem sido, data vênia, com todo respeito, muito exitosa. Os dados dos últimos 12 meses, que compreende os 10 meses da minha atuação, e também os meses que me antecederam do ministro Flávio Dino, foram realizados 8.365 prisões em flagrante, apreendidas 60 toneladas de cocaína, além de 403 toneladas de maconha. Além disso, os números das ações integradas a partir das FICO, aliás, acho que é uma operação já iniciada no tempo de Vossa Excelência, senador Moro, pelo menos no que diz respeito à integração, são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, indicam que em 2024 foram registradas medidas cautelares e operações homologadas que totalizaram 150 milhões em valor estimado de perda financeira para o crime organizado. No âmbito dos grupos de investigações sensíveis, o conjunto de bens apreendidos soma o total de 775 milhões de reais. Polícia Rodoviária Federal, estou fazendo um resumo, esses dados estão à disposição de Vossas Excelências. O nosso Ministério é absolutamente transparente, não escondemos nada. Está todo, nós obedecemos a lei, a lei de acesso à informação, escrupulosamente. O que não estiver lá, o que não forem dados confidenciais, que estiverem fazendo parte de investigações confidenciais, sigilosas, cobertas pelo segredo de justiça, qualquer um dos representantes do povo pode ir lá, eu quero saber o que está acontecendo aqui, portas abertas. Polícia Rodoviária Federal, em 2024, mostraram uma atuação ostensiva no combate ao crime organizado. 2024, neste ano, que não terminou ainda, foram apreendidas 1.470 armas de fogo, sendo 120 fuzis, 40 toneladas de cocaína, 758 toneladas de maconha. Temos diversos acordos internacionais que nós celebramos, com os vizinhos do Mercosul, com os italianos, etc., porque, como eu disse, hoje é um problema internacional. Não adianta só nós combatermos o crime organizado dentro das nossas fronteiras,
precisamos ter os contrapartes de outro lado, estamos avançando muito nesse setor, vou poupá-los do número de acordos que fizemos aqui, que a nossa Secretaria o nosso setor de Relações Internacionais, comandada e muito bem comandado pelo diplomata conselheiro João Ernesto, nos forneceu aqui. Mas eu vou adiante também querendo dizer alguma coisa sobre as políticas penais. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, que está sendo dirigida e muito bem dirigida por esse grande técnico que é o André Garcia, ele tem desenvolvido, ou está em desenvolvimento, o projeto Conexão Zero. Tem como objetivo impedir todas as formas de comunicação não autorizadas nos estabelecimentos prisionais. A iniciativa, no valor de 116 milhões, engloba as seguintes ações: auditoria de bloqueador de celular, Operação Muralha Digital; varredura de aparelhos de comunicação, Operação Modo Avião; bloqueio de aparelhos de comunicação, Operação Smart Lock; e rastreamento de túneis em estabelecimentos prisionais e seu entorno, Operação Sentinel, que ela trabalha com base de detecção de ondas sísmicas. Na última semana, entre os dias 20 e 27 de novembro, foi realizada mais uma fase da Operação Mute, ou mudo em inglês. Ao todo, desde 2023, foram 5.380 celulares apreendidos em mais de 20 mil celas revistadas em todo o país. Ou seja, não apenas nas celas dos presídios de segurança máxima. E aí eu aproveito para dizer, respondendo ao senador Sérgio Moro, as unidades prisionais federais não estão subutilizadas. Há um protocolo, há um procedimento de que apenas metade das vagas são ocupadas por questões de segurança. Porque se nós superlotarmos essas prisões federais com presos de altíssima periculosidade, evidentemente eles se comunicarão entre si, mas nas penitenciárias federais não há nenhuma comunicação com o exterior. Esta é uma realidade que depois o doutor André Garcia poderá fazer mais considerações. O projeto Ômega refere-se à implantação de um sistema interconectado de monitoramento e inteligência para aprimorar a segurança das penitenciárias federais do Brasil. Catanduva, Brasília, Mossoró, Campo Grande e Porto Velho. O sistema é composto por câmeras com sensores sísmicos e térmicos, capazes de detectar escavação de paredes, etc. Presos transferidos. Nós fazemos um rodízio regular de presos entre essas prisões de alta segurança. É claro que é um procedimento sigiloso, nós não adiantamos antecipadamente, o preso tal vai para tal presídio. Esse é sigiloso, ninguém sabe, nem o ministro sabe. É feito de surpresa e, enfim, justamente para a segurança. Presos, então, temos 23 presos já transferidos, incluindo o Fernandinho Beiramar, que é um dos líderes da facção criminosa. Proteção de fronteiras, que é um tema que é sempre suscitado pelos parlamentares e sempre com muita pertinência. Nós temos, enfim, somos um país com um maior número de quilômetros de fronteiras secas e fronteiras também compostas por rios do mundo, de difícil patrulhamento. Nós chegamos à conclusão de que isso não pode ser feito mais isoladamente pelas forças militares, não é, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Federal isoladamente, pela Polícia Rodoviária Federal, mas nós estamos envidando esforços para conjugar exatamente as distintas forças federais e estaduais pontualmente, inclusive com cooperações dos países vizinhos, Uruguai, por exemplo, o Paraguai na área do Mercosul. Mas na proteção de fronteiras, só para que vossas excelências saibam, e eu vou logo terminar para não ser enfadonho, os dados de janeiro a outubro, na nossa gestão, só nessas operações conjuntas, numa operação chamada Protetor de Divisas e Fronteiras, em conjunto com 14 estados, então neste ano, 2024, até outubro, foram apreendidas 1.256 armas, 398 toneladas de maconha, 26 toneladas apreendidas de cocaína,
394 milhões de cigarros, 615 veículos apreendidos, prisões, 5.310 prisões. Prazo de 10 meses, acho que esse é um resultado que podemos orgulhosamente apresentar aos representantes do povo brasileiro. Ações da Polícia Federal nas fronteiras. A Polícia Federal realizou 400 operações relacionadas a áreas de fronteiras com 10 países: Bolívia, Paraguai, Argentina, Guiana, Venezuela, Uruguai, Peru, Colômbia, Guiana Francesa e Suriname, que resultaram em 428 prisões. Ações da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras. A PRF, em 2024, neste ano, foi responsável pela apreensão de 24 fuzis, 508 toneladas de maconha, 25 toneladas de cocaína na fronteira da Bolívia e Paraguai. O acordo Mercosul prevê a coordenação das operações, troca de informações em tempo real, grupos de trabalho especializados para o combate ao crime de operações criminosas. E agora um trabalho que foi capitaneado pelo nosso querido Manuel Carlos de Almeida Neto, nosso secretário-geral, amparado num projeto pioneiro do Piauí. Nós instalamos no nosso ministério o programa Celular Seguro, que já vinha sendo, de certa maneira, desenvolvido na gestão anterior, mas agora aperfeiçoado. Nessa nova versão do Celular Seguro, nós estamos disponibilizando uma ferramenta Modo Recuperação, que dará ao cidadão a opção de desativar a linha telefônica e os aplicativos de instituições financeiras sem bloquear o aparelho. Essa opção permitirá que as polícias estaduais realizem ações de recuperação dos telefones. No Piauí, aliás, um grande governador, um matemático, pensou esse sistema, e lá o celular é furtado, ele vai para as mãos de alguém que comercializa, e quem recebe esse celular, dentre 24 e 48, recebe uma mensagem da polícia e diz: olha, se o senhor não entregar isso em 48 horas, o senhor vai ser envolvido, ou enfim, investigado por crime de receptação. Olha, desde a implantação desse programa, que foi recente, quando foi, Manuel Carlos, há poucos meses atrás, 91 mil alertas e bloqueios foram realizados, enfim, um resultado muito alentador. Nós temos agora, respondendo ao senador Sérgio Moro, a quem quero dizer publicamente que respeito pelo seu trabalho, sobretudo parlamentar, e pela sua preocupação com a segurança pública, nós fizemos alguns acordos muito importantes. Nós fizemos um acordo de cooperação do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a FEBRABAN para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos, que é estruturado em 4 eixos: capacitação de agentes, compartilhamento e tratamento de dados, informações, integrações de ações de combate e de repressão, medidas de prevenção e tratamento às vítimas. Nós fizemos também, isso faz parte do combate à corrupção, sem dúvida nenhuma, fizemos um acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os cartórios de notas e os cartórios de registro de imóveis para detectar qualquer operação ou negócio atípico no âmbito imobiliário. Então, qualquer coisa que seja paga em dinheiro ou alguém que não tenha os recursos suficientes para eventualmente fazer essa operação, ou que seja feito em criptomoedas, isso é detectado teoricamente, ou esperamos que seja detectado pelos cartorários, que hoje são todos concursados, e informados ao Ministério da Justiça, ao CNJ, para as providências. Polícia Federal também, já estou terminando, implantou em 2017, em conjunto com a FEBRABAN, uma centralização de notícias crimes, de fraude, com relação a operações bancárias. Enfim, eu quero dizer a vossas excelências que estamos trabalhando com afinco, diuturnamente, com sacrifício enorme pessoal dos combativos integrantes das Forças Nacionais, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente, recebendo, infelizmente, vencimentos que não estão à altura do excelente serviço que tem desempenhado. Então, são essas considerações que me permiti fazer. Espero e tenho certeza que não respondi tudo ao senador Sérgio Moro,
Mas se Vossa Excelência quiser, pode me visitar, as portas estão abertas, os documentos estão todos à sua disposição para saber os resultados do nosso trabalho, sobretudo ao longo dessa nossa curta gestão à frente da pasta. Obrigado. Ok, ministro, mais uma vez lhe agradecemos. Eu vou voltar a palavra ao nosso senador Sérgio Moro, para que faça uma réplica. 2 minutos é o que manda o regimento e em seguida o ministro também vai ter esses 2 minutos para que, até porque nós temos aí vários parlamentares inscritos ainda que gostariam de fazer alguns questionamentos ao ministro. Senador. Eu agradeço e também endereço as questões muito respeitosamente, embora discorde da política de segurança pública do governo federal. Agora, governar, ministro, é estabelecer prioridades. Então, da sua própria fala aqui, nós estamos vendo cortes orçamentários. E eu quero me solidarizar com a Polícia Federal, com os policiais federais. Esses tempos ouvi que até foi suspenso o pagamento de indenização de sobreaviso para a Polícia Federal. Eu perguntei, os dados que eu tenho, que são colhidos oficiais, teve queda de operações contra o crime organizado. Em 2019 foi 6.423. Nesse ano, a informação que nós pegamos foi 2.108. Ações contra a corrupção, 534 em 2019. Em 2024 foi 71 até agora. Suspensão dos concursos da Polícia Federal. No governo anterior, nós pegamos um concurso em andamento e antes que ele acabasse, abrimos outro, inclusive, para aumentar o número de efetivo. Aqui nós estamos ouvindo que está suspenso. Então, claro, eu sei da dedicação aí dos profissionais da área, mas não tem essa atenção por parte do governo Lula, por parte do Haddad. Então, se pede lá a criação de um fundo de segurança pública, que já está na lei, mas se pede aí a constitucionalização, isso é válido, mas basta o governo atual, senador Seif, aportar dinheiro, aportar recurso nas forças de segurança, abrir concurso para a Polícia Federal. A questão das vagas não ocupadas em presídios federais, não é verdade que existe uma regra de ocupação de apenas 50%. O que existe é a previsão de que não deve ser lotado, deve ter uma margem ali de vagas, mas nunca foi de 50%. Na minha gestão, nós fizemos o maior número de inclusões até então de presos, lideranças do crime organizado, em 2019. Foram mais de 300 só ali em 2019. Chegamos ao número de 624 em 2019. Hoje nós vemos um número de 519, ou seja, mais de 50% de vagas desocupadas. Por que não usar essas vagas para isolar as lideranças do crime organizado? Então, o que se vê, aqui é uma falta de atenção do governo federal em relação à segurança pública e reflete nas pesquisas. A população percebe. Durante a minha gestão do Ministério da Justiça, era a área melhor avaliada do governo. Por quê? Porque nós focamos na segurança pública e tivemos, na ocasião, o apoio do presidente da República. O que se percebe aqui por essa audiência pública, com todo respeito, é que o presidente da República não liga para a segurança, não estabelece como prioridade e ainda corta o orçamento, não faz concurso, não investe. E o que nós ouvimos, infelizmente, vindo do governo federal, é essa ideia de política de desencarceramento em massa. Tanto a referência aqui do Conselho, aprovado ali pelo Conselho, como foi colocado na audiência, a diminuição do número de presos como se fosse algo positivo para o país. Não é. Na verdade, um dos grandes problemas do Brasil é a elevada taxa de impunidade. Talvez seja realmente meritória aí a aprovação da PEC da segurança pública, mas o que o governo não pode fazer, o governo Lula não pode se escorar nela e deixar de fazer o que é necessário, de combater o crime organizado, de combater a corrupção, se é que ela vai ser aprovada ou não. O que parece é que falta ações concretas, e a meu ver muito refletidas em corte de orçamento, em um tratamento depreciativo, negativo, aí, desconsideração dos direitos dos policiais federais pela suspensão da indenização de sobreaviso. E os resultados vão acontecendo. Queda de operações. Vai ter queda esse ano, aparentemente, da quantidade de apreensão de cocaína. São menos 14% em relação ao ano anterior, dados que nós colhemos. Claro, o ano ainda não acabou, mas ano passado foram 122 toneladas, esse ano
Até outubro foram 104 toneladas de cocaína apreendidas. A queda, isso não ocorre lá desde 2019, vai ser inédito uma queda de apreensão de cocaína no Brasil, que acaba sendo a principal droga comercializada pelo crime organizado. Então, mais uma vez agradeço, né, ministro, a sua presença, mas faltam, né, com todo respeito, um discurso mais robusto do governo federal de combate à criminalidade organizada e de combate à corrupção. E as ações que nós estamos assistindo, principalmente os cortes orçamentários, a falta de realização de concursos, e esse discurso do desencarceramento em massa, mostra que o país está na direção errada no que se refere a esse tema. Ok. Agora nós vamos também facultar a palavra ao nobre ministro para que ele possa fazer a sua tréplica. E aí encerrou esse debate aqui. Vamos avançar aqui que os colegas também gostariam de participar. Obrigado, ministro Sérgio Moro, pelas suas observações. Quero dizer que, com todo respeito, discordo frontalmente das conclusões de Vossa Excelência, também dos números apresentados, porque tem outros números também fundados em estatísticas. Mas são visões de mundo, são visões de governo. Agora, nós somos governo, quem sabe um dia os senhores serão governo também, e também poderão desenvolver a sua própria política de segurança. O que eu posso afirmar a todos é que o presidente Lula, quando me nomeou, diz, olha, ministro, prioridade total no combate à criminalidade e às organizações criminosas. É claro que dentro dessas diretrizes e considerado o orçamento, que é um orçamento curto, angusto, é muito difícil. E nós tivemos um ano extremamente atípico. Nós tivemos inundações no Rio Grande do Sul, nós temos incêndios no Brasil todo, que ocuparam grande parte dos esforços da segurança pública, das forças de segurança pública no Brasil. A Polícia Federal teve que deslocar seus efetivos para as enchentes do Rio Grande do Sul, para combater em todo o país os incêndios. Assim também a Polícia Federal, a Força Nacional, a própria Senapem colaborou com isso. Para os senhores terem uma ideia, no total, relacionados a problemas climáticos, nós temos 5.589 inquéritos policiais em andamento, 154 investigações iniciadas em 2023 e 2024, especificamente sobre incêndios dos biomas brasileiros. 20 policiais federais estão dedicados exclusivamente aos incêndios do Pantanal, Mato Grosso do Sul, etc. Nós temos várias operações que nós estamos realizando com bastante êxito. O programa Brasil Mais, coordenado pela Secretaria Executiva aqui do Ministério da Justiça, fornece imagens diárias satélite de alta resolução para 558 instituições públicas, incluindo 198 órgãos de segurança pública com 97 mil usuários. Nós temos, então, esse programa Mais, nós temos o programa AMAS, que é segurança e soberania da Amazônia, que inclui 9 estados. Mas aqui eu acho que o senador Moro, ele se referiu ao crime organizado. Sim. Especificamente a isso, né? E esses números que ele apresentou, o senhor contesta ou não? Mas o senhor vai fazer uso da palavra. Sim, mas vai fazer uso da palavra. Não é correto você interpelar o ministro na hora que ele está respondendo o colega senador. O senhor, quando fizer uso da palavra, pode ficar à vontade e questionar o ministro. Obrigado, presidente. Eu respeito ao senador. Eu vi que Vossa Excelência chegou um pouco atrasado, claro que certamente por outros afazeres importantíssimos tem na casa, e não acompanhou os números que, a meu ver, são contundentes do resultado das operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da Senapem, no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Estou dizendo que nós temos visões distintas. Governo e oposição têm visões distintas sobre o combate à segurança pública. Isso é legítimo numa democracia. O Sérgio, o eminente... Sim. Eu também tenho dados oficiais, dados, o senhor sabe que as estatísticas podem variar dependendo da perspectiva que se tem delas, mas eu respeito, mas os números estão abertos e a população certamente julgará o resultado dessa administração
a partir de 2026. Mas, de qualquer maneira, quero dizer também para Vossa Excelência que essa questão da ocupação dos presídios de segurança máxima é uma preocupação que é altamente preocupante. Nós não temos, é claro que não há uma norma que determine que a ocupação seja apenas de metade. Esse é um procedimento de segurança que é estudado com muita cautela pelos especialistas na área penitenciária, e dizer o seguinte, que este ano nós recebemos mais de 90 transferências. E as transferências são feitas a pedido dos estados, em geral, pessoas ligadas ao crime organizado que nós recebemos. Nós não temos iniciativa de pedirmos ou transferirmos presos das penitenciárias estaduais para as federais. Mas, de qualquer maneira, senador, muito obrigado, viu, pelas suas questões. São pontos de vista diferentes e, enfim, nós estamos juntos no combate à corrupção e ao combate à criminalidade. Se Vossa Excelência tiver alguma sugestão concreta, eu estou pronto a adotá-la com muito gosto, porque tenho o maior respeito pelos políticos, pela classe política, como, aliás, tenho demonstrado ao longo de minha atuação como magistrado, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Ok. Agradecer mais uma vez a participação do ministro. Agora, aqui, pela ordem, nós temos inscrito o senador Jorge Seif, nós tínhamos aqui a Damares, que se ausentou e, segundo ela, vai retornar. Temos ali o Fabiano Contarato. A Eliane, os colegas abriram mão para que ela participasse por conta de demandas que ela tinha aqui na casa, e acendeu aqui o senador Flávio Bolsonaro. Estava aqui agora. Ah, está no banheiro, mas... Desculpa. É que esse nome Moura é tão forte que... Mas, olha... Senador, eu queria só dar um depoimento aqui, questão de justiça, que eu acho que a maior virtude do ser humano é a gratidão. E eu lembro que, no começo desse mandato, nós fizemos um convite ao ministro Flávio Dino, para que ele fizesse uma visita lá na fronteira, em Brasília. E eu convidei todos os membros dessa comissão. Nunca na história do Acre, nunca na história do Ministério da Justiça, nós tivemos uma presença do ministro. O senhor estava lá, não estava? Tivemos que pousar em território boliviano, a Bolívia nos concedeu a autorização e nós tivemos que vir para o Acre. Aquilo, para mim, foi um exemplo de que nós estamos ali no Acre, fronteira com, o senhor sabe, com o Peru e a Bolívia. Eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum especialista, mas não precisa para saber que são os dois maiores produtores de droga do mundo. E essa Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho lá fantástico. Eu não sei o que seria desse país se não fosse a nossa Polícia Federal também e a Polícia Rodoviária Federal. Então, é só questão de gratidão, que eu fiquei muito grato pelo aquele gesto do então ministro Flávio Dino, que nós nunca tínhamos visto isso na história do Ministério da Justiça. Então, eu tive que fazer esse registro só por questão de gratidão. Senador Jorge Seif. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, eu quero registrar aqui e agradecer ao senhor pela presença, que isso realmente demonstra que o senhor respeita o parlamento, respeita os políticos, o convite, e o senhor não veio desacompanhado, veio com toda a equipe da segurança pública, que hoje cuida da segurança pública a nível federal, né? Aliás, em todos os níveis no nosso país. Então, quero agradecer ao senhor pelo aceite do convite. Eu queria, o senhor é um estudioso, o senhor foi nosso ministro há poucos meses, foi nosso ministro do Supremo, então a história do senhor precede suas ideias, a sua importância e relevância na nossa República. Eu quero mencionar, se o senhor me permitir, uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que diz o seguinte: o preço da liberdade é eterna vigilância. Quero também mencionar uma opinião do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, em 2008. O ministro Alexandre de Moraes, muito feliz nessa frase, disse o seguinte: quem não quiser ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa.
não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça a exercer cargos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente constitucional. Por último, quero ler para o senhor algo que o senhor deve ter de cor e salteado, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma vez ministro, sempre ministro, né, como o senhor já bem disse. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito à sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República, né? Então, não há dúvidas e não tem interpretações possíveis do artigo 53, que é muito curto e muito claro, invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, diante disso, e não vou falar só do Marcel Van Hatten, senhor ministro, mas lembrá-los de Daniel Silveira, Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto Silva e Eduardo Bolsonaro, que se não foram indiciados, saiu na imprensa que haveriam indiciamentos por parte da Polícia Federal. Então, diante de tais evidências de abuso de poder e uso político de instituições, o senhor ministro da Justiça pode nos explicar quais foram os critérios utilizados para autorizar a abertura de um inquérito contra o deputado Van Hatten e demais, e por que não foi respeitado o devido processo constitucional, como a comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, aliás, quero aqui enaltecer a postura dele, gostaria que o meu presidente, né, como presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tivesse feito algo semelhante, mas o Lira fez uma manifestação louvável de defesa à prerrogativa parlamentar, e, acima de tudo, a respeito à Constituição Federal. Então, eu queria perguntar ao senhor respeitosamente sobre isso. Segunda questão, também tratando aí de segurança pública, senhor ministro, tem uma matéria, inclusive saiu no G1 e também na Revista Oeste, que o governo Lula, logicamente o Ministério da Justiça, vai afrouxar abordagens policiais e rediscutir emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, lesão e morte decorrente de uso de força e criação de um comitê de monitoramento de uso da força. Lembrando, ministro Lewandowski, que como existem hoje políticas de desencarceramento, conversa de governistas falando em uma humanização de crimes, né? Como se hoje as pessoas não estivessem morrendo por causa do celular, inclusive uma fala muito infeliz do senhor presidente da República, dizendo que vai comprar uma cervejinha, deixa o cara, não posso aceitar pessoas morrendo porque roubaram um pequeno celular. Ou seja, uma postura inaceitável, né? Então, diante dessa evidente preocupação, inclusive das forças policiais que nos trouxeram isso e demonstraram muita preocupação sobre a segurança jurídica sobre essas abordagens, né? Então, preocupação com a possível fragilização das forças de segurança em um cenário já tão marcado pelo aumento de criminalidade, fragilidade, o senhor pode explicar como essa flexibilização proposta no decreto pode garantir a proteção da sociedade e, acima de tudo, dos policiais? Essa é a minha segunda pergunta para o senhor.
Também, senhor ministro, eu estou sendo assim o mais rápido possível. Eu sei que o senhor está aqui com toda a boa vontade com a sua equipe, tem outros senadores para falar. Outra preocupação que eu tenho, também uma matéria na imprensa, senhor ministro, antagonista, que diz o seguinte, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública utilizou apenas 17% do orçamento previsto para o fundo penitenciário, assim como executou apenas 18% dos recursos ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O senhor já até abordou isso. E a Folha de São Paulo, senhor ministro, são matérias jornalísticas, tá? Se o antagonista e a Folha erraram, aí realmente eu preciso que eles precisam se corrigir. Mas diz o seguinte, Folha de São Paulo, em 13 de julho do corrente, que os estados, senhor ministro, acumulam 2,8 bilhões para a segurança pública e não conseguem gastar. Por quê? Por conta da burocracia imposta pela União e pelo Ministério da Justiça para executar esses valores que estão represados. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar ou dizer o que está sendo feito para que esses recursos sejam exigidos. Afinal de contas, há muitos anos que segurança pública não era tema, por exemplo, em Santa Catarina, de preocupação. Hoje, catarinenses, que é o estado mais seguro do Brasil, segundo também pesquisas, está preocupado com segurança pública. Imagina o restante do país, né? Eu ia falar aqui sobre vazamentos seletivos do que se refere ao presidente Bolsonaro, mas eu vou deixar isso para o Flávio aqui, que eu tenho certeza que abordará. Denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos não está andando, ministro, está muito devagar. E parece, né, segundo também matérias do R7 e a coluna Guilherme Amado, diz que houve uma procrastinação, logicamente por se tratar de um membro do governo Lula. Então, queria saber a quantas anda. E, por último, vou deixar meus colegas também participarem, senão vira aqui um monólogo, né? E uma preocupação, né? Retorno a mencionar ao Thomas Jefferson o preço da vigilância, o preço da liberdade e eterna vigilância. E eu fico, sinceramente, pasmo com informações como essa, de que o nosso ministro, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está perseguindo um jornalista que é um ícone do jornalismo brasileiro e que tem profundo respeito da direita e da esquerda, independente de ideologias, que se chama Alexandre Garcia. Sabe qual foi o crime de Alexandre Garcia para Jorge Messias acionar a Polícia Federal do doutor Andrei para perseguir Alexandre Garcia? Porque ele expôs uma opinião de que as enchentes do Rio Grande do Sul tinham sido agravadas devido à má execução nas barragens, abertura e fechamento de comportas. Saiu no Globo 11/9/2023. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nessa segunda-feira que pediu investigação sobre o jornalista Alexandre Garcia por divulgação de informações falsas a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. E eu queria saber com o senhor, com o doutor Andrei, como que está essa investigação, né, contra jornalistas, não só contra ele, mas outros, mas especificamente contra Alexandre Garcia. E aqui eu me despeço agradecendo profundamente a presença do senhor, doutor Andrei, doutor Marro Sarrubo, doutor André Garcia, nosso amigo representante da PRF, e meu amigo Manuelzinho, qual tivemos já algumas experiências no passado do governo anterior, qual fui parte, tivemos experiência na CGU. Eu tenho profundo respeito e admiração pelo Manuel. Obrigado, senhor ministro. Com a palavra, o ministro está ansioso para lhe responder, mas eu disse, não vamos ter que responder. É o grupo de três que... Eu estou convocado pela Comissão de Segurança às 14 horas. Senador então, Fabiano Contarato. Sob vara, senhor presidente, né? Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer o comparecimento do ministro e de todos aqui para ganhar tempo, até mesmo para liberar o ministro, mas eu tenho que fazer algumas reflexões aqui.
Primeiro que quando se atribui ao presidente da República história de celular, eu tenho aqui manchete. É fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. O vídeo foi editado para alterar o sentido de declarações dadas em uma revista. Então, fake é uma coisa que nós temos que combater. Fake news. E outra coisa, quando eu vejo colegas senadores aqui falando em imunidade por parlamentar, a Constituição Federal ela é clara, no artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém está acima da lei. E a imunidade parlamentar não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Ninguém está acima da lei. Quando eu vejo ilações sobre o comportamento da Polícia Federal na condução de qualquer inquérito, isso está colocando em dúvida a credibilidade de uma instituição muito séria, que é uma instituição que não é de governo, é uma instituição de Estado. E que o ministro da Justiça, como ministro, ele não tem aí o poder de direcionar, porque isso seria crime. Isso seria crime, isso seria advocacia criminal. Isso seria advocacia administrativa? Então eu tenho que aqui enaltecer, eu fui delegado por 27 anos. Nenhum chefe de polícia chegou para mim falando, você indicia ou você não indicia? Você faz ou você não faz? Ora, nós temos ali o poder discricionário da autoridade policial, que ela vai coletar provas de natureza objetiva, como laudos, provas subjetivas, e ao final vai concluir aquele inquérito e vai remeter ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nós não podemos inverter essa ordem e falar que não, porque o governo do presidente Lula está dirigindo uma condução. Nada disso. Não foi no governo do presidente Lula que nós tivemos um juiz que renunciou o cargo para assumir um cargo no governo, a quem ele ajudou a eleger. Não foi no governo do Lula que nós tivemos esse mesmo ex-ministro que sai do governo apontando que o ex-presidente Bolsonaro influenciava na Polícia Federal. O presidente Lula fortalece as instituições. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do Ministério da Justiça e de toda a equipe técnica que aqui está. Agora, é isso que nós temos que ter uma reflexão aqui muito mais séria. Vamos tratar com serenidade, com sobriedade. Eu volto a falar, imunidade parlamentar não é escudo protetivo para a prática de crime. Ninguém está acima de lei. Se eu praticar um crime aqui, eu tenho que ser responsabilizado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse tema, alegando e afirmando que essa imunidade ela não é absoluta, ela é relativa. Praticou crime, seja responsabilizado penal, civil, administrativamente. Agora, ministro, só para fazer esses esclarecimentos, eu quero aqui fazer uma reflexão. Como o senhor bem sabe, eu fui delegado por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal com muito orgulho. Agora, eu acho que a gente tem que debater segurança pública, e aí eu faço também nessa casa, de uma forma muito mais rígida. Ou seja, a população ela tem que ter a convicção de que aquele direito constitucional previsto no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, chegue efetivamente na população. Então, nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Comportamento diferente a comportamento diferente. Por isso que eu não acho razoável, aqui é a opinião minha, um senador do Estado do Espírito Santo, eu não acho razoável, por exemplo, nós termos uma forma de legislar de forma contundente para uma camada social e uma outra forma para outra camada social. Vira e mexe eu falo isso aqui. Olha, eu queria ver por que os parlamentares aqui desse Senado não se debruçam em cima de crimes que efetivamente matam a população. E aí eu vou falar quais sejam. O senhor sabe que se nós traçarmos um perfil socioeconômico da população carcerária, a grande maioria são de pretos, pardos e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção ativa, crimes de corrupção passiva.
crimes de colarinho branco. E qual é o percentual da população carcerária desse perfil de criminoso? Nós não temos. Mas sabe por que nós não temos? Porque esse Congresso aqui, esse Senado, ele é seletivo. Essa mesma comissão aqui, o senador Petecão sabe que aumentou a pena do furto de cabo de energia. Ora, é óbvio, para legislar com relação a um pobre preto é fácil. Agora, por que nós não aprovamos aqui que passa a ser crime hediondo, crimes contra o ordem tributário, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco, crime de corrupção ativa, crime de corrupção passiva? Porque quando um político desvia verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata milhões, um sonho de milhões de jovens. Agora, é fácil legislar. Numa casa composta majoritariamente aqui de homens brancos, ricos e engravatados, contra uma camada economicamente menos favorecida. Mas nós também temos que legislar, me perdoe o desabafo, mas eu tenho que dizer isso e sempre vou repetir isso. Agora, eu faço uma provocação com toda humildade e carinho que faço ao senhor. Teve um rapaz de 16 anos no meu estado do Espírito Santo, ministro, que entrou numa escola, metralhou, matou 4 pessoas, deixou 11 feridos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê internação por no máximo 3 anos. Eu fiz um trabalho, eu busquei todos os países do G20, qual é o apenamento para um... Primeiro que o adolescente em conflito com a lei, o tratamento é totalmente diferente. Mas nós temos que dar uma resposta. É razoável a gente entender. Eu tenho um projeto meu aqui, aumentando o período de internação, não reduzindo a maioridade penal, porque isso é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado, mas aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei que pratica ato infracional praticado com violência ou grave ameaça ou equiparado hediondo. Olha, nós temos que dar uma resposta. Nós temos que falar melhor também sobre direitos humanos. Direitos humanos não é só para atender a população que está cerceada de sua liberdade, população carcerária. Direitos humanos também é para atender as vítimas dos policiais que são alvejados em confronto no Rio de Janeiro, em São Paulo e no meu estado do Espírito Santo. Direitos humanos também é para atender as vítimas de violência doméstica e familiar, as vítimas de feminicídio. Direitos humanos também é para atender as vítimas de violência sexual. Aí sim nós estaríamos falando com a população, falando sobre segurança pública, endurecendo as penas para quem deva. Eu sou radicalmente a favor de aumentar o apenamento para traficante, não tenho dúvida disso. Crimes de colarinho branco. Agora, nós temos que ter uma postura muito mais sensata, muito mais altiva, muito mais responsável para entender que o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno, na redução da criminalidade. Eu volto a falar, eu tenho orgulho de ter exercido minha função de delegado de polícia, orgulho de ter sido professor. Agora, essa casa, ela tem que legislar com um olhar lá. Passou da hora de nós, efetivamente, derrubarmos os muros do parlamento, no bom sentido, e não da forma que aconteceu no dia 8, mas interagir com a população que mais precisa. A população precisa de segurança pública, mas uma segurança pública que vai ao alcance dela no combate à criminalidade como um todo, e eu acho que nós podemos sim avançar em debater temas dessa natureza. E mais uma vez, eu fico aqui, o meu agradecimento ao ministro Ricardo Lewandowski. Quando eu vejo a equipe do senhor, eu fico assim, com o coração aquecido, porque não é porque eu estou aqui, não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas quando eu vejo o secretário André Garcia, que foi secretário no meu estado do Espírito Santo, que fez um trabalho belíssimo. Quando eu vejo o meu colega Andrei, que é o diretor da Polícia Federal, que muito honra a instituição policial federal. Então nós não podemos aqui ousar atacar uma instituição, porque quando se fala que está tendo direcionamento, você está atacando a instituição, sim. Quando eu vejo o colega Mário, eu tenho a plena convicção de que estamos lá do lado certo da história. Obrigado, senhor presidente, parabéns, ministro, e desculpe o desabafo nesse momento, mas eu faço questão de vir aqui prestigiar Vossa Excelência. Dado o adiantado da hora, até por conta da convocação do ministro lá na Câmara Federal, vamos ouvir o Flávio Bolsonaro e, em seguida, eu já vou lhe colocar nesse mesmo grupo, porque é porque eu sou o último inscrito, e aí a gente mata o ministro, fecha a... Ministro? Não. Eu vou sair correndo. Mata a reunião. E... Flávio.
Presidente Petecão, não brinca assim não, porque senão a PF vai instaurar o inquérito para investigar Vossa Excelência por tentativa de homicídio do ministro. Não é difícil isso acontecer. Mas, presidente, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a presença do ministro Lewandowski, pessoa que eu respeito demais. E eu não ia falar desse tema aqui, ministro, mas eu não posso ficar calado ouvindo narrativas dentro aqui da Comissão de Segurança Pública sobre o crime impossível de tentativa de golpe, como se isso fosse uma página virada, um assunto resolvido, em que todos concordam, porque isso não acontece. Infelizmente, a percepção que nós temos aqui, eu falo não só em homenagem à sua história, ministro, que eu sei que o senhor não concorda com o uso do aparato público para perseguição política, eu sei. E falo também em defesa da credibilidade da instituição Polícia Federal. Porque o que está acontecendo hoje, claramente, é que há um pequeno grupo dentro da Polícia Federal escolhido a dedo por um ministro do Supremo para perseguir não só Bolsonaro, mas como parlamentares que hoje fazem oposição ao atual governo. Alguém aqui já viu na história a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de ex-presidente atrás de cartão de vacina? Eu já vi atrás de mala de dinheiro, combate ao crime organizado para apreender fuzil, grandes carregamentos de cocaína, pessoas perigosas. Já viram aqui ex-presidente respondendo a inquérito na Polícia Federal porque uma baleia se aproximou dele? Caso de compra de leite condensado. Hoje é a percepção de grande parte da população que a Polícia Federal está sendo usada sim para fins de perseguição política, instaurando inquérito sobre coisas que não são crimes. O presidente Bolsonaro recebeu presentes de autoridade do estrangeiro, devolveu tudo, está lá, acautelado com a Polícia Federal, e o presidente Lula anda com o relógio dele, caro, de marca, recebido também de presente de uma autoridade estrangeira. Mas Bolsonaro responde a inquérito policial e Lula desfila com seu relógio de luxo. Então, esse duplo padrão, que é o que nos incomoda demais, e aí eu fico pensando, olha, se está faltando efetivo na Polícia Federal para algumas coisas, para outras não. Então, qual é a prioridade da Polícia Federal? Combater o crime organizado ou criar narrativas e perseguir quem hoje faz oposição ao governo? Então, falo aqui em defesa, porque se o senhor fizer uma pesquisa informal dentro da instituição Polícia Federal, vai ver que tem muito, mas muito, eu digo a maioria, de policiais federais que não concordam com a forma como um pequeno grupo está destruindo a credibilidade e a imagem dessa respeitada e que nós vamos defender sempre aqui, instituição chamada Polícia Federal. E eu quero correr com o tempo, porque eu também tenho um compromisso, ministro Lewandowski. Eu queria perguntar a Vossa Excelência como é que está aquela portaria com relação aos CACs, porque houve uma tentativa aqui no Congresso de negociar, remover alguns trechos na portaria, por exemplo, aquela que proibia clube de tiro próximo à escola, algo que não tem nenhum fundamento técnico científico. Eu acho que se fizessem um estudo de verdade ali, veriam que nos arredores de onde há clube de tiro, na verdade, a segurança é até melhor, porque o marginal é ser humano, ele respeita o que ele tem medo, então, por óbvio, que ele vai procurar locais para cometer os seus crimes onde não existam pessoas legalmente armadas. Porque nós ficamos aguardando aqui, há um projeto de decreto legislativo na casa pronto para ser votado para revogar esse decreto legislativo e ficamos aguardando, vindo por parte do atual governo, um encaminhamento que preservasse essa atividade comercial, essa atividade que cresceu muito durante o governo do presidente Bolsonaro, inclusive acabou com um paradigma, aquele falso paradigma de que mais armas geram mais violência, em 2019 foi por água abaixo, porque nós tivemos a maior redução da taxa de homicídios da história do Brasil, 17% em 2019, no mesmo período em que houve uma grande concessão de novos CACs, hoje são quase 1 milhão de CACs no Brasil. Não podemos falar que a redução da violência se deveu em função apenas disso, mas se mais armas gerassem mais violência, certamente nós não teríamos a redução desses índices de criminalidade. E, por fim, a preocupação nossa aqui, que o senhor colocou muito bem, que eu acho que a bola está aqui com o Congresso Nacional, e nós vamos aqui, presidente Petecão, eu vou, essa semana ainda,
apresentar a Vossa Excelência aquele projeto da Comissão de Segurança Pública que trata de outras coisas, inclusive da questão das audiências de custódia, que tem que ser revisto alguns pontos, a questão da habitualidade criminosa. É importante que dê amparo para o juiz, não conceder liberdade provisória a quem já recebeu esse benefício dezenas de outras vezes por crimes até similares. Isso é que gera realmente a sensação de violência muito grande nas ruas, a questão das progressões de regime e tantas outras coisas. E inclusive uma coisa que vai estar aqui nesse projeto, que é o cumprimento de pena em regime fechado para aqueles que foram condenados a 6 anos ou mais, né, de detenção, não apenas 8, como está na legislação hoje, para tentar segurar mais tempo essas pessoas que realmente são perigosas, né, que geram aí a violência, todo o pavor e o pânico nas ruas, para que as pessoas não encarem, esses marginais não encarem a audiência de custódia como uma verdadeira porta giratória que garante a eles a impunidade. Rapidamente eles estão de volta aí nas ruas cometendo os mesmos crimes, matando pessoas, e cabe a nós, pessoas públicas, darmos os instrumentos legais para que o judiciário cumpra essa lei e faça a sua parte, mantenha essas pessoas o mais tempo possível fora do convívio social. A princípio é esse, presidente, para não me alongar mais. Obrigado. Ministro Lewandowski, eu cumprimento aqui o nosso presidente também, Sérgio Petecão, e todos aqui que o acompanham, o staff aqui da Segurança Pública. Muito elogiável a presença de todos vocês, e por isso todos nós aqui agradecemos. Eu queria registrar, ministro, que sempre tive Vossa Excelência como um excelente ministro, muito competente. Tive a oportunidade de ver Vossa Excelência muitas vezes não poder chegar no início da sessão e muitas vezes também não poder terminar a sessão, mas nem por isso Vossa Excelência deixou de cumprir o seu papel como ministro do Supremo, votando as matérias que estavam sob o seu encargo. Por isso, inclusive, fiz questão de estar aqui, não podendo chegar no início, mas estou aqui até o final. Ministro, eu sou do Mato Grosso. O Mato Grosso hoje é tido como um dos estados mais ricos do Brasil, né, com o nosso IDH muito alto, e somos hoje um grande produtor, um estado gigantesco, mas com uma população extremamente pequena. Mas estamos crescendo em todas as regiões do estado. Mas, infelizmente, ministro, essa questão da segurança a cada dia está deixando mais atordoada a população mato-grossense. Tanto é que essa semana o governador trocou o Comando-Geral da Polícia Militar e anunciando ontem, um programa lá de tolerância zero na segurança do estado. Nós temos um problema da nossa faixa de segurança, faixa de fronteira, 720 quilômetros de divisa seca com a Bolívia. E, claro, isso aí é tradicional, o grande problema do narcotráfico, contrabando, descaminhos e tudo mais. E eu gostaria de uma pergunta, ministro, se eu não puder responder agora, não tem problema. Me angustia muito quando a gente vê as faixas de fronteira do Brasil como um todo. E eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um estado extremamente desenvolvido, e a faixa de fronteira sempre é um pouco abandonada. E o que alegam é que a nossa legislação não promove o desenvolvimento da faixa de fronteira. Então, eu gostaria, na medida do possível, se Vossa Excelência, inclusive, tiver um estudo sobre isso, eu gostaria que fosse encaminhado à comissão, porque essa não é uma resposta fácil, uma resposta com certeza demorada. E eu gostaria realmente de poder me debruçar nessa questão das faixas de fronteira, e principalmente no meu estado, porque mesmo um estado muito rico, a região da nossa faixa de fronteira liderada por ela, Grande Cáceres, é a região que vive mais problemas hoje no estado. Então eu preciso e quero trabalhar exatamente essa área no meu estado. Dar uma resposta àquela população, porque são terras férteis, terras que podem, senador Petecão, promover um desenvolvimento muito grande, mas sempre tem o que emperra aquilo. E, inclusive, agora o governo acabou de edificar um sonho que era daquela região, que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. E nós estamos, inclusive, trabalhando para ver se conseguimos levar uma empresa âncora, uma indústria âncora, para promover aquele desenvolvimento. Mas, infelizmente, por exemplo, temos um frigorífico grandioso lá da JBS,
que está lá fechado há muitos anos, diz que por questão de mercado. Uma região que é uma grande produtora e o JBS resolveu fechar aquele frigorífico. Então, é quase que uma consideração e um pedido aí para que a gente possa depois ter, junto com toda a área de segurança, algo que possa nos fornecer. Também, o nosso estado, como eu disse aqui, vive uma situação, por exemplo, a cidade de Sorriso, ministro. É a cidade, a capital do agronegócio, senador Petecão. Cidade riquíssima ao lado de Sinop e que os índices de criminalidade, olha, estão entre os mais violentos do país, possivelmente devido à atuação de facções criminosas. Mato Grosso possui nessa posição estratégica para a entrada de droga que eu já disse aqui. Então, quais as medidas Vossa Excelência poderia dizer ou sugerir que poderiam ser tomados para que essas facções possam realmente ter um controle? Já falei aqui o que o governador está fazendo nesse momento, mas, por incrível que pareça, nós tivemos um encontro dos distribuidores de petróleo do Brasil lá na Bahia essa semana, há poucos dias atrás, e essa semana no Rio de Janeiro. O depoimento dos distribuidores de combustíveis, postos, né? Eles estão sendo ameaçados pelo crime organizado para obrigar a vendê-los os seus postos. E esses postos de combustíveis estão sendo usados, então, para lavagem de dinheiro e outras situações mais. Inclusive, esse depoimento foi feito lá no Rio de Janeiro, junto com o governador. E eles não fazem postos. Eles compram postos, de forma que eu estou aqui relatando, sendo obrigados. Então, eu gostaria também, se o senhor pode fazer alguma consideração, o tempo está exíguo, não tem problema, depois eu posso receber essas informações ainda, até por escrito ou numa outra audiência, se for o caso. E aqui eu faço uma pergunta aqui à Polícia Federal, ao Andrei, possivelmente. Estava olhando aqui, o orçamento da Polícia Federal ele vem evoluindo de um modo geral. E agora, no 2020, foi 7 bilhões, 2021, 7,5, 2023, 8 bilhões, e agora em 2024, até esse momento, pelo menos que temos aqui, que foi empenhado apenas 4 bilhões. É verdade isso? Isso preocupa vocês da Polícia Federal, neste momento, essa questão orçamentária? E ainda, ministro, eu tenho que fazer uma provocação aqui a Vossa Excelência. O senhor falou aqui dos dados. Esses dados que foi apresentado aqui pelo ministro Moro, que eu não vou repetir, eu estou com eles aqui, fiz pesquisa novamente, eles são dados do site oficial do governo. Então, o senhor disse aí que pesquisas podem ser divergentes, né? E o senhor ainda disse o seguinte, que essa questão a população julgará em 2026. Portanto, eu acredito, ministro, que o senhor politizou um assunto extremamente grave. A população hoje está morrendo, o crime organizado está aí avançando, a população está aterrorizada. Então, não dá para falar da situação de hoje que será resolvida nas eleições. Nós, de oposição e situação, queremos ajudar o governo. Inclusive o orçamento. Está aqui as medidas mandadas aí de forma assoberbada, medida provisória, PEC, né? Temos que, mais um projeto de lei, temos que votar o orçamento, a LDO. A nossa preocupação também, senador Flávio, não Moro, mas senador Bolsonaro, é exatamente com o projeto da reciprocidade, porque a França veio aqui, o presidente foi em Copacabana com o presidente Lula, fez desfile e depois vai lá denegrir a imagem do Brasil. E nós achamos que o governo está respondendo de forma muito fraca. Eu sou médico veterinário, conheço a indústria frigorífica brasileira e mundial. E a nossa é uma indústria de ponta. E quero aqui, concluindo, elogiando toda a indústria frigorífica brasileira, porque pela primeira vez se uniu e disse, então, Carrefour, nós não vamos vender mais para vocês. Então, esse projeto da reciprocidade é um projeto que nós precisamos votar, mas eu encerro aqui com todos os meus respeitos, ministro, porque eu sei que Vossa Excelência é um estudioso, competente, e concluo aqui, Petecão, perguntando ao ministro, quando o senhor era ministro lá no Supremo Tribunal Federal, o senhor sempre foi sereno,
parece-me muito tranquilo. Como é que se sente agora com o ministro da Justiça? Mais sereno, mais tranquilo ou mais intranquilo? Já vamos passar a palavra. Eu gostaria quando eu for encerrar, eu gostaria de fazer um questionamento. Eu vou voltar a palavra, até em respeito aos colegas que fizeram os questionamentos, a palavra o ministro Lewandowski. Bom, eu vou mais claras, precisas na minha mente. Primeiramente, senador Wellington, quer dizer, é uma grande honra tê-lo aqui para que nós possamos dialogar. Eu sei que o senhor é um senador eminente, defende os interesses do seu Estado, um Estado progressista, e graças ao seu Estado, em grande parte, é que nosso PIB está crescendo, não diria exponencialmente, mas está crescendo acima até do esperado pelo próprio mercado brasileiro. Eu quero dizer que o problema da faixa de fronteira do Brasil é um problema crônico. Ninguém conseguiu resolver isso no mundo inteiro. Os Estados Unidos, que fez aquela cerca no governo Trump, quer dizer, acima do Rio Grande, não conseguiu. Está com 8 milhões de imigrantes ilegais. Então, esse é um problema crônico dos estados. Eu disse aqui que nós vamos resolver isso não apenas com as Forças Armadas, mas com a conjugação das Forças Armadas, com as forças locais, com as forças federais, até forças municipais, e temos logrado alguns êxitos. Eu trouxe alguns números aqui, mas estão à disposição do senhor. Aqui, o secretário Sarrubo acaba de me dizer que está criando, e é claro, com minha ciência, os Centros Integrados de Segurança Pública e Meio Ambiente em todas as fronteiras. E há previsão, inclusive, para a instalação de um desses centros em Cáceres, não é? Então, nós trabalhamos... Já fica pedido a audiência. Então, nós trabalhamos, assim, com muito afinco, dentro dos recursos muito escassos que nós temos para atender a todas as reivindicações. Inclusive, quero dizer que nós estamos trabalhando com muita proximidade com o governador do seu estado, que volta e meia está no nosso gabinete, está sendo atendido dentro do possível. Com relação aos postos de gasolina, é uma questão que nos preocupa sobremaneira. Já tivemos reuniões várias com a Federação dos Distribuidores de Combustíveis e a Secretaria do Dr. Mário Sarrubo, através da DIOP, está fazendo uma investigação em profundidade, mas em profundidade, com muita seriedade, sobre o suposto controle de postos de gasolina pelo crime organizado. Nós estamos tratando disso com muita seriedade e depois, se o senhor quiser, pode receber detalhes. Evidentemente, as investigações são sigilosas, não podemos avisar o bandido onde é que nós vamos atuar. Mas para o senador, claro, nós vamos abrir o que é possível abrir. E, então, para o senhor que estamos atentos, estamos solidários com o seu Estado. Já foi dito aqui pelo senador Fabiano Contarato que o artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Eu disse também, talvez antes da sua vinda, que muito me prestigia, que nós temos aqui cerca de 28 mil policiais federais, considerado todas as corporações, e mais de 500 mil policiais, entre policiais civis, militares e outros. Então, a responsabilidade primária pela criminalidade não é só da União, é de todos, tem que ser compartilhado. Nós temos compartilhado essa responsabilidade e temos que realmente de ter algumas soluções conjuntas, estamos buscando isso, e a PEC vai nos viabilizar, com todo o respeito por opiniões em contrário, vai nos viabilizar formalmente, constitucionalmente, esta cooperação, que pode ser exigida dos estados e dos municípios, da União e vice-versa. É uma via de duas mãos. Senador Flávio Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que a nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo. Tanto é assim que nós conseguimos um feito extraordinário. Nós elegemos um policial federal, Valdeci Urquiza, um delegado de Polícia Federal, como secretário-geral da Interpol.
para um mandato de 5 anos. Nas organizações internacionais, quem é o chefe não é o presidente, é o secretário-geral. Isso acontece na ONU. Aliás, quero dizer, a Interpol é uma instituição internacional que congrega as polícias do mundo todo, tão importante que ela é integrada por 196 países, muito mais do que a ONU. Então, quero dizer, em defesa da Polícia Federal, que ela é respeitadíssima e mais. Até respondendo ao senador Jorge Seife, quando eu assumi a pasta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chamei o doutor Andrei, dizendo que ele teria toda a minha confiança para permanecer no cargo, e disse a ele com todas as letras: uma coisa é a Polícia Judiciária e outra coisa é a Polícia Federal na sua atuação administrativa, organizacional. Disse a ele: na Polícia Federal eu não tenho nenhuma ingerência, e nem poderia ter, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz, seja um juiz de primeiro grau, seja um juiz de um tribunal superior. Portanto, é uma corporação independente, uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado, e Vossa Excelência pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos ou iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal, são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partipri, sem nenhum viés político, e são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre dirigidos por um juiz. Então, eu quero manifestar publicamente a minha plena confiança na Polícia Federal, e dizendo que é uma polícia de Estado, uma polícia republicana, e o ministro não tem nenhuma ingerência. Eu não sei quem é o delegado sorteado para o inquérito, não quero saber como é que vai ser o resultado, porque isto é algo que a polícia tem absoluta autonomia. No que diz respeito ao seu aspecto, à sua atuação, digamos assim, de polícia administrativa, lato sensu, como é que vai ser a segurança do G20 no Rio de Janeiro, a atuação nas queimadas, nas enchentes, etc. É claro que nós temos uma ingerência, mas sempre do ponto de vista administrativo, mas nunca do ponto de vista investigativo. Então, portanto, é algo que é uma instituição que trabalha totalmente de forma independente, autônoma, sem nenhuma ingerência. E mesmo da parte, se não tem ingerência do ministro, obviamente menor ainda a ingerência de outros ministérios e do próprio presidente da República. Posso assegurar isto a Vossa Excelência, e como ex-ministro do Supremo e juiz há 34 anos, eu jamais admitiria um direcionamento da Polícia Federal. Pode ficar absolutamente tranquilo nesse sentido. E tudo que for possível ter acesso em termos de inquérito, eu tenho certeza que este acesso está garantido pela Polícia Federal. É claro que investigações em curso que estão sob sigilo, evidentemente isto não é possível abrir. Mas tudo que estiver concluído, estiver nos autos do inquérito, é jurisprudência do Supremo, pode ser acessado pelos interessados que porventura queiram fazê-lo. Boa notícia com relação aos CACs. O senhor está preocupado com isso, e nós estamos também. Quero dizer que, sobretudo com a Comissão de Segurança da Câmara, nós tivemos uma longa interlocução nos últimos tempos, e realmente este decreto que regula as armas mereceu um aperfeiçoamento em determinados aspectos. Com relação aos clubes de tiro, o presidente foi absolutamente inflexível no que diz respeito àquela distância de 1 quilômetro a partir das escolas, sobretudo o funcionamento durante o horário escolar, durante as aulas. E temos que respeitar isso, porque é o chefe da nação, chefe, enfim, de governo, chefe de Estado, mas nós procuramos outra... Sim, Não. Sim, agora, bem... Então, eles já existem, nós sabemos que existe direito adquirido, eu sempre disse isso, né? Essa é uma regra constitucional. Quer dizer, então, se eles iniciaram as operações dentro da legislação vigente, um direito adquirido, não sei de que espécie, que extensão, eles têm. Sempre afirmei isso e afirmo como na qualidade de ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não afasta a possibilidade de regulamentação das atividades desses CACs
não é? Dentro, no que diz respeito a horários, normas de segurança, etc, etc. Nós chegamos numa situação de consenso, inclusive capitaneada pelo deputado Ismael, que é um atirador esportivo, é um médico, é um homem de respeito, muito consciente. E nós decidimos, e ontem liberamos esse decreto, que avançou em 4 pontos. Eu assinei esse decreto, está em outros ministérios, deve ir para a assinatura do presidente da República. Primeiro, os clubes de tiro continuarão funcionando, aqueles que estão a 1 quilômetro, mas funcionarão assim. Tiros, prática de tiro, das 18 horas às 22 horas. E durante os fins de semana e feriados, o dia todo. Durante o dia, e essa foi uma sugestão do deputado Ismael, e foi consenso daqueles que nos procuraram, os clubes de tiro funcionarão para as atividades administrativas, pedagógicas, de curso, etc. Então, foi uma solução que nós encontramos, já assinei esse decreto, acho que é uma solução satisfatória, salomônica, que vai permitir que esses clubes de tiro continuem a operar, e até porque a maioria dos atiradores, eles trabalham durante o dia, vão às 18 horas, tiram até às 22, e durante o fim de semana, e os clubes fazem outras atividades durante o dia inteiro. Acho que essa é uma coisa. Alteramos a habitualidade, quer dizer, agora a habitualidade não é mais por arma, nem por calibre, mas por grupo de armas. Ampliamos a certificação das armas de colecionador, não apenas o IFAM, mas qualquer museu que, enfim, regularmente qualificado, pode dar um certificado de colecionador. Nós consideramos que as carabinas de calibre 22 estão liberadas até o calibre... Quem é que lembra disso? 3... Bem, havia um determinado... Aquele que é utilizado por atiradores esportivos, nós liberamos, quer dizer, não é mais arma de uso restrito, e também liberamos as armas de pressão. Então, foi as reivindicações que nós atendemos integralmente, já liberamos isto, acho que são esses pontos, não, Manuel? Tem mais algum ponto? Quer dizer, houve uma negociação intensa, consensual, e estamos tratando também de regulamentar embrionariamente o Estatuto do Atirador Desportivo, que já está nesse decreto. Então, isso vai permitir que, a partir do dia 24 de dezembro, é uma preocupação dos senhores, os clubes de tiro não sejam fechados, aqueles que estão a 1 quilômetro de distância das escolas. Então, acho que é uma solução que foi encontrada dentro da razoabilidade. Há outras questões aqui, se eu esquecer algumas, eu estou pronto para respondê-las, mas uma questão que foi colocada pelo senador Jorge Seife é uma situação, é uma questão bastante... uma acusação bastante grave, mas que eu já repeli, que a Polícia Federal está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvos de inquérito. Mas eu queria dizer para os senhores que eu respeito da forma mais absoluta, e fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas em todos os sentidos, restrita, digamos assim, dos parlamentares, com fundamento no artigo 53 da Constituição. Porque senão não haveria democracia, se o parlamentar não pudesse fazer as críticas, não é, republicanas a partir da tribuna. Mas quero dizer às senhoras e aos senhores também que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. Até porque a situação, a vida do parlamento,
que vem do latim parlare, conversar democraticamente, seria inviabilizado se houvesse xingamentos, ataques à honra dos companheiros, dos colegas parlamentares. Então, até em proteção do próprio cotidiano dos parlamentares, o Supremo assentou esta jurisprudência. Portanto, os inquéritos abertos pela Polícia Federal certamente levaram em consideração esta não imunidade no que diz respeito aos crimes contra a honra. Rapidamente, para terminar, senador Petecão, porque quero dizer o seguinte, não há, de forma nenhuma programação no sentido do desencarceramento, de forma nenhuma. Nós estamos fazendo um levantamento num universo de mais de 650 mil presos para saber aqueles que estão ocupando lugares de outros presos perigosos indevidamente. Se tem direito à progressão de regime, se já cumpriram a pena, etc. Também não temos leniência com nenhum tipo de crimes. Aliás, respondendo ao senhor Fabiano Contarato, nós estamos dispostos, sim, a estudar a ampliação da permanência dos infratores menores de idade que cometeram atos infracionais graves por mais tempo nas instituições de recuperação. Portanto, estamos, sim, estudando isso com amplo debate público e com consultas às forças de segurança de todo o país, novas regras de enfrentamento ao crime. Aquilo que os americanos chamam nas Forças Armadas de Rules of Engagement, ou seja, o uso progressivo da força. A força letal só será utilizada em último caso. Isso acontece em todos os países civilizados. E, aliás, esse procedimento foi muito bem iniciado por um coronel da Polícia Militar de São Paulo, chama-se método Giraldi. Giraldi. Aliás, eu tive hoje de manhã estudando, é um método que exatamente estabelece o uso progressivo da força. Aqui o doutor Sarruvo sabe disso, é um método que está sendo aplicado em vários estados pelas polícias militares locais. Justamente dizendo isso. Só se emprega a força letal em último caso. Isso na proteção do próprio agente de segurança. Acho, presidente, que cumpri minha missão, falei até um pouco demais, peço escusas, mas estou sempre à disposição de Vossa Excelência, dos eminentes pares, para voltar sempre que for necessário. Como o ministro Vossa Excelência chegou aqui às 10 horas... E já são exatamente 14 horas. Nós estamos a 4 horas de audiência aqui nesta comissão. Então, as minhas palavras são de agradecimento. Queria aproveitar a oportunidade, como sou do Acre, e eu disse, quando eu citei aquela ida do ministro Flávio Dino ao meu estado, porque, para nós, isso é novo, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu na história do Acre. E nós vivemos numa área de fronteira, né? Eu, como eu disse, não sou nenhum especialista, não tenho informações, mas é público e notório que essa região aí é a região que mais entra droga no país. E aqui, se eu pudesse lhe fazer um pedido, era no sentido de... O governo federal não é que dê privilégio para o Acre, não é privilégio. É um tratamento diferenciado. Reforçar a nossa polícia, dotar de melhor estrutura a nossa Polícia Rodoviária Federal, a nossa Polícia Federal. Lá tem uma polícia, eu chamo de pilotão especial, o Gefron, é isso? Esses caras fazem um trabalho fantástico. A Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal... Esses caras prendem droga todo dia ali. Então, é preciso que o governo federal entenda que essa região, chamar o governo do Estado, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, para que a gente possa dar um tratamento diferenciado. É muito difícil fiscalizar aquela região. Região de floresta, uma região extensa, o senhor está falando de uma fronteira com a Bolívia. Nós estamos falando de uma fronteira com o Peru e a Bolívia. A sua fronteira lá, lógico, o senhor conhece muito mais do que eu, mas nós temos uma região de floresta. Como é que fiscaliza isso? Rios, florestas, igarapés. Então, o meu sentimento é de gratidão. Eu quero acreditar que nenhum parlamentar, nenhum dos senhores,
O senhor com sua equipe maravilhosa, trouxe toda a sua equipe aqui. Isso para mim é um gesto de respeito com esta comissão. Tem interesse em piorar a segurança desse país. Todos nós trabalhamos para melhorar. O senhor levantou uma situação aqui que eu não acredito nisso. Eu acredito que o senhor falou, o narcotráfico está forçando, que eu sou do ramo de posto de gasolina. Como é que o cara vai me forçar a eu vender um posto de gasolina? Eu queria até que depois o senhor me explicasse melhor que isso não entra no meu juízo, um negócio desse, sinceramente. Mas, se o senhor dá uma informação dessa, isso é muito grave. Então, eu espero que a sua vinda aqui tenha sido tenha ajudado os colegas parlamentares. A mim foi de fundamental importância. E todas as vezes que estive no Ministério conversando com o senhor disse, olha, eu estou à disposição. A hora que, como... A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo do Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 3.449, de 2024, do deputado José Guimarães. Proposta de emenda à Constituição número 3, de 2020, do senador Eduardo Gomes. Projeto de lei 1.754, de 2024, do senador Neuto de Conto. Projeto de lei 658, de 2021, do deputado Zé Vitor. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de até 10 minutos para o uso da palavra. O senador Paulo Paim irá inaugurar a lista de inscritos na ordem do... Até 10 minutos. O senador Paulo Paim inaugurará hoje a nossa lista aqui dos oradores, aqui para a ordem do dia, nosso pequeno expediente. Pode até fazer aí. Senador Everton, que preside a sessão para a satisfação de todos nós, senador Plínio, senador Cajuru, senadores e senadoras. Senhor presidente Everton, senhoras e senhores, vou falar mais uma vez do Rio Grande do Sul, mas não é nem do que aconteceu no passado, é o que está acontecendo no presente. Um temporal com ventos muito fortes atingiu o Rio Grande do Sul entre domingo e esta segunda-feira, deixando mais de 500 mil pessoas sem energia elétrica. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 60 municípios relataram danos significativos, incluindo destelhamento de casas, bloqueio de vias, interrupção de serviços essenciais, queda de postes de árvores, alagamentos. Em Arroio do Tigre, na região dos vales, mais de 50 pessoas precisaram de atendimento médico após a cobertura de um pavilhão ceder no Parque Municipal de Eventos. Apesar do desastre, todas as vítimas estão estáveis e não estão com risco de vida. Já em Porto Alegre, a estação rodoviária voltou a alagar. A água começou a subir pela tubulação por volta das 21h30 de domingo, invadindo o saguão, onde ficam a área de espera da população. Alguns estabelecimentos foram fechados e comerciantes elevaram o nível dos móveis para evitar prejuízos semelhantes aos causados pela enchente do primeiro semestre.
Senhor presidente, bueiros jorraram água para fora e as casas de bomba não funcionaram como deveriam. Entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, a situação mais crítica foi registrada em pontos do 4º distrito do centro histórico da nossa capital e nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. DEMAI alega volume de água e falta de energia em sistema de drenagem. E é o que diz a imprensa local. Na região metropolitana, vários municípios foram afetados. Em Canoas, bairros como Niterói voltaram a ficar alagados. Niterói, Nossa Senhora das Graças, centro da cidade, Fátima, Rio Branco, Harmonia, Estância Velha, Guajivira, registraram pontos de alagamento. Equipes da subprefeitura e dos serviços urbanos atuaram nos locais mais críticos para diminuir o impacto das águas. Na região sul, São Lourenço do Sul foi um dos municípios mais afetados, com produtores de tabaco relatando destruição das plantações por granizo em localidades como Sesmaria e Taquaral. As pedras de gelo, comparáveis ao tamanho de um ovo de galinha, por exemplo, arrebentaram, destruíram lavouras. Em Pelotas, a chuva intensa em curto período provocou acúmulo de água nas ruas. A Avenida 25 de Julho, um dos principais acessos à cidade, ficou completamente alagada. A parte do asfalto da Avenida Juscelino Kubitschek cedeu, bloqueando o tráfego local, que foi sinalizado pela Secretaria de Trânsito. Em Bagé, na região da Campanha, ruas e casas ficaram inundadas e bairros ficaram sem energia elétrica. Aceguá e Dom Pedrito enfrentaram queda de granizo, eventos muito fortes, enquanto em Candiota, fios de energia caíam na área central e com casas destelhadas, obrigando familiares a se abrigar nas residências de parentes. Na região norte, Carazinho, teve cerca de 50 casas danificadas, principalmente nos bairros São Sebastião e Cantares. Ali registraram-se as rajadas de vento muito forte. Já na fronteira oeste, Uruguaiana também enfrentou esse tipo de realidade triste mais uma vez. A metade sul, metodologia alerta para a possibilidade de novos temporais com chuvas fortes e queda de granizo nos próximos dias. A última informação que recebi foi de que mais de 81 mil clientes ainda estão sem energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui à Câmara dos Deputados. Nós temos um projeto da abordagem policial que nós aprovamos por unanimidade aqui. Lembro aqui do inesquecível Major Olímpio, que nos ajudou naquela aprovação do projeto. Ele está na Câmara e não se vota, está lá há anos e anos. Enquanto, pelo outro lado, a gente vê, como eu vi hoje, mais uma vez, a força policial na abordagem é descomunal. O único cidadão, me parece que era uma moto, 13 policiais, sabe o que fizeram? Pegaram esse cidadão e jogaram da ponte. Tudo filmado. As câmeras filmaram da via, né? Pegaram simplesmente o jovem e jogaram da ponte lá embaixo. É inaceitável. Eu vi essa semana ainda uma outra situação também de apavorar. Um policial estava nessas motos que levam as pessoas para lá para cá, e levando um policial, chegou em frente à casa, acho que discutiram, o menino tinha, se não me engano, 19 anos,
E segundo o pai, eu vi chorando, dizendo que ele tinha sonhos, ele só trabalhava. Ele desceu da moto, é tudo filmado, e simplesmente pegou o revólver e matou o menino. Vocês discutiram por causa do preço do transporte. E ele saiu porque ele tinha o capacete, porque estava de carona com o menino, estava com o capacete. É tudo filmado, por isso que eu estou contando. Não, o pai dele contando como foi o fato, mas tudo filmado. E o pai dizendo, meu filho tinha sonhos. O policial desce, pega o revólver e mata o menino. O menino estava trabalhando, transportando, né, com a moto, como eles fazem, bota o táxi, como eles dizem, né? Ele, na volta, lembrou que estava com o capacete do menino, botou o capacete, uma maior tranquilidade, em cima do corpo e entrou para dentro da casa dele que tinha ficado. Eu não estou aqui dizendo que a polícia é isso ou aquilo, mas tem que ter um debate sobre a abordagem policial. Faça um apelo para o Ministério da Justiça, para a Câmara dos Deputados, a Câmara. Nós aqui cumprimos a nossa parte. A abordagem policial como está significa a lei do mais forte, a lei do cão. Quem atira primeiro leva, né? Por isso fica aqui um apelo à Câmara dos Deputados. Eu sei que a deputada Regiane Bispa foi a relatora. Só o que nós queremos é isso, eu não estou julgando nada. Regulamentar a abordagem policial. Eu dei aqui, nós jogamos o exemplo do Major Olímpio. Ele me ajudou a aprovar esse projeto. Ele é respeitadíssimo nas forças policiais. E ele, me lembro que ele disse, pai, tem que ajustar aqui. Ajusta aqui que nós aprovamos. Eu de pronto concordei e nós ajustamos, o projeto foi aprovado por unanimidade. Está na Câmara há não sei quantos anos já. E não votam. Isso tem que ser enfrentado. Mas tem que ser enfrentado isso. Eu estou contando 2 casos, mas podia contar uma meia dúzia de casos aqui, porque o meu tempo já terminou e eu prometi que não ia passar. Já passou 27 segundos. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu convido para utilizar a tribuna o senador Jorge Cajuru, por 8 minutos. Estou distribuindo aqui um para cada um. Voz amada do nosso querido Maranhão, senador Everton Rocha. Brasileiras e brasileiros, subo à tribuna neste 3 de dezembro para comemorar o fato de a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro de 2024 ter sido a menor da série histórica iniciada em 2012. O que mostram dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação, o trimestre semelhante do ano passado, a queda é significativa. Estava em 7,6% e agora cai para 6,2%, sendo a menor taxa de desemprego em 13 anos. Só não vê quem não quer. O número total de trabalhadores do Brasil chega ao recorde de 103,6 milhões. O trimestre encerrado em outubro absorveu 751 mil trabalhadores e o rendimento médio ficou em R$ 3.000, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A queda do desemprego e o aumento real da renda não são as únicas boas notícias na economia. Em outubro, a arrecadação teve alta real, já descontada a inflação de 9,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No período de janeiro a outubro de 2024, senhoras e senhores, meus únicos patrões, a elevação
em termos reais, foi de 9,7%. Ambos os índices representam o melhor desempenho desde 1995. Motivos para otimismo não faltam, mas o que predomina no noticiário econômico é o alvoroço provocado pelo mercado financeiro. E aí, senador Paim disse que seria mais duro do que você foi ontem. Provocado pelo mercado financeiro ao sugerir descrédito em relação às medidas anunciadas pelo governo para manter o compromisso com a sustentabilidade fiscal do país. Pura balela, cambada. A reação nada tem a ver com o conteúdo explicitado. Seria igual qualquer que fosse o anúncio. Um dia antes do lançamento do plano, tinha gente defendendo aumento na taxa de juros. Já em outubro, o mercado fazia projeções absolutamente injustificadas. Taxa Selic de 13,5% e nota do Tesouro Nacional a 6,5% de juro real. É por isso que insisto, este Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem que ir embora do Brasil logo. Vai morar na casa do Trump, seu anti-brasileiro. Um despautério que levou o insuspeito economista José Roberto Mendonça de Barros a escrever em artigo no jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, ao contrário do que esses números sugerem, nossa economia não está à beira do colapso, fecha aspas. Agora, usa-se o pretexto de um plano que sequer começou a ser analisado pelo Congresso para o tal mercado fazer o dólar disparar e chegar à cotação de R$6 por dias consecutivos. Algo estapafúrdio, como se o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, com 366 bilhões de dólares de reservas cambiais, estivesse à beira da insolvência. Não, seus tolinhos, seus anti-brasileiros, engulam o governo Lula. Como justificar uma desvalorização superior a 20% da nossa moeda, o real diante do dólar? Como? Isso num ano em que o Brasil é o segundo país com mais fluxos de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. E ninguém reconhece. Ninguém que eu falo? Do outro lado. Porque o outro lado não é oposição ao governo Lula, é oposição ao Brasil. É daquela velha frase, quanto pior, melhor. E o nosso produto interno bruto, PIB, teve e deve crescer acima de 3%. O que estamos vendo é mera ação especulativa que está enriquecendo ainda mais os rentistas de sempre. Gente que ganha facilmente 5 salários, mínimo num dia, mas não gosta da ideia de pagar impostos sobre lucros e dividendos. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, comprometidos com a redução das desigualdades sociais, buscam colocar o pobre no orçamento. E o duro é o que escreveu Josias de Souza na Folha, o mais difícil é tirar o rico do orçamento. Precisam, no entanto, lembrar que, como bem acentuou, repito, Josias de Souza em recente artigo no UOL, abre aspas, o maior desafio do atual governo e de todos os que o antecederam desde a chegada das caravelas é tirar o rico do orçamento, fecha aspas. Mais difícil para concluir ainda é transferir o rico do orçamento para o imposto de renda. Desafio que nós do Congresso vamos ter de enfrentar ano que vem na discussão da segunda etapa da reforma tributária. Vai ser difícil, porque esse bando, essa canalice da Faria Lima, não quer pagar imposto mesmo. E para mim, não adianta ligar pedindo para entregar documento a Eduardo Braga, relator da reforma tributária,
porque são pedidos absurdos, presidente Everton, para que não se pague imposto, para que o agro não tenha que pagar nada. Como? Faturando o que fatura? Por que só o pobre tem que pagar imposto? Então não mande mensagem para mim, porque eu gravo e coloco nas minhas redes sociais e dou o nome desse tipo de empresário brasileiro, porque eu não posso generalizar. Há exceções, graças a Deus. Agradecidíssimo. Eu agradeço, senador Cajuru. Convido o senador Plínio Valério para utilizar a tribuna. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senador Everton, senador Cajuru passou do tempo, eu contei, 10 segundos além do tempo. Amanhã nós vamos descontar. Descontar esses 10 segundos, por favor. Presidente Everton, senhoras e senhores senadores, eu toco hoje num assunto que se espalhou o Brasil afora e depois vem algum desmentido, algum esclarecimento, que é a venda da mina de Pitinga, no Amazonas, que contém urânio, a uma empresa chinesa. Uma empresa peruana detinha Pitinga que vendeu para os chineses e não passou nada pelo Congresso. A Constituição Federal, meu amigo, meu irmão, o senador Girão, o senador Cajuru, ela assegura que mineral estratégico, tipo urânio, é uma questão estatal. É uma questão estatal. Portanto, tudo que a gente vai falar aqui é uma questão estatal e uma coisa que está mundo afora, porque países estão fabricando suas próprias bombas atômicas. E o urânio é fundamental para isso. Criou-se justificada a polêmica com a cessão de áreas com grande reserva de urânio a empresas de propriedade chinesa. E o que me chamou a atenção é que o Ministério Público Federal, tão cioso, tão ágil, quando se trata de impedir a exploração de minérios na Amazônia, potássio, por exemplo, gás, arruma logo uma lei, cita alguma coisa para emperrar, e nada fez nessa venda. Nada fez nessa venda. Aí é um senador amazonense que mostra o perigo do que foi feito, vem alguns desmentidos. O radialista, hoje radialista Ronaldo Tiradentes, que foi deputado estadual, na época uma CPI que investigou essa coisa da mina de Pitinga, entrevistou o economista Samuel Assayag Hanan, que foi vice-governador do estado, que foi gerente dessa mina do Pitinga. Então, eu vou citar algumas frases do Samuel Hanan, que conhece tudo ali daquela mina, conhece tudo. E citar também esse grande serviço prestado pelo radialista Ronaldo Tiradentes. Segundo o Samuel Hanan, que gerenciou a mina por muitos anos, o grande pulo do gato da compra dos chineses é a utilização de novas tecnologias para separar urânio e terras raras, das milhões de toneladas de rejeito dos últimos 40 anos, onde tem misturados esses e outros minérios valiosíssimos. Montanhas de dejeto. Aí você vê nota de jornais, nota da imprensa do país dizendo que não tem urânio, são dejetos de urânio. Só que são montanhas de dejeto de urânio. Samuel Hanan alerta que o governo tem que sentar e deixar claro se a estatal chinesa vai exportar minério, que seriam os rejeitos misturados, ou estanho separado, que seria uma riqueza incalculável e o Brasil não pode entregar. Os famosos rejeitos de urânio, dentre outros minérios. Ainda segundo Samuel, e eu estou citando porque é autoridade no assunto, ninguém ainda centrou no ponto principal. Qual é o interesse maior? Vamos olhar o que é. A mina de Pitinga é um negócio praticamente único no mundo. Foi uma coisa colossal. Ela tem um depósito primário polimineral. A cassiterita, que é o minério do estanho, é que estão dizendo que os chineses comprou por causa da cassiterita, e é balela, está associada, esse negócio de balela sou eu que estou dizendo,
está associada a vários outros minerais, nióbio, tântalo, urânio e tório. Além disso, tem uma coisa de alto valor que são as chamadas terras raras, que serve da bateria desses carros híbridos, serve para tudo. Pitinga sempre foi conhecido realmente pelo estanho. Por quê? Porque os outros minerais de alto valor, como terra rara e urânio, são todos estratégicos. Há 20 anos não tinha tecnologia praticamente, e a tecnologia que tinha era muito cara para a separação desses minerais. Então, agora, com o enorme avanço tecnológico e mudança central da indústria automobilística, a busca maior por energia limpa, as terras raras, que são esses minérios, assumiram um papel fundamental. E ele cita aqui a importância dos terras raras, que ele chama, que tem dentre eles tem o ítrio. Chama atenção grandemente, e o economista Renan está prestando grande serviço, senador Girão, quando ele diz, quando ele afirma, com a autoridade que tem, de quem presidiu a empresa, de quem conhece de perto, ele diz assim: o estanho é fácil de separar, mas os outros minérios não. Os minérios associados nunca tiveram tecnologia para separar. Só se beneficiava em Pitinga a cassiterita para separar o estanho. Olha só, o resto ficava em montanhas e montanhas de rejeitos. Esses rejeitos hoje têm mais valor que a cassiterita. Terra rara, urânio, nióbio, tântalo, entre outros. Então, os chineses estão comprando montanhas de rejeitos de urânio. E os chineses, agora sou eu que estou dizendo, os chineses têm tecnologia para separar esses rejeitos. E para quem ignora, para quem minimiza a denúncia que fazemos aqui, de que rejeito não tem importância, tem. Ele é usado na fabricação de mísseis, de tanques, de todo tipo de armamento. Agora eu volto ao Samuel Renan, para uma vez, para ficar bem claro, para que aqueles que duvidam de nossa denúncia e afirmação não duvidem mais. O resto ficava lá, tirava o estanho e o resto era jogado montanha, ia fazendo montanhas. Montanhas e montanhas de rejeitos. Esse rejeito hoje tem valor muito maior do que cassiterita. Não sei se vão exportar minério, diz Samuel Renan. Se for exportar minério, sem separar, vão exportar não só cassiterita, como todo o resto, ou seja, a montanha de rejeito. Vai tudo junto, e o Estado tem que botar o olho aí, não deixar exportar o minério sem separar. Cada minério contido tem um valor diferente para exportação. Se for exportar só o estanho, o rejeito tem que ficar. Tem que investigar agora. Cadê a montanha de rejeitos que está lá há 40 anos? Eu encerro aqui a entrevista do economista Samuel Renan, agradecendo a ele, a Ronaldo Tiradentes, por essa belíssima entrevista. E voltar àquilo que eu disse na semana passada. Queremos a Potássio do Brasil, quer explorar o potássio em Autazes, que produziria 25% de potássio que o Brasil precisa, deixaria de importar, daria 3 mil empregos diretos. Não pode, porque diz que os indígenas Mura não concordam. Mentira. São 34 aldeias, 30 querem e 4 não. O gás em Silves, que a Inave já faz, inclusive serve para iluminar Roraima, não pode mais. Não pode mais. Proibiram por quê? Uma ONGzinha pequenininha, teria encontrado índios isolados. Fez uma fotografia que parece mais fantasmagórica. Entrou no Ministério Público Federal, lá vem a liminar proibindo. E simplesmente, presidente, esses mesmos procuradores federais no Amazonas não fizeram absolutamente nada em relação à venda dessa mina. E mais, em 2019 fizeram um acordo, quando ainda era taboca, um TAC, para receber 8 milhões da taboca. Ministério Público Federal, para minimizar o impacto ambiental de uma mina que vale 2 bilhões. 2 bilhões de venda, mas só o rejeito de nióbio vale muito mais. Portanto, eu reafirmo aqui tudo que disse, e o Samuel Renan, como autoridade no assunto, diz. Essa riqueza é um bem da União, é um bem nacional que é finito. Ninguém pode criminalizar a operação, mas tem que ser investigado. E é isso que a gente quer, que se investigue. Vão exportar rejeito de urânio? Estão exportando urânio. Israel construiu lá sua bomba com rejeito de urânio. E o mundo todo está em busca desse minério, e os chineses mais do que tudo.
O Paquistão enriqueceu urânio e também já está com sua bomba com parceria com os chineses. Portanto, presidente Everton, nós estamos diante de uma coisa grandiosa, de um assunto de Estado, de um bem que é nacional, que é finito, como disse Samuel Renan, que não pode simplesmente, nós não podemos simplesmente aceitar essa venda de braços cruzados, enquanto a minha população, enquanto o meu povo, a minha gente no Amazonas tem uma mina dessa entregue aos chineses, tem 63% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. É inadmissível, é escandaloso. Por isso a gente quer uma resposta do Ministério Público Federal, que se manifeste assim, como foi ágil para impedir que a gente desenvolva, tem que ser pelo menos lento, mas que dê alguma resposta em relação a esse entreguismo aos chineses. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Eu convido o senador Humberto Costa para utilizar a tribuna na comunicação inadiável. Senador Humberto Costa, Vossa Excelência tem até 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, 5 minutos, né? 5 minutos, é porque eu fiquei olhando ali para o cronômetro e o Girão é muito generoso, eu acho que ele ia doar os 5 minutos dele para Vossa Excelência usar. Fique à vontade. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, o Brasil registra mais um trimestre de crescimento econômico consistente, segundo dados do IBGE divulgados na manhã de hoje, mostrando assim a trajetória virtuosa que estamos trilhando sob o governo do presidente Lula. O último trimestre marcou, em relação aos 3 meses anteriores, 0,9% de expansão do Produto Interno Bruto, a 15ª alta seguida, novamente em valor superior ao que era esperado pelo mercado, que estava na casa de 0,8%. Entre 36 países, fomos o 8º que mais cresceu, ao lado da China e à frente dos Estados Unidos, do Japão e de países da União Europeia. Em relação ao mesmo período de 2023, crescemos 4%. Somente nos 7 primeiros meses deste ano, a marca é de 3,3%, puxados especialmente pelo setor de serviços, pela indústria e pela agropecuária. Na indústria, especificamente, a construção civil tem mostrado um extraordinário desempenho como prova da expansão do setor imobiliário e de projetos exitosos na área de moradia popular, como o que empreendemos com o Minha Casa Minha Vida. É preciso destacar também que já são 14 meses consecutivos em que o consumo das famílias sobe, mostrando que o recorde histórico de empregos, de empresas abertas e de aumento de renda tem levado as pessoas a comprar mais, a consumir mais e a promover o aquecimento da atividade econômica. Em valores correntes, nosso Produto Interno Bruto já totaliza 3 trilhões de reais. São vitórias reiteradamente conquistadas a despeito da extorsiva e indecente taxa básica de juros, uma das maiores do planeta, que tenta asfixiar a nossa economia e prejudicar o nosso crescimento. Ainda assim, estamos dando constantes e expressivas demonstrações de solidez e consistência econômica, além de responsabilidade fiscal. O conjunto de medidas recentemente anunciado
pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é coerente com essa linha, dada a sua ampla dimensão política e social, que reduz a expansão dos gastos ao tempo em que promove uma louvável reforma na renda. Vamos trabalhar para eliminar distorções, como as havidas com os escandalosos supersalários, regimes previdenciários descolados da realidade e em benefícios sociais desvirtuados, a exemplo dos de prestação continuada, que foram criados para amparar idosos pobres e cresceram de 30 bilhões para 120 bilhões nos últimos anos, por falta de regras mais claras para sua concessão. Ao mesmo tempo, iremos isentar do imposto de renda aqueles que ganham até R$5 mil, levando quem recebe 50 mil ou mais e hoje pagam pouco ou nada, a contribuírem com até 10% dos seus rendimentos. É um critério de justiça tributária e social que levará 100 mil brasileiros a pagarem mais para que 36 milhões de pessoas possam pagar menos. Divulgados demonstram a extraordinária vitalidade da nossa economia, das nossas contas, as insofismáveis conquistas sociais que temos amealhado. Por isso, esse histrionismo do mercado financeiro, que faz o dólar disparar e as bolsas caírem, que pressiona por uma taxa de juros sempre elevada, que não encontra respaldo em dados fáticos, nem tem lastro na realidade, não pode ser visto como outra coisa que não uma forma de rentista se dar bem, a partir desse capital vadio que cresce na especulação sem produzir rigorosamente nada ao país. Vou concluir, senhor presidente. É a vilania de quem quer cortes e mais cortes, especialmente sobre os mais pobres, de quem quer comprar estatais na bacia das almas, de quem quer embolsar os poupudos dividendos da Petrobras sem qualquer preocupação com o Brasil. São os velhacos de sempre, hoje nomeados como Faria Limers. Não enganam ninguém, nem vão pautar o nosso governo e as nossas políticas, que venceram as eleições e serão implementadas conforme a vontade soberana do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu que agradeço, senador Humberto Costa. Convido agora, permuta com o senador Girão, a senadora Tereza Leitão. Senadora Tereza Leitão, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para utilizar a tribuna. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senador Girão. Eu irei participar de uma reunião da Comissão de Educação e quero explicar tanto ao presidente quanto aos senadores, como aqueles e aquelas que nos escutam, que eu vou retomar um tema que eu falei a semana passada, na terça-feira passada, porém não será desta vez pela minha voz. Eu vou ler um manifesto de ex-reitoras e ex-reitores das universidades públicas. Esse manifesto foi feito à sociedade, aos poderes legislativo, executivo e judiciário, em defesa da preservação e valorização da democracia. Assinam esse manifesto 69 ex-reitores e ex-reitoras de universidades públicas de todas as regiões do país. Nós, ex-reitoras e ex-reitores, que assinamos o presente manifesto, dirigimos-nos à sociedade brasileira e às autoridades dos três poderes para exigir que haja uma punição exemplar
a todos os envolvidos no intento de golpe e no plano de assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Garcia, ações que podem ser evidenciadas no relatório da Polícia Federal. Defendemos a posição com o rigor da lei aos responsáveis, financiadores, mandantes, comandantes e agentes que efetivariam os assassinatos com o objetivo de promover uma ditadura e que este processo precisa ser célere, pois a liberdade dos golpistas e assassinos representa uma perigosa ameaça ao Estado de Direito democrático. Essa defesa fundamenta-se nos atos e fatos estarrecedores de que a população brasileira e internacional tomou conhecimento nesta semana próxima passada. O ex-presidente Bolsonaro e mais 36 pessoas de seu círculo imediato e palaciano, 24 militares, incluindo 6 generais, sendo um deles o vice-presidente da chapa perdedora e um almirante de esquadra, foram indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa, demonstrados pela PF em um processo de mais de 800 páginas, construído em quase 2 anos de investigação. O grau de sofisticação desse grupo de 37, talvez outros agregados, era tal que eles estavam estruturados em 6 subgrupos com divisões de tarefas. A. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. B. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. C. Núcleo jurídico. D. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. E. Núcleo de inteligência paralela. E F. Núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Essa organização criminosa tinha um planejamento tal que foram múltiplas as ações e planos implementados sob a tutela do ex-presidente. O ápice de tudo isso, que conhecemos agora, graças ao trabalho sério, exaustivo e longo da Polícia Federal, é que se tratava de um governo criminoso, que visava exterminar os governantes do Brasil, eleitos para o quadriênio 2023-2026, por mais de 62 milhões de cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Reafirmamos que os financiadores que atuaram na organização do golpe são igualmente responsáveis e representam uma ameaça à democracia, e por isso devem ser investigados e julgados. As universidades públicas são instituições constitucionalmente comprometidas com a democracia, com a liberdade de cátedra e com a construção social de uma nação que assegure o bem viver a todo o povo. Nossas instituições conheceram o AI-5 de 1968, o Decreto 477 de 1969, a tortura, o assassinato de estudantes, o ambiente de violência contra as liberdades de cátedra. E, por isso, seus ei-reitores e suas ei-reitoras, junto com as demais forças democráticas, dimensionam a gravidade da situação atual. Manifestamos solidariedade aos que tiveram suas vidas ameaçadas e exigimos a punição de todos os envolvidos em prol dos direitos fundamentais assegurados nas cláusulas pétreas da Constituição Federal. Convidamos a todos e a todas para que estejamos vigilantes e atentos ao cumprimento dos dispositivos constitucionais, visando coibir, no futuro, intentos golpistas de aventureiros e arautos de ditaduras que não desejam a construção de uma sociedade de paz, mais justa, solidária, fraterna e igualitária. Não há violação dos direitos constitucionais. Punição exemplar, com justiça e sem anistia, que aqueles que não tiveram envolvimento podem respirar aliviados. Apesar de terem sido convocados, não aceitaram a convocação.
mas aqueles que, convocados, participaram ativamente, planejaram, realmente não podem ficar impunes. A investigação segue em curso, o direito de defesa está assegurado a todos e a todas, mas nós precisamos dessa resposta. É assim que a gente pode considerar, presidente, os patamares de uma reconciliação. É assim que a gente pode considerar os patamares de uma pacificação. Não é simplesmente com anistia. A anistia se dá a quem já está condenado. Quem tem presunção de inocência, ou quem é inocente, não pede anistia, pede justiça. E é isso que a gente está pedindo, justiça. Quem não estiver comprovadamente envolvido, não será condenado. Mas quem estiver comprovadamente envolvido, que seja condenado. Muito obrigada, senhor presidente. Em nome dos reitores e ex-reitoras e ex-reitores, não vou ler a lista porque ela é muito grande, o tempo não daria, mas me reporto às universidades públicas desse país presentes nas assinaturas, representando todas as regiões do Brasil. Muito obrigada e, mais uma vez, senador Girão, muito obrigada pela cedência do tempo. Obrigado, senadora Tereza Leitão. Eu convido o senador Eduardo Girão para utilizar a tribuna. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para utilizar a palavra. E peço à Secretaria da Mesa que faça a inclusão, a correção, a substituição do nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi dito aqui Garcia no discurso anterior. Senador Girão. Paz e bem, presidente. Queria dizer que são tantos assuntos, tantos. Chega no final do ano, que aí vem os pacotões aí, atropelando tudo. E eu vou aqui, em respeito a você, brasileira e brasileiro, lhe alertar para a jogada do momento. Quando entramos em dezembro e vai se aproximando o Natal e o Ano Novo, a maioria das pessoas fica mais suscetível a tomar atitudes beneficentes, benevolentes. Isso porque não tem ocorrido, absolutamente, porém, não tem ocorrido aqui no Congresso Nacional. No período natalino aqui tem acontecido o inverso, uma verdadeira repetição do chamado presente de grego para o povo. O assunto que eu vou falar com vocês aqui é um assunto que transcende questão de direita, esquerda, progressistas, conservador, é questão de humanidade. É uma emergência nacional, porque os donos do poder resolveram colocar na pauta algo que não é interesse seu. Brasileira, brasileiro. No final de 2022, o Congresso Nacional chancelou nas duas casas o aumento do teto salarial para os membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sempre pauta bomba. Nos últimos dias de 2023, do ano passado, o Congresso aprovou 3 indecências. 3. O aumento do fundo eleitoral para 4,9 bilhões de reais, o volume disponível de 50 bilhões para emendas parlamentares e a regulamentação das cotas fixas, as BETs. Nós vamos errar de novo? Sim, porque amanhã foi colocado na pauta de forma sorrateira. Porque está o dólar a 6, porque a crise de segurança pública tomou, pacote fiscal, joga aí bingo e cassino. A quem interessa isso? E eu vou provar aqui que a população brasileira que não é. No final desse ano de 2024, estamos diante de um acontecimento inacreditável. Mesmo no momento em que essa casa tem 2 CPIs em funcionamento apenas para tratar das tragédias sociais, manipulações causadas pela recente regulamentação das BETs, que não fez nenhum ano, mas o lobby da jogatina, antes que a gente saiba o impacto nefasto que todos os jornais estão mostrando
para a economia, para a devastação da família, aumentando o número de suicídios. Os caras querem, amanhã, votar o PL 2234, que, entre outras coisas, pretende liberar, senador Espiridião Amin, senador Wellington Fagundes, 1.400 bingos no Brasil, 67 cassinos e, de quebra, a regularização de milhares de pontos de jogo do bicho. Querem transformar o Brasil, o nosso país, numa verdadeira república da jogatina. E tem as digitais aí pelo projeto, pelo que a gente estuda, pelo que a gente ouve nos corredores, de um grupo espanhol, desenhado por um grupo espanhol chamado Grupo Ortiz. Não podemos esquecer que esse PL só foi aprovado na CCJ em virtude de manobras regimentais de última hora, substituindo senadores que iriam votar contra, por senadores que votaram a favor. Na hora, eu nunca tinha visto isso em 6 anos de Senado Federal. Mesmo com essa manobra, a votação foi apertadíssima, pela diferença de 2 votos. Mas olha o sinal que vem do alto. A gente está vendo o que está acontecendo com as bets. Se essa casa estiver interessada na melhoria da vida de toda a população brasileira, deveria mandar esse projeto de lei de bingo e cassino e jogo do bicho imediatamente para o arquivo. Depois de tudo o que está acontecendo em relação às bets, uma tragédia humanitária. Alguns poderiam argumentar que com bingos e cassinos seria diferente. Que história é essa? É muito mais destrutivo porque tem uma logística junto até para levar aposentado. Porque é isso que vai acontecer na prática, já aconteceu. A gente já viu esse filme de terror aqui no Brasil há poucos anos atrás. Tanto que o presidente, à época, era tanta lavagem de dinheiro, corrupção, que o próprio Lula fez um decreto para acabar. Olha só, chama a atenção sua, brasileiro. As principais entidades de fiscalização e controle sempre se manifestaram contrárias à legalização da jogatina. Organizações como a Federação Nacional dos Policiais Federais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o ex-presidente do COAF, o Ministério Público, PGR, são unânimes em afirmar que os jogos de azar representam a maior porta aberta para a lavagem de dinheiro sujo, oriundo da corrupção e do tráfico de drogas que está lavando aos montes de dinheiro com as bets já, aumentando os seus lucros. Todos os veículos estão mostrando isso. A gente está vendo. Os defensores dos cassinos bingos utilizam-se de argumentos falaciosos sobre a geração de novos empregos e novas receitas com a tributação. Vocês pensam que vão enganar a quem? Os dados estão aí, nas audiências públicas que nós fizemos, irrefutáveis. Um dos maiores especialistas no assunto, o economista Ricardo Gazel, que esteve aqui, senador Sérgio Moro, no Senado, professor da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, ex-consultor do BIRD, conseguiu sozinho derrubar em audiência pública todas as falsas expectativas inflacionadas, demonstrando o chamado fenômeno da canibalização. Isso porque os jogos de azar apenas promovem a transferência, repito, nefasta, da receita de outros setores da economia produtivos que já pagam impostos ao governo para os magnatas, que lavam a burra, como a gente diz lá no Ceará. O Banco Central divulgou recentemente um relatório demonstrando que 8 milhões de usuários do Bolsa Família, as pessoas mais necessitadas, gastaram mais de 11 bilhões, com B, de reais em apostas esportivas via Pix, apenas entre janeiro e agosto desse ano.
Esses gastos desenfreados atraem com mais força os mais jovens, aumentando a pobreza num país que já tem 20 milhões de famílias dependentes desse benefício social. Olha, senhor presidente, é uma coisa tão absurda que o próprio senador Randolph, nosso colega, em 2017, fez um substitutivo, um voto contrário a esse projeto de bingo e cassino, com 13 páginas, e amanhã eu vou ler aqui. Eu vou ler uns pontos que estão mais atuais do que nunca, do próprio senador Randolph, contra o jogo de azar. Agora vamos lá. A própria CPI da manipulação de resultados, que eu faço parte, sou titular, já teve acesso à importante investigação da Polícia Federal sobre a disputa desse mercado lucrativo de organizações criminosas poderosas, como o PCC e o Comando Vermelho, com destaques para os estados do Rio de Janeiro e do meu Ceará. Estatísticas mundiais mostram que em países onde o jogo de azar é legalizado, entre 1% e 5% da população se torna viciado. Um ludopata. Isso no Brasil, atenção, significa entre 2 e 10 milhões de pessoas viciadas, em potencial se a gente liberar isso. Artigo publicado no New York Times mostra que são 50, olha só, entre 50% e 80% dos ludopatas, reconhecido pela OMS como uma doença, já pensou em suicídio. Sabe qual é a média da população? 5%. Senhor presidente, se eu me der 1 minuto, eu encerro. Por todas essas razões científicas, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, acaba de emitir uma nova nota, a terceira, contra a legalização de bingo, de cassino, de jogo do bicho. Os evangélicos nem se falam, sempre se manifestaram também, e até os espíritas, que nunca se manifestam. A Federação Espírita Brasileira fez uma nota forte também contra. Então, senhor presidente, argumentos é o que não faltam. É sempre bom lembrar que, segundo o IBGE, mais de 90% dos brasileiros são cristãos e defendem valores, princípios, em defesa da vida, da família. Concluindo, já temos sinais demais. Será que a ganância e a ambição vão vencer no apagar das luzes aqui? Concluindo, está em nossas mãos, pelo bem-estar da população, pelo fortalecimento da nação brasileira, vamos honrar nossos mandatos dizendo não ao PL 2234, que é inoportuno nessa casa. Deus abençoe a todos. Eu vou chamar pela liderança o senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência tem um tempo de até 5 minutos para utilizar a palavra. O próximo inscrito, após o senador Wellington Fagundes, será o senador Sérgio Moro. Vossa Excelência, senador Esperidião Amin. E se não tivesse, eu iria dar um jeito aqui já de chamá-lo da mesma forma. Senhor presidente, companheiro Everton, quero cumprimentar aqui a todos os companheiros senadores e senadoras e a toda a população brasileira, através da TV Senado, também Rádio Senado. Com muita tristeza, senhor presidente, eu quero aqui ler uma nota de falecimento da senhora Leila Caran Costa. E aqui eu leio a nota emitida pelo nosso presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que é com profundo pesar que comunicamos o falecimento da senhora Leila Caran Costa. O velório acontecerá hoje na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a partir das 10 horas, e o sepultamento será no cemitério São Salvador, às 16 horas. Eu quero transmitir aqui ao Valdemar e à sua família, não só essa nota de pesar, mas a nossa tristeza, porque eu sei quanto ele amava
a sua mãe, ela que já, com certeza, mais de 90 anos, mas era, assim, um carinho especial. Portanto, Valdemar, fica aqui o nosso fraternal abraço e que Deus, com certeza, já tem a alma da sua mãe no lugar reservado às pessoas de bem, às almas que fizeram tanto pela sua família, mas também pela sociedade de Mogi das Cruzes. Fica aqui o nosso abraço. Senhor presidente, eu quero aqui também dizer que subo aqui a essa tribuna para manifestar a minha profunda preocupação com o conteúdo do relatório da Polícia Federal recentemente divulgado e que foi objeto de análise do Observatório da Oposição, que está aqui na minha mão. Toda terça-feira nós produzimos isso aqui através do nosso líder, senador Rogério Marinho. O documento, senhor presidente, apresentado como uma investigação séria e imparcial, parece mais um enredo mal estruturado, com o único propósito de incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse enredo baseia-se em conjecturas, suposições e interpretações subjetivas, em vez de fatos concretos. Permita-me destacar algumas das falhas apontadas pelo Observatório da Oposição. Primeiro, a premissa de planejamento golpista desde 2019. Segundo o nosso relatório, o relatório produzido sugere uma trama golpista que começou em 2019, mas somente se intensificou após as eleições de 2022. Pergunto, senhor presidente, se as provas eram tão contundentes, por que não houve ações mais incisivas desde o seu início? Segundo, falta de evidências concretas. Muitas das acusações se baseiam em mensagens isoladas, que não comprovam nenhuma coordenação eficaz para um golpe. Até mesmo os supostos planos de assassinato de figuras públicas carecem de qualquer base factual sólida. Terceiro, criminalização de opiniões. O relatório ignora que críticas às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral são parte do debate democrático. Transformar opiniões em crimes de opinião é um perigoso precedente que ameaça a nossa liberdade de expressão. E é bom dizer que isso aqui, ele se baseia em uma reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, ou seja, ele numa reunião ali, expressando as suas opiniões democráticas, é o fato para que o presidente hoje seja inelegível. Quarto, fragilidade jurídica, senhor presidente. O relatório faz menção a uma minuta de decreto que nunca foi assinado ou implementada. Repito, nunca foi assinada por ninguém. Como pode, senhor presidente, um documento não oficial ser usado como evidência central de uma tentativa de golpe? Quinto, a ausência de imunidade nas Forças Armadas. O próprio relatório admite divisões nas Forças Armadas, com muitos oficiais claramente contrários a qualquer ação golpista. Como se pode articular um golpe sem o apoio unificado das Forças Armadas? É a pergunta principal. Eu quero aqui concluir, senhor presidente, e aqui dizer a toda a população brasileira, estamos diante de um relatório que mais parece uma peça de ficção, um roteiro confuso e mal elaborado, digno de um episódio dos Trapalhões, como bem destacou o Observatório da Oposição. Por isso, não podemos permitir que investigações tão frágeis sejam usadas para manchar reputações ou desviar a atenção de problemas reais que o Brasil enfrenta. Por fim, reitero que a presunção de inocência é um pilar do Estado democrático de direito. A busca por justiça não pode se transformar em uma caça às bruxas. Vamos focar no que realmente importa.
trabalhar por um Brasil mais justo, democrático e mais transparente. Ainda concluindo aqui, senhor presidente, hoje o presidente Bolsonaro, um militar da reserva, está proibido de participar de qualquer cerimônia militar pública, que é permitido a qualquer cidadão. Então isso é tirar, cortar, castrar todos os direitos de ir e vir de um cidadão que foi ex-presidente da República. E isso nós não podemos concordar. Obrigado, senador Wellington Fagundes. Também me solidarizo ao presidente Valdemar pela passagem da dona Leila Carranco Costa. Passo agora a palavra ao senador Sérgio Moro. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos, mas segundo o senador Esperidião, o senhor vai poder ainda utilizar um pouquinho mais, caso precise, por conta da pauta ser internacional. Boa tarde a todos, colegas senadores e senadoras. Eu venho fazer um relato aqui, senador Everton, sobre a minha viagem à Ucrânia. Neste último final de semana, nos últimos dias, fomos em uma delegação de parlamentares, uma missão diplomática, com a senadora Damares Alves, com o senador Magno Malta e com o deputado federal Paulo Belinski. Eu fui convidado há cerca de 20 dias a participar em Kiev, capital da Ucrânia, de uma conferência de parlamentares latino-americanos contra a guerra e em favor da independência e liberdade daquele país. Causas para a apreensão da viagem não faltavam, com informações recorrentes sobre a escalada da guerra, com o aumento dos ataques de mísseis da Rússia contra a Ucrânia, inclusive míssil supersônico, e a ameaça que nós todos temos que repudiar de Moscou, inclusive da utilização das bombas nucleares. Olha, resolvemos ir, apesar desses riscos. Eu sempre fui contra a guerra e sou um admirador da luta da Ucrânia por sua independência e liberdade. Em especial desde a chamada Revolução da Dignidade em 2014, que teve como palco os confrontos da Praça Maidan, passando pela resistência heróica contra a invasão feita pelo exército russo a partir de 2022. Então, quando surgiu essa oportunidade de ir até Kiev, numa missão diplomática, para que eu pudesse manifestar pessoalmente o meu apoio a essa causa, eu me senti compelido a ir. Também não posso aqui deixar de ignorar que o Paraná, o estado que represento, reúne o maior número de descendentes de imigrantes ucranianos na América Latina. Estimado essa população de descendentes em cerca de 500 mil pessoas. A cultura ucraniana está inserida na paranaense, seja com seus pratos típicos, como o varenik, ou na versão mais conhecida, polonesa, pelo menos pelo nome, do pierogi. Seja com os poemas da poetisa maior paranaense, Helena Kolodi, sobre um povo indomável que não se cala, e a que ela se refere, mesmo antes da guerra, ao perfil do povo ucraniano. Os ucranianos paranaenses repudiam a guerra e sofrem por sua pátria originária. Tendo sido eleito senador pelo Paraná, era meu dever integrar essa missão e vocalizar esse repúdio dos descendentes de ucranianos residentes no Paraná sobre sua posição em relação a essa injusta guerra. Registro aqui em especial os descendentes que estão lá em Prudentópolis, Malê, Paulo Frontin, várias outras cidades, inclusive na nossa querida Curitiba, onde é estimado 55 mil descendentes de ucranianos ali residentes. A viagem também se fazia necessária para fazer um contraponto às vergonhosas, e aqui reitero, vergonhosas declarações de Lula sobre esse conflito. O Lula, identificado internacionalmente
como tendo uma posição favorável à Rússia, já que insiste em demonstrar não só a sua proximidade com Vladimir Putin, mas também não reconhece que a Ucrânia é vítima de uma agressão. Não há uma equivalência em relação à posição da Rússia e da Ucrânia. O Lula foi o grande responsável pela tibieza das declarações finais do G20 realizado no Brasil, nas quais, apesar do apelo à paz, foi omitida a responsabilidade da Rússia pela guerra. Chegar à Ucrânia não é fácil, já que o espaço aéreo está fechado. Fomos a delegação brasileira, iniciamos por voos até Varsóvia, seguimos por ônibus e trem até chegar a Kiev. Os dias seguintes foram intensos. Tivemos reuniões com autoridades ucranianas, soldados e vítimas civis da guerra, com os quais pudemos conhecer melhor os detalhes do conflito, os crimes de guerra de Putin e a vontade indomável, e é a expressão utilizada pela Helena Kolodny para retratar o povo ucraniano, a vontade indomável da população ucraniana de lutar pelo seu país. Eu tive certeza do acerto da viagem quando eu pude, no encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, dizer a ele o que todo brasileiro gostaria, o que está engasgado na nossa garganta, desde que assistimos essas declarações tímidas e tíbias do presidente Lula sobre essa guerra. Disse claramente, senador Esperidião Amin, o Brasil, a população do Brasil, apoia a Ucrânia, repudia essa guerra de agressão e que a posição de Lula não representa o sentimento da população brasileira. Essa fala, como disse, estava presa na minha garganta e de vários brasileiros há muito tempo. Fiquei honrado, juntamente com meus colegas da delegação, de ter a oportunidade de dizer-lhe diretamente ao presidente Zelensky, ali então representando todos os brasileiros contrários à guerra. Essa oportunidade valeu todo e qualquer risco dessa viagem. A viagem também se mostrou necessária para evitar o vexame internacional que decorreria da ausência de representantes brasileiros na conferência com parlamentares de vários países da América Latina. Imaginem os colegas se o Brasil fosse o único país ali sem representantes nessa conferência. Não cabe aqui fazer um relato de tudo o que eu vi nessa viagem, já que não cabe nesse tempo de tribuna, mas eu também quero dizer que estive na famosa Praça Maidan, que foi o palco da Revolução da Dignidade de 2014, onde tantos ucranianos ali morreram em defesa da liberdade do seu país, inclusive sendo vítimas de snipers. E tem uma escadaria naquela praça, senador Esperidião de Amin, com os retratos e com homenagens a todas essas vítimas. Mas o que me chamou mais atenção ali, senador Everton, foi que existe um espaço que está repleto de bandeiras, pequenas bandeiras, colocadas nessa praça em homenagem aos soldados ucranianos que tombaram na guerra e também aos soldados de outros países que se voluntariaram para lutar pela liberdade. E qual foi a minha surpresa? Agradável, de certa forma, pela homenagem, mas pesar pelo luto, ao encontrar um espaço com bandeiras brasileiras, retratando os voluntários brasileiros que lutaram na guerra da Ucrânia e que, infelizmente, pereceram, mas pereceram por uma causa justa, lutando não só pela defesa da Ucrânia, mas pela defesa de todo mundo livre. O que mais me surpreendeu nessa viagem foi a resiliência e a vontade indomável do povo ucraniano. A vida
na cidade de Kiev, segue com as limitações inerentes à guerra, mas numa aparente normalidade. As ruas estão cheias, há inclusive problemas de tráfego. Os restaurantes, as lojas, os shoppings, tudo isso com movimentação normal, mesmo diante das ameaças injustas decorrentes da agressão russa e que inclui os ataques de mísseis. Há uma vida, afinal, em quase 3 anos de guerra, que com dificuldade segue, e deveres que têm que ser cumpridos, e trabalho que tem que ser realizado pela população. Por isso, que a minha conclusão em relação a essa viagem é que Vladimir Putin está em uma guerra que não tem como ganhar. Para a Ucrânia e o seu povo indomável, é uma guerra pela independência e pela liberdade. É uma guerra que tem causa. Eles não vão aceitar ser dominado pela Rússia. Vão continuar lutando, com mais ou menos ajuda externa. E há uma apreensão em relação à diminuição dessa ajuda externa, com razão dos ucranianos, mas eu tenho certeza que essa guerra, da parte dos ucranianos, com mais ou menos ajuda, vai continuar, porque é uma guerra para eles fundamental para a sobrevivência. Já para os russos, a guerra nada tem de animadora. A Rússia, aliás, tem sofrido pesadas baixas humanas no fronte ucraniano, conseguindo com isso apenas pequenos avanços territoriais. A Rússia, como nós temos visto no noticiário internacional, sofre agora outras derrotas em outro campo, na Síria, onde as forças rebeldes têm imposto derrotas às forças russas que apoiam o regime Bashar al-Assad. Ainda que no pior cenário para a Ucrânia, o exército russo consiga derrotar as forças ucranianas e ocupar o país, a vitória será temporária, pois os ucranianos não aceitarão a perda da independência. Uma ocupação forçada pela Rússia da Ucrânia terá um custo e desgastes enormes. E nós já vimos essa história no Vietnã, no Afeganistão, tanto com a Rússia como os Estados Unidos, que essas guerras imperialistas, que essas guerras de ocupação não têm como ser permanente. Não há futuro para Vladimir Putin na Ucrânia. Caminhando para o fim e contando com a compreensão dos colegas, registro que o Brasil precisa urgentemente ter uma posição mais clara de repúdio à guerra de agressão que a Rússia promove contra a Ucrânia. A desastrosa diplomacia presidencial que nos alinha com ditadores contraria a tradição diplomática brasileira, que é de respeito à paz e à soberania dos povos. O Brasil precisa também rever o seu comércio com a Rússia. As exportações da Rússia ao Brasil dobraram desde o início da guerra. Eram cerca de 5 bilhões de dólares em 2021 e agora atingem 10 bilhões de dólares em 2023 e seguem crescendo em 2024. O principal item de exportação russo para o Brasil não são os fertilizantes. E aqui é até aceitável a importação de fertilizantes, já que somos dependentes. Mas o principal item de exportação da Rússia é hoje o óleo diesel. E na prática o Brasil, aumentando esse fluxo comercial, tem comprado combustível sujo de sangue, já que esses recursos ajudam nos esforços de guerra russo, ajudam a Rússia a, de certa maneira, contornar as consequências das sanções comerciais aplicadas por outros países. Que o Brasil, e aqui para deixar claro, o Brasil não deve participar dessa guerra,
nem deve romper com a Rússia, que, aliás, tem um povo que também admiramos. Mas isso é uma coisa. Agora, o Brasil aprofundar suas relações comerciais num período em que a Rússia é responsável por uma guerra de agressão, aí isso já é algo que não pode ser admitido, que é algo que, se nós formos fechar os olhos para essa realidade, estaremos nos eximindo de nossas responsabilidades. Voltamos, finalmente, da Ucrânia, à delegação brasileira, nesse domingo. O nosso trem, senador Esperidião, atravessou, e posso dizer aí com algum alívio, a fronteira para a Polônia às 5 horas da manhã de domingo. A guerra ficou para trás, mas não a nossa solidariedade para com a Ucrânia. Precisamos fazer mais no Brasil para dar suporte à Ucrânia. Slava Ucrânia significa glória ao o mandamento, o hino que eles utilizam em louvor à causa da sua pátria. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Convido agora o senador Esperidião Amin. Ele terá o tempo de até 10 minutos, regimental, e experimental ele pode falar o tempo que for necessário. Experimental é a experiência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não posso deixar de iniciar as minhas palavras cumprimentando o senador Sérgio Moro, por extensão a senadora Damares Alves e o senador Magno Malta. Foram estes, não é, senador Moro? Foi o senador Sérgio Moro, senadora Damares e senador Magno Malta. O deputado federal Paulo Bilinski. E o deputado federal Paulo Bilinski. Então, eu não posso deixar de iniciar as minhas palavras transmitindo de público os meus cumprimentos pela demonstração de coragem, determinação e convicção que os moveu. Isso é um exemplo de solidariedade que não pode deixar passar em branco. E sabendo das raízes, até certo ponto comuns, entre os mais de 600 mil descendentes de ucranianos que residem no Paraná, Santa Catarina tem, especialmente no norte do estado, na nossa antiga colônia Lucena, nos municípios de Itaiópolis, de Papanduva, de Canoinhas, Mafra, temos também uma colônia muito querida de descendentes de ucranianos. Eu, pessoalmente, gosto muito de a missa dos ucranianos. O rito ucraíno, cujo catecismo é impresso em Prudentópolis, concede à palavra Amin um outro sentido. Em ucraniano, Amin quer dizer amém. Então, ela é entoada muito simpaticamente. Mas Vossas Excelências foram numa missão corajosa que traduz o espírito do Brasil em termos desta solidariedade à liberdade e à busca da paz. Eu ocupo aqui a tribuna, presidente, em primeiro lugar, para fazer um registro ao viçareiro. Hoje pela manhã, aprovamos por unanimidade em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto que tem a minha assinatura como primeiro signatário, mas é assinado por mais de 40 senadores e senadoras, que concede ao financiamento, destina a financiar a micro e pequenas empresas, num programa de microfinanças, atendendo os microempresários individuais, os recursos remanescentes das amortizações dos empréstimos do Pronamp. E, para satisfação minha, chegamos a um acordo com o governo, destinando esses recursos, e todos que votaram a favor se manifestaram concordando que são o micro, o pequeno, o MEI, empresários, que mais rapidamente respondem à necessidade de geração e manutenção de empregos.
e são aqueles que não são beneficiados pelo sistema financeiro nacional. São as OCIPs de microcrédito, como são os bancos do empreendedor que nós temos em Santa Catarina, as cooperativas de crédito, enfim, são organizações de feição comunitária que conseguem dialogar com o pequeno empresário. E esta é uma missão de paz, porque não é à toa que Muhammad Yunus conquistou, com base na atuação do seu Banco dos Pobres, o Grameen, ele, lá em Bangladesh, onde ele exerce hoje uma função política, ele concluiu uma missão de paz. Por isso, senador Girão, foi a primeira vez na história em que um banqueiro, no exercício da sua função de banqueiro, conquistou o prêmio Nobel, não da economia, mas o prêmio Nobel da paz. Porque onde todos empreendem, todos acham que a paz é importante, acham que o comércio é melhor do que a briga. Então, são mais sócios da pacificação de um país. Ou seja, não interessa só o volume da riqueza, mas quantos são os donos dela, quantos estão comprometidos com a prosperidade. Este projeto de lei, número 3190, creio que vai contribuir para que essa cultura da paz pela via do empreendedorismo possa amadurecer ainda mais no Brasil. Finalmente, presidente, eu quero destinar as minhas palavras a cumprimentar o meu correligionário, deputado Arthur Lira, pela sua posição a respeito da convocação feita no final de outubro, começo de novembro, portanto, há pouco mais de um mês, para que fosse depor na Polícia Federal entre outros, deputados federais. No caso, o deputado Marcel Van Hatten, que eu conheço há muitos anos, foi da juventude do meu partido no Rio Grande do Sul e desempenha o seu mandato com muito brilho e com muita determinação e inteligência. A convocação feita pelo delegado da Polícia Federal foi estribada e suportada por uma decisão do seu ex-chefe, hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. E se isso fosse um fato isolado, já causaria escândalo. Mas isso faz parte de um encadeamento de ações que tem como objetivo intimidar aqueles que detêm mandato, no sentido de se conterem quando devem e podem e devem expressar aquilo que é a sua convicção. Eu cumprimento o deputado Arthur Lira, faço votos que o seu exemplo seja seguido no Congresso Nacional, na defesa não de uma pessoa, não é nada disso, senador Girão, não é nada disso. Vossa Excelência, que tem feito uma luta constante a respeito disso, nunca fez para defender A ou B. Faz para defender a democracia, os poderes que constituem a democracia no Brasil, o Estado de Direito no Brasil, onde não pode haver o prevalecimento nem de um, e muito menos de um poder sobre o outro. Não de uma pessoa, nem de um poder sobre o outro. Então, este voluntarismo que se manifesta também neste inquérito, primeiro no inquérito do fim do mundo, que tem 5 anos e quase 6 anos de existência, vai para 6 anos em fevereiro do ano que vem, mas também neste produto da mídia, neste midiático inquérito da Polícia Federal sobre a conspiração que seria liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, o Brasil vai se expor, porque quem preside este inquérito, agora por deliberação do Supremo, não contestada, é uma pessoa que tem muitos méritos, certamente, o ministro Alexandre de Moraes, da inteligência, da determinação, mas que está perante todos
todos os cidadãos brasileiros sabem que ele tem e guarda e preserva uma relação conflituosa com o cidadão Jair Bolsonaro. Se há alguém que deveria, não sou conselheiro de ninguém, se convencer da sua suspeição, é quem está a tecer armas há 4, 5 anos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, até para o pudor do Poder Judiciário, essa suspeição óbvia, reconhecida por todas as pessoas que possam emitir a sua opinião, deveria ser evitada. Porque se o inquérito já é de má qualidade, ele vai comprometer todos os passos que se seguirão. E, finalmente, quero aqui deixar expressa a minha solidariedade ao cidadão Jair Bolsonaro, que conheço desde 1991, e pedir que Deus lhe dê forças para continuar a dizer o que pensa e para ajudar com a sua conduta, com a sua participação, a que o Brasil consiga uma paz altaneira, sem opressão, sem opressores e sem oprimidos. Muito obrigado. Agradeço, senador Esperidião Amin. Não havendo mais oradores presentes, essa presidência ela vai suspender a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Então, eu vou passar agora a palavra para o Nilson Leitão, do IPA. Nilson, a palavra é sua. Bom, boa tarde, senadora Tereza. 5 minutos, mas você pode extrapolar, que eu te dou um tempo a mais. Vai ser rápido. Bom, eu primeiro cumprimento a nossa senadora Tereza, que preside essa audiência pública, mas também a autora desse PL tão importante. Já cumprimento também o senador Jaime Campos pela relatoria. E antes mesmo de começar, senadora, dizer que a importância da provocação, né? Eu estava discutindo com os técnicos, o Célio Porto me lembrava que esse tema muita gente discutia, mas de forma totalmente individualizada, separada. Olha a importância desse tema ter trazido para o Congresso aqui para o Senado Federal. Conseguiu unificar todo mundo numa mesa, debater um tema tão importante, até porque os 2 temas mais importantes do agro brasileiro e da política agrícola do governo, do Estado brasileiro, é o crédito e é o seguro. Não tem outros temas que estão dentro da política agrícola do Estado brasileiro. Mas se são os 2 temas mais importantes, também são os que mais o Estado brasileiro tem de dívida com a agropecuária brasileira. Então, essa iniciativa do Congresso, essa sua iniciativa, é de uma importância enorme, enorme, porque pode restabelecer uma situação desse setor econômico importante para o Brasil, de um tema tão caro para a produção brasileira. E lembrar que o seguro, né, nós, só para quem não conhece, esse instituto que nós presidimos, são 60 entidades da agropecuária, e que não é só a soja, o milho, né, que é a importância de tudo isso. Há poucos dias, numa reportagem, vendo uma produção de cebola inteira sendo jogado fora e o produtor com um prejuízo enorme nas suas costas por não ter o básico, que é a prevenção, o seguro rural para essa produção. E então não é apenas olhar para o grande, quando se fala de seguro, é olhar apenas para a grande produção, para as grandes propriedades, que é muito importante. Mas é muito importante olhar para o setor como um todo. Hoje o seguro acaba alcançando o pequeno e o médio, Guilherme, com mais força, obviamente. O grande produtor, ele se vira, ele tem lá. Mas tem que lembrar que o grande produtor é uma minoria em quantidade. Ele é uma maioria que representa o setor econômico muito forte. Mas no conjunto da obra, esse pequeno e esse médio é totalmente desassistido. O Brasil, ele é um país que produz muito para o mercado interno, mas essa boa parte que é exportado, quando tem o prejuízo não só da catástrofe
ambiental, das questões climáticas, mas a catástrofe de preço, né? Um mercado que acaba organizando tudo isso ou desorganizando tudo isso e deixando todo mundo aí, às vezes, numa contramão da história. E aí é o produtor e o gerente do banco só. Não tem mais ninguém nesse meio para defendê-lo. É ele que tem que ir lá sentar no balcão do banco, implorar, se humilhar, negociar, e o Estado praticamente se esconde ou tem que criar uma ferramenta no Congresso Nacional, pela boa vontade do governo, de criar, quem sabe, um refis, uma renegociação, e esse é o grande problema. Eu quero aqui também lembrar que o IPA tem uma coordenação desse tema, que é o nosso querido Sérgio Bortoloso, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, que se faz presente aqui. Junto com ele, o Célio Porto, que é o nosso consultor, fez todo o trabalho aí de base para ajudar a assessorar tudo isso. E a ideia de estar aqui hoje justamente para poder lembrar, além disso, que o crédito rural, que é vinculado direto a essa questão do seguro, que o crédito nosso também é caro, também é difícil de acesso, dificulta muito a vida do produtor rural. E sem esse seguro, que seria de fato algo que poderia equilibrar, a distância dele acaba prejudicando ainda mais e trazendo uma insegurança. Então veja bem, um país, como diz a senadora no início da sua fala, o país que é o 4º maior e está entre os 4 maiores do mundo em produção, exportação e tudo mais, não ter essa prevenção. Não ter essa prevenção, que é o básico de tudo para dar uma segurança naquilo que é mais importante, que é a produção de alimentos. É quase um apelo que precisa ter a sensibilidade do Estado brasileiro de perceber que isso não é um gasto, que isso é um investimento. A estrutura de seguradoras no Brasil, ela está pronta para poder resolver o problema. Mas sem o aporte e a organização de governança do governo, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. É o tema mais discutido e repetido, talvez pelos líderes do setor agropecuário brasileiro e pelas entidades. É também muito debatido no Congresso Nacional, mas eu acho que dessa vez, Tereza, a sua passagem pelo Ministério, você sair daqui com um grupo de parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecer o sistema lá fora e poder convencer e dizer que isso não é para beneficiar a seguradora brasileira, é para beneficiar a produção de alimentos no Brasil. E que esse conjunto precisa se juntar. E eu acho que isso foi talvez o melhor do que aconteceu dentro dessa iniciativa. Bom, melhor prevenir do que remediar, lembra que o nosso consultor Célio Porto, lembrado que a agricultura é uma indústria de céu aberto, então não ter seguro é você ver uma carreta, um bitrem, carregado de alimentos, andando numa rodovia de uma pista só de 7 metros de largura sem seguro. Essa é a produção brasileira. Esse é o retrato da produção brasileira. Imagine isso, um bitrem carregado, um custo caríssimo de colocar esse produto em cima, andando numa rodovia de 7 metros de largura, esburacada, sem seguro para o motorista, para a carreta e para o produto. Esse é o retrato da falta de seguro na produção agrícola brasileira, no preço, na questão climática ou em tudo que pode ocorrer. Então, esse é uma ideia do que se tem. O fundo de catástrofe já está há 14 anos aprovado, sem nenhum real aportado, não existe. O Legislativo fez a parte dele, então eu acredito que o que falta é a parte do Estado, né? E não precisa culpar governo de partido A, partido B, mas é o Estado brasileiro que precisa priorizar isso. E tem um ditado matuto que diz que quando a gente quer, acha jeito, e quando não quer, acha desculpa. E até hoje houve desculpa para não resolver o problema tão importante, tão caro para a produção brasileira. Precisa sair dessa inércia, construir tudo isso, melhorar a governança entre o PSR e o Proagro, essa governança que ela é capenga, sem dúvida nenhuma, reforçar a estrutura de gestão do PSR no mapa. O Ministério da Agricultura, senadora Tereza, nos Estados Unidos, só para cuidar de seguro rural tem 400 funcionários. O mapa brasileiro tem 11. Então, óbvio que não tem nem o peso para gerir o seguro rural. É preciso publicar o manual do PSR, a exemplo do manual do crédito rural, que é muito importante. Pelo lado dos produtores, como foi bem colocado aqui pela CNA, e eu acho que o Diogo também colocou, que há diferenças de necessidades regionais. O produtor do Mato Grosso
ele precisa de um modelo de seguro rural, talvez diferente do Nordeste, como é diferente do Sul, e a concentração disso também. Essa não pode ser uma obrigação daquele sistema bancário de falar, você vem buscar um financiamento que é obrigado a fazer um seguro aqui, porque precisa beneficiar aqui, nós vamos ganhar algo. Não é por isso, não. A exigência que a Espanha faz para poder beneficiar o produtor com incentivo do dinheiro federal, uma coisa casada com a outra. Precisa se pensar nesse modelo cada vez mais, dizer, olha, o seguro rural é algo que tem que andar junto com o crédito, tem que andar junto com a produção, porque é uma prevenção necessária num país que vive, que tem a maior parte do seu PIB e tudo mais, da produção de alimentos, que é a grande diferença. O restante tudo já foi colocado aqui de forma bastante clara. Então, essa ação do Estado, eu acho que é o maior apelo aqui. O Congresso fazendo a sua parte. Mas eu acho, Vinícius, Guilherme, que é muito importante convencer o governo de que talvez esse é o maior ato a favor da produção brasileira de alimentos. Não tem uma ação que poderia ser mais importante para poder garantir essa produção brasileira de alimentos. Então, meu apelo aqui, em nome das entidades, é justamente esse. Que o setor que produz, o que espera é que o governo, de fato, se concentre nisso e busque a forma de fazer com que esse fundo seja irrigado com 2 bi, 4 bi, sei lá quanto, mas que precisa iniciar modelos que já foram discutidos. Hoje falavam no almoço que poderia ser com um fundo lastreado por imóveis, né, do governo federal. Tem tantos imóveis aí no Brasil inteiro que podia ser um lastro, outros lastros que poderia ser de ações garantidas aí, mas achar um lastro para isso e poder de fato ter um fundo que funcionasse para o seguro. Então eu agradeço aqui a oportunidade, o convido e não deixo de reiterar isso. Parabéns ao Legislativo Brasileiro, ao Congresso, à senadora Tereza, ao senador Jaime Campos aqui, que lidera, porque no pior dos ambientes, eu tenho certeza absoluta que essa provocação vai trazer uma nova luz aí para esse debate. Bom, muito obrigada, é isso mesmo. Nós precisamos agora, como disse, alguém falou aqui, um dos oradores da mesa anterior, que as coisas estão se encaminhando. É isso aí, agora é vontade política que a gente vai resolver esse assunto tão importante, esperado há tantos anos pela classe produtora brasileira. Eu agora passo a palavra para o senhor Alessandro Ottaviani, superintendente de seguros privados da SUSEP. Agradeço, senadora, o convite para a SUSEP estar aqui. Parabenizo também essa iniciativa. O agro brasileiro, ele é mais do que só uma cadeia econômica, ele é um orgulho nacional. Qualquer país do mundo que tivesse uma organização como a nossa, ele honraria e zelaria isso como um projeto estratégico. É isso que a gente tem que fazer aqui também. Nós temos que olhar para o agro brasileiro como um projeto de país. É disso que a gente está falando aqui nessa tarde. E, na verdade, a junção de olhar assim para o agro e olhar assim para a nossa indústria de seguros, que também é uma honra para o nosso país ter uma indústria de seguros como a gente tem, eu acho que certamente aqui a gente pode afirmar que estamos no melhor dos mundos, no mais virtuoso dos mundos, porque a gente pode juntar certamente duas cadeias que têm muita competência e o que contribuir para o país. Aqui já foi dito por vários dos oradores que me antecederam, que o mundo não tem preconceito entre Estado e mercado para resolver o problema da sua produção agrícola. O mundo tem uma ação pragmática. Nos Estados Unidos, que aliás é o país que mais louva o livre mercado, o que o meu colega Diogo trouxe aqui foi uma atuação muitíssimo presente do Estado e certamente arranjos muito inteligentes. Então aqui não tem muito Estado, muito mercado, pouco mercado. Tem o melhor e mais propício desenho para as nossas realidades, o mais eficiente desenho. É com essa postura que eu acho que a gente tem que se aproximar desse debate e especificamente aqui no terreno vinculado à SUSEP ou no terreno de competência da SUSEP, que eu gostaria de adiantar um programa de disciplina legislativa do conteúdo contratual do seguro rural. Eu diria que aqui, provavelmente, de tudo que a gente está falando, se não houver um adequado desenho
do conteúdo contratual de seguro, nós podemos incorrer naquilo que é o fenômeno, eu que sou professor de Direito, na velha faculdade lá do Largo de São Francisco, o fenômeno chamado frustração contratual. Você contrata um negócio, na hora que você vai executar aquele negócio, ele não está na sua mesa. A resultante disso é que no domingo, na hora da macarronada, você fala que aquilo não foi bem o que você gostaria de ter comprado, e aí você espalha aquilo na sua família. E aí várias famílias falam da mesma coisa. No final dessa conversa, nós temos uma percepção coletiva sobre um produto que não é bom. Nós temos que afastar essa possibilidade da nossa conversa sobre o seguro rural. E para isso, então, nós temos algumas propostas muito específicas aqui de como deveria ser a disciplina desta normatização que a gente está tendo a chance aqui de voltar a se debruçar em relação a ela, para o próprio contrato de seguro rural, que lá na ponta eu, como advogado de produtor, como advogado de seguradora, como advogado, enfim, de todas as pontas desse mercado, sei bem o que é um momento de você precisar de um instrumento e às vezes ele não é exatamente aquilo que você precisava. Certamente a gente tem que ter capacidade de afastar isso previamente, trazendo os conteúdos de segurança básica para essa legislação. Portanto, aqui o nosso programa, a nossa sugestão para esse nosso debate, em primeiro lugar, é deixar claro nessa lei que o contrato de seguro rural ele está funcionalizado pelos ditames da Constituição Federal e todo o nosso capítulo de política agrícola, porque nós temos ali na Constituição Federal um programa de desenvolvimento, o 187, inclusive, ele traz ali o seguro agrícola como um instrumento dos mais relevantes, e nós temos que ser capazes de montar a legislação e a disciplina jurídica do instrumento mais específico possível que o produtor está adquirindo. Nós temos que ser capazes de colocá-lo num sistema maior. O contrato de seguro rural, ele serve aos fins do desenvolvimento nacional. É isso que nós temos que colocar como grande princípio organizador daquele produto que ali está sendo consumido. E eu vou encerrar fazendo mais 3 brevíssimas sugestões aqui de conteúdo legislativo para esse contrato de seguro rural. O segundo nós temos que ter certeza jurídica daquilo que está se contratando, e para isso tem que ter conteúdos mínimos. Claro que aqui não se trata de engessar a regulação, que essa tem que ser dinâmica, mas conteúdos mínimos é a possibilidade de que nós, assim, explicitemos para o contratante o que ele está comprando, e ele sabendo o que está comprando, ele certamente não vai ter frustração, porque aquilo que é combinado no começo e entregue no final é a garantia de confiança. Nós temos que ser capazes, então, de dizer, você está comprando este conteúdo mínimo, e a partir daqui, ele comprando aquele conteúdo mínimo, ele voltará certamente para fazer uma segunda compra, e aí nós podemos expandir com essa infusão de confiança no produto seguro rural, nós podemos expandir esse mercado de 15, 20, 16, 21, cada ano a gente sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Nós temos que ter 90%. Nós temos que pensar grande, porque nós somos o Brasil. O Brasil tem que pensar grande. A nossa agricultura não é para ser a 4ª não do mundo, senador. Nós temos que ser a primeira agricultura do mundo. E a indústria de seguros, a nossa indústria de seguros, ela tem que dar um grande salto e ser um instrumento para isso, porque ela também vai crescer muito a ponto de ser uma das primeiras do mundo. É com essa visão que a SUSEP está aqui disposta a se engajar e se comprometer com esse debate. Como última sugestão aqui, eu diria que nós temos como meta de estruturação desse conteúdo mínimo uma premissa. Aqui a presidência da CNSEG teve uma larguíssima caminhada, senadora, na aprovação do PL, da Lei de Contrato de Seguro. Aliás, o seu gabinete e tantos outros senadores também foram muitíssimo importantes. Eu diria que a regulação do contrato de seguro rural é da Lei de Contrato de Seguro para frente. Aquelas proteções que estão ali, elas são os direitos básicos do segurado e também os direitos básicos do segurador, mas nós temos que pensar dali para frente, como é que nós estruturamos isso? E certamente agora, especificamente sobre o conteúdo da regulação, nós temos condições de inserir por dentro do contrato de seguro itens de cuidado com a segurança na produção que serão capazes de colocar a própria produção brasileira num outro patamar com a sabedoria que as seguradoras, que são gestoras de risco de muita qualidade, podem aportar do ponto de vista ambiental e do desenvolvimento tecnológico. Então o seguro ele é um propulsor também de transmissão de conhecimento de um pedaço para outro da grande produção agrícola brasileira. Por fim, e com isso termino, nós temos que ter cuidado aqui para afastar deficiências estruturais, como, por exemplo, por arranjos contratuais, nós empurrarmos paulatinamente a
área agricultável brasileira e a produção agrícola brasileira para resolução de conflitos no exterior. E, via de regra, se isso for em Londres, isso aqui significará um pesadelo, será certamente o paraíso para os advogados que ali atuarão na arbitragem, mas pagar uma libra para R$7 e discutir num idioma que se não conhece, num ambiente que é dominado por outras racionalidades que não a da defesa da economia brasileira, certamente esse ambiente ele tem que ser estruturalmente afastado. Isso hoje é garantido pela lei de contrato de seguro, mas esse tem que ser objeto de atenção perene, inclusive na regulação e supervisão que a SUSEP fará sobre essa grande arquitetura que aqui está sendo hoje pensada. Nós temos plenas condições, com a indústria de seguros que hoje a gente tem, com a indústria do agro que hoje a gente tem e com as entidades de Estado que hoje a gente tem, construir o país que o Brasil merece. Esse é o compromisso da SUSEP nessa tarde de hoje aqui com todos vocês. Obrigado, senadora, pela honra de nos ter chamado. Desculpe. Presidente da Comissão de Seguros Rurais Gerais, a FENSEG. Glaucio, é com você. Boa tarde. Tá ligado? Tá. Aí, tá ligado. Boa tarde. Senadora, muito obrigado pela oportunidade. Em nome da FENSEG, das 15 seguradoras que operam no mercado de seguros agrícolas aqui no Brasil, dentre as outras tantas que já passaram nesse mercado extremamente volátil ao longo desses últimos 20 anos que a gente tem operado de forma mais forte em termos de proteção de risco climático. É um prazer fazer parte para todas nós, as seguradoras, desse mercado, nessa construção, dessa repaginação que a gente precisa dar para o mercado de proteção de riscos rurais que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem trabalhado bastante fortemente nos grupos que tem trazido, principalmente pela liderança da senhora, ao longo desses últimos meses, provocando todas as entidades do mercado, junto ao IPA, ao CB, CNA, junto às seguradoras, esse negócio tem trazido para a gente um momento bastante particular, um momento particular que a gente consegue, de fato, enxergar uma boa convergência de para onde a gente deve caminhar, como que a gente deve reestruturar esse modelo de proteção de negócios agrícolas, negócios pecuários, florestais e todo o embasamento de novos produtos que a gente tem para o país que precisa ser dado. Antes de chegar nos pontos relativos à proposta de modernização do PL 2951, eu queria trazer um pouco aqui a visão das seguradoras e das partes que operam dentro do mercado de seguros agrícolas aqui no Brasil, os corretores, os peritos e também todo o suporte das seguradoras. Então, é um mercado que vem se desenvolvendo ao longo desses últimos 10, 20 anos, obviamente muito impulsionado pelo PSR, que trouxe uma nova retórica em termos de como a coisa deve funcionar e trazer esse processo de aculturamento para o segmento agropecuário aqui no país, né? Não é uma estrutura fácil, a gente precisa formar gente, precisa ter expertise, a gente tem uma agricultura dinâmica, né? A gente falar de produtividade de soja de 20 anos atrás e o que a gente tem de produtividade de soja hoje no país é totalmente diferente. 20 anos atrás, tecnologia, regulamentações, processos produtivos, características do produtor e tudo mais, porque a gente tem hoje. Falar dos outros cultivos que a gente tem na operação, o milho safrinha deixou de ser uma cultura marginal de décadas atrás para o principal cultivo, sistema produtivo de milho no país. Então, falar dessas situações todas envolve uma necessidade de você ter experts que entendam de agronomia, entendam de seguros de florestas, entendam de seguros pecuários dentro das seguradoras. Então, quando a gente fala em estrutura de proteção de risco, a gente tem que pensar em também como a gente faz esse negócio acontecer, consolidando gente dentro das estruturas das seguradoras, ter corretores devidamente preparados e com capacidade de desenvolver um modelo de negócio na ponta e formar uma rede de peritos, obviamente consolidando com toda essa tecnologia que o país já detém para a nossa operação aqui na agropecuária brasileira. A gente tem que fazer uso disso tudo, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que não é fácil sair do 0 para o 1. Não é fácil sair do 1 para o 2. A gente precisa caminhar de forma paulatina, orgânica, com estrutura, e nada acontece do dia para a noite. Infelizmente, a agricultura não espera. A gente está no meio de uma campanha de milho safrinha. Passando por uma safra que teve margens muito apertadas do produtor, com dificuldade de compra de seguros agrícolas na safra de inverno de 2024.
com alguma necessidade de compra de seguros agrícolas para a safra de 2025 e precisamos ter subvenção, precisamos ter capacidade de seguro e precisamos ter produtos adequados na ponta. Então, isso tudo traduz aqui o envolvimento do modelo de seguros agrícolas, das seguradoras, dos resseguradores, e investir nessa operação. Então, do nosso lado, falando em nome de todas as seguradoras que operam e que já operaram, a intenção é de desenvolvimento, a intenção é de crescimento, a intenção é que a gente possa reduzir essa lacuna de mais de 90 pontos percentuais de falta de proteção de seguros agrícolas no mercado brasileiro. Obviamente, a gente não vai atingir 100%, uma base de produtores tem volatilidade climática muito adequada e consegue administrar muito melhor. Mas uma boa parte dos produtores que tem vulnerabilidade, que tem percepção de risco mais alta, precisa de um programa de proteção de riscos climatológicos ou de renda que sejam bastante adequados daqui para frente e para o futuro. E é nisso que a gente está disposto a avançar. Nós, no mercado, nós sabemos que a gente precisa repaginar isso. Precisamos repaginar, seja na estrutura de programa de subvenção, seja na estrutura de resseguro, seja na estrutura da distribuição com tecnologia, mas muito mais do que isso em como a gente vende os nossos produtos e nas adequações que a gente precisa ter dos nossos produtos. Para um produtor que produz uva no Rio Grande do Sul contra um produtor que produz uva no Vale do São Francisco, que é totalmente diferente. Olhar uma estrutura de produtor que tem uma área em média de 50 a 100 hectares na região centro-sul do país, contra um produtor que tem 500 a 5 mil hectares na região centro-oeste. Para informação de todos, o estado de Goiás cresceu bastante em compra de seguros agrícolas nos últimos anos. A gente tem um desafio de chegar no Mato Grosso, que é um desafio que as seguradoras têm buscado encontrar como os que os produtos têm que se encontrar. Se vai ser um produto paramétrico, se vai ser um produto de excesso de chuva, se vai ser um produto de renda, mas é uma possibilidade que as seguradoras já têm. O que é importante nessa história toda é que essa expertise instalada em todas as seguradoras, com os técnicos, com o suporte dos resseguradores que a gente tem no mercado brasileiro e no mercado externo, a gente consegue desenvolver produtos e a gente tem uma caixa de ferramentas para abrir. O fato é que a gente vem trabalhando a reboque do plano orçamentário da subvenção nesses últimos tantos tempos. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa se preocupar em criar ferramentas de diversificação geográfica, balanços de portfólio do nosso negócio muito mais adequados e que a gente consiga conquistar uma certa preferência no custo do produtor para ele falar, olha, tem uma partezinha ali que vale ter a compra do seguro agrícola na nossa proteção. E a gente não chegou lá. Então, a gente precisa repaginar essa história toda. Então, eu só queria trazer para vocês que, só ratificando, a intenção do mercado segurador, de todas as partes envolvidas, é que a gente dê um próximo passo abrangente de captura e de proteção de negócios no mercado brasileiro, que a gente tenha uma ferramenta muito mais adequada do que a gente tem hoje. Sobre a modernização dos seguros rurais, senador, eu diria que eu gostaria de destacar alguns pontos. No primeiro ponto, em relação ao crédito rural, a ferramenta de seguro como sendo uma ferramenta importante para que as instituições financeiras, que as relações comerciais de tradings, da operação de troca de insumos, possa trazer para essas pessoas que analisam risco, falam o seguinte, olha, seguro agrícola composto com garantia deveria ter uma redução de preço, uma condição melhor, que a gente não chegou lá ainda. Então, é um processo de cultura, é um processo de regulamentação, mas a gente precisa trabalhar para que esse negócio aconteça, não somente para as operações de commodities, mas para todo o mercado que a gente consiga trazer. Em algumas regiões a gente caminha super bem, em outras a gente tem que fazer um esforço muito maior. Na parte da subvenção, acho que o ponto principal que eu gostaria de destacar é o envolvimento dos estados e das regiões, na subvenção, porque falar de uma subvenção federal, obviamente o governo tem um olhar muito claro para todas as federações. Quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala de Goiás, região do Maranhão, Mapitobá, no Maranhão, você tem outra dinâmica. Qual que é o tipo de produto que eu quero investir na minha cadeia produtiva do Estado? Então, a subvenção estadual é fundamental para que ela participe e direcione política agrícola adequada para cada um dos estados. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar nesta parte do projeto de lei. E, por último, na parte do fundo, a gente tem um capital de risco que ele foge
né? Ele não fica rodando esperando oportunidades. Se as condições de preço de negócio estão melhores em outro tipo de produto de seguros ou estão melhor em outras regiões, é claro que a gente tem que brigar para que esse capital de risco fique para proteger a agricultura brasileira. A gente está falando de mais de 1 trilhão de PIB, considerando os 20 principais cultivos que a gente tem no país. Então, para a gente capturar e trazer esse capital de risco dos resseguradores via ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C, é necessário que a gente tenha uma construção estrutural de como a gente deve dar proteção, não só para os resseguradores, como vi numa das apresentações, mas para as seguradoras. Nesse momento, as seguradoras têm sofrido muito por falta de capital de risco, porque tem condições de produto que protegem menos as seguradoras por conta das sinistralidades brasileiras. Em 2021, a gente teve uma sinistralidade no Centro-Sul brasileiro para operação de verão, de soja e milho, que superou 400% de sinistralidade, o que significa que para cada R$1 que a seguradora ganhou neste ano, ela pagou 4 e teve seguradores que pagaram 8. É um super prejuízo. Não tem sociedade que consiga administrar um tamanho de catástrofe dessa natureza. Por isso, o mercado de resseguro é crucial. A partir de 2022, a regra do jogo muda. E se a regra do jogo muda, faz com que o nosso custo de captura de risco, desse capital de risco que a gente tem no mercado, fique mais caro. E a gente, obviamente, tem que traduzir isso em rentabilidades nas operações das seguradoras. Nesse ponto, o fundo catastrófico, junto com o programa de subvenção, ele tem uma conexão muito umbilical. Porque se a partir do momento que o fundo catastrófico não existe e a gente vive a volatilidade climática mexendo tarifas que a gente tem na operação, o fundo, o custo da subvenção fica mais alto para o governo, a gente atende menos clientes que a gente já tinha atendido, tivemos 14 milhões de hectares em 2022, caiu para 7 milhões de hectares nos últimos anos. Então, isso tudo tem uma ligação muito grande. Então, esse custo de capital, com as regras do jogo do mercado de seguro, trazem para as seguradoras uma dificuldade de operar. Então, essa estrutura para a gente é fundamental, modernização toda do programa de seguros agrícolas, seja no crédito rural, mecanismos e mecânicas de risco e proteção sustentáveis, a operação de subvenção federal, mais os estados vindo a participar, e uma visão muito clara de como o capital de risco conecta com a operação de seguros agrícolas, essa entidade que está sendo pensada nesse projeto de lei, senador, é importante, porque essa expertise vai dar toda a segurança que o mercado consiga, de forma adequada, trabalhar, precificar, obviamente com a autarquia da SUSEP, olhando esse negócio e todos os outros componentes na operação. Gostaria de agradecer, uma oportunidade extremamente importante para o mercado de seguros, para que a gente, de fato, revisite esse modelo de negócio e repagine esse negócio para os próximos anos. Muito obrigada, doutor Glaucio. Eu passo agora a palavra para o Rodolfo Filho, que é analista da Organização de Cooperativas Brasileiras, da OCB. Alô, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial parabenizar a senadora Tereza Cristina, que ao longo dos anos vem levantando e defendendo a bandeira do seguro rural, que se não é o único, é um dos únicos instrumentos da nossa política agrícola que passa além da porteira do agronegócio. Ele é estruturante não somente para o dentro da porteira, mas para o Brasil como um todo. E a ideia aqui hoje, senador, enquanto representante das cooperativas brasileiras, é trazer um pouco dessa percepção. Como as cooperativas enxergam o instrumento do seguro rural, do jeito que ele está hoje, como as cooperativas enxergam a proposição legislativa que a senhora apresentou e o que o cooperativismo espera do seguro rural no futuro. E para fazer essa apresentação, a gente entra em contato com as cooperativas agropecuárias de todo o Brasil, com a gestão e governança dessas cooperativas. E a palavra que a gente mais ouviu é que o seguro rural, e aí vou aproveitar um pouco da fala do nosso grande professor Roberto Rodrigues, que ele sempre comenta que o agronegócio é um instrumento de paz e o seguro rural é um instrumento de tranquilidade. É isso que a gente ouviu da gestão e governança das cooperativas brasileiras, que o seguro rural dá tranquilidade para o produtor rural honrar seus compromissos com os fornecedores, dá tranquilidade para os fornecedores saberem que vão receber os insumos que foram entregues, que as instituições financeiras vão
receber o crédito fornecido, que as relações comerciais do agronegócio vão conseguir ocorrer em harmonia. E não somente as relações comerciais. Hoje a gente está falando de um agronegócio que tem cerca de 30% de participação no PIB do país e que emprega aí, tem pessoas ocupadas no agronegócio de cerca de 25 milhões de pessoas. Então garante também o salário de muita gente e a movimentação econômica de muitas regiões. Então primeiro o cooperativismo enxerga o seguro rural como um instrumento estruturante para o setor e para o país. Além disso, as cooperativas agropecuárias, por terem essa visão da essencialidade do instrumento, são grandes incentivadoras desse instrumento. É um instrumento que anda lado a lado com os engenheiros agrônomos, veterinários e zootecnistas que fazem parte do quadro social das cooperativas. Hoje, quando um técnico da cooperativa vai a campo atender o cooperado, que é dono desse modelo de negócio, ele, além de incentivar boas práticas agrícolas, que ajudam também na gestão de riscos no campo, além de pensar o negócio do cooperado no longo prazo, porque um cooperado saudável é uma cooperativa saudável, ele coloca também um incentivo a esse instrumento de gestão de risco. E nesse ponto eu trago também uma fala dos gestores das nossas cooperativas que colocam o seguro rural como um instrumento de sucessão no campo. É através desse instrumento que garante a atividade agropecuária ao longo dos anos que você vai ter uma geração cooperativista, a segunda geração cooperativista, a terceira geração cooperativista. Então é um instrumento que tem todo esse poder de garantir a realidade desse produtor rural que está no campo, manter a família dele lá. Essa foi uma das, durante as nossas conversas com os gestores das cooperativas, que chamou mais atenção. Eu nunca tinha ouvido o seguro rural como um instrumento de sucessão e que vai garantir aí as novas gerações no campo, né, senadora? Dito isso, não é só de visão boa que o cooperativismo tem em relação ao seguro rural. Tem desafios a serem vencidos, senadora. Hoje, a previsibilidade do instrumento de seguro rural, e a gente está falando tanto em termos de disponibilidade do produto, quanto em termos orçamentários, é um grande desafio levantado pelas cooperativas. E aí aproveita a presença aqui do representante do Ministério da Fazenda e do nosso secretário de Política Agrícola para reforçar a importância de ter um orçamento para o seguro rural robusto. Mesmo que a ferramenta está sendo aprimorada ao longo dos anos, ter orçamento para garantir que o atendimento do seguro rural se mantenha e que se crie um ambiente favorável para seguradoras, resseguradoras estarem presentes no mercado é muito importante. E nisso contem também com o cooperativismo para a gente trabalhar em conjunto em relação ao orçamento. Além das questões orçamentárias e desses desafios colocados, lá na apresentação de Cuiabá, né, senadora, a gente conseguiu ter uma fala do nosso presidente Nelson Piccoli, que ressaltou a importância de um seguro rural que atenda às demandas regionais dos produtores rurais, que seja personalizável à realidade dos diferentes tipos de produção, dos diferentes perfis de produtores, é mais um desafio apresentado. Colocados aqui os desafios, a gente passa para a próxima etapa da minha fala, que é mostrar como o PL de modernização do seguro rural tem a capacidade de, como bem disse o Guilherme da CNA, criar uma espinha dorsal, um ambiente favorável para que a gente vença os desafios que estão colocados. Ao mexer na lei de política agrícola, na lei do fundo de catástrofe, na lei de subvenção ao prêmio do seguro rural, ele abre, além de um espaço de debate muito importante, melhorias para os instrumentos que estão colocados atualmente. Então, a gente enxerga, enquanto cooperativismo, senadora, o projeto de lei com muito bons olhos. Conte conosco durante esse processo, e não somente durante esse projeto de lei, mas também por outras propostas que a senhora vem colocando aí ao longo dos anos. Dito isso, o que o cooperativismo espera do seguro rural do futuro, né? Um seguro rural previsível, com produtos adequados à realidade do campo, das cooperativas, das diferentes produções e que permita ser inserido, assim como hoje é o adubo, o fertilizante, o engenheiro agrônomo, as máquinas agrícolas, ser inserido na linha de custo de produção, que seja amplamente utilizado pela base de produtores rurais inseridos no cooperativismo ou não, e que garanta ao longo do tempo a gestão dos riscos agropecuários e todo o ambiente favorável. A gente, enquanto OCB, tem a missão de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios das cooperativas, e o instrumento seguro rural é grande parceiro, não só para o cooperativismo, para os produtores rurais, para o setor agronegócio, mas para o Brasil como um todo. Então, senadora, reforçar o nosso apoio de sempre e nos colocar à disposição aqui.
Muito obrigado, Rodolfo. Essa eu também não tinha ouvido. Importante na sucessão familiar, sucessão rural. Bom, eu acho que tivemos aqui ótimas falas, as contribuições foram imensas, e agora, então, eu vou abrir para as perguntas. E eu começo dando a palavra ao senador Luiz Carlos Reins, que, militante como eu da agricultura, né, e pelos cabelos brancos, né, Reins, que nós temos, e a gente falava uma coisa que disseram aqui hoje: a cada 5 safras, um pedaço, uma faixa do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma safra, uma quebra de safra. E isso trouxe aí enormes prejuízos para os produtores rurais dessas regiões. E isso hoje, nem isso vale mais. Nós vimos ali nos gráficos que a CNA apresentou, que o Guilherme apresentou, como hoje, né, as mudanças climáticas vêm acontecendo, e nós temos aí as mais variadas regiões brasileiras com perdas enormes. Então, eu passo aí a palavra para o senador Luiz Carlos Reins. Ainda bem que não é militante do MST, né, ministro? Boa tarde a todos. Saudar a ministra e senadora e deputada Tereza, nossa parceira de longa data, desde o tempo da FamaSul, né, Tereza? Faz tempo isso. Mas o Rodolfo fez a colocação das gerações, e eu ouço muito lá no Rio Grande do Sul a fala, o Célio deve lembrar, o Célio dos mais antigos aqui da Conab, lá da W3, pode ser, Célio? Depois do Ministério da Agricultura, depois na frente, vou deixar a dívida para os meus filhos. A herança é uma dívida. Mas, ok. Tereza, um detalhe importante, não viu todo o teu projeto, mas um recado que eu deixo aqui, vi as falas do Alessandro também, do Glaucio, do Nilson. Eu não vi o Guilherme Campos, nosso secretário de Política Agrícola, falando. Acho que o Paulinelli, nós conversamos uma ocasião, a gente andou trabalhando nos ministérios, acabou que aquilo não evoluiu, porque as empresas não quiseram. Qual é o detalhe? Aí queria ver, Diogo, se vocês conseguem juntar, o Glaucio também. Quem financia a lavoura hoje? Bancos, mas vamos dizer 50%, e não dá bem isso. Depois são cooperativas, Rodolfo, são cerealistas e são revenda de insumos, que compram os seus produtos numa indústria, fertilizante, defensivo, semente, enfim. Se esse pessoal participasse do processo seguro, quem paga? A indústria daria uma parte, que financiou a cooperativa, ou uma cerealista, ou uma revenda. O produtor, a cooperativa faria uma parte, cerealista ou revenda. O produtor uma parte. Essa questão de juntar esse pessoal no processo, acho que aí a gente tem que trabalhar no Brasil inteiro. Porque aí se diminui, esperar pelo governo, dificilmente, não é esse governo, qualquer governo vai ter um volume suficiente. Quando eu até peguei esse dado, Tereza, para responder o que tu já falaste a semana passada, retrasada, com relação à fala do Carrefour, certo? Você manifestou, porque nós não temos no Brasil, o caso da França especificamente, o subsídio de 112 bilhões de dólares que os europeus dão para os seus agricultores, inclusive a França. Ou 326 bilhões que a China dá, ou 127 que os Estados Unidos dão. Nós temos 9 bilhões. Ok, então o que nós temos que fazer? Fazer a participação de todos, o produtor, a cooperativa, a cerealista, a revenda, a indústria tem que entrar junto e compõe uma forma de seguro que barateia para todos. Todos têm segurança. Eu vendi adubo através de uma revenda e essa revenda deu a garantia para a empresa. E o que ele pega do produtor? Uma CPR. E se o cara não colhe, não paga. Então, acho que esse é o ponto importante, a gente tem que bater nesse processo, chamar as indústrias de fertilizantes, defensivos, enfim, sementes, e fazer com que eles participem do processo também. Parece que a Singenta, o Célio me diz que a Singenta faz. Poucas empresas fazem isso, mas eles têm que participar do processo, porque eles são parte interessada. Vai cobrar um custo, ok? Cobra o custo, mas tem garantia. A garantia do produtor, da revenda e também da empresa lá, indústria.
Nesse sentido que eu deixo o recado, Tereza, que nós temos que achar uma forma de resolver o problema do seguro. Não tem jeito de fazer um seguro, porque com essa subvenção que temos aí, há muitos anos se bate nisso, e a gente não consegue evoluir mais. O fundo de catástrofe para nós é importante, que possa ajudar, e agora vão liberar para o Pronaf, o fundo de catástrofe. Tudo ajuda o produtor. Nós sofremos no estado seca, e tu fala, nós já conversamos, quantos anos atrás, esse pedaço do Mato Grosso Sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que isso é histórico. Cada 5, 10 safras tem 2, 3 frustrações. Isso é normal, para nós é normal. Então nós temos que achar mecanismos, e o mais importante deles é a irrigação, quando é seca, mas o fundamental é o seguro agrícola. Vamos tentar construir, Tereza, essa formatação que nos ajudaria no processo. Obrigado. Obrigado, senador Reis. Eu passo a palavra para o Jorge e depois para o João Rabelo. Senador Jorge Seife. Você quer seguro para peixe? Para aquicultura, sim. Ministra, eu quero primeiramente agradecer a senhora e parabenizá-la, porque mais uma vez a senhora deixa um legado ao discutir, ao propor o PL 2951 junto com o senador Jaime. A senhora deixa um legado para o Brasil, né? Eu fiz aqui um texto para a gente refletir algo sobre isso. Na verdade, é o seguinte, o Brasil tem que parar de exterminar seus produtores, porque hoje o que acontece, nós discutimos isso aqui, quando tivemos o problema do Rio Grande do Sul, assinei uma emenda com o senador Reis, o que acontece? Vem evento climático, nós vimos seca lá em cima, enchente lá embaixo do sul, fogo na terra da senhora, então assim, tem problema de tudo que é lado. E aí o que acontece? O produtor vai lá no banco, pega o dinheiro emprestado, ou pega dinheiro emprestado com as exportadoras, com as indústrias, se endivida acreditando. Vem uma enchente, vem um fogo, vem uma seca, destrói tudo. Aí ou ele vai sair dessa vida e vai sair, como foi dito aqui, deixando uma herança, dívida para os seus filhos, ou nós, enquanto governo, nação, lembrando que o agronegócio, para não ser nada, é 30% do nosso PIB, para não ser nada. Se fizer as questões indiretas aí, eu acho que passa de 50%, mas é um pensamento meu. Então, vamos lá. O seguro rural no Brasil é um instrumento crucial para mitigar riscos associados à atividade agropecuária, como eventos climáticos, as diversas pragas e doenças, e visa proteger a renda dos produtores e garantir a estabilidade do setor agrícola. Ministro, acima de tudo, nós estamos falando de segurança alimentar do Brasil, do brasileiro e do mundo, visto que nós temos hoje uma grande responsabilidade em alimentar o mundo. A cobertura de seguro rural tem apresentado variações nos últimos anos vergonhosas, ministra Tereza. Aproximadamente 14 milhões em 2020, 14 milhões de hectares estavam segurados. E esse número caiu para 6,25 milhões em 2023, redução de 52,86%. É um absurdo. Fragilidades, né, que a baixa adoção, apenas 15%, de 10% a 15% da área plantada no país conta com a cobertura do seguro rural, deixando uma parcela significativa dos produtores vulneráveis a perdas. Dependência de subsídios, inclusive fizemos muitas críticas ao Ministério da Agricultura, conversamos lá com o ministro Fávaro na ocasião, com a sua equipe, sobre seguro rural, porque estavam repassando menos ou segurando o que deveria ser repassado, né? E eventos climáticos que já foi amplamente debatido aqui por todos nós. A oportunidade é uma expansão de cobertura, né? Temos aí muitos produtores que querem ser segurados, já sofreram, são traumatizados, né? E a gente tem que viver aprovando aqui anistias para produtores rurais, justamente porque a gente, Rodolfo, não tem uma previsão de dar uma segurança para esse produtor. 90% são pequenos produtores, 95%. Precisamos socorrer a quem faz o nosso país andar. E, lógico, desenvolver produtos adequados às necessidades nas diferentes culturas. Isso é lógico, natural também, vocês já abordaram. Uma comparação internacional, ministra Tereza. Países como os Estados Unidos, a área segurada ultrapassa 210 milhões de hectares.
210. Aqui em cima eu trouxe o número para nós aqui, 14%. 14 milhões de hectares. Poxa, é brincadeira. O Brasil é muito mais dependente do agronegócio do que os Estados Unidos, apesar de ser uma questão muito forte americana também. Então, considerações finais, para fortalecer o seguro rural, é essencial garantir a consistência do seguro destinado ao PSR, desenvolver produtos de seguro alinhados e promover a educação sobre o benefício do seguro rural. Quero parabenizar a senhora, toda a equipe aqui de expositores, obrigado pela participação. Querido amigo Nilson, que bom te ver aqui no Senado, nos visitando, prestigiando, enriquecendo o debate, aos demais debatedores que trouxeram o tema para nós, e parabenizar a senadora Tereza, senador Jaime, por esse projeto maravilhoso. Muito obrigado. Muito bem, senador Jorge Seife, é isso aí. Vamos, então, agora passar a palavra para o senhor João Rabelo. Senadora, obrigado pela possibilidade de falar. Gostei muito de como a senhora chamou esse debate, e o senador Jaime, de um debate sobre a modernização do seguro rural, né? Usando um pouco do que nós já conversamos aqui, os Estados Unidos estão nesse nível de proteção, os outros países também cresceram, mas eles começaram lá atrás. Se a gente for lembrar bem, esse programa de seguro rural dos Estados Unidos, ele começa em 1938 ainda e tem um grande avanço a partir de 85. É isso que a gente tem que fazer, um passo de cada vez construindo. O nosso presidente, superintendente aqui da SUSEP colocou um passo, conseguiu uma conquista muito grande, que é a lei do contrato de seguro, que vai dar uma das bases para a gente poder crescer esse produto com qualidade. E também, senador, esse PL que a senhora e o senador Jaime trazem, ele resolve um outro problema muito sério, que é a assimetria de informações. A possibilidade de juntarmos um grande banco de dados que vai possibilitar o desenvolvimento de novos produtos mais adequados aos nossos produtores e que levem em consideração a produtividade que aqui a gente consegue. A conjugação também de políticas públicas que esse PL permite vai fazer com que essa subvenção, que é pouca ainda, ela possa ser melhor estruturada e trazer frutos maiores. E, em especial, o Fundo de Estabilização vai dar também essa previsibilidade de preços, retirando os efeitos extremos que nós estamos enxergando. Parabéns à senhora, parabéns ao senador Jaime, e pode contar com a Associação Nacional das Resseguradoras Locais aqui no apoio a esse projeto. Bom, eu quero passar a palavra agora para o relator do projeto e dizer, senador, que eu sei que o senhor estava lá numa missão importantíssima também, na Comissão de Orçamentos, e dizer que foram ótimas todas as falas, foram muito ricas, e a gente vê que o seu relatório está no caminho certo. Então, muito obrigado aí a todos que falaram, que participaram e que trouxeram aqui as suas posições para que a gente possa fazer aí o melhor para o produtor brasileiro, o melhor para a agricultura brasileira, que não só alimenta o Brasil, mas também uma boa parte aí do mundo. Muito obrigado. Senador Jaime. Obrigado, senhora presidente, ministra Tereza Cristina, convidados aqui, que saúdo a todos, da figura do meu querido e estimado amigo particular, o Nilson, e as autoridades aqui, sendo seguradora, representantes de entidade de classe. Na verdade, estou aqui mais para ouvir, né? Na medida que, infelizmente, não pude ficar o tempo todo aqui, tendo em vista que eu sou vice-presidente da Comissão do Orçamento da União e relator também do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas eu vou dar uma notícia boa para a senhora, ministra. Mesmo tendo bastante paciência, ela foi liberada agora para atender as emendas de bancadas e individuais, 7,8 bilhões de reais. Palavra do líder do governo no Congresso diz que a partir da manhã vai começar a ser liberado, porque vai chover, né? Espero que seja liberado. Então, foi muito boa a reunião lá e estamos votando já algumas peças orçamentárias lá. A previsão é para até dia 18, no máximo, votarmos também o orçamento da União. Mas, como eu disse, e volto a repetir aqui, estou aqui, mas é para ouvir, pela generosidade e bondade do ilustre senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ,
me designou para que fosse relator desse projeto tão interessante, que certamente vai melhorar as condições em relação às atividades do campo, que é o projeto de lei número 2951. Principalmente porque tenho a certeza de que as intenções são das melhores da nossa autora do projeto, da senadora Tereza Cristina, que está procurando fazer o melhor, sobretudo defender os interesses daqueles que de fato produzem e constroem agronegócio no Brasil. É evidente que esse projeto ele vai ter a construção feita por várias mãos. Temos que ter uma paciência, a parcimônia de ouvir as pessoas que certamente possam contribuir na elaboração de um projeto que certamente pode se ficar perene. O Brasil, todo mundo sabe, né? A cobertura do seguro rural é muito pouco ainda, diante de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que ali cobre-se, né? Praticamente 85%, né? Das áreas produtivas. E o Brasil, lamentavelmente, estamos bem aquém daquilo que certamente é importante. Estamos dando um exemplo da nossa produção de forma sustentável, com tecnologia, etc, etc. Mas, contudo, tem todos os dias a gente apontando os dedos sujos para nós aqui, nós brasileiros, né? Nós não podemos, primeiro, concordar, né? Essas declarações, né? Infelizes, e muitas vezes parte até do campo privado, que é o caso do diretor da Carrefour, que há poucos dias atrás fez uma declaração horrorosa, né? Aí veio um deputado também, Demetrio Tigela, francês, também condenar a produção brasileira. Mas eu tenho a certeza, vocês podem ficar conscientes de que o nosso papel como relator da matéria vai ser feita com muita responsabilidade. Não faremos nada daquilo que não seja bom para o setor, mas sobretudo para o nosso país. Infelizmente, eu tenho a sensação, não é para o seu produtor, que nós não temos o devido respeito que nós precisamos ter. Infelizmente, o próprio governo trata muito mal aquele que produz no Brasil. Uma carga tributária excessiva, né? Uma política ambiental que nós fazemos já há alguns anos atrás com o Código Florestal Brasileiro, mas muitas vezes são perseguidos, vamos chamar assim, sobretudo quem está nessa vasta região do Brasil, que é a região amazônica, acima do Pará 16, são muito perseguidos e falta, com certeza, de consciência do que nós estamos contribuindo. A segurança alimentar, não é só do Brasil, mas do mundo, né? Somos hoje os maiores exportadores de soja, de algodão, de milho, de bovino, de suíno, e etc, etc. Mas eu tenho certeza, ministra Tereza, que essa audiência foi muito proveitosa, né? Para acolhermos subsídio, que eu saí, mas deixei assessores aqui, né, ouvindo, para que possamos, se possível, votarmos. Que essa matéria, conforme, né, diálogo nosso que nós tivemos, entendimento com o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, pretendemos votar em caráter terminativa na CCJ. Eu imagino que, se Deus quiser, depois dessa audiência, que ela também estava num rito que nós estamos projetando, né, ministro? Nós esperamos votar, se Deus quiser, no máximo, como hoje é dia 1º de novembro, até dia 15, dia 16, no máximo já está votado esse projeto e a posteriori será encaminhado para a Câmara, né? Se Deus permitir, eles também votarem lá e a partir de 2025 já tenhamos com certeza o projeto 2951 prevalecendo sua plenitude para atender às demandas reprimidas que nós temos nos setores, que é essencial esse seguro rural. Ademais, agradeço a presença de todos, em especial a nossa querida senadora Tereza, que é a nossa mestre aqui, né? Ela é que nos orienta, né, Nilson? E, graças a Deus, a equipe está trabalhando na formatação, né, desse projeto, uma equipe de gente preparada, consciente, com responsabilidade, para que possamos atender os nossos objetivos. Demais, muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigada, meu querido amigo, senador Jaime Campos. Tenho certeza que esse ano ainda será votado na CCJ e encaminhado para a Câmara, para que eles possam votar lá também e depois volta, se não tiver nenhuma, né, nenhuma mudança, aprova, se não volta aqui para que a gente termine esse projeto tão importante e tão esperado, né, pelos produtores rurais brasileiros. Parece que o Sérgio Bortoloso quer fazer uma palavra. Te dou 1 minuto, Sérgio, para a gente encerrar aqui a nossa reunião. O que eu posso fazer?
muito, ministra. Vou precisar para agradecer aí o trabalho. Na verdade, não vou fazer nenhuma consideração a mais, principalmente do ponto de vista técnico. Isso já foi muito discutido, né, Nilson, nas nossas reuniões, né, Glaucio, com todas as pessoas envolvidas. Mas agradecer e parabenizá-la mais uma vez, ministra, pela iniciativa. Eu acho que essa atitude da senhora e do senador Jaime Campos trouxeram à tona um trabalho que há muito tempo vem sido realizado, mas que, infelizmente, ficou um pouco ofuscado, vamos dizer assim, ultimamente, por dificuldades e tal. Isso me remete um pouco ao ministro Paulinelli, que foi um dos idealizadores também de todo esse processo. Está reaberta a sessão. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário para o início da ordem do dia. É com muita alegria que registro a presença no plenário do Senado Federal, em nossas galerias, dos alunos e alunas do ensino fundamental e médio do Colégio Estadual Princesa Isabel, da cidade de Taquaral de Goiás, no estado de Goiás, que visitam o Senado Federal a convite do senador Wilder Moraes, terra natal do senador Wilder Moraes. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao plenário do Senado Federal. Eu gostaria também, no início ou no reinício desta sessão do Senado Federal, em nome da presidência desta casa, fazer um registro de preocupação e de solidariedade ao povo da Coreia do Sul, uma importante democracia da Ásia, que inclusive já promoveu uma visita institucional ao Brasil e ao Senado Federal brasileiro, em razão da decisão do senhor presidente da República daquele país de decretar lei marcial, determinando o fechamento do Congresso Nacional, o veto a protestos e o cerceamento à liberdade de imprensa. Portanto, aguardando maiores informações, faço em nome do Senado Federal o nosso registro de solidariedade ao povo coreano e solidariedade ao parlamento da Coreia do Sul, em razão deste acontecimento hoje noticiado por toda a grande mídia. Fica, portanto, esse registro da presidência do Senado Federal em apreço à democracia daquele país. Um outro registro que gostaria de fazer em nome da presidência é também em função do desaparecimento de um cidadão brasileiro do nosso estado de Minas Gerais, na cidade de Paris, na França, o fotógrafo Flávio Carrilho de Castro, de 36 anos, que desapareceu na cidade de Paris desde o dia 26 de novembro. Há uma grande mobilização, sobretudo no estado de Minas Gerais, de onde o Flávio Carrilho de Castro de familiares, de amigos, inclusive amigos comuns deste presidente, que externaram muitas preocupações em relação a esse desaparecimento. Uma grande angústia, uma grande aflição que assola a família, os amigos do fotógrafo Flávio, e por isso, na manhã de hoje, a Diretoria de Relações Internacionais do Senado Federal fez os contatos devidos com Itamaraty e com o Consulado Geral do Brasil na França, para que tenhamos maiores e melhores informações a respeito desse desaparecimento. E desde já, em nome do Parlamento brasileiro, peço o engajamento das autoridades francesas, todas elas, para que possam esclarecer esse acontecimento e, Deus queira, encontrar o Flávio Carrilho de Castro bem. Por isso faço esse registro em nome da presidência do Senado, esperando que as autoridades francesas possam nos dar as respostas e que possam ser essas respostas encaminhadas ao Itamaraty, que, por sua vez, informará a este Senado Federal os desdobramentos desse, até aqui, muito triste acontecimento.
Eu peço a presença dos senhores senadores e das senhoras senadoras no plenário do Senado Federal. Encerro o período do expediente e declaro aberta a ordem do dia. Anuncio o item 1 da pauta, o projeto de lei 3.449 de 2024, do deputado José Guimarães, que tem como relator o senador Cid Gomes. Há um pedido do relator, senador Cid Gomes, para que a apreciação desse item, o projeto de lei 3.449 de 2024, aconteça na data de amanhã. Por isso, essa presidência acolhe o pedido do relator, senador Cid Gomes, e adia para amanhã a apreciação do item 1 da pauta. Anuncio o item 2 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 3 de 2024, do senador Eduardo Gomes e outros senadores, que altera o inciso 28 do artigo 22 e acrescenta dispositivos aos artigos 23 e 24 da Constituição Federal para dispor sobre o regime de competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética e fixar a competência comum dos entes federados para zelar pela segurança cibernética dos serviços públicos. Parecer número 7 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Hamilton Mourão, favorável à proposta com as emendas números 1 a 3 que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a primeira sessão de discussão da proposta e das emendas em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Concedo a palavra pela ordem ao senador Wilder Moraes. Obrigado, presidente. Eu queria também dar as boas-vindas aos meus conterrâneos da minha querida cidade de Itacoaral, estudante da Escola Estadual Princesa Isabel, presidente, na qual também eu comecei minha vida escolar também lá. Só estudei escola pública, então tenho muito orgulho de vocês que estão aqui fazendo uma visita a Brasília, fazendo uma visita aqui no Senado Federal e com toda certeza trazer, isso me traz à mente a minha também história quando nasci na cidade de Itacoaral. Então eu quero desejar boas-vindas, dizer que o sucesso a cada um de vocês, a dedicação e que o estudo é a transformação da vida das pessoas. Se hoje eu estou aqui como senador da República, eu agradeço a transformação que a educação fez na minha vida. Então, a cada um desses colegas que tem a oportunidade de estar aqui visitando hoje, presidente, eu queria cumprimentar os dois professores que estão acompanhando essa comitiva, o professor Natan e também o professor Tássio, e também os conselheiros tutelares, a Laila e também o Ricardo. E a cada um de vocês que fazem hoje presente aqui, me orgulha muito e me faz lembrar a minha trajetória, que com toda certeza, que cada um de vocês vão ter a oportunidade de um dia ser o que almejar na vida, com muita dedicação e, logicamente, com esforço, vocês podem chegar onde chegar. Seja bem-vindo ao Senado Federal e parabéns a cada um de vocês que fazem parte dessa comitiva. Um abraço gigante do seu colega conterrâneo, senador Wilder Moraes. Obrigado, senador Wilder Moraes. A presidência reitera os votos de boas-vindas aos alunos e alunas do Colégio Estadual Princesa Isabel, igualmente aos professores e membros do Conselho Tutelar que aqui estão nos honrando com as suas presenças. Certamente, o senador Wilder Moraes é motivo de inspiração e de exemplo para todos os seus conterrâneos de Itacoaral de Goiás, haja vista ser um grande empresário muito bem-sucedido e um político consagrado eleito senador da República pelo Estado de Goiás. Portanto, fonte de inspiração para todos esses jovens. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Anuncio o item 3 da pauta, o projeto de lei 1754 de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 580 de 2007, do senador Nilton Deconto, que
que altera as leis 8.212 e 8.213 de 1991 para dispor sobre a condição de segurado especial dos associados em cooperativas. Parecer favorável número 46 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais. Relator, senador Flávio Arnes. Foi apresentado o requerimento número 846 do senador Jacques Wagner, que solicita a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Desejo boas-vindas ao líder Jacques Wagner, que retorna às atividades do Senado Federal depois do período de recuperação em função de uma cirurgia feita. Já aprovado o requerimento de autoria de Vossa Excelência, passo ao segundo requerimento, de número 85 de 2024, de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, que solicita urgência para a matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Faço a designação do nobre senador Flávio Arnes para proferir parecer de plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, senhor presidente. Penso ser interessante ler o relatório e análise também. Após a aprovação do nosso relatório na Comissão de Assuntos Sociais, em 23 de setembro de 2024, nós, em conjunto com a equipe do relator da matéria na Câmara dos Deputados, deputado federal Carlos Veras, realizamos frequentes e intensas reuniões de trabalho nos últimos meses, com diversos órgãos públicos e entidades sociais, notadamente com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa Civil, Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério do Trabalho e Emprego, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e também com setores da sociedade civil regulados na proposta, quais sejam Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Todas essas reuniões de trabalho que tivemos, em diálogo constante com múltiplos órgãos públicos e entidades sociais, tiveram a finalidade de realizar aperfeiçoamentos na redação da matéria, de modo a formar um amplo acordo político entre poder público e sociedade civil em torno do tema, para que a futura lei possa ser implementada na ponta pelo INSS de forma transparente, clara e segura, evitando a judicialização excessiva desse assunto e, ao mesmo tempo, assegurando que os pequenos produtores rurais possam participar das cooperativas de seu interesse, sem receio de perder o seu direito constitucional ao benefício especial previdenciário. Análise. De fato, a legislação atual encontra-se inadequada e defasada, acarretando uma série de entraves jurídicos para que pequenos produtores rurais possam acessar e manter o benefício. Por exemplo, a norma atual exige que o beneficiário somente possa ser dirigente de cooperativa rural, desde que ela seja constituída exclusivamente por segurados especiais. Tal requisito é inviável de ser aferido na prática, haja vista que os quadros sociais das cooperativas constituem assunto complexo, podendo ter suas informações constantemente alteradas ao longo do tempo. Ademais, a legislação possui conceitos obsoletos, como cooperativas de crédito rural, definição essa que não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que o conceito foi absorvido no âmbito da expressão única, cooperativas de crédito. Esses problemas jurídicos originaram nos últimos tempos uma enxurrada de ações judiciais na Justiça Federal, cuja jurisprudência, importa ressaltar, tem se mostrado flexível e favorável ao segurado especial
no sentido de relativizar os requisitos rígidos e inadequados que a legislação apresenta para acesso ao benefício e sua manutenção. De outra parte, senhor presidente, a matéria, ora apreciada, que se destina a solucionar esse grave problema, tramita no Congresso Nacional desde 2007, ou seja, esse importantíssimo debate vem se arrastando no Parlamento há quase 2 décadas. A proposta aprovada no projeto de lei 1754 de 2024, sob a forma de substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, número 580, de 2007, sob a competente relatoria do deputado federal Carlos Veras, constitui um avanço significativo em relação ao substitutivo anterior, que havia sido aprovado no Senado em 2011. Ocorre que, durante as mencionadas reuniões de trabalho que realizamos com todos os setores envolvidos, foi apontada a necessidade inexorável de se realizarem ajustes redacionais no substitutivo da Câmara dos Deputados, de modo a corrigir questões de terminologia e vícios de constitucionalidade e de juridicidade da proposta. Em síntese, as alterações redacionais giram em torno da necessidade de que, por exigência constitucional, as cooperativas às quais os segurados especiais se associam ou que nelas venham a ocupar cargos diretivos devem possuir atuação vinculada às atividades rurais previstas na legislação. Vale mencionar as atividades de agropecuária, de seringueiro, de extrativista vegetal ou de pesqueiro artesanal. Caso não fossem realizados esses ajustes redacionais, a constitucionalidade e a juridicidade do substitutivo da Câmara dos Deputados poderiam vir a ser questionados no futuro. Diante do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1754/2024, na forma do substitutivo da Câmara dos Deputados, PLS número 580/2007, PL 488/2011, com as seguintes emendas de redação. Desse o artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, modificado pelo artigo 2º do projeto de lei número 1754, de 2024, na forma do substitutivo da Câmara dos Deputados, PLS número 580/2007, PL número 488/2011, a seguinte redação. Artigo 12, parágrafo 9º, inciso 6º, associação, exceto em cooperativa de trabalho, conforme regulamento. Letra A. Em cooperativa que tem atuação vinculada às atividades previstas no inciso 7º do caput, conforme previsão em seu inciso 7º do caput, conforme previsão, em seu objeto social ou autorização da autoridade competente. Letra B, nas demais cooperativas. Parágrafo 10, inciso 10º, inciso 5º, exercício de A, mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural. B, atividade remunerada, sem dedicação exclusiva ou regime integral de trabalho, derivada de mandato eletivo. Número 1, em cooperativa que tem atuação vinculada às atividades previstas no inciso 7º do caput, conforme previsão em seu objeto social ou autorização da autoridade competente, exceto em cooperativa de trabalho, conforme regulamento e observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Número 2, nas demais cooperativas. E a outra emenda de redação, senhor presidente, desse ao artigo 11 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, modificado pelo artigo 3º do projeto de lei número 1754, de 2024, na forma do substitutivo da Câmara dos Deputados, PLS número 580/2007, PL número 488/2011, a seguinte redação.
Artigo 11, parágrafo 8º, inciso 6º. Associação, exceto em cooperativa de trabalho, conforme regulamento. Letra A. Em cooperativa que tem atuação vinculada às atividades previstas no inciso 7º do caput, conforme previsão em seu objeto social ou autorização da autoridade competente. B. Nas demais cooperativas. Parágrafo 9º, inciso 5º, exercício de A. Mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural. B. Atividade remunerada, sem dedicação exclusiva ou regime integral de trabalho, derivado de mandato eletivo. 1. Em cooperativa, que tem atuação vinculada às atividades previstas no inciso 7º do caput, conforme previsão em seu objeto social ou autorização da autoridade competente, exceto em cooperativa de trabalho, conforme regulamento e observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Número 2, nas demais cooperativas. Eu quero dizer, senhor presidente e colegas senadores e senadoras, que esse projeto de lei é um anseio antigo, como foi mencionado, né, percorrendo os caminhos das casas aqui há quase 20 anos, e o projeto de lei sendo aprovado aponta para os caminhos da solução, com a participação intensa da Confederação dos Trabalhadores, a CONTAG, das cooperativas, do governo federal, e depois de inúmeras reuniões se chegou a esse consenso sobre a redação da lei. É importante se dizer que essa tramitação, né, começou no Senado, foi para a Câmara, e com essas emendas de redação há os ajustes necessários para que a lei atenda os anseios de um número importante, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, né, que estão na condição de segurados especiais. Obrigado, senhor presidente. O parecer é favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados com as emendas números 1 e 2 de redação que apresenta. Completada a instrução, passa-se a discussão na matéria. Eu fiz um ofício. Para discutir, senador líder Jacques Wagner. Que liga aqui. Presidente, na verdade, primeiro cumprimentando todos os colegas, estou voltando hoje depois de 6 semanas afastado por conta da cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo, já estou no final da recuperação, ainda não totalmente, mas fiz questão de voltar até porque o clima está bom aqui em Brasília e eu acho que precisa da gente trabalhar para ajudar a melhorar. Mas eu queria, na verdade, elogiar o relator, o senador Flávio Arnes, que foi de uma paciência fenomenal. Foram idas e vindas, mas felizmente chegamos ao texto que acabou de ser lido e que, na minha opinião, como sempre, é um caminho do meio, não é uma ponta nem a outra, mas é um caminho que foi construído com muita determinação. Então, na verdade, era só para registrar o trabalho do relator Flávio Arnes nesse projeto especificamente. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, o substitutivo da Câmara dos Deputados das emendas em turno único nos termos dos pareceres. Os senadores e senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados e aprovadas as emendas números 1 e 2 de redação. Parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. E eu saúdo o trabalho do eminente relator, o senador Flávio Arnes.
Anuncio o item 4 da pauta, o projeto de lei 658 de 2021 do deputado federal Zé Vitor, que dispõe sobre produção, importação, exportação, registro, comercialização, uso, inspeção, fiscalização, pesquisa, experimentação, embalagem, rotulagem, propaganda, transporte, armazenamento, taxas, prestação de serviços, destinação de resíduos e embalagens, incentivos à produção de bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal e da outras providências. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Apresentado o requerimento número 845 de 2024 de líderes, solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Jacques Wagner para proferir parecer de plenário. O senador Jacques Wagner tem a palavra. Presidente, eu peço licença para fazer a leitura daqui, em função da dificuldade de locomoção. Eu vou ler um resumo e depois apresentar o voto, mas dizer também da minha satisfação como relator que fui aqui no Senado. Esse projeto é de 2021, foi apresentado um na Câmara, outro no Senado, da minha autoria, e acabamos fazendo um acordo entre os dois projetos. Eu quero registrar também aqui que esse foi um acordo onde entraram os ambientalistas, a FPA. Eu sei que a senadora Tereza não está aqui, mas ela foi parte o tempo todo dessa negociação, o deputado federal Sérgio Souza, e, na verdade, a matéria abre um espaço para atração de investimento muito grande aqui no Brasil, porque nós somos, eu diria assim, campeões de biodiversidade. E o bioinsumo, como Vossa Excelência já leu no que é o conteúdo do projeto, ele dá ao Brasil uma dianteira nessa matéria, e ela foi, como eu digo sempre, fruto de acordo. O projeto dos agrotóxicos, dos defensivos, como queiram chamar, ele já estava na casa há mais de 20 anos. E nós, conversando com a obsessão de achar um caminho do meio, como eu digo, que é o caminho possível na democracia, nós fizemos caminhar em paralelo dos defensivos e o do bioinsumo. O dos defensivos já foi a sanção, dos bioinsumos, sendo aprovado hoje aqui na Casa, irá a sanção presidencial. Eu insisto que são produtos que o mundo inteiro olha para o Brasil pela nossa capacidade de produção desse tipo de produtos, que é fundamental para a agricultura e também para a pecuária, e eles, evidentemente, vão produzir alimentos mais saudáveis e serem menos agressivos à terra e ao meio ambiente. Foi aprovado um substitutivo na Câmara Federal que unificou as propostas da Câmara e o PL aprovado no Senado de minha autoria, construído a partir de um amplo debate com entidades, setores industriais, movimentos sociais e academia, possibilitando ao relator naquela casa, deputado Sérgio Souza, a apresentação da síntese desse processo todo. O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tem um potencial extraordinário para liderar a produção de bioinsumos. Essas substâncias biológicas, como micro-organismos, biofertilizantes, agentes de controle biológico e extratos vegetais, são alternativas mais sustentáveis ambientalmente aos insumos químicos tradicionais da agricultura, como pesticidas e fertilizantes. Além de contribuírem para a preservação da biodiversidade e a regeneração da saúde do solo, com a bioeconomia e produtos da sociobiodiversidade, os bioinsumos também têm impacto direto na qualidade dos alimentos que estarão na mesa dos brasileiros na segurança alimentar. O desenvolvimento desse setor no Brasil não só fortalece a posição do país no mercado agrícola global, mas também oferece uma oportunidade única para a atração de grandes investimentos e investidores e geração de empregos de qualidade, gerando bilhões em dividendos e benefícios ao nosso país. A inovação desempenha um papel central nesse contexto.
Para que o Brasil possa se posicionar como líder global em bioinsumos, é essencial que o governo e o setor privado invistam em pesquisa e desenvolvimento. Diferente do mercado de agroquímicos, que é dominado por grandes conglomerados internacionais, o setor de bioinsumos ainda está em sua fase inicial. Isso abre espaço para a criação de novas empresas nacionais que, com o tempo, podem se consolidar como players regionais ou globais. As regras previstas no projeto são válidas a todos os sistemas de cultivo, incluindo o convencional, o orgânico e o de base agroecológica. A regulamentação será válida para todos os bioinsumos utilizados na atividade agropecuária, incluídos bioestimulantes, biofertilizantes e agentes biológicos de controle. A normativa estabelece que os bioinsumos produzidos exclusivamente para uso próprio serão isentos de registro, mas sendo vedada a sua comercialização. Já para os bioinsumos importados ou produzidos nacionalmente com fins comerciais, o registro em órgão federal de defesa agropecuária é obrigatório, assim como o registro das biofábricas, exportadores e comerciantes dos produtos biológicos. No PL, o órgão registrante será o MAPA. E nos casos de registro novo de produtos fitossanitários, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis deverão se manifestar. O projeto também prevê ações pelo governo federal de incentivo à produção e uso de bioinsumos na agricultura, pecuária, aquicultura e setor florestal como mecanismos financeiros, incluindo incentivos fiscais e tributários, para estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento, à produção, ao uso e à comercialização de bioinsumos na produção agropecuária. Situações já existentes serão amparadas pela nova lei, como autorização para a produção de bioinsumos on-farm para uso próprio. O texto dispensa de cadastro a unidade de bioinsumos da agricultura familiar, enquanto as demais estão sujeitas a cadastro simplificado. Os bioinsumos atualmente em uso, que não tenham regulamentação própria, poderão continuar a ser usados até a publicação de norma específica, enquanto os registros realizados por normas estaduais serão convalidados até a data de sua validade. As novas regras preservam as formas associativas e cooperativas de produção, garantindo a produção para associados cooperados e integrados pelo sistema. Dessa forma, este legislativo está dando uma grande contribuição ao debater e aprovar uma lei de suma importância para o Brasil, que traz a segurança jurídica e deixa o país na vanguarda mais uma vez. Diante do disposto, somos pela aprovação do PL 658/2021, com as seguintes emendas de redação. A primeira emenda desse a seguinte redação, parágrafo 2º do artigo 25 do projeto de lei 658. Artigo 21, parágrafo 2º, passa a ter o texto: o sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica solicitante do registro e a base de cálculo e alíquotas são as definidas no anexo. Segunda emenda desse a seguinte redação, parágrafo único do artigo 26 do projeto de lei 658. Artigo 26, parágrafo único. Serão isentos da cobrança da trépida os casos de registros simplificados ou automáticos. Então, presidente, esse é o relatório. O voto é pela aprovação com apenas 2 emendas de redação desse relator. Eu quero aproveitar agora, que eu sei que a senadora Tereza estava na sessão da CRA, agora já está aqui, porque eu fiz um elogio na sua ausência, que é o melhor elogio possível, mas apenas para registrar o esforço que foi feito, e a senadora foi extremamente proativa, assim como o deputado Sérgio Souza e outros parlamentares da FPA e do setor ambiental, também da agricultura familiar. E para mim, isso é um coroamento, presidente, porque aquilo que parecia de distância quilométrica, principalmente o primeiro de defensivos, que estava parado no Congresso Nacional há mais de 20 anos, nós colocamos na mão de um relator do PT, o senador Fabiano Contarato, que é um homem de posições. E como eu digo que o diálogo é a base da democracia, nós conseguimos chegar a um denominador comum, que não é a alegria total da FPA, seguramente não é a alegria total dos ambientalistas, mas é a alegria da democracia, porque, na minha opinião, eu gosto de dizer que na democracia ninguém sai
com 100% de satisfação. A democracia é o salutar combate de ideias diferentes, mas não necessariamente excludentes. Então, eu queria saudar o trabalho que foi feito, óbvio que me envolvi diretamente, agradecer a equipe toda da liderança do governo que teve no dia a dia, assim como as assessorias, tanto da senadora Tereza quanto do deputado Sérgio Rosa, da FPA, todos. Sérgio Souza, mas o elogio está feito, todo mundo sabe que é você. Então, como eu disse à senadora Tereza, querido presidente, eu apanhei dos dois lados, ela provavelmente apanhou dos dois lados, e eu digo, sempre que eu apanho dos dois lados, eu digo, eu devo estar no caminho certo, porque nem todos os meus ficam felizes, nem todos os outros ficam também, mas é o caminho que é possível, então eu quero aqui me congratular também com aquele que trabalhamos juntos, que se não for um trabalho meu, era apenas o autor primeiro e depois o relator. E eu quero exatamente fazer esse registro, porque a postura na tramitação da Câmara dos Deputados, a postura do deputado Sérgio Souza foi fundamental, garantindo o acordo que tinha sido feito conosco, que evidentemente estica e puxa, mas o central do acordo foi mantido e, para mim, isso é motivo de muita alegria, tanto quanto da aprovação dessa matéria. Obrigado, senador Jacques Wagner. Gostaria de registrar a presença do ex-senador da República, atual deputado federal pelo Estado do Paraná, nosso caro amigo Sérgio Souza, que foi o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo, deputado Sérgio Souza. O parecer é favorável ao projeto com as emendas números 1 e 2 de redação, que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, conceda a palavra à senadora Tereza Cristina. Obrigado, presidente, meu querido colega de batalhas aí para desencravar projetos que nós achávamos que nunca sairiam das comissões, das gavetas. Então, eu quero agradecer, primeiramente, presidente, de maneira muito especial, o empenho de todos, mas especialmente do senador Jacques Wagner, que retornou ontem, né, que estava de licença, mas mesmo de longe, colocou a sua equipe, nos ajudou e podemos hoje aqui chegar a esse acordo e a aprovação de uma lei importantíssima para, principalmente, os pequenos agricultores, os agricultores da agricultura familiar, que fazem agricultura orgânica, né, e os grandes agricultores que usam hoje o bioinsumo, que é de suma importância para a agricultura sustentável. Então, eu lembro que no ano passado, senador, em setembro, nós estávamos aqui no Senado aprovando esse projeto. E aí, o senhor ouviu o setor agropecuário sobre a importância fundamental, né, das biofábricas on-farm, que era um ponto de, não de discórdia, mas de algumas apreensões dos dois lados. As biofarms dentro das propriedades rurais. Esse projeto agora foi unificado na Câmara, né, projeto do deputado Zé Vitor, trabalho feito com maestria pelo relator, meu amigo, deputado Sérgio de Souza. Então, primeiramente, eu quero agradecer o esforço de todos, das duas casas legislativas, de suas presidências, para chegarmos hoje aqui à aprovação em regime de urgência desse projeto. Presidente, se não tivéssemos agido rapidamente, os produtores rurais, inclusive os de produtos orgânicos, que usam os bioinsumos produzidos em suas propriedades, ficariam na ilegalidade, devido a incongruências legislativas, mais especificamente um veto, que consta da outra lei, uma lei do autocontrole, modernização também produzida pelos técnicos e juristas do MAPA, quando fui ministra. O bioinsumo, minhas colegas senadoras, é um assunto que me apaixona como engenheira agrônoma que sou. Não estou falando da boca para fora. O que pude fazer para incentivar essa política que significa inovação tecnológica e sustentabilidade, eu fiz no meu período à frente do Ministério da Agricultura. E o meu compromisso continuou aqui no Parlamento. Quando ministra, lancei em maio de 2020 um programa nacional de bioinsumos, que insere a agropecuária na bioeconomia e favorece todos os produtores, tanto orgânicos como convencionais, que passam a ter uma opção aos agroquímicos.
É o agro movido à ciência, desenvolvendo práticas agrícolas e boas para o produtor. A natureza é sem dúvida boa para o consumidor. Muitos não sabem o que é bioinsumos, pois é algo realmente muito técnico. Não para o Ministério da Agricultura, a cesta de bioinsumos abrange desde inoculantes, promotores de crescimento de plantas, biofertilizantes, produtos para nutrição vegetal e animal, extratos vegetais, defensivos feitos a partir de micro-organismos benéficos para o controle de pragas, parasitos e doenças, como fungos, bactérias e ácaros. Isso inclui também os fitoterápicos ou tecnologias que têm ativos biológicos na sua composição. Quero dizer que, quando eu estive à frente da agricultura, o Brasil bateu recorde de produção de defensivos biológicos. Foram 367 produtos biológicos registrados. No último ano, em 2022, foram 136 novos produtos formulados, sendo 79 produtos com uso autorizado para a agricultura orgânica. Os números estão aí para quem quiser conferir e comparar. Entre 2016 e 2018, para vocês terem uma ideia, foram apenas cerca de 40 a 50 biológicos por ano. E retrocedendo ainda mais no tempo, 2005 a 2015, em uma década, o mapa tinha liberado apenas 116 biodefensivos. Mas pouca gente sabe disso. Ninguém sabe também que o Brasil é hoje o líder mundial no uso de defensivos biológicos, senador Jacques Wagner, com mais de 23 milhões de hectares tratados em 2023, segundo o Ministério da Agricultura. Mais de 60% dos agricultores brasileiros adotam biodefensivos e biofertilizantes contra os 33 que usam na Europa, que nos acusam de coisas não muito boas. Então, olha a inconsequência e o que nós temos para mostrar, né? 60% contra 33% na Europa. É a hora, senador, da gente exaltar essa realidade, em vez de permitir que a nossa agropecuária tenha sua reputação prejudicada lá fora. Felizmente, soubemos há poucos dias responder unidos a esse absurdo. Com as biofábricas rurais, os custos podem ser reduzidos em até 10 vezes, impactando também o preço dos alimentos para o consumidor. Regulamentar essa prática é, portanto, essencial. Nós também já aprovamos nas comissões incentivos para o uso de bioinsumos na agricultura familiar. No Brasil, o mercado de bioinsumos tem crescido a uma taxa anual de 21% nos últimos 3 anos. Na safra de 23-24, as vendas somaram 5 bilhões de reais, com destaque para as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. É isso que temos para celebrar. Meus amigos, o agro brasileiro cada vez mais tecnológico e sustentável. Muito obrigado e muito obrigada a todas as equipes que trabalharam para que hoje nós tivéssemos aqui o bioinsumo votado e aprovado. Agora, senador Jacques Wagner, pela urgência do tema e para que os agricultores de orgânico não fiquem na ilegalidade, nós temos que ter o compromisso dos não vetos e a urgência. Isso seria o melhor dos mundos, isso é que eu gostaria de trabalhar junto com o senhor e ao governo para que possamos ter isso aprovado em regime de urgência, sem vetos. A matéria continua em discussão. Não, deixa eu só me comprometer. Reparem, na Câmara, o texto que saiu já houve o compromisso de não veto do líder do governo lá. Aqui, como o relator foi o líder do governo, eu diria que não vai haver veto, porque senão não fica bem para mim. Muito bem. Matéria continua em discussão. Presidente. Para discutir, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, esse é um tema recorrente que discute a aplicação dos bioinsumos. Inclusive, o que é fundamental é entender que o próprio agricultor, ele tem condições na sua propriedade rural de preparar o seu bioinsumo. Isso dá, inclusive, uma flexibilidade, inclusive financeira, muito grande a todos aqueles que vivem da atividade.
Portanto, nós entendemos que a relatoria da senadora Tereza Cristina Jacques Wagner foi de uma clareza enorme, mostrando e facilitando, inclusive, a compreensão do conjunto de senhoras e senhores senadores. E, claro, que pela fácil interpretação será realmente alcançado por todos os produtores brasileiros. Então, o momento é extremamente oportuno. Obrigado, senador Chico Rodrigues. E com muita satisfação eu dou a palavra para discutir a matéria ao nosso ministro licenciado, senador Carlos Fávaro. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, demais senadores, colegas. Que honra estar aqui nesta tarde, podendo estar compartilhando de novo com a presença de vocês, num momento tão especial, no momento onde nós vivemos a expectativa da formalização do acordo do Mercosul com a União Europeia e o direito esperneante de alguns países, em especial da França, insistem em falar mal dos produtos da agropecuária brasileira. E que houve uma reação muito altiva de toda a comunidade agropecuária do Brasil, com apoio de toda a população brasileira, numa reação aonde uma empresa francesa tentava tirar a boa imagem dos produtos brasileiros. E com altivez nós conseguimos essa retratação. Retorno a essa casa no momento onde damos um passo mais importante na busca da eficiência, da qualidade dos produtos brasileiros. Parabenizo a ministra Tereza Cristina, todo esse parlamento, por essa matéria tão importante que é os bioinsumos. Estou vendo aqui Sérgio Souza, que já foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, aonde nós damos mais um passo importante na qualidade dos produtos brasileiros. Podem questionar o que for dos produtos da agropecuária brasileira, menos a qualidade. E ao aprovar essa matéria, a gente evita vetos, evita fragilizar os orgânicos, o relatório vem a contento para que nós possamos continuar produzindo com qualidade, com eficiência e fornecimento para todo mundo. Parabéns a todos que se envolveram e espero que todos os colegas senadores e senadoras aprovem essa matéria para que a gente continue prestando um grande serviço à nossa agropecuária. Muito obrigado, um prazer revê-lo todos. Obrigado, seja muito bem-vindo, senador Carlos Fávaro, uma alegria tê-lo conosco. Para discutir, senador Jorge Seife. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, eu quero expressar aqui o meu total apoio ao PL 658 de 21, que é um marco legislativo que coloca o Brasil na vanguarda da agricultura sustentável e moderna. Esse projeto, que trata da criação de uma política nacional de bioinsumos, é mais do que uma medida legislativa. É uma resposta às demandas urgentes do nosso tempo, às necessidades de produzir mais alimentos de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e garantindo a competitividade do nosso agronegócio. Quero saudar também o retorno aqui, meu querido amigo Sérgio Souza, do senador Jacques Wagner, o qual destaca o brilhante trabalho como relator, cuja dedicação e visão estratégica foram cruciais para o avanço desse projeto. Merece até uma ova de tainha, viu? E contribuiu muito, senador Jacques, com debate com maestria, ouvindo especialistas, agricultores, pesquisadores, parlamentares, representantes do setor agropecuário e consolidou um texto que atende tanto à necessidade da produção agrícola quanto às expectativas da sustentabilidade ambiental. Parabéns, senador Jacques Wagner. O PL 658, senhor presidente, é inovador em muitos aspectos, estabelece diretrizes claras para o desenvolvimento de bioinsumos e incentivando a pesquisa e inovação tecnológica em um setor que é essencial para a economia brasileira. Os bioinsumos representam, senhor presidente, o futuro da agricultura, integrando a ciência e a natureza em prol de uma produção mais eficiente, sustentável e economicamente viável. Esse projeto
coloca o Brasil em uma posição de liderança global a promover práticas que limitam a dependência de insumos químicos importados e promove o uso de soluções naturais como biofertilizantes e biodefensivos. Essa política beneficia diretamente pequenos, médios e grandes agricultores, promovendo maior autonomia no campo e fortalecendo o desenvolvimento regional. Senhor presidente, queria também destacar que nós, há pouco tempo, fizemos um debate na CRA, senador Bagatoli, o qual o senhor participou, sobre a macroalga Capaficus alvarezi, que é uma macroalga que hoje é cultivada em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, e os órgãos de meio ambiente, IBAMA e CMBio, estão estudando a expansão para outras regiões litorâneas. E os estudos preliminares já demonstram uma grande força dessa macroalga que se deu super bem nos mares brasileiros, com o nosso clima tropical, com a força que tem como bioinsumo. Já é utilizado de forma experimental em lavouras de soja, está dando muito certo como protetor, como fortalece a lavoura, cresce mais rápido, tem uma série de benefícios que já foi exposto lá na CRA, e eu queria aproveitar essa aprovação, pedir o voto dos colegas parlamentares e pedir também, senador Bagatoli, nós precisamos fortalecer a Embrapa Aquicultura e Pesca nessa pesquisa profunda que eles querem fazer com a Capaficus alvarezi. Então, a Embrapa, através da sua diretora Daniele Ben, está no Senado, esteve aqui ontem conosco, pedindo fortalecimento de emendas parlamentares. Se não me engano, os estudos custam por volta de 12 milhões de reais, que é um dinheiro pouco para esse parlamento, juntando tantas pessoas, tantos parlamentares que nós temos, para ajudar na pesquisa de Capaficus alvarezi, que eu tenho certeza, com a aprovação do PL 658, a Capaficus alvarezi será uma grande fonte de um bioinsumo e vai fortalecer nossas comunidades ribeirinhas, vai fortalecer a economia do mar e vai fortalecer o nosso agronegócio. Com essas palavras, senhor presidente, quero parabenizar a senadora Tereza Cristina, senador Jacques Wagner, o pessoal da FPA e a todas as senhoras e senhores que apoiam esse projeto importante. Obrigado, senhor presidente Rodrigo. Obrigado, senador Jorge Seife. A matéria continua em discussão. Para discutir, senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar aqui a nossa senadora Tereza Cristina, ao senador Jacques Wagner, ao deputado Sérgio Souza, que também se empenhou muito nesse projeto dos bioinsumos. Quero dizer para vocês que isso vai beneficiar milhares de pequenos produtores no Brasil, que isso é de suma importância para a nossa produção brasileira, para os nossos pequenos agricultores, para o médio e para os grandes produtores. Isso só vai ajudar na agricultura e vai melhorar também a nossa imagem lá no exterior. Eu quero falar aqui ao senador Jacques Wagner, senador, saindo um pouquinho fora, eu sou relator daquele projeto dos funcionários temporários, funcionários que são safristas. Eu vou ser relator desse projeto, dessa situação aí. Eu queria uma atenção sua, independente, que eu sei que o senhor não é líder hoje lá no governo federal, mas seu estado lá da Bahia, os produtores lá de hortifruti e granjeiro pedem muito que isso seja aprovado ainda esse ano. Então, eu peço a compreensão do governo federal, a compreensão do nosso presidente Rodrigo Pacheco, que se empenhe também, vamos se empenhar nesse projeto. Nós temos a situação da colheita da uva, da colheita da maçã em Santa Catarina, da uva no Rio Grande do Sul, do café na Rondônia, em Minas Gerais, e nós dependemos muito que esse projeto passe, e esse projeto vai colaborar muito na geração de emprego, que muitas pessoas sairão do Bolsa Família e eles vão ingressar com
com carteira assinada, mesmo sendo um emprego temporário de, no máximo, até 6 meses. Eu conto muito com a colaboração do governo e amanhã nós teremos também um encontro com o vice-presidente, com o Geraldo Alckmin, para que ele entenda mais essa situação e nos ajude nesse projeto, nessa relatoria, que vai ser de suma importância para o emprego, principalmente para os safristas, para a colheita manual que nós temos no Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 1 e 2 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão e em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimentos números 715 e 717 de 2024 dos senadores Nelsinho Trade e Humberto Costa, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, será cumprida a deliberação do plenário. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. Olá, boa tarde. O plenário do Senado acabou de aprovar nesta terça-feira o projeto do Marco Jurídico dos Bioinsumos. Bioinsumos são produtos de origem biológica, produtos e tecnologias usados no combate às pragas e também para fortalecer o crescimento das plantas e muitas vezes são produzidos pelos próprios agricultores familiares. Eles também são os fitoterápicos que a gente conhece e eles substituem os produtos químicos tradicionais, os fertilizantes, os defensivos agrícolas. Esse projeto do marco jurídico dos bioinsumos, ele regulamenta a produção, o uso e também a comercialização desses bioinsumos e dispensa o registro desses produtos para que os agricultores que os produzam e que os usem não vivam na ilegalidade. Cria também uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização do Ministério da Fazenda. O relator do projeto, o senador Jacques Wagner, disse que foi a conclusão de um assunto que está em pauta há mais de 20 anos. E a senadora Tereza Cristina lembrou que o Brasil é hoje o líder no uso de defensivos agrícolas feitos com bioinsumos. O senador Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura licenciado, disse que esse é um passo importante na busca da eficiência dos produtos brasileiros e que também evita fragilizar os orgânicos para que o Brasil possa continuar produzindo com qualidade. A matéria agora segue para a sanção da Presidência da República. Os senadores aprovaram também a extensão do benefício do segurado especial do INSS para integrantes das cooperativas. Atualmente, só as cooperativas de agropecuária e de crédito rural têm direito a esse benefício, mas as cooperativas de trabalho continuam de fora do benefício do segurado especial. A matéria também segue para a sanção da Presidência da República. Durante a ordem do dia, os senadores realizaram a primeira sessão de discussão da PEC sobre defesa e segurança
ofensas cibernéticas. A proposta de emenda à Constituição determina que só a União pode legislar sobre esses assuntos. O texto deve passar por 5 sessões de discussão. Hoje foi a primeira, mais 4 sessões de discussão em primeiro turno. Vai ser votado em primeiro turno e depois passa por 3 sessões de discussão e então a votação no segundo turno antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Essas foram as principais notícias desta terça-feira aqui no Senado Federal. Você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouquinho, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Uma ótima tarde a todos. Se você pudesse definir de uma forma simples para quem está nos assistindo, o que é economia circular? Economia circular é um sistema, um novo modo de produção, um sistema econômico que mantém a circulação dos materiais dentro do fluxo produtivo no seu mais alto valor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida para chegar no topo do prédio. Só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. Temos aqui o primeiro convidado, que é o senhor Paulo Gustavo Bondim Boba Corrêa de Souza, delegado e diretor integrado metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco. Acredito que eu fui chamado por conta da operação que nós investigamos e o que eu poderei falar é só sobre um funcionamento das 2 casas de apostas que apareceram na investigação e sabemos que tem mais de 2.000. Essas 2 empresas são registradas na Câmara de Comércio de Curaçao. O pretexto delas é que funcionam em Curaçao. Só que verificamos na investigação, com o apoio da inteligência e da Receita Federal, em pesquisas de fontes abertas e nas quebras autorizadas judicialmente, que ela funciona aqui 100%. As caravelas da época colonial foram transformadas nas caravelas digitais. Não se enganem, são esses sites. Esses sites, a troco de nada, levam bilhões do país. O que está faltando não é repressão, é prevenção. Né? É o Banco Central perceber isso, essa falha, e tentar apertar o controle nos bancos e nessas instituições e não permitir mais que eles fiquem recebendo dinheiro de aposta de cassino ilegal. Você certamente será convidado a fazer esses esclarecimentos aqui quando nós tivermos aqui o presidente do Banco Central, para chamar a atenção para essa falha no sistema de controle do guardião da nossa moeda. Queria dizer para vocês aqui dessa casa e para todo o Brasil, que eu sei que está ao vivo, que eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira?
Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Imposto e solidariedade. O leão da receita e as doações que ajudam a quem precisa. Doar não custa nada, né? E nem tira dinheiro do bolso, no caso da destinação do imposto de renda. Quem doa, ela está fazendo um gesto de solidariedade e amor. Você tem poder de mudar a realidade, porque esse dinheiro vai ficar no teu município. Então, é muito importante essa conscientização. Em discussão, nesta quinta, 8h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O projeto que prevê a legalização dos bingos, apostas em cassinos e em cavalos e a regulamentação do jogo do bicho está na pauta do plenário. O projeto prevê regras específicas para cada modalidade desses jogos e há uma expectativa de arrecadação que pode chegar até 22 bilhões de reais por ano. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas é polêmica e tem gerado discussões aqui no Senado. Aqui ao meu lado está o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que é um dos senadores que é contrário a essa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Carlinha. Muito preocupado com essa votação, sempre assim, de forma sorrateira. No final do ano, nós estamos encerrando as sessões e coloca isso no meio de dólar a 6, no meio da maior crise de segurança pública do nosso país, no meio de tanta coisa que está acontecendo, de pacote fiscal, de reforma tributária, eles colocam essa questão que vai fazer um estrago, como as bets estão fazendo. Por isso que eles querem votar esse ano, porque sabe que no ano que vem não passa, porque nós estamos vendo a ponta do iceberg da devastação da família, na economia com relação às bets. Você tem aí setores como o comércio, o serviço e até a indústria sendo canibalizados, ou seja, uma atividade produtiva indo dinheiro para a banca de apostas, para a magnata, e a gente sabe que esse projeto, aqui nos bastidores do Senado, se comenta que é para um grupo espanhol, o Grupo Ortiz. Então, nós estamos a serviço de quê? A serviço de proteger a população. O Brasil já tem problema demais. Como é que a gente vai colocar uma votação de algo que são 1.400 bingos? Você é muito jovem, mas eu lembro na época que tínhamos, há 15, 20 anos atrás, os bingos aqui no Brasil, e você lembra dos escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, tanto que o presidente, na época, o Lula, o mesmo presidente de hoje, fez um decreto para acabar com os bingos e acabou. E agora vamos voltar com 1.400 bingos, 67 cassinos, jogo de bicho em tudo que é lugar. Que é isso? Vamos virar a república da jogatina? Não, o brasileiro não merece isso e a gente já está vendo aí desemprego batendo na porta por causa também das bets, suicídios acontecendo, né? E o endividamento em massa do brasileiro. E é isso que vai acontecer se a gente liberar ainda mais, depois de todo esse sinal que nós tivemos esse ano com as bets, liberar bingo, cassino e jogo do bicho. No projeto, segundo o relator, vai acontecer a implementação da Política Nacional para a Proteção dos Jogadores e Apostadores, abrangendo conjunto de regras e normas para proteção e prática de jogo responsável, prevenção à ludopatia, que é o vício em jogos, criação do Registro Nacional de Jogadores para monitorar e controlar atividades deles e também regras específicas de publicidade de jogos e apostas. É suficiente? É nada. A gente está vendo as bets aí, você não consegue assistir. Eu sou um desportista, fui presidente de um clube de futebol, Fortaleza, e você está vendo que você não consegue mais assistir um jogo de futebol. É aposta, 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 é propaganda de bet, é jogador, é técnico fazendo aposta. Virou algo assim que as pessoas estão pegando ojeriza. Até manipulação de resultado, você não sabe se o teu time que está jogando foi combinado já, cartão amarelo, gol. É isso que a gente quer para o Brasil. A quem interessa a legalização disso? Então, esses dados que vai proteger, isso é conversa fiada. O que eles querem é lucro. Essa turma só pensa em lucro, né? E o lobby é poderoso aqui dentro, a gente sabe disso. E eu quero dizer uma coisa, há 30 anos esse projeto é debatido. Tem um voto do... Olha só, como transcende direita, esquerda, progressista, conservador. Isso é de humanidade.
independe de partido. O próprio senador Randolph, em 2017, quando chegou bem pertinho de ser aprovado, fez um voto, né, com 13 páginas mostrando que está mais atual do que nunca. Nós vamos relembrar amanhã, nessa votação, que eu espero que o Senado se dê o respeito, tenha responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros, e nem coloque para votar dessa forma, né, porque isso é um golpe, isso sim, é um golpe contra os brasileiros. 40%, isso são dados internacionais, né, eu estudei países que legalizaram a questão de cassinos. 40% do faturamento deles são com os ludopatas. Ludopatas são aquelas pessoas viciadas em jogo. A própria Organização Mundial da Saúde, OMS, coloca como algo grave. Tem lá um item específico na OMS crescendo sobre isso. Então, o Brasil, aí vem um argumento, né, dos que querem legalizar, mas já tem no mundo todo. Por que não faz no Brasil? As bets tinham no mundo todo. Agora, o estrago a gente só viu no Brasil. Né? Então, é aquela cultura de ganhar dinheiro fácil, não é. Aquilo é uma armadilha, aquilo é uma arapuca. Na época que tinha os bingos, os aposentados viravam dia, noite, de madrugada, porque lá é tudo fechado. Você não sabe que é tudo proposital. Você não sabe a bebida acontecendo. Junto com o jogo vem tráfico de droga, tráfico de arma, prostituição, inclusive a infanto-juvenil. Os aposentados perdiam tudo e aí fecha o ciclo. As bets é mais adolescente, vai ali até os 30 anos. O bingo cassino pega até os idosos. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade saudável. O Brasil não precisa disso, não gera turismo, porque o cara vai sair lá da França, lá de Paris. Ah, não, me deu vontade de jogar no Brasil, eu vou para o Brasil jogar. Para com isso, ele tem na esquina dele. O Brasil não precisa disso e eu espero que nós honremos os nossos mandatos e protejamos os nossos filhos, os nossos netos dessa praga que é a jogatina. Senador, independente dos jogos serem legalizados ou não, informalmente eles acontecem e geram um volume movimenta muito dinheiro. Segundo o relator, a legalização vai permitir um novo ambiente de negócio. São 200 mil novos postos de trabalho, vai incentivar o turismo. O senhor acabou de dizer que não, mas né, esse é um dos argumentos de quem é a favor da proposta. Sim. E também a questão dos impostos, né? Vai gerar aí em torno de 22 bi por ano. No momento que o cobertor está curto, a gente vê aí corte de gastos. Pensando que isso já acontece, que esse dinheiro ele está sendo movimentado, mas a gente não está sabendo para onde vai, é possível pensar numa forma para equalizar essa proposta e conseguir permitir um meio termo? Não. Vamos lá. Qual é o custo da saúde de pessoas com doença mental a partir do vício? Isso ele não coloca para a gente, né? E a gente pega, por exemplo, o que está acontecendo hoje com as bets, está tirando o recurso, está tirando o imposto, está tirando o emprego do comércio, do serviço e da indústria. Então não gera emprego. Isso, pelo contrário, está gerando desemprego. E sem falar, Carlinha, no endividamento em massa do brasileiro. Repito, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Eu, que sou um homem público, que vou à praça, que vou em mercado, que vou no comércio, vejo as pessoas chegando para mim cada vez mais, me pedindo socorro, que o irmão, que o pai, que o filho está viciado em jogo. E o Senado, que deveria proteger a população brasileira, né, que deveria encontrar caminhos para a nação, vai ceder a esse tipo de falácia? Acontece. Repressão, está errado. O Estado tem que ser forte. Proibir, está proibido, vamos lá atrás. E não abrir, porque aí vai começar a publicidade. É o que a gente está vendo. E aí vem uma corrente toda de mais gente adoecendo, uma sociedade que vai ficando cada vez mais doente, endividada e que vai trazer aí efeitos nocivos para essa geração que a gente já está vendo em um ano de bet, e para frente é muito pior se você fecha o ciclo de cassino e bingo, é muito mais destrutivo e o Brasil não merece, não precisa disso. Qual a estratégia para a votação dessa proposta? Olha, a estratégia é levar dados, né? Nós temos dados aí da OMS, nós temos dados aí de grandes pesquisadores, né? Artigos do New York Times,
empresas, conglomerados que trouxeram para a gente a questão de emprego, de quanto se pede com relação a isso. Eu nunca vi todas as religiões unidas contra, né? Você pegar os católicos, a CNBB lançou hoje mais uma nota, a terceira, tem os evangélicos, tem os espíritas que nunca se manifestam, PGR contra, né? A questão da Anfip, dos auditores fiscais, delegados da Polícia Federal contra, porque é lavagem de dinheiro e corrupção. Então é tudo de ruim, é o guarda-chuva de tudo de ruim, é o jogo. E a gente não pode transformar o Brasil numa república da jogatina, porque isso aí é tudo o que o nosso país não precisa para o seu desenvolvimento. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Muita paz. Deus nos abençoe. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que era o presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. Afinal, o que foi a Guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava fronteiras de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina.
Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos: o frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações, toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde de, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta Nhu, 20.000 soldados massacram um exército de 6.000 paraguaios,
formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista não tem cadeira na academia e foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, você está bem com o seu próprio corpo e a saúde mental? O quanto você é influenciado pelas redes sociais quando falamos em alimentação? Como identificar na família o problema, a doença chamada transtorno alimentar? Bulimia, anorexia, compulsão. Obesidade não é transtorno alimentar, mas tem tudo a ver com o tema. Os especialistas se reuniram no Senado para falar de prevenção, tratamento e alertas. Muitos alertas. O glamour do corpo magro ou do corpo ideal, como queiram. E aí temos o transtorno alimentar, que mata. Pacientes com transtorno alimentar precisam de tratamento ambulatorial, tratamento em hospital dia, mas necessitamos sim de leitos em hospitais especializados. Por quê? Porque 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. Mesmo que ele não tenha recebido o diagnóstico, mesmo que ele ainda esteja dentro das famílias, esteja longe propriamente da área de saúde, do atendimento, mas ele está em sofrimento, antes mesmo do diagnóstico, e por anos. Infelizmente, foi subestimado durante muitos anos a frequência dos transtornos alimentares. Se a gente for somar aí, isso dá quase 5%, ou seja, 11 milhões de brasileiros. Eu nunca vi a preocupação dos pais com crianças e adolescentes com transtornos alimentares por influência da rede, como eu estou vendo nos últimos anos. Claro, a rede está aí influenciando essa geração há uns 15 anos. E claro que o problema só aumenta. Então, o que é o transtorno alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são comportamentos alimentares anormais, uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação. Os transtornos mais conhecidos: anorexia, bulimia e o TCA, o transtorno de compulsão alimentar. É muito frequente nós pegarmos aqui casos de crianças que tinham obesidade infantil ou sobrepeso
né? E essas crianças acabaram sofrendo bullying na escola e desenvolveram ou bulimia ou anorexia nervosa. Obesidade não é um transtorno alimentar. Obesidade não é uma doença psiquiátrica. Não obstante, cerca de 20% das pessoas com obesidade têm um transtorno psiquiátrico. E a partir daí passam a ser estudados também dentro da psiquiatria, que é o que a gente chama de compulsão alimentar. Quando falamos de transtorno alimentar, estamos falando de anorexia, de bulimia e de compulsão alimentar em obesos, além de outros quadros. Mas agora vamos entender um pouco sobre esses transtornos. Na anorexia nervosa, a pessoa resiste à ingestão de alimentos calóricos. Ela tem medo intenso de ganhar peso. Na bulimia, a compulsão alimentar é associada a comportamentos para impedir o ganho de peso, como indução ao vômito e uso de laxantes. Já no TCA, a compulsão alimentar é recorrente. Ingere-se uma quantidade de alimentos maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores e até às vezes da diretora da escola, né, que tem essa dificuldade de entender que o transtorno alimentar é uma doença. Tem a classificação, vimos os conceitos e agora os motivos, as causas, multicausalidades. Como disse o especialista e destacou, não há um culpado. O transtorno alimentar tem uma multicausalidade. Não existe, na nossa área da saúde mental, uma relação causa e efeito como existe na física. Tá? Então não há um culpado. Há uma interação de fatores hereditários, genéticos, a existência de depressão, de ansiedade, a existência de padrões familiares, a existência de alterações neuroquímicas e a existência, sim, e aonde podemos atuar, da questão da mídia e das redes sociais. Retomando a questão da moda da magreza dos anos 2000, está voltando, o que junta com a moda coreana e nos traz todos esses riscos de transtornos alimentares, de vir de uma obesidade, entrar um transtorno alimentar no meio, precipitar uma anorexia nervosa. As coisas são transdiagnósticas, elas vão de um lado para o outro. Então, muito me preocupa por eu ter um olhar duplo, né, da obesidade e também do transtorno alimentar da pessoa com a desnutrição. Nossos adolescentes e crianças cada vez mais jovens, mas também adultos, estão submetidos a uma coisa massacrante de que existe um corpo ideal, seja lá o que for um corpo ideal. E isto pega exatamente adolescentes que estão num momento muito frágil da vida. Tem a influência das redes sociais, vamos falar delas daqui a pouco. Mas antes, a relação entre o corpo e a comida, o prazer e o sofrimento. Para que serve o nosso alimento? Por que a gente come? Primeiro, a gente come para se nutrir. Biologicamente, para a nossa vida é necessário. 2, para ter prazer. A comida nos dá prazer. 3, a comida é uma ponte entre eu e as pessoas. A comida serve como um objeto de afeto entre a gente. Quando esta situação está quebrada, ou seja, o indivíduo para de comer sob risco de vida, não tem prazer na comida, a comida afasta-o das pessoas e não o aproxima, eu provavelmente estou diante de um transtorno alimentar. Então vamos lá, porque quando se fala em transtornos alimentares, as redes sociais ganham um destaque especial. Acompanhe. Eu acho que também na escola colocar a responsabilidade das redes sociais. Aí não é só sobre obesidade, não é só sobre transtornos alimentares, é a responsabilidade sobre o que é dito nas redes sociais. Por que eu estou fazendo esse post? Para que eu estou fazendo? Quem eu quero atingir? Qual o objetivo disso? A cada post colocado. Então, isso acho que é mais amplo, né, do que propriamente para o nosso tema. As redes sociais são poços sem fundo de desgraça, né, para a nossa sociedade, no que diz respeito a transtornos alimentares, porque a gente não apenas tem a glamorização dos corpos ultramagros, né? Não somente, além dos corpos ultramagros, a gente tem os transtornos de muita massa muscular. A internet, as redes sociais não são boas nem ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Infelizmente, eu nunca vi proselitismo de paciente com depressão na rede social. Ninguém diz assim, fique com depressão porque é bacana.
mas existe proselitismo de magreza na rede social. E fórmulas e fórmulas e fórmulas salvadoras para emagrecimento e para bem-estar. Gente absolutamente incompetente. E quem tem formação médica em nutrição, em saúde mental, em obesidade séria, não vai para a internet ficar ensinando fórmula e ganhando em cima disso. A internet precisa ser regulamentada. E não ficou só nas redes sociais. Há outros alertas. Anabolizantes, suplementos alimentares, ou seja, a busca por um controle maior. A proibição e o controle de anabolizantes. A necessidade de receita para as canetinhas de emagrecer, que são extremamente úteis na diabetes, mas que estão sendo usados de maneira indiscriminada para emagrecimento, o que leva muitas vezes ao desaparecimento dessas medicações para pessoas que precisam, que são diabéticos e que precisam usar. Essas medicações são compradas sem receita. É obrigatória a implementação de receita para essas situações. Fitoterápicos, remédios naturais que são vendidos como suplemento alimentar e aí fogem da fiscalização da Anvisa, precisam ser proibidos. Planos de saúde, saúde suplementar, devem ser rigidamente fiscalizados. Por quê? Porque planos de saúde recusam-se com frequência e querem dar alta precoce para meninas e pacientes com anorexia nervosa depois de 10 a 15 dias de internação, porque não geram procedimentos e não dão lucro. Doença psiquiátrica tem que ser tratada da mesma maneira o tempo que for necessário de tratamento. E do diagnóstico até o tratamento, tudo é muito difícil. Os transtornos alimentares são ainda pouco conhecidos, discutidos por médicos, famílias, sociedade. O transtorno alimentar ele compartilha com a obesidade da carência de formação. Então, a gente não tem formação na graduação, a gente não tem formação em muitas residências médicas. E aí, quando as pessoas saem, os profissionais saem da faculdade, eles vão aprender também nas redes sociais, ou com uma farmácia de manipulação que orienta, olha, que você faz esses suplementos e orienta assim o assado. Mais de um quarto da população tem obesidade e a gente não tem formação para tratamento, para cuidado dos pacientes com essa doença tão prevalente. A condição socioeconômica da maioria dos pacientes que nós atendemos aqui é muito desfavorecida. E o que a gente nota é um desconhecimento muito grande, até dos familiares, dos próprios pais, a respeito da doença, dos transtornos alimentares. Então, já tivemos casos, e isso ocorre com frequência, das próprias mães ou pais tratarem isso como se fosse uma frescura. Então, eles acabam culpando a filha ou o filho que tem, por exemplo, anorexia nervosa, pelo fato dele não querer comer, de não querer ir na escola. Então, quando, muitas vezes, alguns profissionais vão orientar, eles fazem uma orientação orientando de que você pode comer de tudo, não precisa se preocupar porque não tem alimento ruim nem alimento bom. A gente sabe que nutricionalmente tem alimentos que são ruins e nutricionalmente tem alimentos que são bons. Então, não é que o paciente que tem transtorno alimentar, ele vai poder receber uma orientação de que ele pode comer salsicha, macarrão instantâneo, o importante é que ele coma. Esses centros como o Ambulim, do professor Taque, o Gota, do IED, o Proata, o CETAL, da Santa Casa no Rio de Janeiro, são centros que podem capacitar os profissionais de saúde para ensino e terciarizar. Então, os centros que já existem, é necessário fortalecer o que já existe. Os centros que a gente não precisa inventar a roda, né? Então, os centros que já existem podem ser melhor financiados para que esses profissionais de saúde especializados sejam um local de polo multiplicador para a capilarização da informação. E aí, uma pergunta: tratar ou não o tema transtornos alimentares nas escolas?
polêmica. É necessário ter cuidado realmente na hora dessas palestras. A gente vai falar de quê? Sobre a aceitação de todos os corpos, sobre a política anti-bullying mesmo trabalhar, sobre a estigmatização da obesidade, do sobrepeso, do comer em família, do comer com atenção, de voltar a reorganizar prazer naquele momento de comer. Então, reconstruir a saúde e a forma de lidar com a alimentação e com o corpo, vai falar de saúde sexual, de evolução sexual, sim, isso pode ser falado e deve, sobre o corpo na adolescência que ganha um pouquinho de peso, preparando para a puberdade, para induzir a puberdade nesse adolescente, desenvolvimento corporal, tudo isso é necessário falar. Alimentação saudável. No entanto, propriamente sobre os transtornos alimentares já é questionável. Devemos tomar muito cuidado com o voluntarismo de gente que em escolas, como psicóloga, psicopedagoga, querem abordar o assunto sobre transtorno alimentar. Isso é muito específico, muito especializado. Então, neste momento, com a falta de formação que os profissionais têm, eu seria contra esse oferecimento. Isso pode ser um tiro pela culatra. Durante muitos anos, fora do país, programas de prevenção de transtorno alimentar era ir para a escola e falar o que é anorexia, o que é bulimia, etc. Isto era contraproducente. Você aumentava o número de casos de crianças nas escolas. Então, não há ainda exatamente uma definição de qual é a melhor forma de prevenção, mas tem que se falar de saúde, não se falar de doença, porque senão você treina essas crianças. É uma abordagem que vamos ter que fazer de uma forma mais aprofundada com os nossos parlamentares, porque eu tenho visto, doutora, movimentos no sentido, vamos ao MEC, vamos falar para os professores estarem falando sobre isso. E vocês trouxeram uma abordagem muito, muito diferente e que, de fato, vamos precisar conversar. E a realidade do tratamento no Brasil? Temos ambulatórios e leitos suficientes? E as chamadas equipes multidisciplinares? O cenário é preocupante. Tratamento de transtorno alimentar é caro. Exige uma equipe multidisciplinar. É caro na formação, é caro na manutenção, é caro porque é longo e muitas vezes a vida inteira. A primeira coisa, então, eu acredito, que é o estímulo à formação de mais profissionais de saúde mental. Criação de programas de transtorno alimentar específicos em ambulatórios, hospitais dia e enfermarias hospitalizadas. O Brasil tinha, até algum tempo, 120 mil leitos psiquiátricos. Claro, muitos deles mereciam ser fechados porque não mereciam título de hospital. Eram verdadeiras pocilgas. Mas hoje nós temos 10 mil leitos e um número cada vez mais crescente. 15 centros públicos para tratamento de transtorno alimentar no Brasil inteiro. 3 de pesquisa apenas, portanto 12 oferecendo algum tipo de assistência. Assistência precisa ter enfermaria, ambulatório, hospital dia, minimamente psiquiatra, um clínico, um pediatra, endocrinologista, psicólogo, nutrição. Quando nós recebemos pacientes com indicação de internação e até o momento as internações que nós realizamos foi por risco iminente de morte devido ao grave estado nutricional, peso muito baixo, essas internações ocorrem na enfermaria da nutrologia, que é uma enfermaria que não é especializada em transtornos alimentares. A gente precisa de verbas específicas para pesquisa em transtornos alimentares, já que é uma área que fica sempre, o que a senhora falou, secundária. Tem outras coisas mais importantes e nunca acabam sendo aprovadas as verbas específicas para essa área. Eu acho que a gente pode oferecer um certo norte para o próprio sistema de saúde lidar com essas situações e tanto aproveitando isso, treinando as pessoas, como também desenvolvendo centros novos, mais distribuídos no território nacional e não tão concentrados na região sudeste, né? Que a gente vê isso muito frequentemente, né? Então, outra coisa, não adianta só desenvolver e treinar as pessoas. Se a gente quer treinar, os casos novos vão aparecer e a gente tem que ter uma rede de suporte para tratar de casos mais graves.
Então, nós temos que ter desenvolvimento de unidades especializadas e também de estruturas para, eventualmente, casos gravíssimos. A criança com obesidade que está em tratamento, né, ela não vai desenvolver uma modificação, ela não vai desenvolver um comer transtornado, ela tende a ter um comportamento alimentar melhor, ela tende a comer melhor. Então, o atendimento adequado dos pacientes com obesidade, principalmente na infância e adolescência, vai promover uma alimentação mais saudável para esses pacientes. E não dá para falar de acolhimento, diagnóstico e tratamento sem fazer referência ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Todas as dificuldades que a gente vê na rede privada, na rede militar, no SUS, ela é multiplicada em exponencial, realmente. E a dificuldade realmente é de todas as áreas, na hora da internação de um paciente com transtorno alimentar, por exemplo, ou mesmo no paciente não internado. Os centros capacitam os profissionais, eles não vão para a rede pública, porque não existe valorização. E médico, nutricionista, psicólogo, ele também tem conta para pagar. Então, ele acaba ficando no setor privado. Então, é necessário que ocorra a valorização dos profissionais de saúde pública do SUS, Isso não só os com vínculo federal, mas também para o estadual, para o municipal. Você sabe onde levar, onde você ir com o pé quebrado. Se você tem uma dor no peito, você sabe onde ir também, qual hospital você vai procurar. Já, se você tem um filho, uma filha na sua casa, com 30 quilos, 28 quilos, 25 quilos, morrendo, você primeiro não sabe onde levar. E quando você leva para esse lugar, os profissionais que estão lá não sabem como agir. Eles vão internar, fazer uma hidratação e vão dar alta. O seu filho de 27 vai passar para 28 quilos e vai ter alta. Então, essa é a realidade do SUS brasileiro hoje. E a gente precisa ampliar esses centros para internação, como o Ambulim, como o IED, ampliar a verba dos centros que já têm propriamente execução e são capazes de multiplicar essas ações e contratar mais profissionais com planos de carreiras para poderem trabalhar nesses locais e atender esses pacientes que estão em tão grande sofrimento. E no Congresso, o que se pode esperar em termos de legislação? Na audiência pública, um projeto de lei foi destacado. Ele está na Câmara dos Deputados e prevê a notificação compulsória de transtornos alimentares no país, além de traçar diretrizes para o enfrentamento da doença. Se a gente conseguir aprovar na Câmara e a gente trazer para o Senado um debate já amadurecido, eu acho que a gente ganha muito tempo do que a gente fazer um debate aqui, mandar para lá e ser apensado a esse projeto que eu não conheço ainda o conteúdo. Então, a gente fazer o caminho inverso. O Senado criar um grupo de trabalho e, junto com a Câmara, a gente trabalhar uma proposta, que seja uma proposta do Congresso Nacional. Já falamos da influência ou má influência das redes sociais, mas sobrou também para a mídia tradicional. Na mídia tradicional, a gente tem uma tendência, existe um discurso, existe uma busca pela diversidade dos corpos, mas na hora de escolher os apresentadores, na hora de escolher os candidatos, os convidados, na hora de escolher quem vai mostrar a cara, quem vai ser exposto, seja numa novela, seja num programa de auditório, o que se escolhe, o que define a participação é a magreza. A magreza, ela impera. E eu não estou falando, eu estou falando magreza mesmo. IMC no limite inferior da normalidade ou, se puder, até abaixo dele. Não é a eutrofia, não é o peso normal. O acolhimento da família que faz a diferença. A união que fortalece a causa. Responsabilidade social. Menos pobreza e mais saúde. Então, nós temos essa grande responsabilidade de gerar conhecimento, de treinar os profissionais, de treinar aqueles alunos que estão sendo formados nas mais diversas áreas
né, da saúde e da saúde mental. Então, nós temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade social. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, repito, que possa gerar frutos aí. E aí, pais que estão nos assistindo, o tempo todo os profissionais falaram também, se dirigindo aos senhores, se tiver com uma criança, um adolescente, um jovem em casa, que você identificou que está passando por um momento difícil, que está comendo demais para se machucar, ou que está desenvolvendo um transtorno alimentar, não castigue, por favor. Abrace, acolhe e procure ajuda. Esse é o nosso recado. Precisamos unir forças para as campanhas. SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, ABP de Psiquiatria, ABESO de Obesidade e Ministério da Saúde. Senão a gente não vai ter força para gerar uma campanha completa para atingir, por exemplo, a TV aberta, como a última não conseguiu atingir, atingiu apenas as mídias sociais. A gente tem que também botar o dedo no atual modelo econômico ávido de lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Porque mais recursos e melhor gerenciamento são necessários à saúde pública, ao SUS. E se a gente não sabe como prevenir transtorno alimentar, a gente tem um enorme recurso muito eficaz para diminuir a prevalência de transtornos psiquiátricos, acabar com a pobreza e com a fome. Isto levará certamente à diminuição da frequência de transtornos psiquiátricos na população. É o que todos queremos: acesso a uma alimentação saudável, saúde mental, enfim, mente sã em corpo são. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Se você pudesse definir de uma forma simples para quem está nos assistindo, o que é economia circular? Economia circular é um novo modo de produção, um sistema econômico que mantém a circulação dos materiais dentro do fluxo produtivo no seu mais alto valor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazem uma corrida para chegar no topo do prédio, só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara. A regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária.
basicamente todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. A presente reunião atende aos requerimentos número 71, 72 e 77, todos de 2024 da Casa, de minha autoria e da autoria das senadoras Mara Gabrilli e Damares Alves, e do senador Humberto Costa, para a realização de audiências públicas destinadas a instruir o projeto de lei número 2687, 2022, que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Informo que a audiência tem a cobertura do TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e e-cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania. Ele transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários para a mesa, para os expositores, feitos através da internet. Sem mais delongas, primeiro parabenizo pela presença de todos e registro, e vocês sabem melhor do que qualquer um, o tamanho da importância do que se está tentando fazer aqui em benefício de um grupo bastante representativo de brasileiros e brasileiras. Convido logo para fazer sua fala por videoconferência o senhor Arthur de Almeida Medeiros, coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Senhor Arthur, o senhor está com a palavra por 10 minutos. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre essa necessidade de reconhecimento do cuidado, né? Claro, as pessoas com diabetes e também as pessoas com deficiência. Inicio minha fala resgatando o conceito, né, de pessoa com deficiência e relembrando, né, o papel do Brasil neste processo. O Brasil torna-se signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que assume status de emenda constitucional e então assume a responsabilidade na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é reconhecida como aquela, né, que tem um impedimento de longo prazo, um impedimento físico, intelectual, mental ou sensorial, e que quando esse impedimento encontra, né, com alguma barreira, isso impede o exercício de cidadania dessa pessoa. Então, a gente tem essa mudança de paradigma em relação ao conceito da deficiência, saindo do modelo biomédico, né, centrado numa doença, numa condição e no corpo da pessoa, passando para o modelo social da deficiência, reconhecendo que a deficiência ela é socialmente construída e, consequentemente, uma sociedade acessível possibilita a inclusão de todas as pessoas e a gente vai conseguir avançar em relação de termos de inclusão. Então, trazendo isso em mente, a gente
no Ministério da Saúde, fez o ano passado a atualização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, referendando e reforçando o conceito trazido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. E dito isso, a organização da rede de cuidados da pessoa com deficiência, ela toma como base os preceitos da política. A rede hoje ela é organizada multissetores, né? Ela envolve atenção primária, atenção especializada e atenção hospitalar de maneira articulada, sempre coordenada pela atenção primária, onde o profissional, a pessoa que necessita desse cuidado acessa para o seu devido encaminhamento, e tendo na atenção especializada os centros especializados em reabilitação, o CER, como ponto de atenção ambulatorial para habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. E nessa perspectiva, considerando o teor da reunião, é importante a gente lembrar, né, que as pessoas com diabetes têm as suas necessidades de saúde específicas, que são atendidas desde a atenção primária, atenção especializada e também na atenção hospitalar. Então, ela percorre, de fato, todos os níveis de atenção de acordo com a sua necessidade daquele momento. Aliado a isso, ao conceito da pessoa com deficiência, a gente também tem que resgatar o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que trata sobre avaliação biopsicossocial. A Lei Brasileira de Inclusão traz que, quando necessário, a avaliação da deficiência ela vai ser biopsicossocial, considerando não somente o impedimento do corpo, né, não considerando somente as questões biológicas, mas também as barreiras e o quanto isso pode envolver a limitação do exercício de cidadania dessa pessoa. Dito isso, qualquer pessoa submetida à avaliação biopsicossocial poderá ser considerada pessoa com deficiência. Então, hoje, ao trabalho de implementação da avaliação biopsicossocial, que no Brasil está sendo instituído através do Instrumento de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBRM, que poderá classificar as pessoas, né, o grau de se é pessoa com deficiência e o grau dessa deficiência, de acordo com esse instrumento que vai ser o modelo unificado de avaliação da deficiência. Então, uma pessoa, ao ser avaliada e ser definida como pessoa com deficiência nos moldes da avaliação biopsicossocial, poderá ter acesso a todos os direitos resguardados a ela. Então, o que a gente traz aqui, na verdade, é só um retrospecto e uma contextualização acerca do conceito e de que, claro que as pessoas com diabetes têm as suas limitações, as suas necessidades, mas para que seja considerada uma pessoa com deficiência, ela precisa passar por essa avaliação biopsicossocial. Ao contrário, né, do que traz a convenção, o simples fato de associar a condição de deficiência a uma condição biológica, a uma doença, a um CID, isso vai na contramão do que traz a convenção. Então, e hoje a organização da rede de cuidado da pessoa com deficiência, ela está pautada, portanto, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na política que foi recentemente atualizada. Só para a gente entender como que pode ser, mas isso não impede que as pessoas com diabetes, né, sigam o seu cuidado, como já é feito em todos os níveis, de acordo com a sua necessidade de atenção primária, segmento, acompanhamento dessas pessoas, e quando necessário, óbvio, o encaminhamento para níveis especializados de atenção para o seu acompanhamento. Então, só para a gente, e hoje no Ministério da Saúde, a rede de cuidado da pessoa com deficiência está estruturada em 325 centros especializados em reabilitação pelo Brasil, está apto a preparar, estão aptos e preparados, né, a atender as necessidades de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. E também as oficinas ortopédicas, que são os equipamentos de saúde responsáveis pela confecção, dispensação, adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, que por algumas situações as pessoas, a gente é sabido, né, que pessoas com diabetes às vezes podem desenvolver amputações e vão poder necessitar também de intervenções. Por isso, reforçando a necessidade da avaliação
biopsicossocial. Isso e importante lembrar que no ano passado foi instituído o grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para a avaliação e implementação da avaliação biopsicossocial. Esse foi um grupo de trabalho constituído por 7 ministérios e que finalizou os trabalhos agora recentemente em julho, justamente com a incumbência de avançar na instituição da avaliação biopsicossocial no território nacional, para que a gente possa ter, de fato, um instrumento unificado de avaliação e que garanta acesso a todos os direitos e a todas as políticas que as pessoas com deficiência necessitam. E aí, neste caso específico do diabetes, a pessoa que necessita e que tenha essa demanda poderá ser submetida a essa avaliação para a confirmação ou não da sua condição de pessoa com deficiência. Senador, era isso que a gente tinha para trazer no momento e estamos à disposição para o futuro debate. Obrigado. Obrigado, senhor Arthur Almeida. Eu vou só antecipar um pequeno questionamento. Eu percebi que o senhor, em várias oportunidades, reiterou a questão da necessidade da avaliação biopsicossocial e, evidente, existe razão no que o senhor coloca. Mas me permita um pequeno paralelo para que o senhor possa me esclarecer. Eu não sou especialista na área. Vamos dizer, uma pessoa com a deficiência visual. Ela pode ser adaptada, ela pode ser, enfim, categorizada em gradações de deficiência, mas ela não deixa de ser uma pessoa com deficiência. É correto isso? Ou é possível que uma pessoa plenamente adaptada... Vou dar um exemplo. Meu ex-colega, deputado federal Felipe Rigoni, um cidadão brilhante, mestrado no exterior, completamente cego. Ele mesmo é um defensor desse conceito, de que tudo bem, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou uma pessoa plenamente adaptada, eu tenho minhas restrições e dentro de uma categoria eu posso ser registrado. Mas usar a avaliação biopsicossocial para excluir a condição de pessoa com deficiência me parece um equívoco. O senhor pode explicar um pouquinho melhor? A avaliação, ela leva em consideração não somente a condição biológica da pessoa, mas sim a interação dessa pessoa com a sociedade. Consequentemente, a sociedade, estando adaptada, acessível, as barreiras que essa pessoa vai enfrentar podem ser maiores ou menores. Então, a dificuldade de acesso pode ser maior ou menor. Então, isso impacta no reforço do conceito do modelo social trazido pela ONU, de que é socialmente construído e, consequentemente, a gente precisa trabalhar a sociedade para que a gente possa avançar. A pessoa, como o senhor trouxe, né, uma pessoa com deficiência visual, ela vai permanecer ter deficiência visual, mas as barreiras que ela vai enfrentar vai depender muito da sociedade que ela encontra hoje e como ela se adapta a essa sociedade. Então, esse processo, essa graduação da deficiência, inclusive, ela pode ser mudada ao longo do tempo. Por isso, a necessidade dessa avaliação biopsicossocial. Espero ter respondido. Obrigado, doutor Arthur. Passar logo a palavra para a doutora Lina Mara Riso, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da Universidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, senador. Um prazer estar aqui. O tema é realmente bastante intrigante, mas a gente deve considerar o que seriam as questões que envolvem o hipertenso, a pessoa que tenha eventualmente uma condição respiratória crônica e uma série de outras patologias que não necessariamente causam limitações para as atividades de vida diária e para as atividades de ocupação. Então, eu acho que o expositor que me antecedeu, falou muito claramente sobre a importância das barreiras e da avaliação biopsicossocial como forma de aparelhar a sociedade para que ela seja cada vez mais justa e plena para todos. Ela não consegue reduzir a deficiência, mas ela pode oferecer condições de vida plena, vida útil, para as pessoas que tenham deficiência. Barreiras que nós não sentimos. A presença de uma escada não me limita, mas limita a pessoa que não tem condições de mobilidade.
Então, acho que o conceito da avaliação biopsicossocial é um conceito importantíssimo que precisa ser implementado, mas ela não significa que vá reduzir, diminuir ou aumentar a condição de pessoa com deficiência. Existem questões interessantes quando nós estamos falando do diabetes, e a doença, a diabetes, ela exige cuidados permanentes, como exige uma série de outras doenças. A hipertensão é um bom exemplo, mas ela é diferente, completamente diferente nas suas necessidades do que são as necessidades de uma pessoa com deficiência. E isso precisa ser considerado. E nós não podemos simplesmente classificar as pessoas por qualquer outra razão que não seja pela simples razão dela ser uma pessoa com deficiência. E esta pessoa com deficiência, ela tem realmente limitações expressivas ao longo do meio ambiente, nas barreiras, sejam do ponto de vista arquitetônicos e ambientais, seja até do ponto de vista de comunicação. Portanto, muito diferente do que é uma pessoa com diabetes. O diabetes precisa de cuidados, precisa de uma rede de saúde, mas como outros pacientes. Então, as filas não se misturam. E seria absolutamente ingênuo e bastante frágil nós colocarmos uma pessoa que tem um distúrbio metabólico, que é o açúcar, o metabolismo do açúcar, em igualdade de condições com uma pessoa que não enxerga ou que não consegue se locomover. É verdade que o açúcar, para a pessoa que tem diabetes e para o mundo inteiro, é um veneno. É verdade que nós devíamos reduzir drasticamente a oferta de açúcar em todos os níveis de assistência. É verdade também que as pessoas que não têm acesso ao cuidado podem, lamentavelmente, mostrando mais uma vez a ineficiência da sociedade, serem expostas a uma deficiência. Mas veja bem, são coisas diferentes. O diabético tem hoje uma rede absolutamente presente e robusta para atendê-lo numa unidade básica, para oferecer o remédio na farmácia popular, para garantir que ele tenha acesso a exercícios e a dietas adequadas. Ele não é uma pessoa com deficiência. Ele é uma pessoa com uma doença metabólica que precisa de cuidados. Eu entendo que houve, eu estou muito à vontade para falar do diabetes, inclusive porque eu venho de uma família de pai e mãe com muitos diabéticos, e nenhum deles, avós que morreram com mais de 90 anos, outros que morreram com mais de 100 anos. Doutora Lina Mara, só me dá só um segundo, por favor, só para orientar aqui as pessoas que estão acompanhando. Eu vou pedir que é do espírito de uma audiência pública quem tem a divergência de opiniões. E aí, para funcionar bem, a gente escuta as pessoas com respeito, mesmo discordando delas, tá ok? Para funcionar bem a audiência sem problema para ninguém. Vamos continuar assim. Doutora, por favor, continue. Obrigada, senador. Então, é interessante, pode não ser simpática a minha fala, mas ela é verdadeira. E, efetivamente, nós temos problemas com a pressão, com o metabolismo do açúcar e com outras doenças e precisamos de tratamento. E quando a política para aquela determinada doença não está adequada, a comunidade se reúne e cria políticas adequadas. Mas a gente não confunde as estações. Seria injusto para esse país, mas seria injusto para essas pessoas serem colocadas na posição de pessoas com deficiência, quando, na verdade, elas precisam de um outro caminho. O caminho de um tratamento clínico especializado, que não se confunde com o caminho da reabilitação altamente especializada que o Brasil oferece hoje para as pessoas com deficiência, dos cuidados altamente especializados que o Brasil oferece hoje para as pessoas com deficiência. São caminhos diferentes, eu não sei por que cruzar esses caminhos. E estou falando isso com muita tranquilidade, como médica, como cidadã, mas também de uma família que tem muitos diabéticos. As pessoas precisam entender que cruzar essa rua pode significar perdas para esta criança com diabetes ou para este adulto com diabetes. Portanto, senador, eu não tenho dúvida nenhuma que o plenário desse Senado, mas sobretudo essa comissão, vai entender a lógica de que é preciso, talvez, rever a política de atendimento às pessoas com diabetes,
se é que há falta ou há dificuldades nesse caminho. Mas há de entender com muita lógica que não tem como confundir as questões que envolvem uma criança com paralisia cerebral, um adulto com sequelas paralíticas por AVC ou por lesão medular, um adulto ou uma criança cega, com a questão de um dado metabólico que deve ser cuidadosamente tratado, cuidadosamente acompanhado, para que essa pessoa tenha vida plena e possa usufruir da longevidade com qualidade. A minha fala termina aqui. Eu poderia, se houver interesse, transmitir depois uma série de referências bibliográficas sobre o tema. Eu faço parte de um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde, exatamente para estudar deficiência e tecnologias assistivas. Trabalho com pacientes com diabetes, eventualmente com problemas pontuais, como, por exemplo, uma neuropatia ou uma dor, mas nenhum deles com limitações que os impeçam de viver plenamente. Portanto, na qualidade de que sou, né, de representante de um centro colaborador da OMS, posso lhe afirmar que não há nenhuma condição de se caracterizar uma pessoa pelo simples fato de ser portadora de um açúcar elevado, de colocá-lo na condição de uma pessoa com deficiência. Mas precisamos, por outro lado, exigir que o Estado atenda às necessidades desta pessoa, como atende às necessidades de outros grupos, para que eles não se configurem com limitações do ponto de vista da sua relação biopsicossocial. Então, o tema é emocionante, a sessão que o Senado nos oferece é realmente muito intrigante, mas fica aqui, claro, a opinião de um médico e de um representante da Organização Mundial de Saúde, como sou, de que não há a menor possibilidade de confundir dois aspectos muito claros. A presença do diabetes, pura e simplesmente a presença do diabetes, não as consequências dele. Não estou falando das consequências do diabetes. Estou falando pura e simplesmente a presença do diabetes, que tem que ser tratado quando não foi adequadamente prevenido e tem que ser cuidado, como é a hipertensão ou como uma série de outras alterações do ponto de vista orgânico. Elas não podem se confundir com a presença né, nesse momento da deficiência na vida da pessoa. Agradeço a oportunidade de ter contribuído, fico à disposição, se necessário for, para maiores informações, mas fica aqui registrado a oposição do Centro Colaborador da OMS para a América Latina, sobre reabilitação e tecnologias assistivas. Muito obrigado, doutora Linamara. Eu vou passar a palavra para a doutora Carla Mello, coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas não posso deixar de registrar aqui no microfone e no vídeo, o que deve ter sido um sentimento geral de que todos nós ficamos curiosos para saber o endereço dessa farmácia popular, que atende tão bem e tão eficientemente a população brasileira, porque não é de fato esse o relato que nós recebemos cotidianamente, mas seguramente teremos a oportunidade de avançar nisso. Doutora, com a palavra. Bom, boa tarde a todos vocês. É um prazer e uma honra poder estar aqui defendendo uma causa que eu acho e acredito que, além de justa, é necessária para a gente mudar desfechos que nós temos tido com jovens, né, com pessoas muito jovens. Algo que eu acho que vale a pena chamar a atenção, senador, é a confusão que tem havido aqui nos discursos, nos dois discursos prévios, de diabetes e diabetes tipo 1. São doenças que só têm uma similaridade, o aumento da glicose no sangue. Tratamentos inicialmente já são completamente diferentes. Quando a gente fala de diabetes como deficiência, que fique claro que a gente não está falando de todas as pessoas com diabetes. Porque eu tenho diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, eu tenho MOD, eu tenho uma classificação muito extensa. E não é isso que nós estamos aqui pleiteando, né? O nosso pleito é tornar, né, que a pessoa com diabetes tipo 1 possa
ser enquadrada como uma pessoa com deficiência. Diabetes tipo 2 não entra nisso, só existe um único país que eu posso rever, mas se não me engano é os Estados Unidos da América, que lá as pessoas com tipo 2, mas apenas os usuários de insulina, ou é a Alemanha ou são os o país Estados Unidos, que tem que abre para o tipo 2, mas quando ele é usuário de insulina plenamente. É uma outra situação. Bom, então, eu gostaria de poder contribuir com essa discussão, que eu já vi que ela envolve diversos setores diferentes da saúde pública, e é bem importante a gente ter uma noção clara do que é o diabetes tipo 1. Né? Meu nome é Carla Mello e eu estou aqui principalmente como fundadora e coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, nada melhor do que começar com um conceito. O que é diabetes tipo 1? É uma doença autoimune, incurável, causada pela destruição das células beta que produzem insulina. Então, isso traz uma questão metabólica associada a uma deficiência completa ou quase completa de um hormônio que é vital para a saúde de todos nós aqui. Né? A insulina ela é responsável pela nossa energia, até para nós nos mantermos vivos. Né? Então, essas células que produzem insulina, elas são atacadas, tornando obrigatória a aplicação deste hormônio, que é orientada essa aplicação por medições frequentes de glicose. Se a gente perguntar a qualquer mãe de pessoa com diabetes tipo 1, quantas vezes vocês furam os dedos dos filhos de vocês, de 7 a 12 vezes ao dia. Né? Então, são situações bem diferentes. Por quê? Porque é esse valor de glicose que vai dizer a gente quanto tem que ser aplicado de insulina rápida. São usados 2 tipos de insulina. Uma basal e uma rápida, basal prolongada e uma rápida. A rápida são diversas ações e atitudes que a gente tem que tomar para fazer uma dose adequada de uma insulina rápida. Isso é o que faz toda a diferença. Né? Então, há necessidade dessas medições frequentes. Esta forma de diabetes geralmente é diagnosticada em crianças e jovens adultos, embora ela possa ocorrer em qualquer idade. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais grave é a deficiência de produção de insulina. Além disso, o manejo de pessoas com diabetes tipo 1 requer terapia com insulina ao longo da vida, juntamente com esse monitoramento regular da glicose no sangue, segmento de orientação nutricional e prática de exercícios. É crucial que os indivíduos com essa condição trabalhem em estreita colaboração com diversos profissionais de saúde, não é apenas o médico. Aliás, um outro equívoco que eu já escutei nos 2 discursos prévios e que eu faço questão de aqui deixar claro, essas pessoas com diabetes tipo 1 já são referenciadas para serviços especializados. Então, eu não estou falando de um paciente que está na atenção primária à saúde, né? E é crucial, a colaboração com todos os profissionais envolvidos é fundamental para manter níveis ideais de glicemia, melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações. Ou seja, a gente está falando aqui de não tornar uma pessoa com uma deficiência em uma pessoa com múltiplas deficiências. E é isso que a gente está discutindo. Trago alguns números, né, só para vocês terem ideia, inclusive de impactos orçamentários, acho que números, aliás, eu adoro números com arrazoado científico, né? Então, situações do diabetes tipo 1 em 2022. Número de pessoas vivendo com diabetes tipo 1, aproximadamente 600 mil pessoas. Estamos falando aí de 588 mil, é o último número. Aí vem a parte triste, né? Número de perdas de pessoas devido ao diabetes. A gente está falando de 30%, senador. É uma perda de vida muito grande. Por quê? Porque essa deficiência, muitas vezes, ela erroneamente, ela está sendo atendida por um profissional que não é um especialista. E hoje nós já vivemos em fases que nós temos a telemedicina e que pode encurtar esse caminho, sabe? E não perdermos mais tantas pessoas devido ao diabetes, 1/3. Né? Número médio de perda de anos saudáveis, 33,2 anos. É muito tempo de vida perdido. Né? Perda por tratamento e cuidado de dedicação, 2,1 anos. Perda por complicações,
quase 6 anos. Perda por redução na expectativa de vida, 25,4 anos. Anos de vida saudáveis restantes, quando o paciente é diagnosticado aos 10 anos de idade, ele vai ter uma vida de aproximadamente 45 anos de idade. Isso é triste, sabe? Então, é essa deficiência que a gente quer tratar para não ter esse quadro que está aqui bem explicitado e que não envolve pessoas com qualquer tipo de diabetes, né? Deixando claro. Nós ainda teríamos, né, um número adicional, veja isso, senador, 10% das pessoas não fazem, crianças que deveriam fazer o diagnóstico de diabetes tipo 1 não fazem. E abrem um quadro com acetoacidose e morrem. Então, isso é outra coisa extremamente grave. Olha o número adicional de pessoas vivas se tivessem sido diagnosticados dentro desses 600 mil. Eu estou falando de 76 mil pessoas, muitas vidas. Número de perdas de jovens devido à falta do diagnóstico, 26 mil. Percentagem de perda por não diagnóstico é 12% da população de pessoas com diabetes tipo 1. Número adicional de pessoas que estarão vivas em 2040, se todos tiverem acesso, 64 mil. Então, aqui a gente está falando de vidas perdidas, mas de vidas que poderiam ser salvas, né? Se a gente tivesse, e aqui eu reforço, a assistência adequada, ok, isso é necessário, mas não é só isso que é necessário. O acesso a tratamento é fundamental. A orientação dessas crianças em escolas, infelizmente as nossas escolas públicas e privadas não sabem lidar com essas crianças, né? É mais uma coisa que a gente pode transpor se tivermos essa condição de pessoa com deficiência, né? Insulinas e tiras de testes, a gente está falando de pessoas, 0,1 milhão, de 100 mil pessoas, né, perdidas, e que a gente adicionaria se essas pessoas tivessem acesso às tiras e também a tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Isso a gente já tem, só não temos ainda no SUS, mas já está disponível em nosso mercado brasileiro. E aí vem toda a questão que envolve pessoas com deficiências. Um controle glicêmico super inadequado. Estou falando aqui de pacientes atendidos em nível secundário e terciário, SUS. O objetivo é que tenham glicada de 7%, menor ou igual a 7%, olha a média, de pessoas com diabetes tipo 1 adultos, 9,1%. E quantos atingem o alvo de ter uma glicada menor que 7%? Não chega a 12%. Né? Crianças e adolescentes, 9,4%. Aí vem o temor também dos pais de que seu filho tem uma hipoglicemia grave. Né? Posso continuar? Sim. Essa avisação aqui ainda tem 1 minuto e a gente vai prorrogar. Tá, legal. Obrigada. Associado a essa glicada elevada que predispõe os nossos, eu chamo docinhos carinhosamente, viu, senador? Os docinhos são as pessoas com diabetes. Então, hipoglicemia. Além do controle inadequado, glicadas que predispõem essas pessoas a terem complicações, eu ainda tenho uma frequência de hipoglicemia que é das maiores da América Latina. Não estou me comparando com o mundo como um todo, estou falando da América Latina. Isso é super triste. Ali eu coloquei a frequência de hipoglicemias aqui ao lado, ó, da América. Não tá funcionando, mas ali vocês podem ver, o AL é a América Latina. São as frequências. Eu já sei que eu posso continuar e vou terminar já. Em relação à hipoglicemia, que já é algo bastante grave, controle ruim, hipoglicemia super frequente, das mais elevadas na América Latina, o que é que isso tudo leva a um comprometimento da adesão ao tratamento e aumento de complicações? Esse é um dos quadros mais tristes. 31% de nossas crianças, né, ainda, e adolescentes, de 13 a 19 anos, já com complicação do diabetes. Então, ele era um deficiente, ele tinha uma deficiência que não foi devidamente tratada e ele agora tem pelo menos mais uma, né? Além disso, a gente tem tido um aumento importante do peso desses pacientes. Senador, esse é o meu último ou penúltimo slide, onde eu mostro uma questão para quem trabalha com custos, porque custos em saúde pública é extremamente importante, né? Vejam como é o custo anual médio de uma pessoa com diabetes tipo 1. Tudo que eu trouxe aqui foi diabetes tipo 1, para não confundir tipo 1 com tipo 2, né?
é um custo que quase dobra na presença de uma complicação. E quanto mais complicações existirem, mais aumenta esse custo. Qual é a nossa principal causa de óbito? Doenças cardiovasculares. Amputações são doenças caríssimas. Perda de produtividade, isso é o que a gente mais vê. Infelizmente, que estão no que a gente chama de custos indiretos com o diabetes tipo 1, que hoje é de aproximadamente, cobre ali, chega nos 40% de custos que a gente tem na saúde desses pacientes. Então, é por isso tudo, né, que o diabetes tipo 1 é uma condição autoimune, perigosa, que pode afetar qualquer pessoa no Brasil e que leva a 33 anos de vida saudável perdida por pessoas que têm diabetes tipo 1, em média, em nosso país. Então, só para finalizar, por que a gente acredita que diabetes mellitus tipo 1 pode ser considerada uma deficiência? Se enquadra claramente na lei e na atualização recente da lei de inclusão de pessoas com deficiência, uma vez que todas as pessoas com diabetes tipo 1 possuem uma deficiência na produção de um hormônio que é vital, a insulina, e que não pode ser prevenida ou evitada. A gente não pode prevenir, a gente não pode evitar, e não tem como prever que aquela pessoa vai ter o diagnóstico. Hoje ainda não temos essa condição, né? Enfim, a insulina não configura-se dessa forma um impedimento, eu não produzo insulina, isso é um impedimento de longo prazo de natureza física, bem claro, é a ausência das células produtoras de insulina, que é a deficiência física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem, sem dúvida nenhuma, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, e ainda coloca sua vida em constante risco. Risco por uma hipoglicemia que evolui coma, óbito, quantos nós já perdemos, quantos jovens. E, senador, eu participo de muitos congressos e não é infrequente, quando eu estou dando aula de hipoglicemia, alguém me procurar ali, descendo do palco, para dizer que conheceu uma pessoa jovem que morreu. E jovem, no último Congresso Brasileiro de Endocrinologia, o penúltimo, foi exatamente isso que aconteceu. Um carioca, não tinha 30 anos de idade e faleceu por hipoglicemia. Isso é muito triste. As pessoas com diabetes... Então, essa é uma limitação importante e tira a igualdade de condições em nossa sociedade. As pessoas com diabetes tipo 1, conforme determina o PL 2687, serão submetidas, sim, a uma análise biopsicossocial, a que ninguém pretende ser diferente do que são as outras pessoas já consideradas com uma deficiência. Temos, sim, que passar, até para evitar a injustiça e para ver um melhor aproveitamento dos recursos públicos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, doutora Carla. Eu passo a palavra para a doutora Solange Travassos, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Videoconferência. Ela está presente? Estou aqui. Ok. 10 minutos, doutora. Estou bebendo? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui a minha apresentação. E eu vou falar da vida da pessoa com diabetes tipo 1. Eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, mestre doutora em medicina pelo FRJ e também tenho diabetes tipo 1 e sei como é na pele. Nós também não concordamos com o fato de a simples elevação da glicose classificar uma pessoa como deficiente. A gente fala da deficiência de insulina. Deixa eu passar aqui. Então, o diabetes tipo 1 é uma deficiência invisível aos olhos da maioria da sociedade, mas ela é muito real para quem convive com a doença, para mim, para a Carla e para todas essas mães e pessoas com diabetes que estão participando dessa audiência pública. Quando a insulina foi descoberta, muita gente acreditou na cura
do diabetes. Ela realmente possibilitou que nós continuássemos vivos, porque a pessoa com diabetes morria ali, mesmo fazendo uma dieta espartana, que depois do diagnóstico era uma semana de jejum completo, morria em poucos meses, né? Porque ninguém vive sem insulina. Só que a administração de insulina, embora ela consiga manter a pessoa com diabetes tipo 1 viva, ela não consegue replicar a função fisiológica da insulina natural. Ela interage com muitos hormônios, levando a desafios diários e ao convívio com o risco de complicações agudas e crônicas graves que podem ser fatais. Então, a administração de insulina, como a doutora Carla falou, ela deve ser realizada várias vezes ao dia e segue regras muito complexas, né? A gente precisa definir essa dose a cada refeição, baseada no que vai ser ingerido, no valor da glicemia, se vai ou não fazer atividade física depois, na rotina da pessoa, se tem estresse, se não tem estresse, se tem infecção, se não tem infecção, e até se está frio ou está quente. Né? Então, são fatores que alguns a gente consegue controlar, mas muitos não. São mais de 40 fatores que influenciam os níveis de glicose de uma pessoa. Eu só aqui estou falando com vocês, a minha glicose já subiu. Então, eles interagem entre si e tornam esse controle glicêmico um processo muito dinâmico e complexo. Então, a pessoa com DM1, ela não desliga. São 24 horas por dia. Ela precisa estar atenta a essas variáveis para tomar decisões informadas para conseguir, para pelo menos tentar gerenciar da melhor forma os níveis de glicose no sangue. Então, nessa luta diária, né, da pessoa com diabetes tipo 1, por dia, são mais de 100 decisões extras do que uma pessoa que não tem diabetes tipo 1. Você precisa estar constantemente ajustando vários fatores. Um pequeno erro pode resultar em uma hipoglicemia grave e potencialmente fatal. Você precisa estar monitorando o tempo todo, e esse cuidado constante, essa preocupação, sem dúvida, ela afeta negativamente a qualidade de vida da pessoa e também da família. O diabetes tipo 1, ele pode falir uma família. É uma doença cara. Além de todo o estresse emocional, você tem a questão financeira. Então, é muito comum você ter estresse crônico, ansiedade, depressão na pessoa com diabetes e nos cuidadores. Então, é uma doença extremamente complexa, que requer uma equipe multidisciplinar, só que essa equipe não está disponível, os profissionais não são preparados para atender a pessoa com diabetes tipo 1, os recursos são insuficientes, por isso que a gente tem esses números que a doutora Carla mostrou. Na infância e na adolescência, o desafio é muito maior. Para vocês terem uma ideia, uma criança pequena, uma unidade de insulina, que é a dose mínima que a gente consegue dar com o que é fornecido pelo SUS, pode baixar a glicose dessa criança em 250, 300 miligramas. Então, como é que a gente faz? A gente acaba deixando essa criança com a glicose mais alta pelo risco de hipoglicemia. Então, os pais se sentem sobrecarregados por essa responsabilidade de gerenciar o controle do seu filho. Isso tem muitas falhas, não se consegue adequar completamente os números, então a pessoa se sente culpada. Você tem que equilibrar a rotina, essa condição do diabetes o tempo todo. Quando a gente vai para a escola, muitas escolas não se sentem preparadas e não aceitam crianças com diabetes, principalmente as escolas de mais baixa renda e escolas públicas também. Então, nós temos muitos alunos fora da escola, porque a escola não está preparada para identificar, tratar hipoglicemia, hiperglicemia, aplicar insulina. Então, nesse cenário, muitos pais e mães param de trabalhar, um ou outro, né, renunciam ao seu trabalho para cuidar dos seus filhos. Então, nós temos crianças fora da escola e pais sem trabalho. Né? Então, na adolescência, tem todos os problemas do adolescente, as dificuldades da adesão, mas também a produção dos hormônios sexuais, produção do GH dificulta muito o controle. Então, é um momento bastante difícil. Então, você tem famílias desamparadas, né, e que estão vendo aquela criança, que estão vendo aquele adolescente ali com controle ruim, sabendo que aquilo pode levar a uma complicação grave que custe a visão, que custe a função renal e até mesmo a vida daquela pessoa.
Então, eu vou tentar usar um exemplo aqui do dia a dia, que na pessoa com diabetes tipo 1, na criança com diabetes tipo 1, o simples ato de brincar pode colocar essa criança em risco. Então, quando uma criança que não tem diabetes, ela começa a brincar, imediatamente a secreção de insulina ela é suprimida. O pâncreas para de produzir insulina para evitar a hipoglicemia. E o corpo começa a liberar vários outros hormônios, glucagon, cortisol, adrenalina, para melhorar o fornecimento de energia e para evitar a hipoglicemia. Só que na criança com diabetes tipo 1, essa regulagem não ocorre. A gente precisa tentar adivinhar como é que o corpo daquela criança vai responder ao exercício. Então, se eu dou pouca insulina, a glicose sobe demais, eu tenho hiperglicemia. Se eu dou muita insulina, a glicose baixa demais, eu tenho hipoglicemia. É extremamente difícil, é muito difícil. E ofertar um tratamento digno e seguro que permita que essas crianças sejam incluídas nas atividades comuns da faixa etária é uma necessidade que não é atendida no Brasil. A gente não consegue nem deixar essas crianças plenamente na escola. Aqui para vocês terem um exemplo também, isso é um estudo, já tem um tempo, mas ele mostra uma coisa importante, que é o efeito da glicose alta e baixa na cognição. Então, vocês desculpem que está em milimol, mas eu até botei aqui só nos extremos os valores, né? Então, vocês veem que à medida que a glicose vai caindo, a cognição vai piorando. À medida que a glicose vai subindo, a cognição vai piorando. A doutora Carla mostrou que o controle das crianças, adolescentes e adultos com diabetes no Brasil é péssimo. Então, a gente tem um monte de prejuízo aqui, né? Essas pessoas precisam de mais tempo para realizar provas na escola, em concursos, caso esse controle não esteja adequado. E o simples fato de fazer uma prova já faz a glicose subir pelo estresse, então é bastante difícil. Né? Então, além de toda a carga imposta pelo DEM, que eu tentei aqui passar um pouquinho para vocês, a gente ainda precisa lidar com a ameaça das complicações. A doutora Carla ali também mostrou um cenário bem ruim. Então, a gente precisa que toda pessoa com diabetes, ela tenha um tratamento adequado para a gente minimizar tudo isso e tentar evitar que uma deficiência que é invisível, que muita gente acha que é porque não faz dieta direito, não faz exercício, que não é nada disso, né, se torne visível através de várias outras deficiências, que é o que tem ocorrido na nossa população. As pessoas ficam cegas na segunda, terceira década de vida, entram em diálise, e isso completamente é desnecessário. Então, o diabetes ele não escolhe cor, classe social, idade, mas sem dúvida a população mais vulnerável ela vai ser afetada de uma maneira muito injusta. Né? É uma coisa muito trágica. A maioria dos casos que a gente vê de evolução muito ruim, muito cedo, foi por falta de acesso ao tratamento, né? Por falta de apoio psicológico, recursos, informação, equipe multidisciplinar, e é muito triste. E a gente precisa tentar melhorar isso. Aqui, um dado recente, né, as enchentes do Rio Grande do Sul, a Covid também, elas mostraram a vulnerabilidade da pessoa com diabetes tipo 1. Se a gente fica horas, dependendo do caso, sem insulina, a gente já corre risco de vida. Se fica um dia, grande chance de morrer. Se ficar 2, não tem jeito. A gente depende, e a sociedade precisa estar ciente disso. Né? Então, situações que você fica restrito em algum ambiente, por algum motivo que você fica sem acesso à sua insulina e sem acesso à comida, você está sujeito a uma hipoglicemia grave ou uma hiperglicemia grave que 15 segundos. Então, para terminar, o tratamento adequado ele vai minimizar o risco de complicações agudas e crônicas relacionadas ao diabetes, e ele deve estar ao alcance de todas as pessoas com diabetes tipo 1. Entretanto, infelizmente, ele não é capaz de replicar a função fisiológica da insulina. A insulina é ali produzida no pâncreas, ela conversa com vários outros hormônios, ela vai ali no fígado, ela tem ações, a gente tem ações que a gente chama de ações parácrina, que é ali ao lado da secreção. A gente, quando aplica insulina no subcutâneo, a gente tem mais insulina no dedo do pé do que no fígado, que é totalmente antifisiológico. E com isso a gente gera um monte de desafios que são muito difíceis, praticamente impossíveis de ser superados, e deixam essas pessoas
em sobreaviso o tempo todo, em risco o tempo todo. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio que funcione para que essas pessoas possam ter uma participação plena e efetiva na sociedade. 15 segundos. Igualdade de condições com as demais pessoas, tá? E minimizar esses riscos, né, que quando as nossas necessidades não são atendidas, a gente fica em constante risco. Isso não é uma ideia nossa, a gente não está inovando, isso é uma coisa que já acontece em vários países. A avaliação biopsicossocial vem para adequar as necessidades de cada uma, mas todas as pessoas com diabetes tipo 1 devem ser consideradas pessoas com deficiência. Isso está sendo feito, isso está reduzindo complicações e melhorando a saúde, a qualidade de vida dessas pessoas em vários países do mundo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Solange. Eu passo agora a palavra para o doutor Renan Alves, coordenador-geral de Regulação e Análise Normativa do Departamento de Benefícios Assistenciais do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com a palavra por 10 minutos, doutor Renan. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de saudar todos os presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu vou trazer aqui uma fala que é bem um recorte específico aqui voltado para os benefícios assistenciais. A gente não é uma área que lida propriamente com a deficiência, mas pelo fato do BPC, que é um benefício constitucional previsto no artigo 203 da Constituição, trazer essa previsão de um salário mínimo mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, é um tema que é muito recorrente na nossa atuação. Então, o que eu venho trazer aqui, na verdade, acho que assim, o primeiro passo seria resgatar um pouco aqui a fala do meu colega Arthur, do Ministério da Saúde, e tentar trazer aqui que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um importante marco na concepção da deficiência. E o fato dela ter sido incorporada ao regramento nacional, com esse status de Constituição, traz algumas concepções assim, que trazem trazem algumas concepções que são muito importantes para como o direito da pessoa com deficiência vai ser operacionalizado a partir da sua incorporação. Então, a gente tem que a Convenção Internacional traz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. O que a Convenção está dizendo para a gente é que deficiência nada mais é do que a interação entre o seu corpo e o meio. Isso significa que, para ver deficiência, a gente necessariamente tem que olhar os dois. E não à toa isso está refletido na avaliação da deficiência do BPC. A avaliação da deficiência do BPC ela foi alterada em 2011 e ela trouxe essa nova visão, que é uma visão biopsicossocial, que analisa, para além dos aspectos corporais, os aspectos sociais. É importante a gente trazer que a incorporação da Convenção Internacional ela marca também um importante rompimento do paradigma anterior, que a gente olhava a deficiência muito com aquele olhar biomédico, que a gente tentava entender que deficiência é aquela pessoa que a gente vê claramente que não consegue fazer as coisas que nem as demais pessoas, ou que não consegue trabalhar alguma coisa nesse sentido. Então, esse novo conceito de deficiência que foi trazido pela Convenção, ele permite que a deficiência possa ser observada sob outros olhares. Isso traz, inclusive, por exemplo, uma ideia nova de deficiências invisíveis, de coisas que, enfim, são impedimentos que existem no corpo das pessoas que, dependendo da interação que ele vai ter com barreiras, vai fazer com que ela tenha prejuízo na participação social em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, acho que esse é o ponto assim, que é mais fundamental para a gente trazer para essa discussão, porque isso é o que vai guiar a fala que eu vou trazer daqui para frente, que é sobre a avaliação da deficiência do BPC. Então, a avaliação da deficiência do BPC, como eu trouxe, ela foi alterada em 2011 de forma a refletir essa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada ao Regramento Nacional em 2009. Quando a avaliação da deficiência do BPC alterou, a gente passou a fazer a análise da deficiência sob o olhar de um médico, ao mesmo tempo também que a gente trazia um assistente social para fazer uma análise das barreiras. É importante a gente ver também que, atualmente, o BPC é concedido para mais de 6,2 milhões de pessoas com deficiência e pessoas idosas. Dessas, 3,5 são só pessoas com deficiência, 3,5 milhões, melhor dizendo. E, ao mesmo tempo, como eu trago aqui, a avaliação da deficiência do BPC, ela analisa a interação do seu corpo com barreiras. Isso significa o quê? Que a deficiência não pode ser o tipo de doença que você tem ou um tipo de impedimento que você tem. O diabetes em si, ele é um impedimento, mas não necessariamente a deficiência. Mas isso não significa que uma pessoa com diabetes não vai ser uma pessoa com deficiência, muito pelo contrário.
E até para poder exemplificar isso aqui, eu acho que é muito importante eu trazer aqui que os dados produzidos pelo meu departamento em setembro desse ano indicaram que mais de 25 mil pessoas com diabetes mellitus recebiam o BPC. Então, a gente tem assim, que o diabetes em si pode não ser a comprovação da deficiência. Nos honram muito com suas presenças, nosso sempre diretor Agaciel, nosso querido advogado Alberto Toron, que também nos honra com a sua presença, um grande advogado criminalista que é. Todos os advogados e advogadas do Senado Federal, muito boa noite. É com muita satisfação que participo hoje desse evento, que é muito importante para a instituição Senado Federal, nos seus 200 anos de história, muito importante naturalmente para a advocacia do Senado, mas também muito importante para a nossa democracia. Satisfação e orgulho de fazer parte dessa história e de ter dado a minha contribuição, especialmente nesses últimos 4 anos em que estive à frente do Senado Federal, já me encaminhando para o final. Há 36 anos, inaugurou-se no Brasil uma nova ordem constitucional. Desde então, as instituições vêm se criando, se transformando, sempre dentro das configurações e do contexto daquilo que é sagrado para todos nós, o Estado democrático de direito. Em momentos como o de hoje, de festa e celebração, é importante olharmos para trás e ver o quanto as instituições brasileiras avançaram. Antes da promulgação da Carta de 1988, por exemplo, o Congresso sequer possuía as legítimas prerrogativas que tem hoje. Não existia, por exemplo, a consultoria de orçamento e não existia a advocacia do Senado, que só foram criadas em 1994, há exatos 30 anos, e hoje se celebra essa data tão especial dos 30 anos de existência da advocacia do Senado. Pois então, se hoje estamos aqui para celebrar os 30 anos da advocacia do Senado, se hoje estamos aqui nesse evento para debater assuntos tão relevantes para o poder legislativo, tão centrais para o exercício da democracia em nosso país, é porque nossas instituições estão maduras o suficiente para isso. E elas só estão maduras porque lá atrás, homens e mulheres de muita fibra e de muita visão tiveram a ousadia de enfrentar o regime de exceção que então existia e conseguiram, com muito esforço, erguer os pilares sobre os quais hoje nós nos sustentamos. De maneira que eu gostaria de parabenizar, de maneira muito enfática, a advocacia do Senado, nas pessoas daqueles que colaboraram ao longo desses 30 anos para sua consolidação como uma instância muito relevante do Senado Federal, pelos seus excelentes serviços prestados ao longo desse tempo. Igualmente pelo lançamento do primeiro volume de sua coleção de Direito Parlamentar, cujo título Pilares do Poder Legislativo é evidentemente muito inspirador. A coordenação e a organização da nossa advogada-geral, Gabriele Tatite Pereira, também da doutora Roberta Simões Nascimento e dos coautores, e aqui com a letra muito pequena e eu sem óculos eu não vou conseguir ler, mas todos sintam-se devidamente cumprimentados e com um agradecimento especial da presidência e da mesa diretora do Senado Federal. O direito parlamentar se forma, se forja ao longo do tempo, ao longo dos desafios que se impõem. A doutora Gabriele acabou citando aqui diversas situações em que se constrói esse direito
parlamentar, a partir de acontecimentos do dia a dia, do exercício do poder legislativo, da sua relação com os demais poderes, dos dilemas que se apresentam, e é muito importante que haja o trabalho engajado, técnico, com base científica, com base empírica, dedicado, para que formemos o direito parlamentar no Brasil. E seguramente a Advocacia do Senado é a instância autorizada para esse debate, não só pela sua função do dia a dia, mas pela qualidade absoluta e verdadeira daqueles que a compõem. Por isso, eu gostaria de agradecer imensamente a Advocacia do Senado nessa longa jornada que tivemos ao longo desses 4 anos. Não foram poucas as vezes que na residência oficial do Senado ou na sala da presidência do Senado nós debatemos temas difíceis, temas decisivos, de opções que precisavam ser tomadas, sempre sob a orientação da Advocacia do Senado. Me permita, doutora Gabriele, um agradecimento também muito especial àquele que a antecedeu, o doutor Tomás Azevedo, cuja atuação no início da minha atuação como presidente do Senado muito me confortou e me deu segurança, doutor Tomás, com a sua tranquilidade, com a sua capacidade de diálogo, com a sua atenção, todos os colaboradores, doutor Fernando também nesse dia a dia conosco, todos aqueles colaboradores que nos orientaram de decisões muito difíceis. No enfrentamento à pandemia e ao negacionismo que veio em relação à pandemia naquele momento, o enfrentamento a movimentos antidemocráticos e que nós precisávamos agir de maneira pronta também nesse sentido, a garantia de prerrogativas parlamentares nas mais diversas situações, tudo ali tendo uma atuação muito importante e decisiva da Advocacia do Senado Federal. O Senado, meu caro Toron, ele é composto naturalmente por seus 81 senadores eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, representantes do Distrito Federal, mas o que constitui uma alma muito verdadeira do Senado e que dá a esta casa uma referência como qualidade no processo democrático e na República Brasileira, são os seus servidores e servidoras, as instâncias do Senado, que eu gostaria muito que todos os brasileiros tivessem a oportunidade de conhecer e conviver para identificar o quão qualificado é esse corpo que o Senado dispõe. E a Advocacia do Senado como um exemplo e uma expressão muito pura dessa qualidade do exercício parlamentar brasileiro. Portanto, como presidente do Senado, quero agradecer uma vez mais o convite que me foi formulado. Disse a doutora Gabriele que eu não deixaria de vir em hipótese alguma, não só para celebrar o lançamento do livro, mas para comemorar os 30 anos da Advocacia do Senado. E saio daqui já, inclusive, tendo a doutora Gabriele dito que eu vou receber um presente, um quadro que muito me honra e me deixa muito contente. Já quero pedir o parecer sobre se o quadro é meu ou do Senado, se deve ser devolvido ao TCU ou não, para evitar problema. Então, já saio com essa incumbência de ter esse parecer. Muito obrigado, viva a Advocacia do Senado. Boa noite, são 7h30. Acabamos de acompanhar ao vivo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participando de uma cerimônia que celebrou os 30 anos da Advocacia do Senado. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que regulamenta o uso dos bioinsumos na agropecuária. Os bioinsumos são aplicados no desenvolvimento de plantas e no controle de pragas. O projeto segue para a sanção presidencial. O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos. São tecnologias e produtos biológicos usados para combater pragas e desenvolver as plantas e substituem os produtos químicos tradicionais. O texto dispensa o registro dos bioinsumos e cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização do Ministério da Agricultura. São produtos que o mundo inteiro olha para o Brasil pela nossa capacidade de produção desse tipo
de produtos que é fundamental para a agricultura e também para a pecuária. E eles, evidentemente, vão produzir alimentos mais saudáveis e serem menos agressivos à terra e ao meio ambiente. O plenário aprovou ainda a extensão do benefício de segurado especial do INSS para integrantes de cooperativas. Atualmente, só as cooperativas de agropecuária e crédito rural têm direito. As cooperativas de trabalho continuam fora do benefício. É um anseio antigo, como foi mencionado, né, percorrendo os caminhos das casas aqui há quase 20 anos. Depois de inúmeras reuniões, se chegou a esse consenso para que a lei atenda os anseios de um número importante, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, né, que estão na condição de segurados especiais. Durante a ordem do dia, os senadores fizeram a primeira sessão de discussão sobre a PEC de Defesa e Segurança Cibernéticas. A proposta de emenda à Constituição determina que só a União pode legislar sobre esses assuntos. A PEC vai passar ainda por outras 4 sessões de discussão em primeiro turno, depois será votada em primeiro turno e depois vai passar por 3 sessões de discussão em segundo turno e, se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. Durante essa sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou solidariedade ao povo e ao parlamento da Coreia do Sul, que havia sido fechado após o presidente daquele país decretar lei marcial. Horas depois do pronunciamento de Pacheco, a situação mudou com a reação do parlamento e o recuo do presidente sul-coreano. Em nome da presidência desta casa, fazer um registro de preocupação e de solidariedade ao povo da Coreia do Sul, uma importante democracia da Ásia, que inclusive já promoveu uma visita institucional ao Brasil e ao Senado Federal Brasileiro, em razão da decisão do senhor presidente da República daquele país de decretar lei marcial, determinando o fechamento do Congresso Nacional, o veto a protestos e o cerceamento à liberdade de imprensa. Portanto, aguardando maiores informações, faço em nome do Senado Federal o nosso registro de solidariedade ao povo coreano e solidariedade ao parlamento da Coreia do Sul, em razão deste acontecimento hoje noticiado por toda a grande mídia. O faturamento das empresas de apostas online surpreendeu os senadores da CPI das bets. Segundo um dos depoentes, a receita de apenas um desses sites de apostas só não é maior do que o orçamento de 2 estados brasileiros. O presidente da Loterge, autarquia que explora o jogo no Rio de Janeiro, revelou o alto faturamento de alguns sites de aposta no Brasil. Os dados foram fornecidos pelas próprias empresas em ações judiciais apresentadas pela Loterge para bloquear a atividade ilegal dos sites no estado do Rio de Janeiro. Novibet, Novibet, é a marca explorada. Ela disse, na sua defesa, que a decisão da Loterge de bloquear no Rio causa impacto, estou lendo a peça deles, do advogado deles, causa impacto bilionário, para não dizer catastrófico. A empresa diz, façamos um rápido exercício. O GGR, ou Receita Bruta de Jogos e Apostas do Brasil, é atualmente o GGR, 15 bilhões por ano. O estado do Rio representa 10% do PIB brasileiro. Em simples regra de 3, é possível perceber que a decisão do TRF causa um prejuízo de 4, milhões por dia na indústria de jogos e aposta, o que representa mais de 125 milhões de reais por mês. Se nós pegarmos o orçamento dos estados brasileiros para 2025, os orçamentos estaduais, apenas o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais tem um orçamento superior a 120 bi de reais. O prejuízo é maior para os cofres públicos, que deixam de arrecadar impostos com a falta de regulamentação do jogo online. São mais de 300 bilhões de reais ao ano que estão na mesa e não estão recolhendo impostos e tributos.
e ainda se considerar a ausência dos outros recolhimentos indevidos, FGTS 8% sobre a folha, INSS 20% sobre a folha salarial, o RAT, que é 1 a 3% da folha salarial, o ISS, que é de 2 a 5% sobre o serviço prestado, ainda teremos, além de tudo isso, 33,25% de arrecadação para a União. Então, essa operação offshore, clandestina das bets, além desse dano social que a senhora citou agora há pouco da ludopatia, também, relatora, ela gera um dano superior a 5 bilhões de reais somente para a União. Considerando os dados de janeiro a agosto desse ano das bets, apenas uma única empresa admite que ela perde mais de R$1 milhão por dia por não poder funcionar legalmente, por não poder funcionar sem cumprir regra. Ela deixa de faturar R$1 milhão por dia por não respeitar uma lei federal aprovada nesse Congresso. Se essas empresas no mandado de segurança falam quanto elas estão tendo de prejuízo por conta da LOTERJ e a declaração deles na Receita é que o capital deles é de R$2 mil, contradição imediata, e a gente vai ter que quebrar, inclusive, sigilo fiscal, bancário dessas empresas e dos seus sócios. Porque se eles admitem no mandado de segurança um valor de prejuízo e aqui declaram um capital, eles estão brincando com a legislação brasileira e brincando com a Receita Federal. Outro depoente da CPI afirmou que os impostos somente serão pagos a partir do ano que vem, quando as bets vão poder funcionar com autorização no país. O senhor está me dizendo que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 o senhor vai passar a recolher os tributos. 100%. Qual será a alíquota? Olha, a partir de 2025 nós temos um Gaming Tax, né, que é de 12%, mais PIS, COFINS, ISS, toda essa carga tributária, mais o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a gente calcula uma incidência de cerca de 40%. Ok. Então, quer dizer que até o dia 31 de dezembro de 2024, todos vocês, inclusive o senhor, esses que estão autorizados pelo Ministério da Fazenda, não pagarão tributos mesmo em atividade aqui no país? Olha, infelizmente ainda não podemos, porque não tem como pagar, porque eu não tenho como estar com a licença válida de acordo com as leis este ano. Por mim, eu já estaria com ela há 2, 3, 4 anos, tudo não diria certinho, não é a palavra, porque estamos certinho, mas já com a licença brasileira, porque hoje operamos via licença internacional. Outra CPI do Senado, a que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, ouviu hoje a superintendente de fiscalização da Anatel, Gesileia Fonseca Teles. Ela sugeriu a ampliação da competência da agência por meio de um projeto de lei como uma das ações efetivas para o combate pela agência aos sites de apostas ilegais. A representante da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, esclareceu o que a agência tem feito para proteger os consumidores das casas de apostas ilegais, já que desde outubro, uma portaria editada pelo Ministério da Fazenda proibiu que empresas sem autorização explorem a atividade. E a Anatel ficou responsável por ordenar às prestadoras de acesso à internet o bloqueio dos sites ilegais indicados pelo Ministério. Mas, na prática, dificuldades técnicas e uso de redes privativas tornam o bloqueio um desafio. Quando você usa uma rede privada virtual, que é a chamada VPN, existe uma conexão que é criptografada entre o usuário e um servidor. Quando acontece esse tipo de conexão, o servidor, o usuário, ele desaparece da onde ele fisicamente está e ele passa a ser considerado como localizado onde está a VPN. Então, se o usuário quiser burlar uma ordem de bloqueio aqui do Brasil, ele pode se conectar a uma VPN no exterior e, para todos os efeitos, esse usuário está no exterior. Então, ele consegue burlar essa localização e assim fugir dos bloqueios. Então, a VPN realmente é um desafio tecnológico,
é uma facilidade que os usuários podem usar para tentar burlar o sistema. E o que a Anatel pode fazer, ela teria que intensificar ferramentas, ela teria que ter mais orçamento e teria que ter mais gente dedicada para eventualmente tentar instrumentalizar uma melhor busca de uma solução para esse tipo de VPN. De acordo com a superintendente de fiscalização, a Anatel já viabilizou o bloqueio de mais de 5.250 sites ilegais. Mas para uma atuação mais efetiva da agência, ela sugeriu como solução ampliar a competência legal da agência. O próprio presidente Carlos Baigorre, ele já apresentou um anteprojeto de lei para alterar 2 artigos do Marco Civil da internet, para que a Anatel possa fiscalizar, de fato, mais agentes que contribuem para esse ecossistema digital onde estão inseridas as bets. A reunião da comissão ainda aprovou requerimentos, entre eles o que convoca na condição de investigado e pede a transferência de sigilos do empresário Ed Vicente Ferreira Júnior, investigado por suspeitas de manipulação de resultados em jogos do Campeonato Carioca de Futebol. O presidente da comissão informou que o relatório final da CPI deve ser apresentado no próximo ano. Do relatório, que ficará para fevereiro. E neste final de ano, apenas de forma preliminar, apresentaremos algo consistente para a sociedade brasileira, especialmente aquela apaixonada pelo futebol. Associações de pacientes, profissionais de saúde e representantes do governo discutiram hoje na Comissão de Assuntos Sociais um projeto de lei que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência. A maioria dos especialistas ouvidos é contrária à alteração. Se aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, o diabetes mellitus tipo 1 passa a ser considerado como deficiência, ou seja, pessoas com essa doença terão os direitos legais garantidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto está em tramitação no Senado e foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais. O representante do Ministério da Saúde destacou a necessidade de uma avaliação biopsicossocial para entender as necessidades do paciente. Claro que as pessoas com diabetes têm as suas limitações, as suas necessidades, mas para que seja considerada uma pessoa com deficiência, ela precisa passar por essa avaliação biopsicossocial. Ao contrário, né, do que traz a convenção, o simples fato de associar a condição de deficiência a uma condição biológica, a uma doença, a um CID, isso vai na contramão do que traz a convenção. Então, e hoje a organização da rede de cuidados da pessoa com deficiência, ela está pautada, portanto, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para esta especialista, é preciso entender as diferenças entre diabetes e deficiências já reconhecidas. Seria injusto para esse país, mas seria injusto para essas pessoas serem colocadas na posição de pessoas com deficiência, quando, na verdade, elas precisam de um outro caminho. O caminho de um tratamento clínico especializado, que não se confunde com o caminho da reabilitação altamente especializada que o Brasil oferece hoje para as pessoas com deficiência, dos cuidados altamente especializados que o Brasil oferece hoje para as pessoas com deficiência. São caminhos diferentes, eu não sei por que cruzar esses caminhos. A representante da Sociedade Brasileira de Diabetes defendeu a aprovação do projeto. Por que a gente acredita que diabetes mellitus tipo 1 pode ser considerada uma deficiência? Se enquadra claramente na lei e na atualização recente da lei de inclusão de pessoas com deficiência, uma vez que todas as pessoas com diabetes tipo 1 possuem uma deficiência na produção de um hormônio que é vital, a insulina, e que não pode ser prevenida ou evitada. A gente não pode prevenir, a gente não pode evitar, e não tem como prever que aquela pessoa vai ter o diagnóstico. Proteger o produtor rural de perdas inesperadas seria uma das vantagens da modernização do seguro rural. O ponto foi destacado pela autora do projeto, a senadora Tereza Cristina, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura.
A modernização do seguro rural no Brasil foi debatida na Comissão de Agricultura. De acordo com a autora do projeto, senadora Tereza Cristina, o seguro aperfeiçoado é importante porque protege o produtor rural de perdas inesperadas. Nós temos uma indústria a céu aberto. Então, tem ano que chove muito, ano que chove pouco, enfim, todos os intempéries aí que o produtor passa quando ele faz agricultura a céu aberto. Então, o seguro rural, além dele fazer com que o produtor se proteja de perdas inesperadas, podendo ele manter a sua capacidade financeira para honrar os compromissos quando ele tem problemas, né? E arcar com os custos do plantio da nova safra sem a necessidade do aumento do seu endividamento. A autora do texto também destacou que o projeto protege as finanças públicas, aumenta as seguranças e diminui a necessidade de garantias. A parlamentar falou que o projeto vai aperfeiçoar os seguintes marcos regulatórios. A lei número 8.171, de 91, que é a Lei de Política Agrícola, né? A Lei 10.823, de 2003, que é subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, e a Lei Complementar 137, de 2010, que é a participação da União em fundo destinado à cobertura suplementar de riscos do seguro rural. Esse seguro vai nos garantir, principalmente para os pequenos e os médios produtores. As cooperativas, vai dar mais segurança para as cooperativas, na situação de financiamento, na situação de nós diminuirmos as taxas de juros no Brasil do custeio rural, mas para isso nós precisamos do empenho do governo federal. O seguro é considerado ferramenta importante para diminuir riscos, evitar renegociações de dívidas onerosas e incentivar o investimento em inovação. Se eu puder citar apenas alguns pontos aqui que são importantes, a nossa visão, essa questão da governança do fundo também, a questão da legislação trazer segurança para que o fundo seja sustentável ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é importante para que os produtores e as seguradoras possam aderir ao fundo, né? A credibilidade em relação à sua sustentabilidade, né? Vamos repetir a exaustão que a necessidade do seguro é cada vez mais presente. Os fenômenos climáticos extremos acontecendo de uma maneira mais frequente, o risco da atividade agrícola cada vez maior e que nós precisamos achar a fórmula para diminuir esse risco, mitigar esse risco e expandir o seguro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diz que a proposta de pôr na Constituição o Sistema Único de Segurança, com a coordenação da União, não tira a autonomia dos governos estaduais. Lewandowski participou de uma audiência na Comissão de Segurança Pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou aos senadores que está em análise na Casa Civil da Presidência da República uma proposta de emenda à Constituição para constitucionalizar o Sistema Unificado de Segurança Pública, criado em 2018 durante o governo Temer. Colocar esse SUSP na Constituição e dotá-lo de recursos próprios, assim como acontece na educação e acontece do sistema no Sistema Único de Saúde. Portanto, um sistema dotado de verbas próprias, fundos próprios, é a constitucionalização do SUSP, permitindo que a União tenha este poder de coordenar, de estabelecer diretrizes gerais, sem, e isso é importante que se diga, sem nenhuma ingerência na governança das polícias locais, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja das Guardas Nacionais. Esta é uma garantia que temos dado aos governadores. O senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de audiência pública com o ministro Ricardo Lewandowski, disse que quando esteve à frente do ministério, criou centros integrados de comando e controle regionais para a integração das forças policiais e, por isso, não vê necessidade dessa PEC. Tem muitas ações concretas que podem ser realizadas independentemente da PEC da Segurança Pública, que na avaliação de vários dos senadores aqui dessa casa,
Apesar das boas intenções envolvidas ali na PEC, a nossa percepção é de que ela é desnecessária, porque já tem a lei do SUS, porque a Polícia Federal já pode combater o crime organizado. Acho que o caminho de constitucionalizar o SUSP hoje, ele é o caminho que nós precisamos buscar para reduzir aquilo que é uma preocupação nossa do brasileiro. E aí o senador destacou isso, a preocupação do brasileiro em relação à segurança pública, ela é uma preocupação necessária. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. O combate ao feminicídio também foi abordado. A senadora Daniela Ribeiro reforçou que esse crime é uma das maiores chagas do nosso país e que é importante destinar recursos para combatê-lo. Não existe política pública sem dinheiro. A gente sabe disso, não existe política pública sem dinheiro. O resto é balela, como diz lá no meu estado. O resto é conversa fiada. Primeiro, de comum acordo com a sua parceria, sua liderança, estamos tocando avante o programa antes que aconteça, com o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Tem sido um programa que muito promete, iniciou agora, e agradeço o empenho de Vossa Excelência e eu tenho certeza que nós avançaremos muito. O que mais nós temos feito em prol das mulheres, senadora? Nós temos trabalhado e investido muito na Casa da Mulher Brasileira com o objetivo de reduzir os índices de violência justamente contra as mulheres, as salas lilazes, etc., investindo recursos do Fundo Nacional de